desconhecidas, mas que podem fazer a diferença. Essa violência tem que acabar. Acolha. Denuncie. Ligue 180. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Mais de 11 milhões de pessoas enfrentam a pobreza menstrual no Brasil, ou seja, falta acesso ao básico para a higiene pessoal. Isso traz consequências graves para a saúde e para o desenvolvimento de muitas brasileiras. Para falar sobre esse desafio e como as leis podem ajudar a diminuir esse problema, eu vou conversar com a Priscila Baroni, diretora de assuntos corporativos e especialista na gestão de projetos voltados para a saúde e o bem-estar social. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada aqui por estar com a gente no Cidadania. Eu que agradeço, Larissa. Bem importante estar aqui hoje. Vamos lá. Para começar, mais de 11 milhões de pessoas enfrentam essa pobreza menstrual. Na prática, o que isso significa lá na ponta para a menina que não tem acesso a absorvente? Significa muitas coisas. É um impacto bastante amplo na vida de uma menina, né, que começa a menstruar. Começa pela falta de diálogo, porque a menstruação ainda é um tabu. Então, muitas vezes, aquela menina menstrua e ela não faz nem ideia do que é aquilo, o que está acontecendo no corpo dela. Então, às vezes, culturalmente, tem-se uma cultura de achar aquilo sujo, feio, errado. E aí já começa a ter um impacto social naquela menina, né? Que não sabe direito o que está acontecendo com o corpo dela. Daí você passa para um ponto que é o acesso a itens de higiene básica, né? Então, se você não tem este acesso, você costuma usar coisas alternativas. Então, a gente fez uma pesquisa há uns 2 anos atrás que levantou que as pessoas usam miolo de pão, sacola plástica, papel. Que isso causa? Impactos na saúde e, obviamente, na saúde pública também, porque você tem um índice de infecção muito maior. E aí, o que começa a acontecer? Aquela menina não vai à escola, muitas vezes ela falta de eventos sociais, porque ela está passando por tudo isso, né, juntando todas essas variáveis. Então, invariavelmente, você coloca as meninas numa situação de falta de oportunidades, falta de acesso, porque faltando a escola, muito provavelmente essa menina vai ter menos oportunidades no futuro. Com uma saúde mais debilitada também. Então, você vai tirando tudo isso. Juntando isso, é um assunto muito complexo, porque ele tem, obviamente, uma questão de saúde íntima, mas no fim é uma questão de saúde pública, porque ela impacta a saúde mental, ela impacta todas as atividades e o entorno, né? E a Organização Mundial da Saúde, então, criou, né, o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, que vai ser 28 de maio. Qual que é a importância de ter uma data dessa no calendário? O que isso traz para a discussão? Perfeito. É muito importante porque, como eu falei, como as pessoas não falam sobre menstruação, ter uma data no calendário em que isso é lembrado, que existe, porque o ponto número 1 é a gente dizer que isso é natural. É natural, é um processo natural do corpo, né? Pessoas que menstruam vão passar por isso invariavelmente por muitos anos da vida. Então, não tem nada de errado nisso, não tem vergonha, não tem sujeira, não tem nada. Então, ter um dia que as pessoas debatem sobre isso, né? Então, vários membros da sociedade civil e também governo, é muito importante para que a gente comece que essas meninas, quando menstruam pela primeira vez, se sintam mais confortáveis, elas entendam que não tem nada de errado com elas. E, obviamente, que é uma data muito, muito importante para a gente debater também políticas públicas, né? Então, se tem muitas pessoas que menstruam com acesso restrito a itens de higiene, como que a gente pode melhorar? Hoje a gente tem já, né, um programa bastante robusto, um programa federal, mas como que a gente continua debatendo sobre isso como sociedade para que cada vez menos pessoas precisem efetivamente obviamente que vão precisar desses itens de higiene, mas elas precisam de informação, né? Elas precisam saber que o programa existe, então acho que por isso que a data é tão importante.
Vocês realizam pesquisa sobre esse tema há muito tempo, né? Por que vocês decidiram transformar esse tema em uma missão da organização, né? Além da venda de produto, né? Qual que é o envolvimento de vocês com o assunto? Acho que primeiro tem a ver com o propósito da companhia, que é o cuidado diário. E o cuidado diário a gente fala que é o autocuidado. Hoje o autocuidado, muitas vezes a gente pensa, é fazer exercício, atividade física, comer bem, sim, dormir bem, tudo isso é importante. Mas o autocuidado ele vai muito além. Ele tem a ver com entender da sua saúde, entender do seu corpo, como ele funciona, o que faz bem, o que não faz bem, a sua individualidade, a sua saúde mental. Então, a gente tem, na Kenvue, isso como DNA. E, obviamente, que vai muito além de vender produtos. A gente quer ter um impacto positivo na saúde das pessoas. E isso, invariavelmente, acaba no impacto social. Todo o entorno que a gente tem, as pessoas, como que aquelas pessoas podem viver mais e melhor com os nossos produtos no dia a dia, com certeza. Mas muito além disso, né? Que elas tenham acesso, qualidade de vida, saúde. E você falou de ações que a empresa tem, né? Uma delas é esse guia da saúde menstrual, né? Explica um pouquinho para a gente como que ele funciona, para quem ele é distribuído. O Guia da Saúde Menstrual foi uma parceria com o Unicef, bastante importante, que atendeu muitas meninas e adolescentes. Nada mais é do que você simplificar e abrir o diálogo sobre menstruação. Então, o que exatamente é a menstruação? O que acontece no seu corpo? Por quê? Quanto tempo dura? O que você precisa fazer? Cuidados básicos de higiene. E levar isso para a escola, que foi para onde foi levado. Então, nas escolas foi aberto esse diálogo em parceria com o Unicef para que as meninas entendessem. Né? Então é isso, não só as meninas, a gente fala aqui muito das meninas, mas são as pessoas que menstruam, mas também os meninos. Né? Porque, obviamente, quando você tem uma menina, se ela tem uma primeira menstruação na escola, por exemplo, se aquele menino também não teve uma conversa sobre isso, aí sim que começa todo um ciclo de que aquela menina vai ter vergonha daquele momento para o resto da vida. E aquilo vai passar a ser alguma coisa em que ela vai esconder. Que mulher que nunca escondeu o absorvente quando foi no banheiro? Para que a gente esconde? É a mesma coisa, você esconderia a sua escova de dente para ir escovar os dentes? Então, eu acho que foi essa a missão do guia, junto com o Unicef, de levar esse conhecimento para as escolas. Então, realmente, para quando começa o período menstrual, para que essas meninas e meninos estejam preparados. Qual que é a idade-alvo, né, que vocês fizeram essas ações com o guia? A partir, mais ou menos, dos 13 anos, que por pesquisas, né, a primeira menstruação acontece mais ou menos, esse ano tem acontecido cada vez mais cedo, essa é uma realidade, mas é mais ou menos uma média, então adolescentes de 13 a 17 anos foram público-alvo dessa ação. E vocês fizeram uma campanha com um rap, né? Conta um pouquinho mais para a gente, qual foi a ideia, quais foram os efeitos? Foi uma parceria com a Bivolt e essa parceria a gente deu total liberdade para ela, uma rapper. Porque o rap, eu acho que esse é um ponto. Se a gente quer que as pessoas falem sobre isso, que conecte, a música, a arte, todas essas são formas que conectam, né? Que humanizam, que juntam. E tem a ver com o público-alvo, adolescentes dessa idade. A Bivolt, quando a gente foi conversar com ela, tinha uma história também dela, relacionada. Ela passou por pobreza menstrual. Então, a gente deu total liberdade para ela criar. Então, o que é? O que você gostaria de falar para talvez o que você não ouviu quando aconteceu com você? E ela criou esse rap que foi levado, a gente acabou ganhando vários prêmios, mas isso não é o mais importante é que a mensagem chegou. Então, você vê também uma pessoa que você admira, como a Bivolt, que é uma artista com repercussão internacional, dando entrevista dizendo que aquilo já aconteceu com ela e fazendo uma música dizendo que aquilo é normal, vamos falar sobre isso, o que você precisa fazer, dá um alívio, né? Você se reconhece. Então, acho que o ponto principal foi gerar este reconhecimento e saber que as pessoas não estão sozinhas, que tem outras pessoas que passaram por isso e que existem caminhos. É um tabu muito forte, né? Em torno desse tema. A gente precisa mesmo, né, levar para as escolas. É muito bacana ver as pessoas engajadas, né? O site de vocês também tem o Mapa da Liberdade, né? O que é essa ferramenta? Como é que as pessoas têm acesso? Conta um pouquinho para a gente. Eu vou falar primeiro que você mencionou do tabu, que eu acho que é importante, porque também lá atrás nós fizemos uma pesquisa que mostrou que existem mais de 80 expressões
para dizer que você está menstruada só para não falar, eu estou menstruada. Então, vai desde as mais populares, estou de Chico, né? Então, só isso já mostra como a sociedade precisa efetivamente falar sobre isso. Então, na época a gente convidou a Maísa, que era mais nova na época, né, e fez um programa de TV para falar sobre isso, então, para falar abertamente. Estou menstruada, isso está acontecendo. Então, sim, é um tabu muito forte. Sobre o mapa da liberdade, a ideia é de uma ideia muito simples, de juntar quem precisa de ajuda com quem oferece. Então, a gente ofereceu uma plataforma para as ONGs, tem diversas ONGs no Brasil inteiro com capilaridades diferentes, que oferecem ajuda e fazem doação de absorvente, e tem pessoas que precisam. A ideia é você entrar lá, se você é uma ONG que faz isso, você pode se cadastrar. Se você é uma pessoa que está precisando de ajuda, uma comunidade, você também pode ver qual é a que atende você mais próximo. É uma ideia de facilitar esse acesso. Nas escolas, né, eu já vi histórias assim, de professoras que se cotizam para comprar absorvente, né, e deixar no banheiro da escola. Como é que a gente pode ajudar, assim, nós que estamos assistindo o programa, por exemplo, como é que uma pessoa consegue engajar as pessoas em volta, né? Que dica prática assim, você consegue dar para a gente ajudar pessoas que estão nessa situação? Perfeito. Eu acho que são duas. A primeira é, obviamente, que a gente, como indivíduo, pode sempre se mobilizar em sociedade para fazer, né, essas ações. Então, para doar, a gente tem contato com várias, mas desde igrejas de bairro, mas também ações comunitárias de bairro que conseguem fazer o levantamento disso e ajudar. Mas acho que o segundo ponto é disseminar informação, né? Hoje, o programa de dignidade menstrual do governo precisa de que as pessoas saibam que ele existe. Então, eu acho que nós que temos essa informação, a gente tem o dever e a obrigação de compartilhar essa informação. Então, se você sabe de alguém ou de alguma comunidade que tem essa necessidade, como que a gente ajuda? Porque muitas vezes tem barreiras, né? Essa pessoa precisa fazer um cadastro, ela precisa ter acesso a celular, ela precisa ter acesso a uma farmácia. Então, o fato da gente deter a informação, a gente poder compartilhar e, de repente, ajudar essa pessoa a remover essas barreiras, acho que é um caminho muito bom. Legal, bacana. Vocês já doaram mais de 700 mil absorventes, né? Qual é a logística de doação? Como é que vocês fazem esse cadastro? Como é que vocês têm certeza que a doação chega para quem precisa? Essa é uma preocupação muito grande, né? Porque, obviamente, por ser uma empresa muito grande, uma empresa global, tem uma demanda muito alta de pedidos por doação. E a gente precisa garantir que aquele produto vai chegar em quem precisa. Então, normalmente, a gente trabalha com ONGs, então já trabalhamos com a Unicef, hoje a gente também trabalha com o Movimento União Brasil, trabalhamos com diversas ONGs em que a gente tem certeza, então elas passam por uma diligência, em que elas precisam comprovar para a gente que aquele produto que está sendo necessitado, ele vai ser entregue. E mais do que isso, precisa ter uma escuta ativa da ponta, né? A gente fala muito, se você está num escritório em São Paulo, em Brasília, tanto faz, você às vezes está um pouco desconectada da realidade. E quem está ouvindo a ponta, muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, quando a gente tem os desastres que são infelizmente muito comuns no Brasil, de chuva, de alagamento, de pessoas que perdem tudo. Quando isso acontece, a primeira coisa que a gente quer fazer é doar, mas a gente primeiro precisa saber o que essas pessoas precisam, né? Então, por exemplo, a gente tem lenços umedecidos e muitas dessas pessoas elas ficam em abrigo e não é fácil tomar banho no abrigo. Então, o lenço umedecido é muito importante porque é uma maneira de você se higienizar. Mas como que a gente saberia disso se a gente não tivesse a escuta da ponta? Às vezes você quer doar shampoo, não vai. Então, a gente precisa dessas ONGs, desses movimentos que acontecem da sociedade civil, que por meio deles, tanto a gente tem a escuta para saber o que precisa, como a gente faz a entrega por meio deles e tem certeza que chegou no destino. Então, é dessa maneira que a gente garante a diligência. Pegando o gancho, você falou de empresa global. Tem alguma comparação da situação do Brasil com outros países? A empresa atua globalmente? Assim, tem outros cenários que a gente possa comparar, ver onde que o Brasil está nesse caminho? Tem o similar. Então, quando a gente começou a fazer, tem pesquisas globais no mundo inteiro. A Índia tem um cenário parecido com o do Brasil, de meninas, primeiro do tabu. Então, também é um tabu na sociedade indiana, inclusive as meninas, elas são obrigadas a ficar em casa,
enquanto elas estão menstruadas, não podem sair para a rua, então também tem todos esses impactos emocionais, mas também na vida escolar dessa pessoa que vai impactar no futuro. Então a Índia tem muitas similaridades e também tem problemas estruturais, como a gente, de acesso, de higiene, né, banheiros, etc. Então, bastante similaridade. E em relação aos países mais desenvolvidos, por exemplo, a sede da empresa é nos Estados Unidos, né? Muito diferente, muito. Então, para eles, lembro quando a gente começou o projeto, tudo foi um pouco, nossa, abriu os olhos, não sabia que isso existia. Mas a grande verdade é que também em países desenvolvidos isso acontece. Ou pelo tabu, porque no mundo inteiro não é uma coisa natural falar sobre menstruação. Então, começou-se a se olhar que esportes, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma cultura muito forte esportiva. Começou-se a olhar que, muitas vezes, a menina desiste do esporte por conta da menstruação. Porque ela acha que, naquele período que ela está menstruada, ela não vai treinar porque não é cômodo e acaba tirando ela, talvez, de um esporte que ela possa vir a ser uma esportista de elite. Então, os impactos mudam, mas o problema, ele está em todo lugar. Ele é global mesmo. Interessante. Não é? Vocês têm algum tipo de parceria com o poder público nessas ações que vocês façam, além de ONGs, né, e terceiro setor? A gente tem parceria no que diz respeito à informação, então a gente sempre muito próximo do Ministério da Saúde, por exemplo, que é, né, quem tem o programa de dignidade menstrual, mas a gente sempre está muito próximo para ver como que a gente usa tudo que a gente tem de dados, de ciência, para suportar também, e acho que o principal que a gente tem é diálogo, porque o que a gente acredita muito não tem como fazer isso sozinho. Né? Precisa de todos os atores da sociedade se mobilizarem. Então, a gente tem um diálogo muito aberto com o governo, com todas as esferas, também com as ONGs, como eu trouxe aqui, com todos os membros da sociedade civil, para que a gente se mobilize, porque esse não é um problema fácil de ser solucionado, ou seja, precisa de muita parceria. Tem um projeto em tramitação aqui que quer dar até 3 dias de licença, né, para mulheres que estão menstruadas. Você acha que é importante, a gente precisa debater esses temas? Qual que é a importância de trazer essa discussão para o Congresso? Sem dúvida, é muito importante, porque hoje ainda tem uma diferença muito grande de gênero, né? Então, se você pega altos cargos executivos, tem sido cada vez mais ocupado por mulheres, mas ainda existe um gap muito grande. Então, todas as medidas que são feitas para garantir que a mulher tenha o mesmo tipo de acesso a esses espaços, os espaços de poder, os espaços decisórios, são essenciais. Né? Eu me lembro muito bem, lá atrás, quando foi lei que as empresas, os espaços tivessem lactário para as mulheres que estão amamentando. Mudou o cenário, né? Porque quantas mulheres não abandonaram a carreira porque quando tiveram filhos, você tinha que fazer uma escolha entre continuar amamentando ou ir trabalhar. Então, eu acho essas iniciativas essenciais, porque elas começam a garantir que a mulher tem o mesmo direito que o homem, ou seja, ela pode realmente ascender na carreira, porque essas coisas, a menstruação é uma delas. Tem uma pessoa que trabalha na minha equipe que conta que quando ela tem dores menstruais, ela chega a desmaiar de dor. Então, assim, como que uma pessoa que desmaia de dor uma vez por mês pode ter a mesma oportunidade de uma pessoa que nem sabe o que é essa dor? Então, é essencial para mim a gente falar sobre isso, essa pessoa ter o direito de ficar em casa nesses 2 dias, né, de dizer que ela não está apta ao trabalho, eu acho essencial. É isso, porque até quando você vai no médico, né, principalmente se for um médico homem, você fala que está com cólica, vai falar, é frescura, né, passa analgésico, mas a situação é muito complexa, né? Tem mais camadas do que a gente pode ver, né, no primeiro momento. Então, também passa por isso, né, esse tipo de também passa por isso. Né? Muitas vezes é como dizem, né, a dor do parto. Eu tenho 2 filhos, mas tive 2 cesáreas, então não tive. Mas todo mundo fala, só sabe quem teve. É um pouco disso, né, esses problemas, a endometriose, por exemplo, que causa muita dor, o ciclo menstrual, só pode saber quem está passando por aquilo, né? Então, é necessário a discussão,
é necessário ter empatia com as pessoas e essas pessoas merecem ter as mesmas oportunidades que as outras. Tem outro projeto que está tramitando aqui sobre a farmácia popular, né, que quer ajudar a melhorar essa distribuição de absorvente. Explica para a gente um pouquinho como é o fluxo e como isso pode melhorar, por favor. A política pública é um grande avanço, uma conquista para o Brasil, assim, inexplicável, porque é isso, 11 milhões de pessoas sem acesso. O ponto tem alguns pontos de que ela ainda precisa de melhorias, tem oportunidades. Então, o ponto número 1 é acesso digital. Então, muitas dessas pessoas, elas não têm acesso digital para poder fazer um cadastro, para poder ter acesso à farmácia popular. Então, acho que essa é uma das coisas que precisa ser discutida, né? Para as pessoas que não têm, é um ponto. Outro ponto é capilaridade. Então, você pega comunidades ribeirinhas. Apesar do Brasil ser um dos países que tem mais farmácias no mundo inteiro, ainda assim não tem farmácia em todo lugar, né? Você precisa pegar algum tipo de transporte para chegar numa farmácia. Isso tem um custo, então às vezes não vale a pena, né? Você pagar o custo para ir até a farmácia para pegar o absorvente grátis. Como que a gente resolve esse gargalo da capilaridade? É um ponto também. O terceiro é a informação, muito importante. Então, de novo, eu não posso ter acesso a uma coisa que eu nem sei que existe. Então, precisa ter ampla divulgação e acho que esse é um ponto muito importante. O Ministério faz um ótimo trabalho, mas acho que a gente pode amplificar, por isso que a gente, como indústria, também se propõe a isso. Quanto mais pessoas souberem, melhor vai ficar esse cenário. E tem um outro ponto que é a população de alta vulnerabilidade, por exemplo, que não tem nem documentação. Então, essa população, se não tem documentação, não vai ter acesso a essa política pública, que é essencial. Então, são esses eixos que precisam ser olhados, né, agora para a gente adaptando. Uma política pública, ela, obviamente, precisa de adaptações para que ela seja 100% efetiva na ponta. A gente está chegando ao final, assim, assuntos que daria para discutir horas, né? Eu queria perguntar para você, assim, além dessas leis, o que mais nós, enquanto sociedade, podemos fazer para tentar combater ao máximo a pobreza menstrual? Eu acho que começa com informação. Então, é isso. Se hoje eu estou aqui compartilhando essa informação com vocês, como que a gente pode compartilhar com cada vez mais pessoas? Né? Como a gente fez uma pesquisa que mostrou que 93% das mulheres não sabiam o que é pobreza menstrual. Então, a gente precisa falar sobre isso, o primeiro ponto. E o segundo ponto saiba como procurar ajuda, né? Eu acho que a gente é uma sociedade muito mobilizada. A gente tem estruturas muito fortes comunitárias, ONGs. Então, se você é uma pessoa, uma mulher ou um homem que está disposta a olhar para o lado e ajudar, é essencial que a gente saiba onde procurar. E acho que tem um terceiro, que é diálogo. Precisa ser falado nas famílias. Por que não é um assunto da mesa de almoço no domingo? A menstruação, se alguém está com cólica, se alguém tem absorvente ou não. Então, vamos falar sobre isso. E como é que faz para acessar o mapa da liberdade? Estou em casa, quero acessar. Explica para a gente como que a pessoa pode ter acesso a essa ferramenta de vocês. Procura o nosso site, que é o Sempre Livre, semprelivre.com.br, e lá tem todas as informações. E o guia da saúde menstrual, eu sou professora de uma escola, eu consigo ter acesso? Como é que eu consigo levar? Ou então faço parte de uma igreja, né, uma pequena comunidade. Como que a gente consegue esse material para distribuir? Entrar em contato com o Unicef. Então, por meio do site do Unicef, por exemplo, pode mandar um e-mail, o material está todo com eles e aí você pode ter acesso. Bacana. Então, reforçando, passa o site de novo para a gente, quem quiser ter mais informações. www.semprelivre.com.br. Queria agradecer, Priscila, a sua presença aqui. É muito importante a gente discute esse tema, então cada vez que nós tivermos oportunidade, vamos falar mais sobre isso, né? Ajudar a acabar com esse tabu. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi ótimo o papo. Obrigada. E essa entrevista já está disponível para você no nosso site, senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania.
Nós não podemos negar que com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para leitura impressa e é preciso uma educação para leitura digital. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O tratado ele vem resolver uma lacuna que a gente tinha no direito internacional, que é sobre 2/3 do planeta, que é o oceano que acontece fora das áreas dos países. Essa lacuna foi identificada quando o direito do mar nasceu em 1982 e era muito difícil negociar isso. Há 20 anos vem se negociando esse novo tratado, que entrou em vigor agora no dia 17 de janeiro desse ano. Ele é importantíssimo, ele é baseado em 4 itens importantes. O primeiro é a avaliação do impacto ambiental sobre as atividades humanas fora das áreas de jurisdição, a possibilidade de criar áreas marinhas protegidas nessa área e pensar como vai ser a gestão, a possibilidade da gente fazer transferências de tecnologias e melhorar as capacidades dos países, né, de ter pesquisa e entender esse oceano, e por fim, o mais importante, mais difícil de negociar, que era o acesso e a repartição de todos os benefícios que podem vir dos recursos genéticos dessa biodiversidade. TV Senado é, digamos, uma ponte, é um grande canal entre todo o nosso trabalho, tudo que realizamos aqui dentro dessa casa, todos os debates, todas as audiências. Ela mostra um pouco desse mundo que é vivo, que está o tempo todo mudando, é muito ativo, é dinâmico. E se não fosse a presença da TV Senado aqui dentro para mostrar esse dia a dia nosso, entre comissões, entre audiências públicas e as sessões do plenário, certamente nesse ambiente aqui fechado, a gente estaria muito desconectado com o Brasil de fato, com o Brasil real. Então, parabenizar a TV Senado, agradecer pela parceria, porque vocês, né, é que fazem valer o nosso mandato em termos assim de mostrar para cada cidadã e cidadão o quanto que isso aqui é dinâmico e os debates são às vezes muito acalorados, mas acima de tudo, sempre querendo, né, acertar, sempre querendo trazer a transparência devida e acima de tudo fazer o nosso papel ao qual toda a população deu para cada um dos mandatários que estão aqui dentro dessa casa. No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. No Concertos em Geral, vamos ver uma das formações instrumentais mais simples, o duo. Como funciona a interação entre 2 músicos, tocando juntos uma mesma música com instrumentos diferentes ou até mesmo dividindo um só instrumento. Concertos em Geral, neste sábado, 18h, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos já podem fazer campanha de arrecadação prévia de recursos por financiamento coletivo. Mas atenção, nessa fase não é permitido pedir voto. Também devem ser respeitadas as regras da propaganda eleitoral na internet. Como qualquer associação popular, ela assusta, porque ela pode operar como um mecanismo de pressão dentro do universo do futebol e pode operar como um mecanismo de pressão dentro da sociedade. Eu estou aqui, eu existo, eu me manifesto dessa maneira. Tela Brasil, neste sábado, 19h, aqui na TV Senado.
De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Bom dia, quinta-feira, 14 de maio. A nadadora Maria Lenk será inscrita no livro dos heróis e heroínas da pátria. O uso dos recursos do Fundo do Pré-Sal para agricultores afetados por eventos climáticos é discutido na CAI. Novas regras para a atuação dos conselheiros dos direitos da criança e do adolescente. E mais, o que vai ser debatido hoje nas comissões do Senado. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. Já chegou ao Congresso Nacional a medida provisória que acaba com a chamada taxa das blusinhas. A oposição vai tentar incluir na MP benefícios para a indústria nacional. Atendendo a um apelo dos empresários brasileiros e de olho na arrecadação, o governo federal decidiu cobrar em 2024 o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. Quase 2 anos depois, o Ministério da Fazenda anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas e a redução para 30% do tributo cobrado para remessas de até $3 mil. A oposição criticou o momento da edição da medida provisória. Era importante ter eleição todo mês, porque esse governo está fazendo matéria eleitoreira, né? Então está aproveitando o baixo índice de pesquisa dele e jogando questões populares, né? Questão populista, vamos dizer assim, que é o caso desse projeto. Mas haverá com certeza muito debate aqui. Em defesa da MP, o governo explicou que a taxação prejudicou um público específico e não significou aumento de arrecadação. Os 3 anos foram 3 anos de ajuste e de arrecadação. Porém, o presidente viu, ouviu, sentiu, através da sua equipe, o clamor popular de quem quer continuar comprando sem pagar a taxa. E são justamente aqueles consumidores, né, que vê naquele espaço um espaço de compra mais acessível. Então, a volta, né, ou a suspensão da taxa, ela vai nessa direção. Ao sinalizarem voto favorável, partidos da oposição avisaram que vão tentar estender a isenção para a indústria nacional. É bom para o consumidor, avança. Agora, a preocupação com o nosso setor varejista deve existir. Eu defendo, inclusive, que deve haver uma equiparação dessas condições para as compras internacionais, também para as compras nacionais. As empresas que produzem aqui, o varejo que produz aqui, que usa mão de obra brasileira, que gera emprego aqui, que gera oportunidades aqui. Então, quem sabe a gente pode fazer uma emenda na medida provisória para que a mesma condição que está sendo dada para as compras internacionais seja dada também às empresas nacionais, às empresas brasileiras. Mas o líder do governo já descartou compensações aos empresários brasileiros. A oposição chama sempre esse governo de um governo gastador e se dizem super responsáveis fiscalmente. No entanto, é uma bomba atrás da outra, proposta por ele mesmo. Agora, quando está se discutindo a 6x1, já querem compensação para os empresários. Agora que a gente tira da blusinha, querem compensação para empresário. Então é uma coisa meio estranha, porque, na verdade, toda vez que se fala em benefício, se fala em corte de tributo, ou seja, sacrificando o dinheiro público que pode ser destinado para a segurança, como foi feito agora com o Brasil contra o crime organizado, ou para a educação ou saúde. Então, apesar da isenção do governo federal, as compras em sites internacionais vão continuar sendo taxadas. Isso porque os estados não devem abrir mão da cobrança do ICMS, que varia de 17% a 20%. Por outro lado, o fim da chamada taxa das blusinhas poderá ajudar os Correios com o aumento das encomendas. 3 audiências públicas agora pela manhã, sessão solene do Congresso à tarde.
Confira a agenda dos trabalhos desta quinta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão Temporária para a Reforma do Código Civil tem audiência pública marcada para discutir temas relativos ao direito das coisas e ao direito empresarial. Também às 9, a Comissão Mista da Medida Provisória 1334 tem reunião prevista, uma audiência pública para discutir a matéria. A MP regula o piso salarial nacional para os professores da educação básica pública. Às 10 horas, a Comissão de Educação deve se reunir em audiência pública para discutir projeto que regula a comercialização, propaganda, publicidade e promoção comercial de alimentos e bebidas ultraprocessados e o uso de frituras de gordura trans em escolas públicas e privadas. E às 3 da tarde, uma sessão solene do Congresso está prevista para comemorar os 217 anos da Polícia Militar do Distrito Federal. A instituição foi criada antes da independência do país, meses após a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Os senadores aprovaram ontem, em plenário, novas regras para a atuação dos conselheiros dos direitos da criança e do adolescente. O objetivo é aumentar a transparência e a fiscalização dos conselhos que tratam desse tema. O projeto segue para a sanção presidencial. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira projeto que cria novas regras para integrantes dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, tanto em âmbito nacional como estaduais e municipais. O texto adiciona ao Estatuto da Criança e do Adolescente os deveres fundamentais dos integrantes dos conselhos, entre eles, promover a defesa dos direitos das crianças e adolescentes e prestar contas dos atos para reforçar a transparência das ações. Quem descumprir as normas pode perder a função em processo administrativo ou por decisão judicial. O projeto também determina a divulgação em relatório semestral de informações sobre projetos aprovados, o total de recursos recebidos por projeto e a avaliação dos resultados. Pautas que reforçam o enfrentamento à violência contra a mulher devem ter destaque no programa de rádio A Voz do Brasil. Aprovado pelo plenário do Senado, o projeto segue para a sanção presidencial. Nesta quarta-feira, os senadores aprovaram a divulgação de serviços de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher no programa A Voz do Brasil. Pela proposta, o programa deverá reservar 1 minuto para divulgar esses assuntos, no tempo reservado à Câmara dos Deputados. A Voz do Brasil é o programa oficial de informações dos 3 poderes, transmitido de segunda a sexta-feira pelas emissoras de rádio, entre 19 e 22 horas. Trazer para esse programa que o Brasil inteiro ama, a canais de atendimento sobre violência contra a mulher, é um passo tão importante, presidente, na proteção e na defesa da mulher. Então, eu só quero celebrar e que agora a gente possa falar com todos, nos lugares mais longe do Brasil, onde às vezes a gente não consegue ir, a Voz do Brasil chega. Foi aprovada ainda a criação de um novo plano de carreira para a área de ciência e tecnologia na administração federal. Um dos objetivos é aumentar o número de instituições integrantes da carreira e fortalecer a categoria. O projeto volta para a Câmara dos Deputados após mudanças feitas pelos senadores. O plenário aprovou o novo plano de carreiras para a área de ciência e tecnologia da administração federal direta, das autarquias e das fundações federais. O texto inclui instituições na lista de órgãos da administração pública federal integrantes da área de ciência e tecnologia. Serão parte da carreira os servidores do Instituto Nacional de Cardiologia, do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, além de 6 hospitais federais no Rio de Janeiro. O projeto, com as devidas alterações promovidas na emenda que apresentamos, é meritório e merece prosperar, uma vez que concorre para o fortalecimento da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Os senadores também aprovaram a criminalização do exercício ilegal da medicina veterinária. Mais cedo, o texto foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Pelo projeto, quem se passar por veterinário poderá pegar até 2 anos de detenção.
O artigo 282 do Código Penal já estabelece que o exercício ilegal da profissão de médico, dentista ou farmacêutico deve ser punido com detenção de 6 meses a 2 anos, além de multa, se o crime é praticado para obter lucro. O projeto que veio da Câmara inclui nesse artigo o exercício ilegal da medicina veterinária, ou seja, quem exercer, mesmo de forma gratuita, a profissão sem autorização legal ou além dos limites permitidos. A intenção é dar mais segurança jurídica à aplicação da lei e reforçar a proteção da saúde pública, do bem-estar animal e da segurança sanitária. O exercício ilegal de medicina veterinária pode gerar riscos significativos à saúde pública, especialmente no controle de zoonoses, na inspeção sanitária e no manejo de animais. A ausência de previsão expressa de tipo penal pode dificultar a responsabilização de condutas lesivas, razão pela qual a proposição contribuiu para o fortalecimento da proteção jurídica, tanto da condutividade quanto dos animais. O Brasil hoje está livre da febre aftosa pela ação dos veterinários e o que leva às nossas exportações sempre feitas com segurança e com a saúde animal preservada pela ação dos veterinários. Vítimas de violência doméstica terão um prazo maior para fazer a denúncia. É o que determina outro projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, as vítimas de violência doméstica têm até 6 meses para fazer queixa ou representação contra o agressor. Depois disso, elas perdem o direito de denunciar. O projeto que veio da Câmara muda o Código Penal, a Lei Maria da Penha e o Código de Processo Penal para aumentar esse prazo para 1 ano. A intenção é dar à vítima mais prazo para tomar uma decisão, já que na maioria dos casos mora com o agressor. O texto vai a plenário em regime de urgência. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida mora com o agressor, tem laços afetivos com ele e muitas vezes depende economicamente dele. Assim, a vítima necessita de um prazo maior de reflexão para exercer o direito de queixa ou representação, a fim de vencer o medo, a vergonha, o trauma e até mesmo o eventual sentimento que ainda nutre sobre o agressor. A Comissão de Assuntos Econômicos discutiu nesta quarta o projeto de lei que autoriza o uso dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a criação de uma linha especial de financiamento. Os recursos serão destinados a produtores rurais afetados por eventos climáticos. O projeto autoriza a utilização das receitas correntes e do superávit financeiro do Fundo Social do Pré-Sal, como uma linha especial de financiamento em apoio aos produtores rurais que tenham sofrido prejuízos devido a eventos climáticos extremos. O PL busca oferecer, sem dúvida, suporte financeiro a produtores rurais atingidos por eventos climáticos severos, com vistas a preservar a capacidade produtiva, proteger empregos e sustentar cadeias produtivas estratégicas do agronegócio. Nós precisamos resolver realmente a situação do endividamento do nosso país. A princípio se pensava só na situação do Rio Grande do Sul e parte de alguns estados aí, o Mato Grosso do Sul, algumas regiões no Nordeste. Mas nós já sabemos que isso afetou a maioria dos estados brasileiros. Não é um pedido de não pagamento de dívida, não é isso, não é perdão de dívida, é o alongamento das dívidas com juros que sejam possíveis para pagar, porque não adianta dar dinheiro, os bancos têm dinheiro, mas dinheiro a 20% não paga a nossa atividade. A proposta prevê até 30 bilhões de reais para renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por secas, enchentes e geadas. E prevê também juros reduzidos e prazo de até 10 anos para o pagamento das dívidas contraídas pelos produtores. Temos uma proposta que se sustenta, que justifica para a sociedade essa parte, né, que se refere à questão do Fundo Social, é para mitigar o clima, está lá escrito.
Quando a riqueza do petróleo foi criada e esse fundo, um dos itens foi para quando tiver impacto econômico e social, que é o caso, por isso nós defendemos com tanta garra. Após a leitura do relatório e discussão da matéria, um pedido de vista coletiva adiou a análise para a próxima semana. Os senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia vão debater em uma audiência pública o fenômeno climático do El Niño 2026. Os senadores querem saber como o Brasil deve se preparar diante das incertezas e possíveis impactos no clima. A data do debate ainda vai ser definida. Ampliar a oferta de tratamentos alternativos como ioga e acupuntura a pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse é o objetivo de um dos projetos aprovados ontem na Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores aprovaram também projeto que regulamenta as profissões de protesista e ortesista ortopédico. A proposta permite o exercício da profissão por técnicos de nível médio e profissionais com pelo menos 5 anos de experiência comprovada na área. O texto define as atribuições dos responsáveis pela confecção de próteses, órteses, palmilhas e calçados ortopédicos e determina que a atuação deve seguir a prescrição do médico ou do fisioterapeuta. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram também o projeto que cria o selo amigo das práticas integrativas e complementares em saúde. A ideia é reconhecer profissionais da iniciativa privada que oferecem atendimentos gratuitos em áreas como acupuntura, meditação, ioga e fitoterapia. Para receber o selo é preciso cumprir uma série de exigências como comprovar a qualificação profissional e manter registros regularizados junto aos órgãos de saúde. A medida pode ampliar o acesso às práticas integrativas sem gerar novos custos para o SUS. A instituição do selo poderá contribuir para a qualificação dos serviços prestados pelos terapeutas, uma vez que os critérios para sua concessão e renovação são bastante rigorosos. A Comissão de Esporte aprovou a inscrição do nome da nadadora brasileira Maria Lenk no livro dos heróis e heroínas da pátria. O objetivo é dar reconhecimento à importância histórica de Maria Lenk na natação brasileira e mundial. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. Em 1932, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, Maria Lenk tornou-se a primeira mulher sul-americana a participar de uma edição de Jogos Olímpicos. Seu pioneirismo repetiu-se em Berlim, em 1936, quando inovou tecnicamente ao realizar a recuperação dos braços por fora da água em prova de nado peito, gesto que contribuiu para a gênese do nado borboleta. No campo acadêmico institucional, foi professora, cofundadora da Faculdade de Educação Física da então Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde tornou-se a primeira mulher a dirigir a Escola de Educação Física da UFRJ. A homenagem proposta, portanto, ela não se limita a reverenciar uma carreira esportiva bem-sucedida. Ela afirma, perante as futuras gerações, a memória de uma brasileira que desafiou padrões do seu tempo, projetou o país no cenário internacional, contribuiu para a ciência e para o ensino, para a educação física e demonstrou por toda a vida compromisso exemplar com o esporte. Ela é patrimônio do esporte nacional, mas ela é uma inspiração para o esporte feminino brasileiro, né? Pela sua postura, pela atleta que foi, pela gestora que foi, pela acadêmica que foi, e esse símbolo de pioneirismo que ela traz né, atrás de toda a história e a trajetória dela. Vamos agora para um intervalo e já voltamos com a primeira atividade do dia. TV Senado, democracia todo dia. Nós não podemos negar que com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital.
Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para leitura impressa e é preciso uma educação para leitura digital. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. 4 personagens em guerra. Esses personagens sobrevivem num ambiente que está sendo transformado, está sendo redesenhado a partir de suas condicionantes sociais. É um livro tenso, mas é um livro profundamente delicioso de se ler. O Ano do Nirvana, do Walter Moreira Santos, que ganhou o prêmio Kindle. É uma novela, né? Um livro muito sintético. Na verdade, é um livro que eu escrevi na década de 90, quando eu estava na universidade, e eu não sabia bem o que fazer com ele. O livro originalmente tinha 300 páginas, era de fato um romance, e aí eu adaptei para o formato do Kindle, né? E transformei numa novela, porque eu acredito que o Kindle, ele cabe muito essa literatura de leitura mais rápida, nesse livro mais rápido. Então, os personagens, na verdade, eles são metáforas. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações, no alto da página, e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Exportação de animais vivos submete os bichos a sofrimento extremo. A prática contraria a legislação brasileira. São Paulo debate a humanização da saúde pública por meio da terapia do riso. Aprovada a criação da primeira Universidade Federal Autônoma Indígena. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O BRB, Banco de Brasília, enfrenta uma crise financeira em meio a uma pressão grande na busca de soluções para reforçar o caixa. Entre as soluções apontadas estão a venda de ativos e também até mudanças do controle do banco. Para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui conosco o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, que faz parte do grupo de acompanhamento que investiga o caso Banco Master na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Senador, houve aí uma reunião, né? Parece que aconteceu uma reunião entre o Banco Central e representantes do Banco de Brasília para tentar uma solução. O que o senhor está sabendo? O que a gente pode falar, principalmente para os correntistas do banco e também para a população? Olha, é uma situação preocupante, né? O BRB é um patrimônio da sociedade brasiliense e é muito útil e importante para o Distrito Federal, mas, infelizmente, assaltaram o banco, né? Porque o rombo deve chegar em torno de 12 bilhões. E a gente viu, assim, investimento feito sem nenhuma preocupação de analisar se tinha garantia, se tinha respaldo, mesmo com alerta dos auditores internos, alertando para tudo isso. Então, na prática, foi um fraude mesmo, foi fraude. E eles chegaram, inclusive, a parcelar as aplicações, exatamente para fugir do Conselho de Administração, que acima de um determinado limite tinha que pegar a autorização do Conselho. E agora está nessa situação. Ele precisa publicar o balanço, o prazo foi dado já
agora até final de maio. Eles não publicaram o trimestre de setembro de 2025, agora dezembro, que é o balanço, e março desse ano, que também já era para estar publicado, agora em abril, né, o balanço também. Então, se não apresentarem uma solução, porque tem várias tentativas, uma delas, aprovaram uma lei da hora para outra lá na Câmara Legislativa, que inclusive hoje aparece como um indício de que houve realmente alguma manipulação ou algum lobby, né? E o Paulo Henrique, que é o presidente, que está preso, deve delatar isso, né? Mas esses terrenos são terrenos de utilidade pública. É um terreno da CAESB, que é a Companhia de Água e Esgoto de Brasília, a SEB, que é a Companhia Elétrica, é também o Clube de Saúde, que é um espaço maravilhoso que pertence à saúde, e eles querem vender isso no fundo de investimento. O que vai acontecer depois? Vende e ainda vai ter que pagar aluguel o resto da vida. Inclusive lá a Secretaria da Nova CAP, ali, na Secretaria de Obra. Já foi, teve um julgamento, a Justiça derrubou, depois conseguiram um desembargador derrubando a liminar, e agora a decisão está no Supremo. O Supremo vai decidir se pode. A PGR já deu um parecer contrário, dizendo que a lei é inconstitucional, que não podia ter feito da forma como foi feito. Agora, a outra solução que eles procuram é um apoio do governo federal, que já foi negado. Eu vi agora a entrevista e tive com ele pessoalmente, o ministro da Fazenda, e ele disse, não, a única forma que eu tenho de ajudar aqui é compensando com o Fundo Constitucional. Eu disse, olha, não tem a mínima chance, porque o Fundo Constitucional está na Constituição, tem a destinação específica, que é exatamente para manter e organizar a Polícia Militar, Bombeiro, a Polícia Civil e ajudar na educação e na saúde. Então, é um valor já definido. 90% do fundo é para pagar a folha de pagamento. Então, não tem como pegar dinheiro do fundo para cobrir rombo do BRB. Então, de fato, eles estão conseguindo agora vender a parte podre que eles tinham, compraram mais de 20 bilhões. Desses 20 bilhões devem recuperar pelo menos uns 4, mas mesmo com os 4 ainda será necessário pelo menos mais 6 bilhões, 600, que eles estão tentando. Pela lei de responsabilidade fiscal, já extrapolaram o valor, não é possível. Então, eu acho que vai ser muito difícil o governo federal entrar nisso, como já foi dito pelo ministro, isso é questão do GDF. E, de fato, né, a gente precisa tentar rastrear o recurso, para onde é que foi esse dinheiro, para tentar recuperar, porque não tem sentido as pessoas roubarem e depois a sociedade pagar a conta. Fica muito fácil desse jeito, né? Então, nós estamos aguardando as delações, tanto do Paulo Henrique, que é o presidente do banco, que é ex-presidente, como o do Vorcaro, que é do Banco Master, que muita novidade pode surgir aí nessas delações. Como é que está o acompanhamento na Comissão de Assuntos Econômicos desse grupo de trabalho que está acompanhando essas investigações? Existe já algum avanço nessas investigações, nessas apurações, senador? Olha, nós aprovamos diversos requerimentos solicitando informações. Estivemos, inclusive, no Banco Central, na Polícia Federal, no próprio BRB, estive lá também, né, solicitando os documentos. Como são documentos sigilosos, tem essa dificuldade de encaminhamento. Mas nós aprovamos o requerimento agora solicitando cópia, né, de toda a documentação do BRB e do Banco Master. Inclusive pedimos, antes do fim da CPMI e do INSS, nós pedimos também, no crime organizado, que mandasse essa documentação para a CAI, né, os documentos sigilosos. Me disseram há pouco que tem já alguma coisa lá, eu ainda não vi, mas nós precisamos saber, nós queremos acompanhar de perto. A CAI criou essa comissão exatamente para isso, para fazer o acompanhamento disso, né? Porque tem muito problema, não só do BRB, mas do Banco Master também. Como a gente não conseguiu implementar a CPMI do Banco Master, está demorando muito, a CAI começa então a trabalhar nessa perspectiva de desvendar esses mistérios todos aí. Há alguma expectativa em relação a essas delações premiadas, tanto do ex-presidente do banco quanto do Vorcaro? Sim, muito grande. Por quê? Primeiro, o Paulo Henrique, o ex-presidente, né, ficou já aprovado, né, ele foi mais de 146 milhões de propina que ele recebeu em imóveis, foram 6 imóveis em Brasília e em São Paulo, e ele está preso. Agora, quem conhece a Papuda, conhece a situação deles lá, a tendência é fazer o que ele está proposto a fazer agora, que é a delação premiada. Então, ele vai ter que apresentar provas, né, coisas que ainda não foi divulgado,
Tem que ser novidade, porque o que a Polícia Federal já descobriu não considera. Então tem que ser novos fatos com comprovação. Então já está na mídia, né, a questão, né, da delação, com perspectiva de aparecer não só o nome do governador, mas também agora da governadora Celina, também dos deputados distritais, que aprovaram esse projeto assim, da noite para o dia, e aí vai aparecer algumas coisas nesse sentido. Senador, qual o prazo que o banco tem para apresentar esses balanços e, se não apresentar, quais seriam as alternativas que o Banco Central tem colocado na mesa? Até então, a gente ouve falar em liquidação do banco ou então também em que ele seja privatizado. Na prática, o Banco Central deu um prazo até o final do mês de maio. Então, até o final do mês de maio, eles têm que publicar o balanço. E eles não publicaram exatamente em função do rombo. A gente nem sabe qual é o tamanho desse rombo, né, porque os balanços não foram apresentados. Então, o Banco Central deu até maio, porque o prazo normal era abril, né? Mas prorrogou maio. Teve que ser até maio para fazer o aporte de capital, porque eles precisam deste recurso para capitalizar, para aumentar o capital, para dar garantia realmente, né, dos credores, porque todo dia tem saque, né? As pessoas pegando aplicações, né, tirando dinheiro do banco, e tudo isso demanda de recurso. Então, até maio, eles vão ter que apresentar o balanço. E aí, ou vai aparecer o rombo e o prejuízo que vai levar a uma liquidação ou a privatização, ou um aumento de capital, que aí não sei como é que o governo vai conseguir fazer, porque até agora tem essa questão dos imóveis, mas mesmo assim, os imóveis também têm dificuldade de liquidez, porque são imóveis públicos de interesse social, então tem essa questão da justiça, então sempre tem esse problema. E o governo federal dizendo que não vai ajudar o governo local, porque isso é problema do GDF. Então, é uma dificuldade. Agora, o DF tem outras alternativas que também acaba o contribuinte pagando, né? Por exemplo, o governo tem hoje mais de 50 bilhões de créditos de impostos do DF. Pessoas que não pagaram há muitos anos e tal. E que pode ser negociado, né? Mas, de qualquer forma, é um recurso da população, né? Porque recebendo esses impostos deveria ser aplicado em política pública. Então, mas é uma solução. Oferecer alguns bens, né? Pode ser até realmente essa questão fiscal para poder conseguir a captação dos recursos. Senador, a gente vê a bancada do Distrito Federal aqui do Senado muito empenhada nesse caso, né? O senhor, a senadora Damares e a senadora Leila. O que o senhor pode falar, não só para os correntistas, mas também para os funcionários do Banco do BRB, que a bancada está fazendo na intenção de resolver essa situação? Nós estamos buscando todas as informações, né, para a gente poder realmente ver de que forma que nós podemos ajudar para que o banco não seja liquidado, porque essa é a tendência. Se não conseguirem o recurso, né, na ordem de 6 bilhões, e os 4 bilhões que ele vendeu, os títulos ainda não foram pagos, dizem que vão pagar até dia 20, então vamos aguardar, mas de qualquer forma, o valor que tem que ser aumentado é em torno de 10 bi. Já tem os 4, promessa, e precisa de mais 6 que está especulando esse financiamento aí, que está difícil de tirar e falta de garantia, né? Mas acho que o GDF vai buscar outras alternativas, como essa dos créditos de impostos, para tentar negociar com o Banco Central. Mas se não publicar o balanço, a tendência é liquidação ou privatização, né? Porque tem muitos bancos que têm interesse. Como lá tem recurso da Justiça, tem vários tribunais que depositaram no BRB, tem vários estados que pagam a folha de pagamento e tem investimento no BRB. Então, é evidente que até 250 mil tem a garantia do fundo garantidor, mas tem que ficar atento, né, os correntistas. Mas até a aplicação até 250 mil reais individualmente por CPF não tem garantia do fundo garantidor. Acima disso é que pode ter algum problema se for liquidado. Mas eu acho que o governo vai buscar outras alternativas para não deixar liquidar, até porque o BRB é de muita importância para nós, para o desenvolvimento da cidade e também apoio ao desenvolvimento. Olá, estamos de volta, são 9h04. Está começando nesse momento a reunião na Comissão Temporária para a Reforma do Código Civil, uma audiência pública marcada para discutir temas relativos ao direito das coisas e ao direito empresarial.
Acompanhe. Destina-se à realização da terceira audiência pública de debates relativos aos livros de direito das coisas e direito empresarial. Mais uma vez, agradeço ao presidente da comissão, senador Rodrigo Pacheco, a oportunidade de conduzir os trabalhos dessa temática e aproveito para dar boas-vindas aos nossos participantes, tanto os aqui presentes quanto os que estão por videoconferência. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada pela participação. Esta é a nossa terceira audiência pública sobre o direito das coisas e o direito empresarial. 2 pilares que organizam as relações privadas, o crédito, a propriedade e o ambiente de negócio do país. Ouvimos nas 2 primeiras reuniões de 15 de abril e 17 de maio dezenas de especialistas. A riqueza desse contraditório técnico foi grande e alguns entendimentos foram se consolidando com bastante clareza. No campo do direito das coisas, um dos pontos de grande convergência foi, sem dúvida, o tratamento dado à chamada desapropriação judicial privada por posse e trabalho. O problema que tem se evidenciado é que os parágrafos que disciplinam esse instituto, na redação atual do projeto, podem, na prática, criar incentivos à ocupação de terras e deixar em aberto a questão de quem arcará com a indenização. Esse é um ponto que o Parlamento terá de enfrentar com cuidado e muita responsabilidade. Um segundo ponto de consenso diz respeito à propriedade fiduciária. Ficou muito claro nas audiências que esse instituto é um dos motores do crédito brasileiro. A fragilização desse regime pode repercutir diretamente no custo do crédito no Brasil. E isso nos preocupa a todos. Por outro lado, avanços na modernização do sistema de garantias são bem-vindos e devem ser preservados. Foram igualmente bem recebidas as atualizações no campo da posse, a clareza sobre a coexistência da posse direta e indireta e a ampliação da proteção àqueles que exercem a posse em nome de outrem. No condomínio edilício, o debate apontou apoio à regulação da hospedagem atípica e a possibilidade de exclusão do condômino antissocial com atenção ao devido processo. Permanecem em aberto, no entanto, questões relevantes. O momento em que cessa a boa-fé do possuidor, com seus efeitos sobre os direitos materiais e processuais. Suscitou inquietações sobre se o texto traria mais segurança ou causaria mais incertezas. No campo do direito empresarial, o panorama é igualmente rico e talvez ainda mais desafiador, como vimos pelos debates da última audiência. Emerge com grande consenso, no entanto, a necessidade de preservar a autonomia do direito empresarial. Os contratos entre empresários têm uma lógica própria, que não pode ser assimilada à lógica do direito do consumidor. O princípio da força obrigatória dos contratos, a autonomia da vontade, a livre concorrência e a preservação da empresa são valores centrais que a reforma deve consolidar. Esse entendimento foi o mais transversal de todo o debate empresarial. Sabemos que, naturalmente, serão revisitados novamente questões já bastante debatidas nas audiências anteriores. Mesmo temas que parecem exauridos podem revelar algo novo sob novas perspectivas. No entanto, gostaríamos também de ouvir sobre temas ainda esquecidos ou cujas controvérsias ainda não parecem totalmente reveladas. Particularmente destacamos a questão da distinção, titularidade e propriedade da aplicação dos institutos de direito das coisas e da tutela possessória sobre bens imateriais. Vemos ainda pouco debate sobre direito de superfície e usufruto. E pode ser de grande ajuda ainda ter a impressão dos debatedores sobre temas pouco visitados como multipropriedade, a ampliação da propriedade fiduciária e o Pacto Marciano e direitos de vizinhança.
Permanecem em aberto, no entanto, questões relevantes, o momento em que cessa a boa-fé do possuidor, com seus efeitos sobre os direitos materiais e processuais. Suscitou inquietações sobre se o texto traria mais segurança ou mais incerteza. No campo do direito empresarial, o panorama é igualmente rico e talvez ainda mais desafiador, como vimos pelos debates da última audiência. Emerge com grande consenso, no entanto, a necessidade de preservar a autonomia do direito empresarial. Eu acho que eu estou lendo a mesma página, peraí. Bom, os contratos entre empresários têm lógica própria. Sabemos que, naturalmente, serão revisitados novamente questões já bastante debatidas em audiências, mas... Eu acho que foi a mesma página. Desculpe, gente, eu estou lendo aqui, está frente e verso, e aí vieram 2 páginas iguais, mas é bom que já vamos concluir. A nossa responsabilidade aqui como parlamento não é proteger nenhuma redação, seja nova, seja antiga. Não pretendemos tampouco fazer um novo Código Civil, mas sim entregar ao Brasil uma atualização adequada, com responsabilidade e segurança jurídica, e que tenhamos mais uma audiência produtiva como as anteriores. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Daremos início, então, à terceira audiência pública, destinada a discutir os temas de direito das coisas e direito empresarial, com os convidados descritos na pauta publicada e disponibilizada na página da comissão. Esta é uma reunião interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, em senado.leg.br/e-Cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Comunico aos presentes que a audiência pública funcionará da seguinte forma: cada convidado terá 10 minutos para sua exposição. Havendo algum senador que queira fazer uso da palavra, esta será concedida de acordo com a ordem de solicitação. Nós hoje temos 14 ilustres juristas aqui para o debate. Então, eu também vou ter que ser um pouquinho dura hoje no horário para que a gente possa terminar essa audiência lá pelo meio-dia e pouco, a gente possa liberar todos vocês. Então, eu passo a palavra agora à senhora Soraya Albernaz Alves, superintendente jurídica e compliance e credenciamento da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Com a palavra, a doutora Soraya Alves. Muito obrigada, senadora. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite de poder estar aqui hoje, para a gente poder debater temas tão importantes relacionados ao direito das coisas e ao direito empresarial em relação às mudanças que a gente está promovendo aí, que o Congresso promove em relação ao Código Civil. Eu talvez aqui me torne um pouquinho mais repetitivo. Eu sei que o tema que eu gostaria de trazer aqui, como representante da Ambima, de uma entidade que representa as instituições que operam no mercado de capitais, eu não vou poder me furtar de trazer um pouco aqui a perspectiva em relação às mudanças propostas no Código para fundos de investimento, né? Os fundos de investimento hoje no Brasil representam um patrimônio líquido de mais de 10 trilhões de reais, com mais de 33 mil fundos existentes e mais de 33 milhões de contas de investidores. E é um instrumento extremamente importante como financiamento da economia real, onde a gente junta os investidores com disponibilidade financeira e o investimento em empresas no setor produtivo que precisa de financiamento. Então, eu não posso me furtar aqui de dizer que as propostas trazidas, né, na alteração do Código Civil em relação aos fundos de investimento, elas trazem alguma preocupação para o setor em relação a alguns pontos, né? Acho que o primeiro é a natureza jurídica do condomínio, como um condomínio especial e que foi regulamentada com a alteração da Lei de Liberdade Econômica a partir de 19, ela foi importante porque até então os fundos não tinham uma base legal para poderem operar. Eles operavam basicamente com base na regulamentação de Banco Central, né, desde as constituições dos primeiros fundos no Brasil na década de 60 até aproximadamente os anos 2000, quando a competência regulatória dos fundos passou a ser da CVM. Então, a CVM passou a ter a regulamentação por parte dos fundos de investimentos.
Com a Lei da Liberdade Econômica, foram trazidas importantes mudanças em relação à estrutura do fundo. Então, foi feito o reconhecimento da estrutura condominial, da sua natureza jurídica, foi trazida questões específicas com relação a prestadores de serviço e a responsabilidade em relação aos seus cotistas, podendo ela ser limitada ou ilimitada. Em função disso, a CVM trouxe um novo normativo, a Resolução 175, que foi implementada na sua completude em meados do ano passado, e fez com que o mercado fizesse toda uma adaptação desses mais de 33 mil fundos, com mais de 33 milhões de investidores, para que a gente pudesse fazer frente a essas mudanças que foram incorporadas. As mudanças trazidas na proposta de alteração do Código Civil versam sobre pontos importantes. O primeiro deles é sobre a própria natureza jurídica do fundo, né, que ele tira ali uma previsão específica com relação ao condomínio, e isso traz uma insegurança jurídica muito grande, porque a gente consegue hoje ter uma robustez em relação à defesa desse instituto, com proteção aos investidores, com segurança aos seus respectivos prestadores de serviço, e permitindo com que esse instrumento ele se desenvolva da forma como ele se desenvolveu ao longo desses últimos anos, dessas últimas décadas. E ele também traz uma alteração importante em relação ao mecanismo de resolução no caso de uma liquidação, né? No caso de o fundo eventualmente não conseguir cumprir com as suas obrigações. Hoje está prevalecendo a regra da insolvência, que ainda não foi nem testada, em função de a gente ter essa regra implementada há muito pouco tempo, mas eu acho que, sabiamente, a própria CVM trouxe na sua regulamentação o detalhamento de como isso deveria ser feito nos casos em que um fundo chega ao ponto de chegar numa situação de insolvência civil. Mudar esse regime agora, onde a gente não teve nem o teste anterior sobre como ele vai proceder e como ele vai ser feito, traz muita insegurança jurídica e não necessariamente melhora o sistema ou melhora a condição dos fundos em relação a isso. E para a gente é muito importante essa questão, porque isso traz segurança para os prestadores de serviço, traz uma base efetiva para que a gente possa operar, e isso é importante para o desenvolvimento dessa indústria. Acho que esses são os principais pontos aqui que eu gostaria de trazer com relação à parte de fundos, mas acho que eu também não vou me furtar a trazer uma discussão um pouco mais relativa aqui às partes genéricas. Acho que tem grandes pontos que já foram discutidos. A senadora já trouxe também alguns deles como questões relacionadas à segurança na alienação fiduciária. A gente está trazendo nessa nova versão do Código mudanças importantes conceituais, como o conceito de ordem pública, como o conceito de contratos paritários. E eu acho que isso tem essas questões, essas mudanças afetam jurisprudências futuras e afetam as relações jurídicas existentes. E quando a gente está falando de mercado de capitais, a segurança jurídica é importante, a previsibilidade em relação a essas interpretações e a estes conceitos, elas são extremamente relevantes. A senhora comentou aqui que na parte da alienação fiduciária, uma eventual mudança, uma eventual percepção de que você não consegue ter o acesso à garantia, você impacta diretamente no crédito. Então, as preocupações que a gente traz aqui é se todas essas discussões, né, elas precisam ser efetivamente aprofundadas em relação a essas mudanças que estão sendo propostas, para que a gente não tenha, na realidade, um impacto em relação à previsibilidade desses contratos, a previsibilidade do futuro dessas operações e das relações não só comerciais, mas também empresariais, que fazem parte, na realidade, desses financiamentos via mercado de capitais, e que a gente consiga manter essa segurança jurídica. Então, acho que esses debates são extremamente importantes para que a gente possa aprofundar e a gente ter certeza de que o objetivo final que está sendo alterado no Código seja aquele que faz a sua respectiva alteração. A gente também viu aqui discussões do custo para a implementação de parte dessas mudanças, principalmente pelo setor produtivo do Brasil. Esse setor vai enfrentar grandes mudanças aí ao longo dos próximos anos. A gente vai ver aí mudanças sobre a implementação da nova tributação sobre o consumo, IBS, CBS, que já vai sobrecarregar o setor produtivo em relação à implementação de todas essas regras e de todas essas mudanças. Uma outra mudança que parece simples, mas que vai ser relevante, é a alteração do CNPJ, que vai se tornar alfanumérico, então também vai impactar todos os empresários e todas as situações onde vai haver a necessidade dessa adaptação, sem falar de diversas outras mudanças que estão acontecendo no mundo jurídico e que afetam o mundo empresarial. Então, acho que todas essas novas propostas, elas também precisam ser pensadas dentro do tempo, dentro do prazo, para que possam impactar o mínimo possível o setor empresarial e produtivo do país. Acho que essas eram as minhas contribuições em relação aqui ao tema, senadora. Muito obrigada, doutora Soraya, pelas suas contribuições e também por ter ficado aí bem dentro do tempo. Vou passar, então, a palavra agora para o senhor Rodrigo Xavier Leonardo, advogado e professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná. Com a palavra, doutor Rodrigo Xavier.
Excelentíssima senhora senadora Tereza Cristina, em nome de Vossa Excelência e também do Dr. Flávio Tartucci, que é relator desse projeto, cumprimento a todos e agradeço a oportunidade de tentar colaborar com esse momento singular para o direito privado brasileiro. Vossa Excelência, na abertura dos trabalhos, sublinhou que as relações jurídicas empresariais têm uma lógica própria e que a liberdade de contratar e a preservação da empresa corresponde a um valor transversal a todas as falas. E, de certo modo, a comissão presidida por Vossa Excelência, ao unir coisas e empresas, dialoga justamente com isso. Porque, na medida em que o direito das coisas trata da estática, da titularidade, a empresa trata da dinâmica, de como isso circula, isso gera riqueza, isso gera prosperidade, isso gera solidariedade no nosso país. A questão que eu gostaria de trazer é a seguinte. Há pouco tempo atrás, nós tivemos, na Lei da Liberdade Econômica, a Lei de 2019, uma aposta na empresa, uma aposta na liberdade contratual e que o projeto de reforma do Código Civil pode se aproximar ou se distanciar desse modelo, porque, naturalmente, há divisões diferentes a respeito desse tema, né? E quando nós olhamos para a propriedade e a sua função social, nós vemos que ela está circunscrita com critérios muito objetivos para a sua verificação, né? A propriedade imobiliária cumpre a sua função social quando os específicos requisitos objetivos descritos na Constituição Federal estão presentes. A propriedade imobiliária urbana cumpre com os requisitos da função social quando o Estatuto da Cidade é cumprido. Objetividade, previsibilidade e segurança jurídica. O problema é que o ordenamento jurídico nos dá de segurança aqui, ele trata de uma maneira totalmente diferente quando vai lidar com os contratos empresariais para a circulação dessa propriedade. Daí nós saímos do campo objetivo e entramos na subjetividade, e que acaba se tornando a subjetividade do julgador, a subjetividade do Poder Judiciário. Porque o nosso Código Civil traz no seu artigo 421 a seguinte regra: a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato. E aqui me parece que há uma dissociação. Ao passo que a função social da propriedade é objetiva e traz previsibilidade e segurança, a função social do contrato não é. Então, note, Excelência, a regra é: a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato. Proponho uma análise por outra perspectiva. Imagine a senhora que se tivesse escrito que a liberdade de se casar ocorrerá conforme a função social. Ou a liberdade de planejamento familiar será exercida conforme a função social. Ou que a liberdade artística será exercida conforme a função social. Obviamente que essa provocação gera uma sensação ruim. Mas por que não gera uma sensação ruim a ideia de que a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social? Quando, na verdade, a liberdade de contratar, ela tem que ser exercida nos limites do ordenamento jurídico, independentemente de um critério subjetivo de função social. É verdade que a ideia da função social do contrato não vem neste anteprojeto. Ela já está no Código Civil de 2002. Mas o fato é que, passados 2 décadas de aplicação do Código, não se construiu um critério de segurança sobre a função social do contrato. E se isso não for corrigido, a contraposição entre a compreensão objetiva da função social da propriedade e o subjetivismo da função social do contrato irá permanecer.
E o projeto, de certo modo, amplia a função social do contrato ao inserir mais 6 dispositivos em desenvolvimento da função social do contrato. E por mais que alguns deles sejam interessantes, como por exemplo o que trata dos contratos coligados, como eles estão vinculados ao caput da liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato, todos acabam sendo contaminados com isso. E ao fim e ao cabo, todos sabemos que a função social do contrato, aberta desse modo, será o que o magistrado decidir por função social do contrato, inclusive com restritas possibilidades para recursos aos tribunais superiores, porque esse tipo de matéria envolve questão de fato, questão de cláusula contratual, que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não conhecem como recursos. O projeto apresenta uma série de propostas que homenageiam a liberdade contratual e a lei da liberdade contratual. Pense, por exemplo, o artigo 413, que permite afastar a redução da cláusula penal obrigatória. Pense, por exemplo, o artigo 620, que no contrato de empreitada, nas grandes obras, permite retirar a regra de diminuição do preço por alteração dos insumos em 10%. Pense-se na regra do artigo 629, que no contrato de depósito permite-se contratar o limite da responsabilidade. Todas essas são sinalizações do projeto em favor da liberdade econômica. Mas, na opinião que trago a vossas excelências, caso seja mantida a ideia aberta de função social do contrato, todo o esforço legislativo de fechamento da função social da propriedade e da liberdade econômica continuará na mão de alguém que não são os contratantes, que não são os congressistas. Seria isto positivo para o país? Por essa razão, me parece que o Senado Federal, e eu trago à guisa de uma sugestão, faria um grande benefício para a liberdade de circulação de riquezas, substituir o caput do artigo 421, que limita a liberdade de contratar a função social do contrato determinada pelo magistrado, por uma regra muito simples, de que os contratos são acordos constitutivos, modificativos ou extintivos de relações jurídicas patrimoniais. Porque o contrato é isso. E, ao mesmo tempo, aquilo que de positivo existe na função social do contrato, aurida dessas 2 décadas de aplicação, sejam colocadas em regras específicas, como, por exemplo, de uma interpretação da boa-fé objetiva consoante os contratos empresariais, conforme sustentado pela professora Paula Forgione, ou de uma interpretação dos contratos coligados consoante a sua coligação, que seria muito melhor, ao invés de estar ampliando a função social do contrato, estar inserta no artigo 113 do Código Civil, que trata da interpretação dos negócios jurídicos. Se, conforme Vossa Excelência colocou, e me parece que esse é um pensamento comum, a empresa tem que ser protegida, a liberdade contratual tem que ser preservada. Este objetivo, ele somente pode ser realizado por essa leitura que me parece transversal entre os institutos. Razão pela qual agradeço a oportunidade e fico à disposição de Vossas Excelências. Muito obrigado. Eu que agradeço aí as suas contribuições, doutor Rodrigo. E vamos passar então agora a palavra para o senhor Leonardo Corrêa, advogado que participará por videoconferência. Mas quero antes registrar aqui a presença do Dr. Paulo Penteado, presidente da Associação Paulista. Olá, estamos de volta, são 9 horas
e 28 minutos. Você estava assistindo a reunião da Comissão Temporária do novo Código Civil e pode continuar acompanhando pelas nossas redes. Mas nós vamos passar a transmitir agora a reunião da Comissão Mista da Medida Provisória 1334, uma audiência pública para discutir a matéria. A MP regula o piso salarial nacional para os professores da educação básica pública. Acompanhe. Muito bem. O secretário de Articulação Intersetorial com o Sistema de Ensino do Ministério da Educação, Gregório Grisa, está a caminho. E nós chamamos, então, a professora Guelda Cristina de Oliveira Andrade, secretária de Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. Participarão de forma remota os seguintes convidados e convidadas. Deputada Beatriz Cerqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Marcos Guarino, prefeito de Muriaé, Minas Gerais, e vice-presidente da Comissão de Alimentação Escolar da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, FNP, o senhor Manuel Vicente da Silva Calazans, assessor especial da Secretaria Estadual de Educação da Bahia, representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, o senhor Luiz Miguel Martins Garcia, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a UNDIME, e o senhor Paulo Ziulowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Antes de passar a palavra aos nossos convidados e convidadas, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. A campainha soará quando faltar 1 minuto para a conclusão, é automático. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos, membros da comissão, para fazerem as suas perguntas e comentários. Há um pedido do presidente da UNDIME, por questões de horário, que ele possa iniciar as falas. Então, já peço para abrirmos a tela, para ver se o senhor Luiz Miguel Martins Garcia está devidamente conectado à nossa reunião, que será o primeiro a falar. Bom dia, senadora. Todos me ouvem? Bom, quero saudar a senadora Tereza Leitão e na figura da senadora todos os parlamentares, senadores, deputados presentes e que nos acompanham virtualmente, e a todos os nossos colegas aqui, expositores, que serão ouvidos nesse momento. E saudar e agradecer esse espaço de escuta, esse espaço democrático de discussão, para que a gente possa tratar de uma questão tão sensível quanto a questão do reajuste do piso de professores da educação básica. Nós temos um desafio grande na educação, nós temos um desafio que é de toda a rede de educação em todos os países do mundo, que é garantir ali todas as condições para que o aluno se desenvolva, cresça e possa construir seus sonhos, realizar as suas aspirações. E nós temos um ponto especial de um país como o Brasil, que atua para fazer um resgate histórico do déficit de oferta e educação, sobretudo nas populações minoritárias, mas esse déficit ainda nos atinge de forma global, o que nos leva a um desafio ainda maior. Nós vencemos uma fase inicial, que foi a fase de democratização da educação, e para isso nós precisamos, inclusive, fazer um avanço no número de oferta, na garantia de oferta, e agora nós precisamos, e esse nosso novo Plano Nacional de Educação, recém-aprovado,
também coloca esse desafio do salto da qualidade da educação ofertada e será o foco do nosso trabalho, garantir que, para além da oferta, a gente faça essa oferta com qualidade e que possa trazer o estudante brasileiro num nível de autonomia para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Para isso, nós temos como motor, como elemento central, a figura do professor. Vai tempo, vem tempo, mas essa figura do professor, como grande mediador das oportunidades, como grande articulador das interações que a educação exige, nós precisamos ter cada vez mais professores que estejam envolvidos, linkados com o seu tempo, com os seus desafios e profissionalmente ativos. Ao mesmo tempo, nós temos situações que são muito complexas e desafiadoras. No Brasil, nós permitimos ao professor uma jornada absurda, que pode chegar, inclusive, legalmente, a 60 horas semanais. E isso é consequência também de toda uma necessidade que a gente tem de sobrevivência, uma necessidade de busca por mais dignidade e que nós temos na política do piso nacional, da garantia do piso nacional de professores da educação básica, um lastro para que cada vez mais a gente possa ter um professor que venha se dedicar de forma integral, que seja um professor com identidade à humanidade escolar, que não tenha necessidade de ter dupla jornada e que possa ali praticar a educação integral, em tempo integral, em período integral. É isso que nós esperamos ao final do próximo, deste já vigente Plano Nacional de Educação. E como gestores, nós temos um desafio imenso, que é garantir esse desenho, esse direito à educação, né, que o nosso estudante tem, essa vontade nossa, dos profissionais de educação, sejam gestores, sejam professores, de garantirmos que esse profissional possa ter as condições de trabalho, mas, ao mesmo tempo, garantir a eficácia do processo de aplicação dos recursos para isso disponível. Hoje nós dependemos fortemente do Fundeb. O Fundeb, como um fundo permanente, foi uma conquista recente do país. Agradecer ao Parlamento, ao Senado, à Câmara, e de uma forma muito especial à senadora Tereza Leitão pelo trabalho que desenvolveu na defesa aí no Senado, na articulação, na mobilização. E, para isso, nós temos, então, um grande desafio. O recurso ele é finito e ele precisa ser organizado para que a gente possa, então, ter esse processo. Eu acho que as questões que a MP 1334 traz, ela tem a síntese daquilo que foi discutido e praticamente consensuado entre o DIME, CONSED, CNTE e o próprio Ministério da Educação, em um fórum do piso do magistério que foi organizado e que trabalhou durante vários meses, tentando encontrar um ponto, e esses são os pontos de sinergia que se converteram dessa forma. Então, este resultado apresentado, ele tem a pactuação, ele tem esse olhar. Não é 100% que nenhuma dessas entidades buscam, desejam, mas existem nessa proposta um pouco do que cada um trouxe e uns elementos de consenso para que possam ser futuramente aí ajustados. Essas medidas elas vão garantir, segundo todo os nossos estudos, os nossos olhares, elas garantem a estabilidade, planejamento orçamentário para que o município possa, de verdade, conseguir honrar. Não adianta ter uma política de piso superestimada, que garanta ganhos reais numa faixa muito alta, que ela não se faz sustentável. Não temos como vivenciar novamente o que nós vivenciamos em ter ano de taxa praticamente negativa de ajuste e anos que vão saltar aí a 2 dígitos, né? Nós chegamos a ter mais de 30% no ano, 14 e pouco por cento, quase 15% no outro. Isso simplesmente destruiu
um equilíbrio em muitos municípios brasileiros. Isso não pode voltar a acontecer. Essa proposta ela foi construída e trabalhada durante aí, alguns anos até, foi mais de 2 anos de trabalho desse fórum, organizando, sentando, estava quase resolvido, retoma, mas estes pontos, eles são consensuais, eu acho que isso é importante. Ele garante o processo de valorização do profissional de educação, que está lá no nosso Plano Municipal de Educação, ele permite caminhar com ganhos reais, mas numa casa que a gente tenha condição de fazer a garantia com ganhos reais, porque é inadmissível o fato de que os professores tenham ainda hoje a menor média salarial dentre os profissionais com curso superior. Acho que essa questão ela é balizadora de todo o trabalho. E para finalizar, eu quero dizer que para movimentos mais ousados, nós precisaríamos repensar o processo de financiamento da educação, repensar a capacidade de apoio do governo federal e mesmo dos governos estaduais no regime de colaboração existente, para que a gente possa chegar a condições mais ousadas que essa. Então, senadora, esse foi o ponto de equilíbrio amplamente discutido, amplamente conversado, e por isso que a Undime se posiciona aí favorável a esses pontos, uma vez que está mantido o compromisso e a viabilidade. Tá? Muito obrigado. Nós que agradecemos Manuel Vicente da Silva, Luiz Miguel Martins Garcia, começando a audiência com palavras tão focadas, né? Com a leitura tão importante, porque a Undime representa os municípios onde a dificuldade é maior, mas, ao mesmo tempo, a Undime expressa o desejo de cumprimento da lei do piso mediante condições efetivas e objetivas possíveis. E essa questão do equilíbrio, da atualização do piso, é uma coisa que a gente precisa, sim, tratar. Se um ano dá lá em cima, o outro ano dá negativo, então isso desestabiliza tanto os orçamentos municipais, a própria ocupação desse espaço na fatia do Fundeb, como também a expectativa dos professores dos seus contra-cheques, né? Então, acho que a fala da Undime nos contempla bastante. Muito obrigada pela sua participação. Quero registrar a presença de 2 consultores legislativos que têm ajudado bastante os debates de educação, Paulo Sena e Alisson Mindurim, né? Sejam muito bem-vindos. A consultoria do Senado é muito presente nas nossas discussões, viu, deputado Rogério? E ajuda bastante. Então, nós fizemos aqui uma ordem, considerando alguns pedidos, não é uma ordem que tem nenhum critério, né, de presença, nem de hierarquia nenhum. Foram alguns pedidos que foram feitos e a gente vai ficar alternando, portanto, de acordo com esses pedidos. E o segundo é o senhor Manuel Vicente da Silva Calazans, assessor especial da Secretaria Estadual de Educação da Bahia, representando o CONSED. Então, nós ouvimos o representante dos secretários municipais e agora nós vamos ouvir o representante dos secretários estaduais de educação. E, ao tempo, eu já anuncio a chegada aqui na comissão do secretário de Articulação Intersetorial e com o Sistema de Ensino do MEC, Gregório Grisa, e já convido para compor aqui a nossa mesa de quem está presencialmente. Bom dia. Bem-vindo, querida. Tudo de bom, viu? Então, vamos passar a palavra agora para o representante do CONSED, o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, que vai participar de forma remota. Bom dia a todas as pessoas. Espero que eu esteja sendo ouvido, que o áudio esteja bom. Está bom. Primeiro, está bom. Obrigado, senador. Agradecer a oportunidade do CONSED apresentar o nosso ponto de vista em relação à medida provisória, né? Fazer um cumprimento especial a todos os parlamentares na pessoa da nossa senadora Tereza Leitão. Aproveito para parabenizá-la também pela relatoria do Plano Nacional de Educação
e a todos os que estão nos ouvindo, um debate que é tão importante, né? E aí já seguindo a linha do nosso colega Luiz Miguel da Undime, falar sobre educação hoje, necessariamente, a gente precisa falar sobre qualidade da educação, extrapolar um pouco, né, a discussão sobre a oferta, sobre, né, o atendimento da educação básica pública, mas assumir também, né, um compromisso com a qualidade da educação. Isso passa necessariamente pela remuneração dos profissionais da educação, né? A gente sabe de todas as dificuldades históricas que os professores têm, né, por conta da sua formação, por conta da sua carga horária, muitas vezes excessiva, com duplo vínculo, né, e tudo isso acaba tendo uma repercussão, né, na qualidade da educação. Então, falar do piso salarial é necessariamente falar da qualificação, né, da educação básica, na qualidade da educação básica. E aí, nesse sentido, as discussões internas do CONSED têm um ponto de convergência, que é justamente o impacto social, né, que a medida provisória tem, né? Nós sabemos da importância, né, do piso profissional, do piso salarial do magistério e quanto isso repercute socialmente. Então, a gente entende a prioridade e a necessidade, né, de um debate acerca deste plano, ouvindo os municípios, os estados, né, até por conta da repercussão e do impacto que isso tem nos orçamentos municipais e nos orçamentos estaduais. Eu tenho uma apresentação, não sei se os senhores já conseguem visualizar, mas essa apresentação traz um pouco, né, da síntese do debate que foi feito entre os secretários estaduais de educação, né? Então, já começando com o primeiro posicionamento do CONSED, é justamente trazer a relevância jurídica, federativa, fiscal e social que o debate sobre o piso salarial nacional tem, né? Então, quando a gente dos professores, a gente precisa necessariamente também fazer uma reflexão sobre o modelo de financiamento da educação que nós temos, né? A gente reconhece o impacto que o Fundeb tem, principalmente agora com uma política permanente, mas a gente precisa entender direitinho o movimento populacional, o crescimento populacional, o modelo que nós temos, né, de financiamento per capita, né, o processo de envelhecimento da população, né, o regime, né, de colaboração, né, o peso, muitas vezes, que os municípios e os estados têm na condução de determinadas políticas, sendo que, pela quantidade, aí eu vou dar o exemplo da Bahia e de Minas Gerais, nós que temos 417 municípios aqui na Bahia, e municípios pequenos, com uma arrecadação muito restrita, o impacto que qualquer reajuste, qualquer aumento no piso tem na folha, né, na folha dos docentes, nas folhas de pagamento dos municípios, e o quanto isso precisa também estar casado e parametrizado com o modelo de financiamento, né? E aí, nesse sentido, o pacto, o regime de colaboração precisa olhar principalmente para os municípios menores, os estados que têm dificuldade financeira. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente entende a importância da valorização, a importância do piso, que foi uma conquista, né, dos trabalhadores da educação, a gente sabe o peso que isso pode ter e a repercussão que isso tem, né, na administração pública. O CONSED também reconhece, né, que da importância da valorização do magistério. A gente sabe, né, que o Supremo Tribunal Federal já validou, né, a obrigatoriedade para os estados e para os municípios. Então, o piso não é mais uma reflexão, assim, tem ou não tem o piso, mas assim, já existe um marco, já existe uma validação, mas a gente precisa, de verdade, entender desta repercussão, né? Um outro ponto, né, que foi um ponto também discutido entre os secretários estaduais de educação, é que a medida provisória ela busca substituir o modelo atual, né? É o próximo slide mesmo. A medida provisória ela busca substituir o modelo atual, que é um modelo vinculado à evolução do valor aluno-ano do Fundeb. E aí a ideia é
substituir por uma metodologia híbrida, baseada na recomposição inflacionária pelo Índice Nacional, né, de Preço do Consumidor, INPC, acrescido de ganho real, baseado, claro, nas constituições, né, dos estados e dos municípios, né, e através também, né, desse cálculo de como isso vai ficar amparado dentro dos fundos contábeis estaduais. Um outro ponto, o Conselho também reconhece a necessidade de ganho real, né? A gente não está desconsiderando isso, né? De que o piso precisa, para o conforto fiscal, para o conforto das contas públicas, ficar estacionado, porque eu já falei anteriormente da repercussão que isso tem na qualidade da educação, um professor bem remunerado, um professor que não tenha, né, na sua carreira essa ideia de ter a menor remuneração entre os profissionais de nível superior, isso machuca muito a carreira, isso repercute, senhores, inclusive na capacidade que o magistério tem de atrair novos professores. Existem alguns estudos que trazem aí a possibilidade de um apagão de novos professores. A juventude nem sempre se sente atraída para o magistério, então a gente não desconsidera, o Conselho não desconsidera que existe a necessidade, sim, né, de ganho real, da carreira ter um status e uma relevância social, e isso passa necessariamente pela remuneração, mas a gente se preocupa um pouco com essa metodologia que existe atualmente, né, e a gente propõe, né, também que toda atualização, né, tenha uma previsibilidade, né? Já foi dito anteriormente também, né, 30%, 14%, os estados e os municípios eles não conseguem, né, ter uma tranquilidade na organização das suas contas, um planejamento com tanta oscilação nos valores. Então, é necessário uma métrica e uma lógica que dê conta dessa previsibilidade, porque a gente precisa, né, ter planejamento, a gente precisa ter, né, todas as condições de manter a saúde fiscal dos nossos estados e municípios, né? Um outro ponto, né, é que o Conselho defende a previsibilidade, né, no modelo que já foi dito anteriormente, e, ao mesmo tempo, a gente considera que é imprescindível que esse planejamento orçamentário feito pelos municípios tenha uma lógica e uma transparência que consiga dar conta de verdade, de explicar a toda a sociedade, ao conjunto dos professores, né, como foi que nós chegamos a determinado percentual, qual foi a lógica, né, tida para que este aumento, né, este ganho fosse um ganho real e como se chegou a este percentual. Pode passar. O modelo atual, e aí é um outro posicionamento do Concede, né, o modelo atual é a proposta da medida provisória 1334, com a divulgação do percentual de atualização do piso até o último dia útil de janeiro, que é como a gente faz hoje, e com os efeitos retroativos ao próprio mês, produz, de certa forma, dificuldades operacionais para nós dos estados. Primeiro, né, a própria programação orçamentária ela fica comprometida, já que esse aumento sai já com um ano em curso, né? Acontece em janeiro, com retroatividade ao início, né, de janeiro. Isso também compromete a elaboração 60 segundos. As próprias folhas de pagamento, né, ao cumprimento principalmente da Lei de Responsabilidade Fiscal, a observância, né, do saneamento das contas públicas. Então, a gente tem essa necessidade de tratar e de ter uma lógica para a divulgação, né, e a nossa proposta é justamente que, ao final do exercício do Fundeb, em maio, seja dito qual vai ser o percentual do aumento, porque isso, né, durante o ano a gente consegue respeitar as leis de diretrizes orçamentárias, a própria LOA-LDO, porque a gente já vai entender qual é esse percentual ainda no ano, para poder que a gente faça o planejamento do ano seguinte, né? Então, para finalizar, eu estou correndo justamente para poder dar conta do tempo dos 10 minutos, ao final da análise, né, o Concede emite a recomendação de uma aprovação na íntegra dos pontos 02, 12 e 32, com uma aprovação parcial da 3, 4, 7, 11, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 33 e 34, e pela rejeição,
né, das emendas 1, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 29 e 30. Então, isso, como vai ficar registrado, é a recomendação e a sugestão, né, a manifestação do CONSED acerca das emendas propostas. Por fim, né, essa organização que dê conta dos estados e municípios, né, ao mesmo tempo que faz o ajuste, né, que dá o percentual de aumento do piso, é muito válida, a gente reconhece isso, né, ao mesmo tempo a gente também tem segurança para a gente ser sustentável, para a gente ter equilíbrio das contas. Isso para valorizar o docente, né, por conta da capacidade de financiamento dos entes federados, a cooperação federativa, a previsibilidade orçamentária, que é o que a gente defende também, segurança jurídica e principalmente a responsabilidade fiscal. Muitos estados e municípios hoje têm na folha de pagamento, né, o principal calcanhar para o equilíbrio das contas, e a gente fica o tempo todo, né, com medo da lei de responsabilidade fiscal, justamente por esses aumentos, por planos que foram construídos aí ao longo dos anos, que não dão conta dessa lógica da lei de responsabilidade fiscal. Então, existe um certo descompasso entre planos de carreiras antigos e a própria lei de responsabilidade fiscal. Então, essas são as nossas contribuições do Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, já agradecendo a participação e a oportunidade, né, de falar para os senhores parlamentares sobre os nossos pontos de vista em relação aos estados e as suas respectivas secretarias de educação. Muito obrigado. Nós agradecemos a representação do CONSED, que mais uma vez reafirma, primeiro, o processo importante de negociação que ensejou essa medida provisória. Segundo, esse tema 1308. Nós acompanhamos esse tema, ele nasceu também lá em Pernambuco, secretário, e foi uma grande vitória, porque ele afirma o reconhecimento do piso para todos que exercem o magistério, sejam efetivos, sejam contratos temporários, que infelizmente ainda é um recurso muito usado nas redes, por questões de estrutura mesmo, de necessidade, mas se está no exercício, não pode ser tratado como alguém que não seja, de fato, professor. E o STF definiu mês passado, foi uma grande vitória. E destaco também da fala do secretário a necessidade de atrair jovens para serem professores. O programa Mais Professores do MEC, ele tem esse intuito, mas a gente precisa ir complementando também com condições de salário, de carreira, de formação, que possam valorizar. O piso é uma realidade, de fato, ele agora é uma realidade jurídica, é uma realidade política, na hora que o governo manda essa medida provisória negociada com dos entes federados e com a representação dos trabalhadores em educação. Então, nos compete, eu acho, agora, votar, né, deputado Rogério? O mais rápido possível. Eu sei que a senadora Dorinha é muito ligada a esse tema, tem a visão parlamentar, tem a visão de gestora, que já foi da Secretaria de Educação, e acredito que nós vamos ter um bom resultado, não é? A apreciação das emendas será feita e temos que cumprir o prazo para que a gente possa, de fato, depois de tanto tempo da lei do piso, ter uma solução que não enseje descontinuidade e desrespeito à lei do piso. Digo isso tudo antes de anunciar o representante do MEC, que tem um horário também de limite. Alguns não entraram, aí a gente está um pouco balizando as falas de acordo com essa disponibilidade. Então, anuncio agora a intervenção do senhor Gregório Duril Grisa, secretário de Articulação Intersetorial, e com o Sistema de Ensino do Ministério da Educação, para os seus 10 minutos iniciais. Bom dia a todos e todas. Cara senadora Tereza, prazer estar aqui, prezado deputado Rogério. Quero cumprimentar todos que fazem o Senado e a Câmara, que nos acompanham, quem está de maneira remota, saudar os companheiros aqui de mesa da audiência
Eu vou dividir, senadora, a minha fala em 2 momentos. Dedicar a primeira parte para contextualizar um pouco do esforço que desde 2023 ocupa o Ministério em relação à matéria do piso do magistério, certo? Nessa descrição, procurar também explicar a construção que foi realizada para a gente chegar à medida provisória enviada, e uma segunda parte para ponderar algumas questões um pouco mais técnicas de orçamento / financiamento e também algumas questões políticas que ensejaram essa janela de oportunidade de realizar a medida provisória nessa virada de ano. Também, por fim, comentar a visão do Ministério sobre a urgência e a relevância da aprovação da medida provisória pelo Parlamento. No Ministério, ainda em junho de 2023, a gente reeditou, retomou por portaria o Fórum do Piso, que congrega as entidades representantes dos municípios, no caso a Undime, dos estados, no caso Concede, e a CNTE como entidade representante dos trabalhadores do magistério brasileiro. Nessa reconstituição do fórum, a gente teve dezenas de reuniões que abordaram, entre outras coisas, a complexidade da lei do piso do ponto de vista das mudanças que nós vínhamos vivendo, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista do Fundeb e a sua ampliação do ponto de vista orçamentário nesse período, né, pós-emenda constitucional 108. E nesses debates, é bom já deixar isso de antemão claro, a medida provisória pode ser tomada como fruto dessa construção, mas os debates não se circunscreveram aos objetos que a medida provisória tratou. O que eu estou dizendo com isso? Há um outro conjunto de questões que foram lá debatidas, mas que não angariaram necessariamente um grau de consenso maduro para a gente poder trazer para uma proposta normativa, ainda mais no caso do instrumento de medida provisória, que é onde o presidente atua em caráter de urgência. O rol das questões que a gente conseguiu maturar, em termos de consenso, constituem a medida provisória. Só que esse é um debate que continuará, né? O fórum, num governo democrático, o fórum tem que ser permanente, né? As entidades, elas também têm suas características próprias, elas alteram suas visões, e quem pega o relatório, nós temos um processo SEI enorme lá desse fórum, quem pega os relatórios, as atas, vão perceber alterações de visão por parte, inclusive, das entidades sobre pontos específicos. Então, resumindo, a MP ela traduz a síntese do consenso possível até aquele período. E os 2 grandes objetivos da medida provisória são os seguintes. O primeiro é atualizar a lei de 2008, do presidente Lula, à luz daquilo que a Constituição trouxe, com a emenda 108 e outros comandos, e à luz das leis também, tanto do Fundeb e outras legislações. Haja vista que a gente tinha um processo de judicialização bastante grande em relação ao piso do magistério, e que a Constituição comandava ter lei específica para tal, e na nossa interpretação, a lei específica já existia desde 2008 com a própria sanção da lei do piso. Então, o que a gente faz com a medida provisória? A gente atualiza, dando fundamento constitucional a ela, para dar mais segurança jurídica, né? Para que o cumprimento seja cada vez mais expansivo e rigoroso por parte dos entes subnacionais. O piso do magistério é uma previsão constitucional, portanto, esse primeiro objetivo é pacificar juridicamente e politicamente a lei do piso como uma lei aceita por todos os entes, todos os pares, como os julgamentos no Supremo já ensejavam. Então, os julgamentos do Supremo sempre deram validade à lei do piso, inclusive sua fórmula, contudo, o processo de legislação era permanente. Então, a gente quer pacificar com a medida provisória, trazendo
superando as disposições transitórias que já estavam caducas, menções à lei de 2007 que estavam caducas, que serviam por vezes de argumento para questionamentos. Isso se pacifica com a medida provisória agora, certo? O segundo objetivo macro é aproveitar a oportunidade também para propor uma nova fórmula do cálculo da atualização do piso. E a gente tem procurado ser muito preciso nos termos, porque é usual que a gente fale a palavra reajuste, certo? Só que a lei, ela trata da atualização de um piso que é mínimo. O reajuste de algum salário, ou o reajuste de um valor, é uma construção do ente federado à luz das suas contas. Por isso que o piso é um mínimo. O prefeito e o governador podem sempre dar mais do que o piso, do que a atualização do piso. A lei não diz que tem que ser aquele percentual da atualização. Ele é uma atualização, mas pode ser a mais, né? Então, o que se atualiza todo ano é o valor do piso, não o reajuste a ser dado em toda a cadeia da carreira do magistério. E aí, essa distinção é importante porque a fórmula também era objeto de judicialização, dado que ela tinha solavancos para cima e solavancos para baixo. Em alguns anos você tinha um reajuste bastante acima da inflação, em outros anos você tinha ou não reajuste ou bem abaixo da inflação. Portanto, a regra não traz nem proteção para o professor de garantir um mínimo, pelo menos da inflação, que é o que a MP faz, e a regra também não garantia ganho real para o professor, que do ponto de vista político, acho que é um consenso também dos atores que nós estamos ainda diante de uma realidade, não só na comparação internacional, quando se faz paridade do poder de compra, de que o professor brasileiro ganha aquém, inclusive de pares cuja economia é semelhante, e também em relação à meta do PNE, que desde 2014 procurava equiparar o salário do professor aos demais profissionais com educação superior. E nós ainda, apesar do avanço, temos uma distância a percorrer nas próximas décadas para justamente trazer a atratividade que nós pretendemos de modo estrutural. Como bem disse a senadora, o Mais Professores sinaliza como política de Estado, ainda com um limite de escala, mas sinaliza, contudo, é na remuneração, é no salário que nós vamos ter o vetor determinante para a atratividade do salário dos professores. Então, a fórmula, ela procura trazer essas duas dimensões que eu citei aqui, proteção do poder de compra do professor e previsão de ganho real. Mas ela também combina uma demanda dos gestores públicos locais, que é super legítima, que é ter algum grau de previsibilidade e planejamento para conceber as suas folhas de pagamento nos entes subnacionais. E essa previsibilidade se dá quando a gente compreende os 5 anos anteriores dentro da fórmula da arrecadação do Fundeb. Então, assim, a fórmula hoje, ela, como está posta na MP, ela prevê que você tenha, e aí foi o Manuel que falou antes, né? Eu ponderaria o Manuel 60 segundos. Que argumenta da dificuldade de programação orçamentária de folha de pagamento, de que isso foi um debate muito, muito grande também na concepção do MP, mas a gente terá sim, quando os entes enviarem suas propostas de orçamento previamente, todos os 4 anos já considerados. Nós saberemos essa arrecadação. Portanto, o grau de previsibilidade de estimativa será muito maior. Provavelmente, na maioria dos anos, vai ser coisa pós-vírgula, sabe? Então, nós teremos, sim, quando for enviado as leis orçamentárias dos municípios e dos estados, uma boa previsão, e o fato do Fundeb ter 4 ajustes anuais, né? Ele tem a primeira, a segunda, a terceira, depois o ajuste final, que é só em maio do ano posterior. O fato de a gente ter 4 atualizações durante o ano nos permite plenamente ter uma noção de quanto será a atualização do piso para o ano posterior. Por isso que a gente não mudou o janeiro como referência. Do contrário, e aí as entidades docentes têm um ponto muito importante, nós perderíamos todo o corrente de inflação que ocorre entre maio até dezembro,
se a gente anunciar tão previamente a atualização. Então, tem um risco grande da inflação considerada ser bastante defasada em relação à realidade mesmo, que ocorre de maio até dezembro. Então, os governadores e prefeitos terão, do nosso ponto de vista, a previsibilidade, e nós já temos estimativas, né? Nossas notas técnicas que subsidiaram o cálculo, elas podem ser disponibilizadas, que foram mandadas aqui para as casas também, né? Para a comissão. E eu finalizaria dizendo que o esforço técnico que nós fizemos para este ano, ele está debruçado na natureza do Fundeb, quando a gente olha a emenda do 108 para cá. Então, é importante que, como uma audiência pública, isso fique bastante claro. Em 2020, a União, ela aportava de complementação da Fundeb algo como 15 bilhões de reais, certo? Este ano, nós vamos aportar 70 bilhões de reais. Então, é um aumento de mais de 50 bilhões de reais em 5 anos. Não há precedente em lugar nenhum do mundo, de um aporte deste tamanho. Então, esse é um primeiro ponto, falando apenas da complementação da União. A gente tem algumas contas que a gente tem dialogado com as entidades municipalistas, com o Concede também, de que o piso do magistério hoje para os municípios, ele gira em torno de 100 bilhões de reais, o custo global, certo? Então, a complementação, ela deu esse salto muito grande. Só que o salto exclusivo do ano 25 para 26, só da complementação, ele será de 10 bilhões. Só da complementação. Se eu for falar global, é um salto de 29 bilhões. E o custo que nós estimamos para a mudança da MP é de 6. Então, só a complementação da União cresce 10 e o crescimento global é 29. O custo da mudança da medida provisória é 6. Então, a gente se debruçou, inclusive, para convencer os atores daquela época de que era plausível a gente criar uma nova regra para o futuro com essa característica de previsibilidade. Portanto, aquelas demandas que eram legítimas das entidades de saltos abruptos, que inclusive faziam não cumprimento, ela está superada, senador, com o desenho da medida provisória. E a gente mantém o MEC à disposição para que outros esclarecimentos eventuais ocorram, para a gente poder avançar rapidamente e aprovar essa medida provisória. Muito obrigado. Nós que agradecemos toda a explanação que, mais uma vez, reforça o processo de negociação, o debate amplo, a prioridade para o consenso, a necessidade de atualização da lei do piso, a consideração em relação aos estados e municípios. E esse detalhe, eu tenho um assessor que sempre diz isso: nunca diga reajuste do piso. Inclusive, a gente escreveu ali, diga sempre atualização do piso, porque é uma diferença técnica, né? E as diferenças técnicas, elas têm um valor de comunicação, né? Senão, né, Rogério, a gente poderia estar tratando de outra maneira essa briga que já vem desde 2008. Mas estamos querendo, de fato, que ela tenha um final feliz, que lá para frente, ninguém sabe se ela vai poder ser aperfeiçoada, ser melhorada, mas pelo menos agora ela cumpre um papel importante que os 3 entes federados aqui ressaltaram. Tanto a representação municipal como a estadual e agora o representante do MEC, que representa aqui a União. É uma superação de tanta demanda judicial que existe, é uma superação de tanto, uma tentativa de superação de tanto desrespeito à lei do piso que existe, e instituir um modo de atualização que seja plausível de ser cumprido, aumentando inclusive o rigor para o cumprimento. Acho que esse destaque merece ser realçado, porque isso vai ser muito importante para quem lida, não é, com as demandas de piso em municípios e estados. Então, vamos mais uma vez seguindo os pedidos das entradas, não é? Aí no nosso modo remoto, passar a palavra para o presidente da Confederação Nacional de Municípios, CNM, o senhor Paulo Ziuklowski. Desculpe a mal pronúncia, doutor Paulo.
Bom dia a todos, estão me ouvindo? Estamos sim. Muito obrigado pela oportunidade. Em nome dos 5.500 municípios brasileiros filiados à nossa entidade, saudar a senadora Tereza, o deputado Rogério e os demais componentes aí da mesa, senadores e deputados. Bem, nesses 10 minutos, talvez eu nem ocupe os 10 minutos, agradecer pelo convite, por estarmos participando dessa audiência, e todos talvez não vão se surpreender com a nossa posição. Ficou muito claro nos debates anteriores aqui dos debatedores que está constituído uma política de governo federal, onde foi constituído entre eles um fórum, né, onde uma entidade, que é uma entidade respeitável, que é a Undime, eu vou falar mais para dos municípios, que não é a representação dos municípios, a representação, quem representa o município em qualquer debate é o prefeito ou a prefeita. Não é uma estrutura subprefeitura que vai lá discutir orçamento global. Nós estamos falando aqui em nome de todos os prefeitos e prefeitas do Brasil filiados à nossa entidade. Portanto, respeitamos a política do governo atual, que é constituir esse fórum mais político do que efetivamente em defesa da própria educação, construindo políticas e que chegam a um momento, por exemplo, crucial hoje, me desculpa a forma de colocar, que isso realmente rende muito voto. Nós sabemos que isso tudo é colocado nesse nível. Não fomos, para não dizer que nenhuma, tivemos uma oportunidade de ser convidado para homologar o que os secretários, em nome dos municípios, falaram lá, e que nós não reconhecemos como legítimo em representação dos municípios. Portanto, não é uma briga pessoal nem nada, é uma briga legal. Quem representa o município é o prefeito ou a prefeita, não é o secretário. Inclusive, é constrangedor estar aqui nesse debate a representação dos prefeitos, ouvindo seus secretários uma posição contrária a 90% da gestão dos municípios brasileiros. Deixar este registro aqui claro. Segundo lugar, voltar um pouquinho no tempo, lá em 2000, ainda em 2006, quando foi extinto o antigo Fundef e se criou o Fundeb através da emenda 53, a legislação toda foi construída e lá no artigo 212 está previsto sim a criação do piso do magistério, e que todos nós concordamos. Ninguém foi contra, ninguém é contra ter um piso. Isso fica muito claro também. Então, no ano seguinte, em 2008, o presidente Lula mandou o projeto para o Congresso, criando o piso previsto na emenda 53. Está lá bem escrito lá qual seria o piso, R$ 950 para 40 horas. Veja bem, para 40 horas, R$ 950. Lá, aí, no artigo 5º daquela lei do piso, no parágrafo único, foi colocada a forma de correção. Nós não estamos em nenhum momento aqui discutindo o piso. Aliás, nem a medida provisória fala, isso é consolidado. Ninguém discute que tem que ter o piso e tem o piso, a existência dele. É lá no artigo 5º, parágrafo único, que é muito claro, quando ele remete para a lei que regulou a emenda 53, a forma de correção do piso, que é as séries iniciais do ensino fundamental urbano e tudo mais. Isso veio ocorrendo até 2020, quando houve aí sim, porque tinha início em 2007, 2008 e término em 2020 do antigo Fundeb, isso tudo ficou muito claro. Nesse período, tem que deixar registrado, o aumento do piso do magistério foi de 450%, enquanto que o aumento do salário mínimo real, porque o governo também fornece e dá um aumento real, foi de 270%. Portanto, houve 200%, 180% a mais de aumento do piso do magistério, que hoje corresponde esse piso, o gasto total da folha das prefeituras do Brasil em 30% é a média nacional do gasto com o magistério. Então, estou discutindo aqui a política da gestão municipal, não é só da educação, mas da saúde, de todas as áreas, que o prefeito tem que fazer um manejo, não é de uma área. Então, isso mostra um certo, não é privilégio, reconhecemos isso da lei que foi feita. Bom, em 2020, com a emenda 108, foi revogada toda a anterior, isso quem diz é a AGU, quem diz não sou eu, não é a Confederação. Mas aí, o que aconteceu naquele ano? Que ainda era o Bolsonaro presidente da República. Ele emitiu, como estava extinto essa correção, não o piso, a correção do piso, claramente o Judiciário e o Supremo já decidiu isso também, né? Foi ilegal o Bolsonaro, atrás de voto, né? Foi lá, editou a medida provisória, a portaria 67. Esta portaria foi questionada por nós. Muitos municípios não concederam esse aumento, a maioria ganhou e foi terminar, inclusive, no Supremo, através de uma decisão do município de Amparo, lá de São Paulo, mostrando que não existia esses aumentos. Haja visto
E muito claramente, o representante do MEC agora é muito claro. Quer dizer, vamos regularizar o que estava irregular. Enquanto tinha aumento de 33% do Bolsonaro e o presidente Lula, ao assumir, deu mais uma portaria, agora 27, no mesmo erro. Por quê? Porque não tinha lei. Como é que uma portaria vai valer como lei? Até porque antes o MEC colocava no site aquela previsão e os municípios, o Estado cumpriam, estava no site. Depois, como não teve a lei, reconhecidamente e politicamente colocado atrás de voto, isso tanto da esquerda quanto da direita é igual, colocaram lá e então a portaria, como portaria fosse lei. E induziram a todo esse descalabro que hoje está aí legal, que eu não sei como é que vai ser resolvido, e o Congresso tem que resolver isso também, o Judiciário. Como é que fica esses aumentos de quase 70%, 60% ilegalmente concedidos, que foram tudo anulados? O que é que vai dizer o Congresso? Então agora, como o aumento era só de R$18 ou 0,47%, bom, então tem que ter um aumento. Mas eu estou falando na média. Então editaram a medida provisória. Essa medida provisória 134, que é, se não me engano esse é o número dela, é muito claro. Ela reconhece a ilegitimidade e ilegalidade daquilo que politicamente foi construído atrás de voto. E agora, de novo, estão atrás de voto. Esse é o grande problema que tem que ser colocado aqui, não é da educação. Quem é que é contra um piso a ganhar? Então está equivocadamente colocado. Essa emenda 134, essa medida provisória, é inconstitucional, ela é ilegal, porque ela não indica fonte, ela fere o artigo 128 da Constituição, é claro, reiteradamente, os congressistas sabem disso, mas é um ano eleitoral. Se for a votação, talvez a confederação que fez as emendas vai ter 2 votos e o piso vai ter 500 votos, porque todo mundo está atrás de voto nesse momento. Não é discutir a qualidade da educação, como todos apregoaram aqui, e que nós estamos na parceria para atuar. Então, eu não quero me alongar, nós estamos mostrando, e o tema que foi aqui invocado pela senadora Tereza, com o maior respeito que tem pela senhora e pela representatividade, legitimidade, que é o tema 1308, esse tema não consolidou nada. Esse tema apenas, através do Moraes, diz que o piso tem direito não só o magistério, o professor efetivo, e sim o emergencial, o temporário também tem. É só isso, senador, não diz mais nada. Então não discutiu aumento de piso, forma de correção, e chegou ao ponto que a senhora mesmo colocou. Não vamos falar, nós vamos falar em atualização, que já está na Constituição. Nós vamos falar em aumento. Então, estão colocando uma coisa imprevisível e é para reflexão também, que eu sei que isso vai passar. Né? Nós já sabemos que esse ano é um ano eleitoral, nada segura, todo mundo tem essa posição, cada um luta de um lado, nós estamos olhando aqui para a saúde e para os municípios que estão lá na ponta, fazendo praticamente a educação básica em sua grande maioria. Mostrar que isto, como foi o Congresso votou, inclusive emenda constitucional, criando o piso dos enfermeiros, nós mostramos da ilegalidade, da inconstitucionalidade, e o piso dos enfermeiros, que é em torno de 12 bilhões por ano, caiu no Supremo e o governo federal tem que pagar. E com isso eles não confessam agora o governo federal, que erraram. O ministro da Saúde, que foi que capitaneou isso, que era o piso também dos enfermeiros, que criou essa situação, isso está lá no ajuste fiscal da União repercutindo. Então, eu quero colocar aqui em nome dos municípios, dos prefeitos e prefeitas, que é quem representa o município. Tenho respeito a todos os secretários, nada contra, mas na parte do financiamento estão equivocados. E nós não reconhecemos e vamos lutar. A semana que vem, inclusive, estamos numa marcha em Brasília, mostrando isso para todos os prefeitos do Brasil. E que recomendando, inclusive, e já fomos, inclusive, no passado acusados até de criminosos por alguns setores do movimento dos professores, porque nós estamos mostrando a ilegalidade e a confusão que estão criando. Se essa medida provisória for aprovada da forma que veio, e seguramente daqui 2, 3, 4 anos vai 60 segundos. Que é o que demora a chegar lá no judiciário, e vai se formar outra parafernália que tem. Além de todo o descalabro que estão colocando. A educação é o professor, sim. O professor tem que ter boa remuneração. Mas olha os indicadores nesses 13 anos do Fundeb e do piso, quando você pega, eu estou num município aqui falando dessa hora, e que tem professor ganhando 30, 40 mil reais. mas da onde? É provado, é só olhar o site da cidade de Porto Alegre e todo o Brasil vão ver qual é o IDEB de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, no Brasil. Os professores ganhando, como é que evoluiu? É qualidade que se quer na educação ou é discurso ou é voto? Eu vou cumprir os 10 minutos, porque a gente aqui está praticamente sozinho nessa defesa, mas nós vamos continuar lutando e mostrando da gravidade e que o Congresso pense bem no que está votando. É soberano, é legítimo,
vai ser uma lei, alguns já estão, outros vão ter que cumprir, mas nós vamos tomar essa posição em nome dos prefeitos do Brasil, de todos eles independentes. Lógico que tem uns da grei partidária mais de outro lado que vão dizer que é o contrário, que concordam com esse aumento. Obrigado pela oportunidade. Eu vou juntar, inclusive, deixar aqui protestado, senador, para juntada agora, em seguida da nossa nota técnica jurídica da impossibilidade de execução ou de cumprimento legal da medida provisória 1334. Obrigado. Eu que agradeço a sua participação. Pode mandar todos os documentos, doutor Paulo, que estiverem ao alcance, que eu tenho certeza que a relatora terá todo interesse e toda atenção. Para isso servem as audiências públicas. Queria fazer algumas considerações, já que o senhor me citou em sua fala. O tema 1308, ele, que foi debatido no Supremo, realmente, ele só requereu isso mesmo. Ele só requereu que os professores contratados, uma prática recorrente em municípios e estados, no meu estado, por exemplo, está quase meio a meio, efetivos e contratados. Tem alguns estados que já têm mais contratados do que efetivos, e municípios também, se colocando o concurso público como segunda alternativa de provimento de cargos, quando constitucionalmente ela deve ser a primeira alternativa. Tá? O contrato temporário existe, é constitucional em tempos de emergência e com tempo limitado. Termina sendo renovado, e não se paga piso. Então, o tema 1308 foi exatamente para isso. Contratos temporários podem ser utilizados, mas tem que pagar o piso. Né? Então, nós nos consideramos vitoriosos, porque isso foi acatado. Né? A outra questão em relação a essa medida provisória, ela não é, e eu acho que a gente tem que afastar essa leitura dessa audiência pública, ela não é uma política de governo, ela é uma política de Estado. Por isso que ela não foi imposta pelo MEC, ela foi construída e discutida com os entes federados e com a representação dos trabalhadores. Tem um processo em relação aos secretários de educação municipais e estaduais também, não tô aqui com carta, né, de representação de nenhum deles, mas foi uma coisa que nós lutamos muito na construção da LDB e na construção do Plano Nacional de Educação, que também são políticas de Estado. Os secretários de Educação, não sei se vocês sabem, eles são ordenadores de despesa, na lei, mas não são da prática, porque geralmente quem lida com os orçamentos é o secretário de Fazenda, é o secretário de Finanças, conforme determina o prefeito e o governador. Por que os secretários de Educação são ordenadores de despesa? Porque existem os recursos vinculados à educação, os 25% vinculados à educação, e a lei diz muito claro, um desses recursos devem ter utilizados, porque a lei ela exorbita. Ela diz o que é manutenção e desenvolvimento de ensino, se não me engano, o artigo 70 da LDB, e ela diz o que não é, para que os prefeitos não usem o recurso da educação em outras coisas que não são manutenção e desenvolvimento de ensino, o famoso MDE. Né? Então, existem muitas coisas da legislação educacional que não são devidamente observadas na ponta do sistema. Por isso que é importante a gente ouvir todos os atores, não é? Todos aqueles que fazem educação, seja em tempo de eleição, seja em tempo que não é de eleição. O Brasil tem uma prática eleitoral muito recorrente, assim, de 2 em 2 anos. É um calendário eleitoral diferente do mundo inteiro, eu acho, né? De 2 em 2 anos nós temos eleição, então nós não podemos parar porque é ano eleitoral. Nós temos que continuar discutindo republicanamente, abertamente, democraticamente, que é isso que essa audiência prevê. O objetivo da relatora foi exatamente esse: ouvir o máximo possível dos setores da educação. E todos os convidados indicados no requerimento e aditados ao requerimento, nós trouxemos aqui para ter essa síntese do pensamento nacional sobre as novas formas
de atualização do piso, que é isso que a medida provisória prevê. Sem mais delongas... Senadora, me permite aqui só Pois não, deputado, pois não. Uma parte, vamos dizer assim, nesse tema, é porque eleições é isso mesmo, o sistema democrático tem eleições para que as pessoas façam seus compromissos e deixem claros os compromissos. A educação pública, por exemplo, é um compromisso que muitos de nós fazemos durante o período eleitoral. Outros querem privatizar a escola, terceirizar. Esse debate precisa ser feito para a escolha popular. E quem quer, de fato, uma educação pública que vá da creche à universidade, precisa dizer também de onde saem os recursos, para não virar demagogia, e, ao mesmo tempo, exercer o processo democrático de compromisso também com os diversos setores da sociedade, incluindo os professores. No caso nosso, para não dizer que isso é apenas demagogia do Congresso Nacional, nós temos um Fundeb em crescimento. A Receita vai ampliar do Fundeb, até porque foi aprovado o novo Fundeb, que, aliás, foi aprovado o novo Fundeb ainda no governo Jair Bolsonaro, embora ele próprio fosse contra, mas nós aprovamos, e durante a pandemia. Então, fizemos um compromisso de um novo Fundeb com mais recursos da União, muito mais recursos da União do que tinha antes, como disse o secretário. Além disso, nós aprovamos o Plano Nacional de Educação, que vai elevar para 10% do PIB. Hoje está um quê, secretário? Um 6, 5,8%? 5,8% vai aumentar para 10% do PIB. Então, nós teremos aumento do Fundeb, ou seja, nós estamos dando também as condições econômicas para que prefeitos e governadores possam cumprir. Não é uma medida simplesmente demagógica de aumento, mas nós estamos dizendo as fontes da Receita. É outro assunto, mas eu tenho um projeto de lei, inclusive, eu acho que ele já está maturado para ser votado, que é considerar improbidade administrativa quem não cumpre o piso. Porque, de fato, não tem como, com esses recursos, com a forma que tem sido feito, um prefeito ou um governador não cumprir uma lei como a lei do piso, que o Supremo Tribunal Federal já reconhece. E toda vez que se tem aumento, quer-se dizer que ela é inconstitucional. Inconstitucional nada. Se fosse inconstitucional, o Supremo teria decretado. Não são as entidades ou prefeitos ou governadores que dão inconstitucionalidade. Então, esse é um outro assunto para ver depois, mas eu acho importante a gente colocar os pingos nos is. Só para terminar, a questão do professor contratado receber o piso, que foi agora deliberado pelo Supremo, foi aprovado também na Câmara de Deputados através de um projeto do deputado Rafael Brito, de Alagoas, do MDB de Alagoas. Já chegou aqui, nós vamos distribuir. Aí, que bom. Então, isso vai, para não ter dúvida, embora o Supremo já tenha definido, mas eu acho que é bom o Congresso Nacional também definir. Obrigado, senador. Obrigada, deputado. O deputado é relator, revisor também aqui dessa comissão e seguindo aí a disponibilidade dos que estão de forma remota, nós vamos passar a palavra para a deputada Beatriz Cerqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Senadora, bom dia. Bom dia, deputada. Bom dia, senadora. Cumprimentá-la, presidenta dessa importante audiência. Quero cumprimentar o deputado federal Rogério Correia, cumprimentar a CNTE, que acompanha essa mesa, e cumprimentar todos os convidados e convidadas que participam dessa importante audiência. Parabenizar, as audiências são ferramentas importantíssimas da escuta da sociedade e da formulação, né, daquilo que o parlamento precisa atender, dos desejos e necessidades da sociedade. Eu sou professora da rede pública e, nesse momento, como deputada estadual, presidenta exatamente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia Legislativa. Mas antes disso, eu já participei de muita luta, né? Nós somos daquela geração que lutou pela constitucionalidade da Lei 11.738, uma luta imensa, gigantesca, diante de tantas tratativas que foram feitas naquele período para impedir que essa lei entrasse em vigor. E aí, na minha participação, senadora, deputado e todos os convidados, o que eu queria reforçar é exatamente que a política do piso salarial profissional nacional é uma política que vem da Constituição Federal.
É a Constituição Federal que deu o comando de que era necessário ter uma política de valorização através do piso salarial profissional nacional. E, portanto, eu fiquei um pouco espantada, né, com o debate do convidado anterior de diminuir essa discussão a um debate eleitoral. Nós estamos cuidando de um comando da Constituição Federal. E desse comando, os mecanismos de atualização do piso salarial são mecanismos fundamentais. Já há um tempo, a CNTE alertava a necessidade de atualizar exatamente essa dinâmica sobre os reajustes do piso, porque haveria um esgotamento. E aí a importância da medida provisória. Né? Então, eu venho a essa audiência dizer dessa importância, porque se nós não enfrentarmos essa discussão e se não pactuarmos essa atualização do piso corretamente, nós não vamos cumprir o comando constitucional. Não é? E a política de valorização. E eu costumo lembrar que a própria política do piso e dos seus reajustes é uma política reparatória. Nós temos uma categoria fundamental, não é possível discutir educação de qualidade sem que nós façamos um investimento adequado na valorização dos profissionais, o que quer dizer salário, o que quer dizer um salário vinculado à política de carreira. E se nós não cuidarmos para que os recursos da educação cumpram essa função, o que eu tenho visto, vou falar do lugar que eu estou, que é Minas Gerais, é que os recursos vinculados da educação começam a ser desvirtuados da sua função. Aqui em Minas Gerais, o governador, nos últimos 8 anos, o governo do estado, nos últimos 8 anos, sempre nega a política do piso salarial profissional nacional, chegou aí ao judiciário mineiro para declarar inconstitucional uma legislação que regulamentou aqui no estado o piso salarial, garantindo os reajustes anuais de forma integral, assim como o piso de forma integral dentro da carreira dos profissionais da educação da rede estadual. Ao mesmo tempo que ele faz esse movimento, no meu processo de fiscalização, o que nós identificamos? A utilização de recursos do Fundeb para pagar o OS. Então, a gente tem aqui um projeto de privatização de escolas, que é o SOMAR, que começou utilizando recursos do Fundeb para pagar exatamente essa organização social. Na sequência, agora, nós enfrentamos um leilão de escolas estaduais, que são 95, em que serão utilizados 5 bilhões de reais em 25 anos, ou 22.350.000 por mês. E pasmem, quem ganhou o leilão foi um fundo de investimento, que vai assumir administrativamente 95 escolas. Esse fundo de investimento, além do recurso que eu disse, 22.350.000 reais, ele também receberá R$1.100.000 por mês, se a escola tiver um desempenho pedagógico satisfatório. Eu não estou confundindo, não, é exatamente isso. Um fundo de investimento vai receber um bônus pelo trabalho das professoras que estão em sala de aula na rede estadual. Então, as resistências que nós identificamos contra a medida provisória, né, e contra a própria política do piso salarial profissional nacional, ela tem endereço. É para que gestores fiquem livres para fazer esses desvios de recursos da educação. Vai para fundo de investimento, né, sistema financeiro, vai para OS, ou vai também, que é uma outra situação que nós enfrentamos em Minas Gerais, que é a instituição de programas paralelos de livro didático. Vejam, eu sou de uma geração em que nós não tínhamos um programa nacional de livro didático, então nossas famílias compravam, né, ou não, se não tivessem o dinheiro, o livro didático. O Programa Nacional de Livro Didático, como política de Estado, foi um avanço importantíssimo. Então, para que gestores precisam, ainda assim, fazer compras de apostilas e materiais paralelos ao livro didático, ao Programa Nacional do Livro Didático? O que a gente tem percebido é exatamente a necessidade de, mais uma vez, desviar recursos da educação. Aqui em Minas Gerais, existe uma investigação de irregularidades de um contrato firmado de 348 milhões de reais, exatamente para a compra dessas apostilas, pagamento de plataformas e outros 600 milhões de reais de outros contratos, todos na educação. Então, o que nós estamos nesse debate é fazendo uma disputa de orçamento.
para onde vai o dinheiro da educação? Que já é vinculado, mas que alguns gestores, lamentavelmente, encontram formas de fazer esse desvio de finalidade dos recursos da educação. E aí não vai sobrar mesmo não, né? Não vai sobrar o dinheiro para valorização, não vai sobrar o dinheiro da carreira, não vai sobrar o dinheiro para atualização do piso, para pagamento do piso e os seus reajustes, né? Então, esse debate é uma grande disputa entre fortalecimento da educação pública, e você não fortalece a educação pública sem uma política permanente de Estado sobre o seu salário dos seus profissionais. Então, a disputa é entre isso e o desvio de recursos para grupos privados, né? A gente enfrenta, desde a emenda constitucional 95, exatamente essa que foi aquela do limite, né, dos investimentos nas áreas sociais. A gente enfrenta exatamente essa disputa de grupos privados que vem no dinheiro da educação, esse grande filé, né? Olha, vamos chegar nesse recurso e aí, de fato, o recurso não vai chegar aonde ele precisa chegar. Então, a importância dessa medida provisória, a importância de nós cuidarmos e protegermos não só a política do piso salarial, a política de atualização, como essa medida provisória propõe, como também a própria, e aí faço referência ao importante projeto do deputado federal Rogério Correia, o que acontece com o gestor que não cumpre a regra do jogo, que não cumpre a lei do piso e os seus reajustes. Porque enquanto não houver uma punição, a gente vai continuar nessa disputa, e não é uma disputa equilibrada, né? Nessa relação, trabalhadores em educação não disputam de forma igualitária com grupos privados, né, os recursos da educação para que eles cheguem à sua finalidade. Então, o projeto do deputado federal Rogério Correia, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, que recentemente nós fizemos uma audiência aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, é uma importante ferramenta para avançarmos nessa proteção. Eu também farei a minha parte, encaminharei à comissão posicionamento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, na perspectiva de que a gente siga fortalecendo a educação pública, a política do piso salarial profissional nacional, e que o recurso chegue onde precisa chegar, né? Porque, do contrário disso, nós estamos aí entregando, enquanto sociedade, recursos para fundo de investimento, para OS, para grupos privados fazerem políticas paralelas de apostilas em relação ao Programa Nacional do Livro Didático. Então, não é uma disputa pequena, né? Então, quero deixar esse posicionamento, vou encaminhar via Comissão de Educação essas informações para que a gente contribua com esse importante debate e com o avanço da medida provisória. 60 segundos. Com o avanço, que a gente contribuiu com o avanço da medida provisória aí no Congresso. Eu agradeço, deixo um cumprimento a todos que participam dessa importante audiência. Nós agradecemos também, deputada, a sua presença, as suas colocações, sobretudo uma colocação que é muito antiga entre os educadores e educadoras do país. Foi uma das primeiras bandeiras, digamos assim, dos movimentos. Verba pública só para a escola pública, desde todo sempre. A gente achava que isso até resolvia todas as nossas questões de luta e de mobilização. Depois do Fundeb, nós passamos, do Fundef, melhor dizendo, nós passamos a nos debruçar sobre as formas de financiamento, não apenas sobre a vinculação dos 25%, que ainda hoje nos dá trabalho, não é? Não só pelo cumprimento, como para a própria utilização, né? Mesmo com a LDB definindo claramente o que é e o que não é, manutenção e desenvolvimento de ensino. E hoje a gente vê, em algumas gestões, um apreço muito grande pela relação público-privado. Há gestões públicas geridas, né, pelo ente privado, a gestão privada da educação pública, através de vários modelos, de várias plataformas, sobretudo, e essa coisa mais grave, que é a venda de escolas públicas. Então, é uma coisa já muito forte, né, e que ainda perdura nessa relação público-privado. A escola privada existe, ela ainda precisa de alguma regulamentação, a oferta do ensino privado, ela existe, ela é legítima, ela é legal, não precisa essa disputa, né,
com as escolas públicas nesse nível tão exacerbado relatado pela deputada Beatriz Cerqueira. Já estamos nos encaminhando para o fim, faltam dois convidados, e eu passo a palavra agora para a secretária de Assuntos Educacionais da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a professora Guelda de Oliveira Andrade, para os seus 10 minutos iniciais. Bom dia a todas as pessoas que estão presentes neste plenário. Quero cumprimentar a pessoa da senadora Tereza Leitão, que cumpre um papel fundamental e importantíssimo neste debate, considerando a sua origem, né, como professora. Também cumprimento o deputado Rogério Correia pela sua participação e empenho nessa discussão, e o secretário Gregório, né, pela presença e pelo compromisso reafirmado aqui nesta mesa de hoje. Também cumprimento os meus companheiros companheiros de fala, que estão virtualmente, né, nessa atividade e que já me antecederam. Bem, companheiros, o que está em xeque, em debate aqui hoje, vai para além de um debate pela valorização profissional. O que nós estamos dialogando, discutindo aqui é um projeto de país, porque pensar a valorização dos trabalhadores da educação é valorizar a educação pública. O que está em jogo é a defesa concreta da valorização dos profissionais da educação pública brasileira e a capacidade do Estado brasileiro de garantir estabilidade, segurança jurídica e justiça federativa para a garantia do piso salarial profissional nacional do magistério. E é lamentável que a gente tenha pessoas que venham num debate tão importante como esse afirmar que esse debate é um debate eleitoreiro. Veja, a medida provisória nasce de uma necessidade objetiva. O antigo critério de atualização do piso, vinculado exclusivamente ao crescimento do valor aluno do Fundeb, passou a sofrer limitações estruturais após as mudanças do novo Fundeb e a emenda constitucional 135 de 24, especialmente com a redistribuição de recursos para a expansão das matrículas de tempo integral. Isso significa que, sem uma nova regra, o Brasil corria o risco concreto de voltar a ter reajustes nulos ou inferiores à inflação, como ocorreu em 2021, quando nós tivemos um reajuste de 0%, e em 2024, quando o índice ficou abaixo da inflação acumulada. Isso significa perda do poder de compra dos salários. E nós precisamos afirmar com toda clareza que piso abaixo da inflação significa perda salarial, significa desvalorização profissional, significa aprofundar a crise de atratividade da carreira docente neste país, que nós já temos inúmeras pesquisas que apontam para o futuro um apagão gigante dos profissionais da educação. Ou seja, nós não teremos professores nas escolas. A medida provisória estabelece um novo mecanismo de atualização que combina dois elementos fundamentais: a reposição inflacionária a partir do INPC e o ganho real vinculado à média da variação das receitas do VAF, Fundeb, dos últimos 5 anos. Essa fórmula representa um avanço importante, porque cria um equilíbrio entre valorização profissional e a sustentabilidade financeira dos entes federados. A CNTE atua com compromisso social. Além disso, a medida provisória estabelece 2 salvaguardas fundamentais. Primeiro, o reajuste nunca pode ficar abaixo da inflação. Segundo, ele também não poderá ultrapassar o crescimento nominal das receitas do Fundeb. Ou seja, a medida cria uma proteção para os trabalhadores da educação e também uma segurança fiscal para os estados e municípios. Ou seja, nós atuamos com responsabilidade e compromisso. É importante destacar que essa construção não surgiu de forma unilateral. Como já foi dito aqui nessa mesa, ela é resultado do acúmulo político e técnico produzido no Fórum Permanente do Magistério,
espaço no qual a CNTE teve um papel central na defesa da valorização profissional, da carreira e do fortalecimento do financiamento público da educação. Nesse sentido, a educação atuou no fórum defendendo 3 princípios fundamentais. Primeiro, a valorização permanente. Segundo, fortalecimento das carreiras profissionais. E terceiro, a ampliação da participação da União no financiamento da educação básica. Foi nesse espaço que se construiu um consenso em torno da proposta apresentada pela Undime, posteriormente incorporada à medida provisória 1334 de 2026. Mas é preciso também, com muita responsabilidade política, que a medida provisória não incorporou, na totalidade, os consensos construídos dentro do fórum. A CNTE defendia e continuará defendendo medidas mais estruturantes, que deem mais segurança para a valorização do magistério. Entre elas, a ampliação da complementação da União para garantir sustentabilidade ao piso nacional e a mudança da referência do piso de nível médio para a formação em nível superior, preservando os direitos dos profissionais de nível médio e destravando os planos de carreira nos estados e nos municípios. Estes avanços não prosperaram integralmente porque não houve consenso entre todas as entidades do fórum, o que significa afirmar que também não avançamos nos pontos relacionados ao maior compromisso federativo da União com o financiamento da educação, da valorização dos profissionais. Assim, é preciso reconhecer que a medida provisória representa um avanço concreto diante do cenário de risco que estava colocado em 2026 e para os próximos anos. E aí, companheiras, eu pergunto, o que aconteceria sem essa medida? Né? Em que cenário que nós estaríamos? Teríamos uma insegurança jurídica permanente sobre o reajuste anual, poderíamos votar um reajuste abaixo da inflação, aumentariam os conflitos judiciais entre as redes de ensino e os profissionais da educação, haveria aprofundamento da precarização da carreira docente e o Brasil enviaria um sinal extremamente negativo para milhões de educadores e educadoras que sustentam diariamente a escola pública lá no chão da escola. Esse é o debate que nós precisamos fazer. Não existe qualidade social da educação sem valorização profissional, não existe educação integral sem profissionais valorizados, não existe transformação educacional baseada apenas na infraestrutura, na tecnologia e em metas gerenciais, que é o que a gente tem vivenciado no chão da escola. Quem garante o direito à educação são os profissionais na educação lá na ponta, vivenciando toda a diversidade que a gente tem no espaço da escola pública. Por isso, a defesa da aprovação da medida provisória 1334 não deve ser compreendida como um ponto de chegada. Ela é um passo necessário dentro de uma agenda maior de valorização profissional, financiamento adequado para a educação pública, regulamentação do CAC, fortalecimento do Plano Nacional de Educação e reconstrução da carreira do magistério em todo o país. A CNTE seguirá atuando com firmeza no Fórum do Piso, no Congresso Nacional e na sociedade brasileira, para aperfeiçoar a medida, ampliando direitos e garantindo e para garantir a valorização profissional, desde que apenas para que a gente não fique apenas no discurso, mas que, de fato, isso se torne uma política de Estado concreta e robusta. Porque defender o piso é defender... Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 51 minutos. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Senado e passamos a transmitir agora a Comissão de Educação, que vai debater os ultraprocessados nas escolas. Você pode continuar a acompanhar o debate sobre a MP 1334, que analisa o piso da educação básica no Brasil, no nosso canal no YouTube. Acompanhe. E, havendo número regimental, declaro aberta a 19ª reunião da Comissão de Educação e Cultura da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 14 de maio de 2026. Objetivos e diretrizes da reunião. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública
com o objetivo de instruir o projeto de lei 4501 de 2020, que dispõe sobre a comercialização, propaganda, publicidade e promoção comercial de alimentos e bebidas ultraprocessados e uso de frituras e gordura trans em escolas públicas e privadas, em âmbito nacional, em atenção aos requerimentos número 7 de 2026 da Comissão da Educação, de autoria das senadoras Tereza Leitão e Damares Alves, e o requerimento 12 de 2026 da Comissão da Educação, de autoria do senador Wellington Fagundes. Convido agora para tomar lugar à mesa os seguintes convidados: o senhor Marcos Cristian Muniz Conde, que é tecnologista da Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde. Por gentileza, seja muito bem-vindo. Pode sentar à mesa. A senhora Renata Mainente, coordenadora geral substituta do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PENAE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE, e representante do Ministério da Educação, do MEC. Por favor, senhora Renata, seja muito bem-vinda a essa audiência pública. A senhora Renata de Araújo Ferreira, que é coordenadora de inspeção e fiscalização sanitária de alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, e o senhor Adriano Paranaíba, representante do Instituto Livre Mercado, para também se fazerem presentes aqui na mesa. Sejam muito bem-vindos a essa audiência pública de tão grande relevância. E participarão de forma remota o senhor João Dornelas, que é presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, da ABIA, a senhora Bruna dos Santos Nunes, que é coordenadora de atenção à saúde dos adolescentes e jovens do Ministério da Saúde, o senhor Luiz Madi, que é coordenador da Plataforma de Inovação Tecnológica do Instituto de Tecnologia de Alimentos, a senhora Ana Maria Ponto Alexandre Taricano, que é engenheira de alimentos e membro fundadora da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia para a Redução de Danos, e a senhora Márcia Terra, que é nutricionista e secretária-geral da Sociedade Brasileira de Nutrição e Alimentação. Sejam todos muito bem-vindos, grata pela atenção de ter aceito o nosso convite. E antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 5 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. Exposições iniciais. Com a palavra, o senhor João Dornelas, que é presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, da ABIA. O senhor presidente João Dornelas tem 5 minutos para a sua exposição. Bom dia, senadora Eudócia. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Eu agradeço imensamente, senadora, pelo convite e pela oportunidade. Nós sabemos que buscar soluções para melhorar a alimentação de crianças e adolescentes é um tema muito importante e precisa ser tratado com bases sólidas.
Por isso, senadora, cumprimento essa iniciativa que reconhece a importância de um debate responsável e fundamentado. Na primeira audiência realizada na terça-feira, foi dito por um dos participantes que no debate sobre os alimentos chamados ultraprocessados, há quem queira, abre aspas, desfazer o óbvio, fecha aspas, como se contestar o conceito de ultraprocessados fosse algo inaceitável. Perdão, mas a ciência não é um conjunto de valores intocáveis. É um método baseado em dúvida, teste e verificação. Uma ideia ou uma hipótese que não possa ser questionada não é ciência, é dogma. E frequentemente a ciência avança exatamente ao desmontar aquilo que parecia óbvio. A classificação dos alimentos chamados ultraprocessados parte de uma visão equivocada sobre o processamento de alimentos. Foi construída por pessoas que não entendem de processamento de alimentos e sem diálogo com a ciência dos alimentos, e resultou em um sistema amplo, subjetivo e confuso, para dizer o mínimo. Essa classificação, criada por não especialistas, coloca no mesmo grupo, por exemplo, um whey protein, que tem cerca de 90% de proteína, e uma bala de goma. Trata da mesma forma um iogurte e um biscoito, e traduz como nociva uma fórmula infantil que salva vidas, comprada pelo SUS para salvar vidas. E segundo esses não especialistas, todos eles causam danos à saúde. Enfim, é uma classificação que ignora diferenças fundamentais da composição nutricional dos alimentos e do contexto de consumo. E é tão confusa que mesmo hoje, 16 anos após ter sido criada, os seus próprios seguidores têm dificuldade em explicar. Se a classificação de ultraprocessados fosse óbvia, a FDA, que é a agência americana que regula os alimentos nos Estados Unidos, não estaria até hoje buscando uma definição para o que chamam de alimentos ultraprocessados. Na semana passada, o vice-comissário da FDA disse, abre aspas, uma definição para alimentos ultraprocessados é realmente difícil. Na nossa avaliação, não existe atualmente uma boa definição para alimentos ultraprocessados. Fecha aspas. E não é só a FDA. A OMS também não tem uma definição para alimentos ultraprocessados e ainda continua tentando construir uma. Não existe uma definição regulatória para esse conceito. E eu vou além. Diversos países já estudaram essa classificação e a descartaram por um motivo simples. É difícil entender o que ela quer dizer. Os ativistas frequentemente afirmam que seriam alimentos com uma lista de ingredientes muito longa, ou com aditivos, como conservantes, espessantes, emulsificantes, ou com nomes químicos. Essas afirmações são usadas por influenciadores das redes sociais para falar em comida de verdade. Com todo respeito, mas comida é comida. É importante ressaltar que os alimentos industrializados, todos eles, são altamente regulados, passam por controle rigoroso de qualidade. Quando eu escuto falar sobre comida de verdade, o que eu ouço, de fato, é um julgamento moral disfarçado de critério técnico. Da mesma forma, quando atacam os nomes químicos, dizendo que consumimos muitos químicos, senadora, a quantidade de química que ingerimos diariamente é enorme, é verdade. Eu posso citar, por exemplo, aqui o pentilacetato ou o monóxido de hidrogênio. O pentilacetato, por exemplo, faz parte da composição do aroma de todas as frutas, inclusive as orgânicas. E o monóxido de hidrogênio é a água, né? Eu trago esses exemplos aqui para mostrar como é fácil causar medo na população usando os chamados nomes químicos. Por outro lado, os aditivos alimentares, todos eles são amplamente estudados, analisados e regulamentados por um comitê de especialistas da FAO e da OMS antes de serem liberados pelas agências reguladoras locais, como a Anvisa no Brasil, a FDA nos Estados Unidos ou a EFSA na Europa. O conceito de ultraprocessado se aproxima muito mais de um rótulo moral do que uma categoria técnica. Ele cria uma segregação entre os que se alimentam bem e os que se alimentam mal, reduzindo a complexidade da alimentação a uma lógica de alimentos permitidos e alimentos condenados. Em vez de esclarecer e orientar a escolha, ele só busca impor padrões. E os ativistas dizem também que esses alimentos são feitos para viciar. E aqui outra vez, perdão, mas não há nenhuma evidência de que alimentos industrializados, os nutrientes, seus ingredientes... 60 segundos! ...ou seus aditivos causem dependência. A insistência dos ativistas em também comparar esses alimentos com tabaco ou outras drogas, além de ser irresponsável e desonesta, produz mais uma grande fake news sobre a alimentação. Quando a ciência se transforma em doutrinação, o espírito científico se perde. Os chamados ultraprocessados refletem exatamente isso, o ponto onde se confundem as fronteiras da ciência, do ativismo e das frases de efeito que transformam debates complexos em palavras de ordem. O processamento de alimentos, senadora, existe desde que o homem dominou o fogo. E a evolução do processamento foi capaz de garantir a segurança sanitária, prevenindo contaminações e intoxicações que durante séculos foram a maior causa de morte da humanidade.
Em 1900, por exemplo, a expectativa de vida de um homem ao nascer era 32 anos. Na metade do século passado, depois da pasteurização do leite, já subiu para 50 anos. E hoje a média mundial é de 73 anos, segundo o OMS. Para finalizar, senadora, proibir a comercialização de qualquer alimento processado pela indústria, além de restringir o acesso a produtos seguros e de qualidade, também vai gerar impactos significativos para escolas e municípios. A medida levará em aproximadamente 13% o custo da merenda escolar, enquanto o impacto anual para os municípios, considerando as condições de armazenagem, de energia e de logística, é estimado em quase 7 bilhões de reais. Senadora, a indústria de alimentos apoia e sempre apoiará medidas que visem melhorar a qualidade da alimentação de crianças e adolescentes, desde que elas sejam pautadas sobre o perfil nutricional real dos alimentos e não em conceitos que sequer conseguem ser definidos por critérios objetivos. Muito obrigado, senadora. Obrigada pela sua participação, senhor João Dornelas. E agora eu convido a senhora Renata de Araújo Ferreira, que é coordenadora de inspeção e fiscalização sanitária de alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. A senhora tem 5 minutos, senhora Renata. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu cumprimento toda a mesa em nome da excelentíssima senadora doutora Eudócia. Falo em nome da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Temos acompanhado a tramitação do projeto de lei desde o seu início, emitido alguns pareceres em relação. E o que eu estou trazendo aqui são questões importantes mais para a condução... que talvez tragam informações relacionadas ao contexto desse projeto de lei e que também já tivemos discussões e continuamos tendo discussões no âmbito da vigilância sanitária. Deixa eu voltar um pouco aqui. Então, provavelmente já é de conhecimento de todos, nós temos um perfil epidemiológico no Brasil bastante significativo relacionado ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis, inclusive relacionadas ao aumento de peso e obesidade. Calma aí que eu vou conseguir, né? Então, temos esses dados bastante significativos em crianças, né? Que quase 30% das crianças no Brasil com excesso de peso, crianças pequenas. Temos dados também para adolescentes, em que, inclusive, a gente tem estimativa também de aproximadamente 1/3 dessa população com excesso de peso e uma estimativa bastante alarmante de 50% desse público em 2035 também com excesso de peso. E não de forma diferente, a gente também tem dados para a população adulta, em que a gente tem visto, né, e vivenciado ao longo dos anos um aumento bastante significativo do excesso de peso e obesidade, uma diminuição das doenças relacionadas às deficiências nutricionais, inclusive desnutrição e baixo peso, mas a gente vem vivenciando e sentindo nos indicadores de saúde um aumento dessa prevalência da obesidade, sobrepeso e todas as doenças crônicas não transmissíveis que vêm relacionadas a ela. E o excesso de peso e obesidade não é só uma questão estética, isso é de conhecimento com todo mundo que trabalha com saúde pública e todo mundo que convive com essas doenças. São doenças que trazem comorbidades associadas, que têm um impacto muito grande para a saúde individual e para a saúde pública. Então, nós temos um número muito grande de adultos que vivem com essas doenças, ou pior, né, o país sofre com mortes prematuras atribuíveis a esse alto índice de massa corporal. Existe um indicador que mede o quanto de anos de vida se perde devido a essas doenças, e a gente chega a um número alarmante de 1.703.415, ou seja, não é uma questão individual, é uma questão coletiva, em que muitas vezes os ganhos que nós estamos tendo em relação à melhoria de alguns indicadores de saúde, principalmente relacionados a doenças infecciosas, eles passam a ser diminuídos ou retardados devido ao avanço do excesso de peso, obesidade e as demais doenças crônicas não transmissíveis relacionadas.
E dentro desse contexto, a gente sabe que existem nutrientes que estão relacionados diretamente com as doenças crônicas não transmissíveis. Esses são consensos científicos há muito tempo da Organização Mundial da Saúde, em que açúcares adicionados, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio estão relacionadas à prevalência e à incidência desse tipo de doença. E mais recentemente, a gente não pode falar mais recentemente, então assim, a parte, as diretrizes alimentares, principalmente no Brasil, pararam de focar somente em nutrientes específicos e passaram a olhar a alimentação de uma forma mais ampla, dentro de um contexto em que a alimentação tem alguns tipos de alimentos que contribuem especificamente para esse. Então, a gente tem a recomendação da alimentação baseada em alimentos em natura ou minimamente processados e limitação de processados e evitar ultraprocessados, isso desde 2016. E temos evidências científicas bastante robustas, fomos brindados com uma publicação na série The Lancet, agora em novembro de 2025, que traz o impacto dos alimentos ultraprocessados na saúde humana. A revista The Lancet é uma das revistas de maior impacto que nós temos, publicação científica disponível. E nesse cenário, sabe-se que a publicidade de alimentos influencia nas escolhas alimentares. Temos recomendações das principais órgãos de saúde, a Organização Mundial de Saúde, OPAS, de que ela influencia, que o uso de técnicas específicas para o público infantil impactam nessas escolhas alimentares e que maior parte da propaganda de alimentos estimula o consumo de alimentos com alto teor de nutrientes que podem causar esses tipos de doenças. A OMS tem recomendações bastante claras e específicas, que as crianças têm que ser protegidas da publicidade desses alimentos e fala que essas recomendações têm que vir de forma obrigatória, tem que proteger todas as crianças, tem que ter um modelo claro de perfil nutricional, tem que ser suficientemente abrangentes para minimizar o risco da migração para outras mídias, principalmente marketing digital, e restringe o poder de persuasão desse marketing de alimentos. Então, considerando esse cenário, que não é um cenário novo, desde 2010 a Anvisa vem trabalhando numa proposta de regulamentação da propaganda de alimentos. Essa proposta foi publicada em 2010, na verdade ela começou a ser discutida em 2006, sofreu um processo de judicialização intenso, enorme, que aplicou a sua aplicabilidade, impediu sua aplicabilidade até hoje. E estamos no seguinte processo, ganhamos um processo no STF em 2024, até movido pela própria Bia. Logo em seguida tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade também no âmbito do STF em relação a essa norma de propaganda de alimentos, e estamos trabalhando numa mesa de conciliação no âmbito do STF em relação a esse assunto, e uma das deliberações é a realização de análise de impacto regulatório, que a gente está se movimentando dentro da Anvisa para isso. Tenho aqui algumas referências e agradeço pela participação. Parabéns pela sua fala, doutora Renata. Realmente foi muito importante as suas considerações, e eu queria só acrescentar que esses alimentos, independente do conceito, eles são alimentos alto em açúcar, alto em sal e alto em gorduras saturadas. Então, são 3 elementos extremamente prejudiciais, não só a nossas crianças, nossos adolescentes, mas a todos os adultos, idosos, enfim. Mas aqui nós estamos tratando das nossas crianças e nossos adolescentes, porque nós queremos adultos saudáveis. Porque se nós cuidarmos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, nós teremos um futuro promissor para os nossos adultos. E nós observamos, além desses 3 ingredientes extremamente nocivos à saúde humana, eles têm uma coisa que eu não posso dizer que é mais grave ainda, mas tão grave quanto, que eles são minimamente nutritivos.
o poder de nutrição desses alimentos ultraprocessados, e aqui mais uma vez repito, não estou falando de conceito, não é sobre isso. Pode colocar o nome que for, ultraprocessado ou qualquer outro nome. O fato é que esses alimentos contêm esses altos índices desses ingredientes. Eles são minimamente nutritivos, e aqui eu falo da fome oculta. Tem pessoas sobrepeso e obesas, mas que têm fome, as células têm fome. A fome oculta é justamente a deficiência de micronutrientes essenciais, os alimentos que são pobres em qualidade. Eles são ricos em outros ingredientes, mas pobres em micronutrientes essenciais. E essa fome oculta afeta mais de 2 bilhões de pessoas mundialmente. Então, você vê as pessoas, as crianças, você até colocou, doutora Renata, que as nossas crianças, os estudos mostraram que até 2035, metade das nossas crianças serão obesas. E a gente vai ficar parados, observando tudo isso, e os nutricionistas, você que é nutricionista, que é coordenadora de inspeção, não é, da Anvisa, nós temos que fazer algo em prol das nossas crianças e adolescentes frente às estatísticas. Então, contra fatos não há argumentos. Eu vi uma palestra outro dia de alguém ligado à indústria de ultraprocessados, colocando o seguinte: mas não tem essa correlação precisa entre ultraprocessados e obesidade. Como não? Vem aumentando a ingestão de ultraprocessados ao longo do tempo. E junto com esse aumento de utilização desses produtos, vem aumentando a obesidade. Como não, gente? Só não vê quem não quer ver. Então, eu até coloquei para essa pessoa, falei, vamos fazer o seguinte, comece a estudar alimentos que tenham, alimentos que favoreçam, alimentos in natura, alimentos que mudem esse perfil. E vocês vão ter a rentabilidade financeira até mais, se vocês fizerem isso. Eu fiz essa proposta. Do mesmo jeito que vocês estudaram, estão promovendo esses alimentos com pouca quantidade de nutrientes, com muita gordura saturada, muito alto teor de glicose, de açúcar, da glicose, e também do sal, produz alimentos que sejam saudáveis. E aí nós teremos outro perfil. E eu queria colocar também só mais uma questão. E essa mesma pessoa que eu conversei me falou que a alimentação parenteral, eu já estou até adiantando, senhores e senhoras, porque isso vai ser colocado aqui com certeza, que as fórmulas infantis e a alimentação parenteral que nós utilizamos nos pacientes que não têm condições de ter a ingesta por via oral, pacientes que estão, na maioria dos casos, em UTIs, os nossos colegas médicos, nós que somos médicos, utilizamos da alimentação parenteral, que elas têm uma composição, tem também um pouco eu até trouxe uma tabelinha aqui, elas contêm alguns itens, desses itens que a gente considera ultraprocessados, só que tem um detalhe. São utilizados minimamente, o teor é mínimo, que são utilizados. E outra coisa, a alimentação parenteral e fórmula infantil não é para toda a vida. É numa determinada faixa de dia, de semanas ou de meses que a gente utiliza. Eu estou falando aqui de ultraprocessados que se usa diariamente e excessivamente. Diariamente e excessivamente. É isso que eu quero falar. E que se pode usar desde a infância até o idoso. Então, eu queria fazer essas considerações e eu quero até fazer, fechando a minha fala. Eu coloquei aqui, estudos que eu fiz, que eu me debrucei sobre o tema. As fórmulas infantis e alimentação parenteral possuem composição funcional e terapêutica, com esses itens
que também compõem os alimentos ultraprocessados. Mas é de uma forma funcional e terapêutica, de uma forma mínima, a concentração desses produtos. Enquanto que refrigerantes, salgadinhos, que vêm naqueles saquinhos, e embutidos, por exemplo, eu peguei 3 itens só apenas, utilizam aditivos para finalidade sensorial e comercial. Isso é o agravante. E a simples presença da maltodestrina, que a gente vê muito em fórmulas infantis, emulsificante ou aromatizantes, não indica equivalência nutricional. Quero dizer, nesse estudo que eu fiz, é o seguinte: o que contém nas fórmulas infantis contém pequeníssima quantidade, mas essas fórmulas, elas são de extremo poder nutricional, que irão ajudar as nossas crianças nesse período que elas precisam de ser alimentadas com fórmulas infantis. E da alimentação parenteral, como eu já coloquei, a composição é extremamente funcional e terapêutica e por um período pré-programado. Então, são essas considerações que eu quero fazer, e ao longo do nosso debate irei fazer algumas outras considerações a mais. Agora eu convido o senhor Marcos Cristian Muniz Conde e a senhora Bruna dos Santos Nunes, que dividirão a palavra, que são do Ministério da Saúde, e que irão dividir a palavra. Então, senhor Marcos Cristian e senhora Bruna, vocês têm a palavra, dividindo o momento de vocês. A Bruna quer começar. Vamos começar pela senhora Bruna dos Santos Nunes. Bom dia, me escutam? Sim, escutamos. Bom, bom dia, então, a todas as pessoas presentes nesse plenário. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, em nome do Ministério da Saúde, junto com o meu colega Marcos Conde, que está aí na mesa, e falará em seguida, o convite da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal para participar dessa 19ª reunião extraordinária, que tem, então, a finalidade de instruir o PL 4.501 de 2020. Bom, meu nome é Bruna Nunes, eu sou nutricionista, sou mestra em saúde coletiva, atualmente servidora da carreira de Ciência e Tecnologia no Ministério da Saúde, e estou como coordenadora de atenção à saúde de adolescentes e jovens, que é uma coordenação setorial dentro da Coordenação Geral de Atenção à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. A CG Criage é uma área técnica responsável pela gestão e fortalecimento das políticas voltadas à saúde da criança, de adolescentes e de jovens no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde. Bom, é importante lembrar que a atenção à saúde, tanto na primeira infância quanto na adolescência, é uma agenda prioritária do SUS ao longo dos 35 anos de existência desse sistema como um sistema de saúde pública do nosso país, e que nas últimas décadas a gente teve vários avanços relacionados à implementação de políticas públicas, tanto de promoção, de proteção e de apoio à garantia dos direitos à saúde e à alimentação adequada e saudável para esse público. A alimentação tem um papel fundamental em todas as etapas da vida, mas especialmente nos primeiros anos de vida, que são decisivos para o crescimento, para o desenvolvimento, para a formação de hábitos saudáveis e para a manutenção da saúde. Nesse sentido, eu destaco que o PL 4.501 de 2020, quando dispõe sobre a comercialização, publicidade, promoção comercial de alimentos e bebidas ultraprocessados, bem como o uso de frituras e gorduras trans no ambiente escolar, está alinhado com o Decreto 11.821 de 2023, que trata das ações de promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar. Essa proposta legislativa é um instrumento que é bastante importante para a promoção da saúde, para a promoção da alimentação adequada e saudável, tanto de crianças quanto de adolescentes, na medida em que determina que essas cantinas escolares ofereçam opções, então, de lanches saudáveis, que venham a contribuir com a saúde desses escolares, que valorizem a cultura alimentar local e que derivem de práticas que sejam ambientalmente sustentáveis.
está alinhado também com o conceito de alimentação adequada e saudável da PNAM, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instituída pela Lei 11.346 de 2006 e regulamentada pelo Decreto 7272 de 2010. O PL ele colabora também com a prevenção das diferentes formas de má nutrição, e aqui a gente está falando da desnutrição, das carências nutricionais e da obesidade, e de outras doenças crônicas desde a infância e a adolescência até a idade adulta, ser uma medida que é estruturante, então, para a formação de hábitos alimentares saudáveis nesse curso da vida, que vão se perpetuar ao longo do desenvolvimento. A proposta está em consonância também com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, a PNAISC, com o eixo de promoção da saúde das diretrizes nacionais para atenção integral à saúde de adolescentes e jovens, e também com os guias alimentares, tanto o guia para a população brasileira, quanto o guia para as crianças menores de 2 anos, que são documentos orientadores e norteadores das ações de saúde e de promoção da alimentação adequada e saudável do Ministério da Saúde, estando alinhada também com a classificação dos grupos 60 alimentares segundos. adotadas pelo Ministério da Saúde. Bom, de acordo com dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o SISVAN, Sistema de Informação do SUS, que possibilita o monitoramento do estado nutricional do consumo e do consumo alimentar das pessoas acompanhadas, avaliadas na PS, na Atenção Primária à Saúde, reiterando, então, reforçando os dados trazidos pela minha colega Renata, a gente teve um aumento nos últimos anos da frequência de excesso de peso entre crianças de 5 a 9 anos, um aumento de 27,7% para 29,8% em 2024, e também da obesidade de 12,5% para 14,6%. Esse aumento aconteceu também entre os adolescentes, inclusive foi maior nessa faixa etária. A frequência de peso, ela sai de 23% em 2014 para quase 32% em 2024, e a frequência de obesidade também aumentou de 6,5% para 13% nesse mesmo intervalo dos 10 anos. O agravamento da frequência de excesso de peso e da obesidade a partir dos 5 anos de idade, então ele está relacionado com a introdução precoce a alimentos ultraprocessados, com altas quantidades de gorduras e açúcares, como foi mencionado pela senadora. Bom, eu gostaria também de trazer um destaque muito importante para a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, que é um princípio do ECA, instituído pela Lei 8.069 de 90, que reconhece que as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, mas eles estão em processo de formação física, psicológica e social. E é, portanto, o dever da família, da comunidade, da sociedade, incluindo o ambiente escolar, com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, dentre outros. O ECA estabelece, então, que toda criança e adolescente tem direito à proteção, à vida e à saúde por meio da efetivação de políticas públicas, que permitam, então, que o nascimento e o desenvolvimento seja harmonioso, esteja em condições dignas de existência, o que vai incluir também os ambientes alimentares, os ambientes escolares. Bom, os dados da revista The Lancet já foram pontuados pela minha colega Renata, e aí, então, gostaria de reiterar o papel das escolas enquanto espaços promotores de saúde. São ambientes que podem estimular a formação de hábitos alimentares saudáveis. Esses hábitos vão ser fortalecidos ao longo da vida, e por isso é importante a gente considerar a alimentação também como uma prática sociocultural conectada com as dimensões de acesso e também de informação, para que a gente tenha o fortalecimento da autonomia dos familiares e dos escolares. Eu destaco, por fim, a importância da gente garantir as estratégias de promoção de ambientes alimentares saudáveis nas escolas também para o público adolescente matriculado no ensino médio, visto o papel promotor da saúde e garantidor de direitos que esses espaços, que essas escolas possuem. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para que a gente possa debater. Muito obrigada. Parabéns, doutora Bruna dos Santos, pela sua explanação. Tive a honra, mais uma vez, de ouvi-la, uma vez que você participou da última audiência pública sobre o mesmo projeto de lei que foi terça-feira, agora dessa semana, e parabéns pela sua explanação. Agora eu passo a palavra ao seu Marcos Cristian Muniz Conde.
para passar. É para passar, deixa só carregar. Testar. Guarda um pouquinho. Bom, bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à senadora pela oportunidade de estar aqui representando a Coordenação Geral de Saúde Bucal. Nós acreditamos como coordenação que esse PL ele é estratégico nas questões de promoção de saúde, tanto do cuidado da saúde da criança e do adolescente. E no contexto da Política Nacional de Saúde Bucal, ele se torna imprescindível, Então, em função do tempo aqui, eu vou passar alguns slides, tá? Mas, basicamente, o que eu pretendo conversar com vocês, então, é contextualizar, que na sessão de terça-feira, a senadora fez uma fala muito interessante sobre a importância da gente avaliar e prestar atenção nessa questão da doença cárie, não só como um buraquinho no dente, mas também como uma doença crônica altamente complexa e também altamente mutiladora que compromete a qualidade de vida das pessoas. Também tentei trazer algumas evidências robustas, principalmente meta-análises, estudos populacionais, principalmente baseados em estudos de coorte, para a gente discutir um pouquinho. E, no final, apresentar alguns dados que saíram agora da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal em 2023 para a gente poder entender um pouco qual a relevância desse projeto no contexto da promoção de saúde bucal da população brasileira. Então, para iniciarmos, está travando um pouquinho, eu trago esse diagrama só para a gente entender, porque a gente tem uma visão às vezes de senso comum de que a cárie ela não é uma questão de saúde tão relevante por se tratar apenas de um buraquinho no dente que pode comprometer esteticamente, que se a gente conseguir fazer com que as pessoas escovem os dentes e não comam tanto açúcar, essa doença não vai se desenvolver. Mas, na verdade, ela é uma doença que, como esse diagrama mostra, ela tem um forte padrão, uma forte questão socioeconômica envolvida. Então, é claro que ela é determinada e desenvolvida por componentes biológicos, como a gente pode ver ali, que induzem a desmineralização da superfície dentária. Então, vocês podem ver na primeira imagem acima, às vezes é difícil de ver, mas o primeiro sinal da cárie é uma mancha branca que aparece nos dentes. E, nesse primeiro momento, ela pode não parecer tão relevante assim. Mas, dependendo do contexto onde essa pessoa vive, o território onde ela está inserida, as oportunidades que ela tem, nível de educação, algumas variáveis, como, por exemplo, inclusive a escolaridade da mãe das crianças, influencia de forma significativa no agravamento dessa doença para que ela chegue na condição das fotos que estão demonstradas ali abaixo. Então, pode induzir uma destruição dentária, um comprometimento severo da qualidade de vida das crianças e dos adolescentes. Então, eu faço essa fala primeiro para a gente entender da complexidade da doença cárie, que muitas vezes, também por questões de especificidades, a saúde bucal, às vezes, ela não é tão discutida, e ela tem bastante relevância, senadora? Então, eu me permiti fazer essa pequena explanação para a gente conseguir contextualizar esses dados. Então, e aí, trazendo alguns dados assim também, que mostram assim que a evolução da doença cárie ela vai levar à destruição da estrutura dental, e uma das principais consequências que se tem é a dor que é proporcionada por essa condição, E se alguém aqui já teve algum dia uma mínima dor de dente e consegue entender mais ou menos o que está sendo colocado aqui, e a gente vê crianças já em idade pré-escolar que muitas vezes já tem todos os dentes destruídos pela doença cárie, E ali eu trago alguns dados de prevalência da dor, Aqui, trazendo alguns dados que eu trouxe também de revisões sistemáticas com meta-análise, de estudos também observacionais, que hoje, quase 70% das crianças de 0 a 5 anos, elas consomem ultraprocessados, 4 ou mais vezes ao dia.
E por que esse dado é interessante, assim, né? Porque esses estudos também mostram que essas crianças que consomem ultraprocessados por 4 ou mais vezes o dia, elas têm um risco 71% maior de desenvolver, né, doença cárie. Então, é muito importante, e isso é muito significativo dentro do contexto da promoção de saúde bucal. E a gente também tem algumas evidências desses alimentos, na redução da ingestão desses alimentos ultraprocessados, promover uma melhora de condições de saúde bucal, além da diminuição da cárie, como também melhoras da condição de pessoas que têm quadros de gengivite. Para chegar na parte final da minha fala, porque eu também não quero ficar mostrando dados aqui, porque eu acho que eles já são vastos, foram amplamente discutidos. A minha intenção foi ilustrar com estudos robustos que isso tem um impacto significativo também na saúde bucal das crianças, e isso nos preocupa como coordenação, Porque, vejam bem, o Brasil, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, não tinha a saúde bucal incluída na lei orgânica do SUS. As pessoas não tinham acesso à saúde bucal. Então, a partir do Brasil sorridente, e com o estabelecimento da Política Nacional de Saúde Bucal, hoje a gente conseguiu um crescimento muito grande, e as equipes de saúde bucal que são financiadas pelo Ministério, elas estão em quase todos os municípios do Brasil. Então, a gente conseguiu um avanço nas questões de cobertura, nas questões de promoção de acesso. A gente trabalha com atenção primária, atenção especializada, atenção hospitalar. Então, a gente faz um trabalho bastante complexo voltado para a promoção de saúde bucal da população. Só que ainda, apesar de todos esses esforços e de todos esses investimentos, nesse primeiro mapa aí, vocês têm uma noção de que ainda, dependendo da região, aproximadamente 50% das crianças do Brasil tem pelo menos um dente com uma lesão de cárie não tratada. E quando a lesão de cárie não é tratada, ela vai evoluindo naturalmente até que se perda aquele dente, até que a criança sinta dor, até que a criança tenha comprometimento da qualidade de vida. E nesse sentido, trago aqueles 3 dados principalmente que mostram, do SB Brasil também, que mostram que aproximadamente dentre as faixas etárias ali de 5 anos, 12 anos, de 15 a 19, aproximadamente também, um pouquinho menos de 50% não foram ao dentista no último mês. Então, apesar da ampliação da rede de atenção, do número das equipes de saúde bucal, o acesso aos serviços odontológicos ainda é um empecilho que a gente tem também para ser trabalhado, E outra coisa que eu quero salientar, que também, mostrando com esses números do SB, está travando um pouquinho aqui, mas que basicamente o acesso e todas as questões relacionadas aos serviços, eles estão relacionados com as questões socioeconômicas. Então, eu não estou conseguindo voltar naquele slide aqui, o que isso nos mostra, assim, que a renda familiar, ela tem uma relação, pelo menos aqui a gente não fez análise estatística ainda, a gente está trabalhando esses dados, mas a gente tem visivelmente que quanto maior a renda, maior é a facilidade e o acesso das pessoas aos serviços de saúde pública, E também a escolaridade da mãe tem uma influência sobre isso. Outra coisa que é importante, que quando a gente analisa a cárie da população, a gente divide os dentes, a gente faz uma análise que se chama de CPOD, que é o índice de dentes cariados, perdidos e obturados. Então, nesse aspecto, a gente pode ver que nas crianças e adolescentes, o maior componente desse índice são dentes cariados. Então, vocês vejam que as crianças de 5 anos, de todos os dentes que são incluídos nesse índice, 78% são dentes com cárie não tratada. Isso vai se reduzindo na adolescência, e aí vocês vejam que depois, quando a pessoa chega na idade adulta, ela começa a ter algum acesso a partir de renda, até a partir de serviços, e vai restaurar esses dentes. Só que quando tu tem um tempo tão grande de dentes não restaurados, proporcionando perda de estrutura dental, a gente começa a entrar numa questão que se chama de ciclo restaurador repetitivo, que as pessoas vão fazendo restaurações dos dentes, vai tendo cárie de novo até que ele perde o dente. E hoje a gente tem no Brasil uma média de idosos a partir de 60, no SB Brasil foi de 64, 75 anos, se não me engano, As pessoas nessa faixa etária têm em média 20 dentes já perdidos. Ou seja, em média as pessoas não têm 20 dentes em boca. E a gente tem já um conhecimento bem estabelecido que mostra que isso também é consequência dessa lesão de cárie não tratada na infância ou até mesmo desse desenvolvimento precoce da doença.
Então, por que a gente traz esses dados? Porque nos preocupa muito, né, também, né, dada essa complexidade da doença cárie, a gente tem que lidar ainda com outros fatores que estão relacionados, como a dieta, como a renda, a questão de trabalho, muitas questões influenciam nisso. Então, a gente vem percebendo que aumentar os serviços não é só isso necessário, tá? E para finalizar, pessoal, peço desculpas por ter me estendido, mas eu achei que seria interessante colocar um pouquinho dessa questão da doença cárie, né? Como posicionamento, né, da nossa coordenação, assim, a gente não tem dúvidas, né? A gente não tem dúvidas, e considerando o corpo de evidências, eu não estou falando aqui da minha posição pessoal, eu estou trabalhando com dados, com evidências segundos. Que estão estabelecidos na literatura. A ciência pode ser contestada, é óbvio, a ciência deve ser contestada, né? Como o senhor falou, João, né, que um dos princípios do conhecimento científico é ele se basear em paradigmas, não em dogmas, né? Os paradigmas devem ser contestados, mas eles só serão superados no momento que nós tivermos evidências consistentes para conseguir rebater esses paradigmas. E hoje a gente tem um corpo robusto de evidência composto por revisão sistemática, por estudos populacionais, inclusive alguns ensaios, desenhos de ensaios clínicos randomizados também em população, que mostram, né, que existe uma forte associação entre os alimentos ultraprocessados, o desenvolvimento de lesão de cárie, comprometimento de outros desfechos de saúde bucal, né? Então, como coordenação, né, a gente apoia e a gente torce muito pela aprovação desse projeto de lei, né? 60 segundos. E a gente só para finalizar, né, que deixar claro que o objetivo não é interferir nas escolhas privadas de ninguém, o direito de liberdade, o direito econômico, não é essa a questão. A nossa discussão é para promover saúde bucal, né? E promover saúde bucal é promover dignidade para essas crianças, é promover qualidade de vida. E nesse sentido, a gente acredita que o projeto de lei ele dialoga de forma muito próxima com as premissas da Política Nacional de Saúde Bucal. Então, para finalizar, peço desculpas por ter me estendido. Aqui algumas referências, né? E eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de estar aqui, de cumprimentar todas as colegas e colegas de mesa também, dizer que também é muito salutar, né, estar aqui para ouvir opiniões que divergem do que se pensa. Então, a gente tem um ambiente democrático que proporciona esse tipo de discussão. É uma honra muito grande aqui. E, finalmente, eu só gostaria de usar o espaço para agradecer os meus colegas da coordenação, trabalhadores e trabalhadoras do SUS, que são as pessoas mais dedicadas e competentes que eu já conheci na minha vida, assim, e o SUS está em boas mãos. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Parabéns pela sua fala, doutor Marcos. E muito interessante. Na terça tivemos também uma audiência em relação a esse mesmo projeto de lei, e teve aqui um colega seu, doutor Ilan, salvo engano. Doutor Ilan, que também é odontólogo, e foi muito interessante também as considerações que ele fez, toda essa pauta que você trouxe hoje para nós, mostrando evidências concretas de uso de alimentos ultraprocessados por terem alto teor de açúcar, ligado diretamente ao aumento de cárie nas crianças. Então, mais uma vez, repito, contra fatos não tem argumentos. Então, nós temos também que nos preocuparmos com a saúde bucal, porque, como você também falou, doutor Ilan, e na ocasião eu também fiz essa mesma consideração que eu vou repetir aqui, que a cárie, como você colocou, gostei muito do seu slide, não é só um buraquinho no dente, não é questão estética, é questão de saúde, porque ali tem várias bactérias que podem circular na corrente sanguínea, causar infecções em alguns órgãos, e um deles é o coração, podendo causar endocardite, né, levando a criança a um estado grave. Então, para você ver que
como é importante a gente ter esse debate sobre a questão dos ultraprocessados. E dizer aos senhores e senhoras que estamos aqui em prol de um objetivo único: alimentação saudável das nossas crianças e adolescentes, nesse tema dessa audiência pública. Óbvio que também para adultos e idosos, mas aqui estamos focados, por conta do projeto de lei, nas crianças e nos nossos adolescentes. E aqui eu quero cumprimentar e parabenizar o senador Jacques Wagner pela autoria desse projeto de lei, e também cumprimentar e parabenizar a minha querida Tereza Leitão, nossa senadora, que é presidente da Comissão da Educação, e que eu tenho a honra de estar presidindo essa audiência pública. Ela está presidindo agora uma medida provisória, por isso que ela não está aqui. Tá. E a nossa senadora Tereza Leitão está presidindo agora uma medida provisória, e por esse motivo ela não está aqui presente, mas mando minha colocação de afeto, falando que é muito meritório o trabalho da nossa querida senadora Tereza Leitão em relação à educação e agora em relação especialmente à saúde das nossas crianças e adolescentes. E agora com a palavra a senhora Bruna, a Bruna já falou, agora com a palavra a senhora Renata Mainente, que é coordenadora geral substituta do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e representante do Ministério da Educação. A senhora Renata tem 5 minutos para a sua explanação. Muito grata. Bom dia a todas, a todos. Excelentíssima senhora senadora, muito obrigada pelo convite ao Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para estar aqui hoje presente nesse fórum importante de debate dessa casa, de um assunto tão sério, e venho trazer um pouco da nossa experiência do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa que dialoga muito profundamente com o tema do PL 4501. Primeiro, registrar sempre que o PNAE é um programa executado pela educação, é um programa da área de educação, porque se entende que alimentação é fundamental para qualquer processo de aprendizado. Então, a alimentação, não qualquer alimentação, a alimentação adequada, ela é condição sine qua non para o desenvolvimento dos nossos estudantes, nossas crianças, jovens das nossas escolas. Portanto, o objetivo do PNAE é contribuir para o crescimento, desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem, rendimento escolar e para formar práticas alimentares saudáveis. A gente precisa, enquanto Estado, contribuir para a construção de uma geração que seja mais consciente de suas escolhas alimentares e com acesso a uma alimentação de fato adequada e saudável. Esse é o grande objetivo do PNAE. Ele acontece, portanto, em todas as escolas do Brasil por meio de 2 ações fundamentais: a oferta de alimentação adequada e a promoção de ações de educação alimentar e nutricional. A gente tem hoje no Brasil o programa que é o maior programa universal do mundo de alimentação escolar. A gente atende a todas as quase 40 milhões de crianças e jovens do país, em todos os municípios. Em 2026, a gente teve um aporte de recursos para o programa, o que significa um orçamento de 6,7 bilhões do governo federal para a alimentação escolar. Esse valor ele é repassado aos estados e municípios em caráter suplementar. Aos estados e municípios também cabe o financiamento e a execução propriamente dita nas redes de ensino do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E, além do repasse financeiro, a União, ela tem também o dever, a responsabilidade de normatizar o Programa Nacional de Alimentação Escolar em todo o país. E essa normatização, ela acontece a partir dos princípios da segurança alimentar e nutricional, do direito humano à alimentação adequada e saudável. Isso significa que a oferta da alimentação escolar nas escolas, ela precisa seguir uma série de diretrizes nutricionais.
Dentre essas diretrizes nutricionais, eu destaco aqui, à luz das orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, a recomendação de redução significativa do consumo de ultraprocessados e processados dentro das escolas. A gente vem fazendo uma redução progressiva ao longo dos últimos anos. Em 2025, o limite era de 15% para a aquisição de alimentos processados e ultraprocessados. Este ano já está vigente a regra de que, no máximo, 10% dos recursos somente poderão ser utilizados com alimentos processados e ultraprocessados. A gente tem, no mesmo sentido, a determinação de que, no mínimo, 85% dos recursos sejam destinados a alimentos in natura e minimamente processados, considerando que essa é a alimentação que nós queremos que chegue aos estudantes do país, pelas necessidades nutricionais, pela qualidade da alimentação, pelo direito à alimentação dos estudantes, que é um direito, a alimentação escolar é um direito previsto na nossa Constituição. A gente tem vários alimentos que são proibidos de baixo valor nutricional, como refrigerante, balas, alimentos em excesso de gordura e uma necessidade de diversidade na alimentação. Da mesma forma, se considera a educação alimentar e nutricional como um dos eixos principais do PENAI, porque a gente está dentro de um espaço eminentemente pedagógico e muito privilegiado para que a gente desenvolva ações de formação de hábitos mais saudáveis, de escolhas alimentares mais saudáveis. Portanto, é um programa que carrega consigo também, sempre, a bandeira das ações da educação alimentar e nutricional. Em relação especificamente ao PL 4501, o que se entende a partir da análise do PENAI, das correlações que a gente faz em termos de diretrizes, é que sim, é necessário implementar medidas que promovam um ambiente escolar saudável e protetivo. Enquanto Estado, é necessário que as escolas, de fato, sejam um espaço de proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes, de promoção de acesso a uma alimentação saudável e de formação de hábitos alimentares mais saudáveis. A gente tem o PENAI atendendo a totalidade das escolas públicas no país, da educação básica. No entanto, não há uma definição direta, um regramento para as escolas particulares e para as cantinas, que estão localizadas também nas escolas públicas. Nós temos 3 documentos que eu trago aqui que são norteadores desse processo, que é o Decreto Presidencial número 11821 de 2023, que traz diretrizes para promoção da alimentação adequada e saudável no ambiente escolar, tratando de doação, de comercialização e de oferta. É um decreto norteador que orientou a elaboração, inclusive, de algumas legislações locais específicas, municipais, especialmente em alguns locais do país, mas que não tem fator determinante para todo o território nacional. E no PENAI a gente tem 2 notas técnicas orientadoras também para comercialização de alimentos em cantinas e uma nota técnica relacionada à prevenção de conflitos de interesses, que traz também o problema do marketing relacionado a alimentos nas escolas para as nossas crianças e adolescentes, considerando que é um espaço que precisa proteger nossas crianças e os nossos adolescentes. Essas 2 notas técnicas trazem também a posição técnica do PENAI relacionada às cantinas escolares e, a partir delas, nós podemos afirmar que o conteúdo do PL 4501 está em pleno acordo com as diretrizes hoje do Programa Nacional de Alimentação Escolar e trata-se de um instrumento importante hoje para cumprir uma lacuna que existe no país em termos legislativos para organizar, coordenar, disciplinar a oferta a partir da comercialização de alimentos dentro das escolas em todo o território nacional. Hoje a gente tem, como eu disse anteriormente, algumas legislações específicas, locais, de municípios ou de estados, porém a gente carece de uma regulamentação nacional que trate desse tema. Por isso, é extremamente meritório o conteúdo deste PL.
Como eu afirmei anteriormente também, o diálogo do PL com o PENAI é bastante 60 profundo. segundos. A gente tem as nossas diretrizes alinhadas na perspectiva da segurança alimentar e nutricional, que estão bastante contempladas neste PL. E desta forma, não está passando. Para concluir, travou. Mas, para concluir, a posição técnica da CGPAI, do FNDE, do Ministério da Educação, é favorável ao projeto de lei número 4501. É extremamente necessário normatizar a comercialização, propaganda e publicidade de alimentos nas escolas. As escolas são, de fato, um local privilegiado de ações educativas de alimentação e nutrição e um espaço onde os nossos crianças e nossos adolescentes precisam estar protegidos. E aí a gente gostaria de ressaltar também que essa justificativa aplica-se a toda a rede de educação básica, que é o nosso locus de atendimento do PENAI, da educação infantil ao ensino médio. Muito obrigada. Parabéns, doutora Renata, pela brilhante explanação e saber que eu já sabia, todos sabem a programação que o Ministério da Saúde tem em relação especificamente ao PENAI, principalmente nós que lidamos dia a dia, que é da área da saúde, né? Eu que sou médica e sou pediatra, mas foi muito importante ver o resumo que você fez de tudo isso, doutora Renata, e eu fico feliz em saber que o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, me perdoe, tem esse olhar tão específico para dentro das escolas em relação à alimentação das nossas crianças e adolescentes. E aqui eu ouvi do doutor Marcos, da doutora Renata também, que vocês estão comungando da mesma ideia do nosso projeto de lei. E isso é muito importante para nós, isso dá mais subsídios para o senador Jacques Wagner, para também a Tereza Leitão, para mim, para a gente ter certeza que estamos no caminho correto, que temos vocês lado a lado conosco, nos dando embasamento mais e mais sobre o que a gente colocou nesse projeto de lei. E eu quero fazer só uma ressalva, doutora Renata, que a escola é um ambiente saudável de proteção. Então, os pais, quando deixam as crianças e os adolescentes nas escolas, eles estão dizendo assim: meu filho está protegido, meu filho está guardado, meu filho está tendo uma boa alimentação, vai crescer intelectualmente, fisicamente, emocionalmente, de uma forma saudável. É assim que os pais pensam. Então, os pais confiam muito nas escolas, não é? Então, não poderia ser diferente toda essa programação do PENAI. E vocês estão de parabéns por isso. E aqui eu quero colocar essa questão que você colocou, doutora Renata, aqui, da agricultura familiar. Como é importante trabalhar com os agricultores familiares? Por quê? Porque gera um círculo virtuoso. Os nossos agricultores familiares produzem, a escola compra e chega na mesa das nossas crianças. Alimentos in natura, alimentos saudáveis. Então, isso gera emprego e renda, que gera saúde para nossas crianças e assim por diante. Foi muito bom você ter comentado sobre os nossos agricultores familiares. E é isso, e com isso a gente vai estar ajudando as nossas crianças e os nossos adolescentes terem bem menos sobrepeso e muito menos obesidade. Então, quero parabenizá-la pela sua fala e agora eu convido o senhor Luiz Madi, que é coordenador da Plataforma de Inovação Tecnológica do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAU. O senhor tem 5 minutos, senhor Luiz.
Obrigado, obrigado. Obrigado, senadora. É um prazer muito grande o Itaú estar aqui representando, participando e colaborando para um tema que a gente tem um carinho muito grande, que é a saúde do consumidor, tá? Dos brasileiros. Eu agradeço também a presença de todos os participantes da mesa e todos os participantes que estão de forma remota também. Cadê o próximo? O Itaú é um instituto de tecnologia de alimentos criado em 1963, tá? que tem a missão muito importante, que é de colaborar com o setor de várias formas. E, nesse caso, tá, nós temos uma missão que deixa muito claro os nossos objetivos. É pesquisa, desenvolvimento e inovação em benefício da sociedade e em benefício do consumidor. E, durante as apresentações, eu também estive participando da 18ª da 18ª reunião, tá? Que foi realizado na terça-feira. Eu fiquei muito contente de ouvir essas informações para ajudar a pegar as considerações mais importantes. E lembrando que o Itaú tem colaborado muito com a Anvisa, com o Ministério da Saúde, com o MAPA, Ministério da Agricultura, e lembrando um dos projetos mais interessantes que nós tivemos durante mais de 15 anos foi, na realidade, o SAI, tá? Semana de Alimentação Escolar, tá? Porque esse tema é importante do ponto de vista da industrialização de alimentos também, tá? Eu queria me apresentar. Eu sou Luiz Magri, engenheiro de alimentos, trabalho no Itaú, entrei no Itaú no dia 2 de janeiro de 73 e continuo no Itaú. Fui coordenador do Centro de Embalagem por 25 anos, diretor do Itaú por 17 anos, coordenador de todos os institutos da Secretaria da Agricultura e servidor público por 54 anos, procurando ajudar a sociedade, procurando ajudar o consumidor. Uma das funções estratégicas de um instituto de pesquisa como tal foi desenvolver como nós fizemos e lançamos em 2010. Exatamente há 16 anos, lançamos o Brasil Food Trend, as tendências do setor de alimentos e bebidas, ajudando as empresas, ajudando que a sociedade entendesse melhor. E eu queria trazer dois deles extremamente estratégicos: saudabilidade e bem-estar e sustentabilidade e ética. A saudabilidade, em 2010, era uma coisa que pouquíssimas pessoas falavam. Hoje só se fala nisso: saúde e bem-estar, saúde e bem-estar. Que bom que nós, em 2010, detectamos essa coisa. Isso foi em 2010. Em 2014, novembro de 14, para ser preciso, foi lançado o Guia Alimentar para a População Brasileira, guias que são extremamente importantes para a sociedade em qualquer lugar no mundo. Os guias são importantes. Mas o nosso guia trouxe uma coisa que complicou, uma definição que foi a classificação nova no item 4. 60 segundos. Ultraprocessados, tá? Nós entendemos que o ultraprocessado ficaria muito difícil de ser falado na realidade, tá? Então, nós começamos a ver o seguinte, que na ciência e tecnologia de alimentos, a engenharia de alimentos, não existe o termo ultraprocessado. Vários vão falar aqui sobre isso. O termo ultraprocessado, o que é? Excessivo processamento nele, e ele foi mudando de 2009 a 2026. Era excesso de processamento, mais de 3 ingredientes que não conhecemos, aditivos, produtos que contêm um teor alto de sódio, açúcar e gordura saturada. A senadora foi bem clara, quer dizer, não me importa muito o título. Ultraprocessado é um produto que, na realidade,
não está ligado ao seu processamento, não está ligado à engenharia de alimentos, é um produto que tem que ser consumido com cuidado, com cautela, comendo pouco, na realidade. Tá? E talvez o mais importante que pouco se fala, não falou no dia, não falou na terça-feira, nós estamos falando ontem, por que nós processamos? Nós 60 segundos. Para dar segurança aos alimentos. Tá? Então, na nossa opinião, definir como vamos aplicar a lei de classificação dos alimentos ultrapassados, como nós definiríamos o que entra, o que sai numa escola, é praticamente inviável. Então, é impraticável no nosso ponto de vista. E aí nós falamos assim, vamos buscar um novo caminho para a comercialização, ou para a comunicação, e criamos o projeto Comer Consciência, que é uma iniciativa que busca aproximar a população da ciência e da tecnologia de alimentos, combatendo a desinformação e o fortalecimento à confiança no processo produtivo. Tá? E aí nós temos que ter um equilíbrio. E aí, esse é o projeto, vocês podem ver, nós temos um site, nós temos no Instagram, LinkedIn, e o nosso propósito é informar sem julgar, explicar sem complicar, apresentar a ciência da tecnologia de alimentos como aliada do consumidor. O que quando as pessoas que começam a defender o ultraprocessado deixam de lado isso, deixam de lado a ciência, deixam de lado a tecnologia e entram no quê? Numa ideologia. 60 segundos. Nós vamos repetir o que a senadora disse. Não importa o termo, são ultraprocessados, hoje são aqueles chamados alimentos que nós temos que consumir com moderação, com cuidado. E aqui é a nossa contribuição. Quem quiser entrar no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, no nosso site, é muito importante e temos a honra de estar colaborando hoje. Vamos participar da reunião do dia 26, vamos participar da reunião do dia 28, tá? Ajudando o Senado para que trabalhe de uma forma mais adequada esse conceito equivocadamente, a nosso ver, chamado de ultraprocessado. Obrigado. Parabéns, Dr. Luiz Madi, pela sua apresentação, brilhante apresentação. Ajudou muito, você está colocando essas questões todas em relação aos ultraprocessados e conscientizar as pessoas e não julgá-las, mas conscientizá-las sobre a ingestão excessiva desses alimentos ultraprocessados. Ajudou muito ao debate. Quero lhe parabenizar e lhe agradecer por estar aqui conosco, participando, vamos dizer assim, dessa mesa redonda, você de uma forma remota, mas participando e nos ajudando muito de orientar as pessoas como a gente deve lidar com esses alimentos ultraprocessados. Grata pela sua atenção e pode ter certeza que eu já peguei o QR Code que você colocou aqui na tela e os colegas também aqui da mesa. Viu, doutor Luiz? Todos aqui estão confirmando, doutor Luiz, que pegaram o seu QR Code, que vai ser a nossa cartilha agora, viu? Vai nos ajudar muito. E agora, com a palavra, o senhor Adriano Paranaíba, que é representante do Instituto Livre Mercado. O senhor tem 5 minutos. Doutor Adriano. Muito obrigado, senadora. É Paranaíba, que é o nome do rio mais importante do Brasil, que faz a divisa dos 2 grandes estados, Goiás e Minas Gerais. Um abraço a todos os meus senadores de Goiás, que podem estar nos acompanhando remotamente. Cumprimento todos os presentes na pessoa da nossa presidente, senadora. Mais do que falar em nome do Instituto Livre Mercado, e assim eu quero também parabenizar a qualidade do debate, porque aqui temos pessoas da área da educação, da saúde, da engenharia, que ouvimos falar agora há pouco, né? E eu, como economista, né, venho tentar fazer alguma contribuição, mas eu gostaria mesmo de fazer a minha contribuição dos vários títulos que tenho no meu currículo. Eu gostaria de usar 2 aqui para a minha fala, né? O meu de professor, que eu faço uma profissão
Eu acho que é o título mais importante do meu currículo, que me permite todos os dias conviver com os meus alunos e aprender com os meus alunos. O ambiente escolar é realmente uma fonte de aprendizado muito grande, como nos ensina muito bem a poetisa Cora Coralina, né? Quem ensina aprende também. E o meu título de pai. Sou pai de 2 filhos que, graças a Deus, já estão quase adultos, um já adulto, o outro está preparando aí para o vestibular, para o Enem, essas coisas, né? Então, esses 2 títulos que eu gostaria de usar para falar dessa nossa discussão de hoje a respeito do nosso projeto de lei. Pode passar para o próximo slide. O grande objetivo do nosso PL que nós estamos discutindo, aqui na verdade é um ponto sem discussão. A gente realmente está preocupado com a saúde das crianças, a melhoria, como que nós vamos fazer isso. E eu tive um período que eu tive a grande oportunidade de trabalhar como secretário de Melhoria Regulatória no Ministério da Economia, até minha secretaria coordenou a redação do Decreto 10.411, que os nossos colegas aqui do Poder Executivo devem usá-lo bastante por conta da análise de impacto regulatório, né? A importância da gente fazer a análise da regulação. Seria muito bom, senadora, se nós tivéssemos a análise de impacto legislativo, onde a gente fizesse a análise, mas eu acredito que essas plenárias cumprem muito o seu papel, assim como as audiências públicas nas agências reguladoras, aqui também cumpre um pouco desse papel, a gente tem essa oportunidade de estar aqui, né? E o importante da análise regulatória, de impacto regulatório, é que o objetivo não é dizer se a regulação é boa ou ruim, mas buscar a melhor forma da gente melhorar o ambiente regulatório fazendo essas análises. Então, toda análise regulatória vem lá com várias possibilidades para buscar o menor impacto possível. Então, aqui eu vou fazer essa análise usando os 2 chapéus que eu falei agora há pouco de pai e de professor. Não vou falar o impacto na indústria, o impacto no comércio, vou usar essas minhas 2 prerrogativas, né? Pode passar para o próximo slide. Aqui a gente está vendo como é que vai ser a cantina assim que a lei for implementada. Até aqui tudo bem, retirar frituras, a gente colocar mais alimentos saudáveis, que é ótimo, frutas, verduras, né? Agora, e o projeto de lei ele também fala da cantina ter que oferecer 3 opções no mínimo, 3 opções para dar essa escolha saudável. Interessante, muito importante isso. Mas vamos começar a fazer a nossa análise econômica. Próximo slide, por favor. Nós temos um problema quando a gente faz a análise de impacto regulatório, e aqui a gente está fazendo a análise do nosso projeto de lei, que às vezes surgem alguns fenômenos não previstos quando a gente faz a legislação. Principalmente porque os legisladores, os senadores aqui no caso, tanto o proponente do projeto como a relatora, estão ali cercados de boa intenção de como nós vamos melhorar o Brasil, e acredito que essa casa trabalha duramente para isso. Mas existem coisas que estão um pouco longe do alcance da visão ali e a gente tem esse papel de contribuir. Então, próximo slide, por favor. Eu comecei a fazer umas contas. Eu peguei 3 opções de alimentação saudável para as crianças nas escolas. Então, eu primeiro montei um mix de castanhas com frutas secas, né? Aí eu coloquei castanha, eu fiz a conta, infelizmente eu deixei o nome da marca ali, mas eu tinha que ter... Eu fui no supermercado fazer essa pesquisa de preço para saber quanto que ficaria o lanche da criança. Eu que vou no supermercado lá em casa, ontem mesmo eu fui numa feira de alimentos orgânicos, de agricultura familiar, que é uma coisa sensacional, é ótimo, mas aqui eu tentei pegar produtos mais baratos para não falar que eu estou inflacionando, de certa forma, alguma coisa, né? Mesmo porque você vai numa feira eu estava lá na feira de alimentos orgânicos, o frango é R$70 da agricultura familiar. Não porque eles estão explorando as pessoas, né? Porque o frango do supermercado é 30, mas é porque tem uma série de elementos ali caros que, infelizmente, não tem escala, e a gente poderia também fazer algumas proposições para melhorar a escalabilidade da agricultura familiar. Mas, tirando isso, eu coloquei, né? Garrafa de água mineral e um limão. Aí eu coloquei água mineral e limão para a gente ter certeza que a dona da cantina vai espremer o limão e vai fazer um suco super saudável para a criança, né? Aí eu coloquei o custo, todos os custos, então, o custo total R$14, aí tem operação, né? Que é funcionário, imposto, aluguel, mais R$18. E aí eu tirei o lucro da dona da cantina, tá? Eu estou pensando que ninguém vai ganhar dinheiro aqui, porque senão fica parecendo que a dona da cantina é aquela bruxa do João e Maria, que fica vendo lá o dedinho do João, tá magrinho, vamos enfiar bolacha doce no menino. Não, vamos pensar que ela é uma pessoa boa, um anjo maravilhoso. Então, sem lucro nenhum, esse lanche sai 32. Vamos para o próximo lanche, próximo slide.
Aí eu fiz um sanduíche natural de frango, peito de frango, que nem eu falei lá, ó, eu peguei processado, R$ 29,90, tinha que ser mais caro, que é o frango, um pouco mais caro da agricultura familiar, mas deixa esse valor para não parecer que eu tô inflacionando aqui. A mesma coisa, né, eu peguei a água e tal, ficou sem lucro, R$15. O próximo lanche... iogurte com aveia e mamão, né? Aí mamão, a garrafa de água também, tudo é R$16,62 sem o lucro, tá? A pessoa está trabalhando pela bondade dela. Vamos lá, segue o próximo slide. Assim, o que eu tenho? Eu tenho um preço médio de R$21, porque o menino vai querer comer mamão todo dia, né? Então a gente tem que dar, justamente por isso tem que ter as 3 opções. Os dias letivos de maio foram 20 dias letivos de aula, porque a gente teve feriado dia 1º de maio, então é só 20 dias de aula, né? Então o lanche de uma criança saudável seria R$428 para cada criança se ela fizer só um lanche. Eu vi no seu slide que a obrigação é 3 lanches por dia, né? Para a educação integral. Então, se for escola integral, tem que multiplicar por 3. O salário mínimo hoje é 1.621. É muito difícil você implementar na prática isso. Eu falo isso porque meus 2 filhos, durante toda a educação deles, eles estudaram numa escola que eu escolhi, uma escola que só tivesse alimentação saudável, que tinha nutricionista na cantina, que não vendia refrigerante. Gente, é caro, é puxado. Infelizmente, nós não vamos apoiando esse PL, não é que ele não é bom, é que infelizmente, e até o doutor Márcio, me desculpa, ele até fez uma correlação interessante de que quem tem mais renda consegue ter mais acesso à questão da saúde bucal. É exatamente isso daqui, só as pessoas que têm poder aquisitivo alto que vão poder conseguir cumprir e poder atender isso. 60 segundos. Seguindo o próximo slide. Então, o grande problema, claro, ultraprocessados são um problema, mas o problema é o preço dos alimentos saudáveis. O problema hoje é que a criança chega com R$5 na cantina e o pote de frutas, como é o da escola do meu filho mais novo, que é R$15, e tem lá um outro produto lá que é mais barato, ele vai comprar o de R$5, o que cabe no bolso dele, porque o de R$15 é muito caro, o saudável é sempre mais caro, né, de várias formas. Seguindo, então não vamos fazer nada, Adriano? Não, a gente consegue mitigar os efeitos negativos e buscar uma legislação que combata os efeitos negativos. Quais são os efeitos negativos, né? Substituição negativa, as pessoas vão buscar alimentos mais perigosos, com menor qualidade, que é o que vem sido falado muito aqui. A destruição do capital e o cálculo econômico, a gente vai ficar mudando o que é, parece, eu não sou estudioso da área, mas parece que não existe nenhum consenso assim muito claro sobre o que é processado, ultraprocessado, se ficar mudando muito, vai atrapalhando o empresário, a dona da cantina, como é que eu vou me organizar para atender a lei, né? E o último aí, criação de mercado clandestino, na verdade não vai ter criação não, porque, próximo slide, a gente já tem um mercado clandestino nas portas. Olha que interessante. Mesmo as cantinas das escolas não tendo alimentação saudável, algumas não têm alimentação saudável, tem também esses vendedores de balas e doces na porta. O mesmo bala e doce que tem dentro da escola, o cara vende lá fora. Por que eles fazem sucesso? Porque eles não têm que seguir a legislação, porque a legislação não é só uma legislação da qualidade nutricional, é uma legislação de pagar impostos, pagar uma série de gastos, uma série de questões que viabiliza o negócio legal em relação ao ilegal. Né? Essa é a grande disputa que a gente tem quando a gente compara uma série de mercados. Passando para o próximo slide, então, o que a gente deve fazer? A gente deve migrar o nosso modelo que está sendo previsto nesse PL para um modelo baseado em incentivos. Proibições, pessoal, não funciona. Incentivos funcionam e eu quero parabenizar essa casa para usar ela, para dar exemplo para ela mesma, né? Essa semana tivemos a aprovação dessa MP de renovação automática para bons condutores. 60 segundos. Pensa alguém que veio pianinho na estrada de Goiânia para cá para não levar multa, preocupado em ter renovação automática. O incentivo a fazer o certo tem que ser mais presente na nossa legislação do que a proibição, porque a proibição sempre, gente, vai trazer os mercados de uma forma desordenada e a gente vai perder esse controle que nós temos. Para finalizar, então, quais são os pontos principais aqui? Último slide. Mais um slidezinho. Nós temos, então, que abandonar a agenda de proibições,
temos que pensar numa viabilidade econômica da cadeia orgânica do Brasil. Como que a gente vai transformar os alimentos orgânicos mais baratos e com maior escala para conseguir chegar a todo brasileiro? Nós temos 40 mil famílias cadastradas lá como foi bem dito agora há pouco pelo Ministério da Educação. Será que elas dariam conta de atender todas as escolas? Nós tivemos um fenômeno parecido no Sri Lanka em 2012, que tentaram fazer isso e não tinha a quantidade de agricultura familiar suficiente e entrou meio que em colapso a política, né? A agenda de proibição também é muito ruim. A própria Dinamarca tentou fazer isso com gorduras e também não deu certo lá em 2001. Mas o verdadeiro grande vilão, se a gente quiser realmente acabar com um vilão aqui, é a inflação. A inflação é que faz o poder de compra dos mais pobres não conseguirem comprar as coisas. 60 segundos. Tá bom, vai ser o último 60 segundos, prometo. Em 94, a propaganda, quem lembra aqui da propaganda do governo era R$1 você compra 1 quilo de frango ou 10 pães. Se hoje R$1 comprasse 1 quilo de frango, ele compraria também quanto de frutas, quanto que ele compraria. Então, se a gente não tem poder de compra, principalmente para os mais pobres, eles vão sempre comprar os produtos mais baratos. E sempre você vai ter esse problema de não dar a liberdade. Então, quando a gente fala aqui em nome do Instituto Livre Mercado, é porque nós queremos que exista liberdade da pessoa escolher o produto saudável e o produto que não é saudável. Mas hoje nem existe essa possibilidade, porque o saudável é muito caro. As pessoas vão sempre correr para o outro lado. Então, eu queria um dia que, quando a gente realmente tiver o alimento saudável no mesmo preço do alimento que não é saudável, vamos dizer assim, aí sim, de repente, a gente pode pensar em outros mecanismos para incentivar mais ainda o consumo do saudável. Mas hoje essa discussão, infelizmente, ela é inviável economicamente, mas a gente tem tempo de fazer esses ajustes, porque estamos aqui discutindo, ainda teremos mais audiências e muita coisa pode ser ajustada para que o sucesso seja garantido para a implementação dessa importante política pública. Muito obrigado. Obrigada pela participação, doutor Adriano Paranaíba. E quero fazer só uma consideração, doutor Adriano. Foi interessante lhe ouvir, ver essa questão do impacto financeiro, mas nós temos que levar em consideração o seguinte: mais caro são as doenças que esses alimentos produzem. Isso é caro, isso é muito caro. Nós estamos lidando com vidas. E sobre essa questão dos produtos orgânicos e da agricultura familiar, já que a gente está, essa audiência pública é especificamente para as escolas. Teremos outros debates mais amplos sobre o mesmo tema, porque eu tenho um projeto de lei também sobre ultraprocessados, mas aí é outro tema. O tema é ultraprocessado, mas com outra vertente. Então, vai ter também audiências públicas e aí a gente pode migrar de uma forma mais ampla. Mas aqui a gente está falando de cantinas de alimentação saudável para crianças e adolescentes. As nossas crianças e nossos adolescentes, como a doutora Renata colocou no PENAI, ela já tem na escola alimentação saudável, você precisa comprar. Ela já tem. E principalmente as crianças, não principalmente, inclusive as crianças que têm horário, duplo horário, né? Que tem o segundo turno. Isso. E aí ela já tem essas famílias que não têm condições de comprar, como você colocou, doutor Adriano, de comprar alimentação saudável, que é bem mais cara, mas eles já têm garantido isso. Isso é um ponto. O segundo ponto é que as cantinas das escolas particulares já estão voltadas a fazer isso também. Temos já algumas cantinas de algumas escolas particulares que já estão aderindo alimentação saudável, inclusive com nutricionista nas escolas. E foi feito um levantamento aqui no nosso país
que as cantinas que estão se dedicando a oferecer alimentação saudável para as crianças e adolescentes, elas estão tendo mais lucratividade do que tinham antes, quando vendiam vários alimentos, e dentre eles os ultraprocessados, que não são, de longe, não são saudáveis e tem uma caloria vazia e tem um baixo índice de nutrição. Então, essa consideração que eu queria colocar, e você comentou de algumas pessoas que ficam vendendo lanche fora da escola, doutor Adriano. Imagine se a gente tem isso dentro da escola e isso fora. Se a gente começa a combater de dentro para fora, vai servir de exemplo para que essas pessoas que vendem também do lado de fora comecem a vender alimentação saudável, porque é um círculo virtuoso de verdade. E aqui eu vou colocar outra questão. Na terça-feira teve uma colega que, não lembro o nome agora, porque foram vários oradores, que ela mostrou um trabalho que as crianças que comem saudavelmente nas escolas levam isso para dentro de casa. Acaba que se impacta positivamente nos familiares, nos seus pais, nos seus avós, enfim, toda a família. Então, a gente tem que pensar dessa forma. A gente não tem que pensar se é caro alimentação saudável, um pouco mais caro do que os ultraprocessados. Então, vamos deixar a coisa acontecer e ver o que vai dar no futuro. Não é assim. O pensamento não é esse. Achei interessante, doutor Adriano, quando você colocou, teria até foto no celular, quando você colocou para diminuir imposto. Para diminuir imposto, eu vou até colocar exatamente como está o seu slide. Achei super interessante. Reduzir os impostos e reduzir os encargos para a viabilidade econômica da cadeia orgânica do Brasil. Achei bem interessante. Achei tão interessante que já vou sentar com a minha assessoria legislativa para criar um projeto de lei em relação a isso. Então, dessa forma, você contribuiu muito com esse debate. Isso é uma saída. Isso é uma saída realmente promissora. Porque, mais uma vez, repito, só para consolidar minhas considerações aqui. Caro é termos crianças doentes, adolescentes doentes, adultos doentes e idosos doentes. Isso é caro. Então, por isso que aqui estamos para reverter essa cadeia e para que nossas crianças e adolescentes comam saudavelmente para serem futuros adultos saudáveis e idosos também, uma vez que o nosso país está caminhando para termos uma longevidade maior, e que bom que isso está acontecendo. Então, era isso que eu queria comentar, e agora eu concedo a palavra à senhora Ana Maria Ponton Alexandre Taricano, que é engenheira de alimentos e membro fundadora da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia para a Redução de Danos. A senhora tem 5 minutos, senhora Ana. Muito obrigada, senadora doutora Lindossa. Gostaria de agradecer o convite para que a SBRED participe, podendo contribuir com essa audiência pública tão relevante e que trabalha nesse sentido. A sociedade, esclarecendo a Sociedade Brasileira de Ciências e Tecnologias, é para ter redução de danos, é formada por um grupo de médicos e profissionais de diversas áreas da saúde, são pesquisadores interessados em identificar e disseminar recursos e caminhos, embasados sempre em dados científicos, que contribuam para a redução de danos à saúde humana, por diversos tipos de substâncias, seja elas alimentos ou alimentos ultraprocessados. Eu estou aqui representando a SBRED e gostaríamos, então, de poder colocar aqui a nossa contribuição
porque o PL número 4501, ele é parte de uma preocupação legítima e relevante. A necessidade de proteger crianças e adolescentes em ambiente escolar, diante do avanço do consumo de alimentos ultraprocessados, frituras e produtos de baixa qualidade alimentar, ou seja, calorias vazias, como assim o projeto de lei estabelece. Ele reconhece que a escola não é apenas um espaço de ensino formal, mas também um ambiente de formação de hábitos, e por isso propõe proibir a comercialização de ultraprocessados nas cantinas escolares, restringir frituras e gorduras trans, vedar publicidade neste ambiente e a promoção desses produtos no ambiente escolar e exigir oferta diária de opções mais saudáveis, como sendo o objetivo desse projeto. Do ponto de vista da saúde pública, a motivação do projeto é compreensível. O debate sobre obesidade infantil, o consumo excessivo de produtos industriais, de alto teor de açúcar, sódio e gordura, e formação precoce de padrões alimentares de risco, não pode mais ser tratado como assunto secundário ou até mesmo estético. A escola, de fato, é um ambiente estratégico de proteção. E nesse ponto é importante reconhecer que o projeto acerta ao afirmar que o ambiente alimentar escolar importa e que a política pública pode, sim, contribuir para reduzir danos evitáveis à saúde. Mas reconhecer a legitimidade da proteção não significa abrir mão de uma análise rigorosa sobre a forma de implementação. O mundo ele começa a tratar os ultraprocessados como uma questão de saúde pública estrutural. Isso a gente pode ver por diversos países atuando nesse mesmo sentido deste projeto de lei. Consciência, políticas públicas, proteção infantil, responsabilidade da indústria e regulação estatal. E aí a gente vê que o Brasil avança. E pelas apresentações que já foram feitas pelos representantes da Anvisa, do Ministério da Saúde, da Educação, a gente vê aí quantos dados e quanto avança o Brasil nesse sentido. A rotulagem frontal da Anvisa, as limitações do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, as discussões legislativas como essa, sobre cantinas escolares, e sempre com foco na proteção da infância, no ambiente alimentar, na regulação de publicidade e 60 na prevenção de segundos. doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade, a hipertensão e doenças do coração. Um segundo ponto técnico muito importante é o próprio conceito de ultraprocessado. O debate sobre o tema é relevante e consolidado em saúde pública, mas a aplicação regulatória precisa de maior precisão. Nem sempre o nome do alimento por si só basta para enquadrá-lo corretamente. A nossa regulamentação atual, que é a RDC 429 e a IN 75 de 2020, com a advertência para alto de açúcares, alto em sódio, alto em gorduras trans e proibição de gorduras trans. É uma regulamentação que nós temos já no momento. A SBED, ela acredita que a redução e a substituição são boas alternativas para a redução de danos, que é o nosso foco sempre primordial. A proibição de preparações 60 segundos. à base de fritura e alimentos feitos com gordura hidrogenada ou trans dentro do ambiente escolar apresenta viabilidade devido à possibilidade de substituição por alimentos in natura, como frutas, e preparações assadas em cantinas que possuam outros meios de cocção ou aquisição. A proibição de alimentos e bebidas ultraprocessados de forma não gradual pode inviabilizar a oferta de alimentos estocáveis e que não necessitem de manipulação e preparo, principalmente cantinas que, no momento, não possuam condições de preparar alimentos e a comercialização somente de alimentos industrializados e embalados.
atendendo, inclusive, portadores de necessidades alimentares especiais. Lembrando que esse projeto de lei, ele fala também dessas necessidades. E essas crianças existem. Elas são intolerantes à lactose, elas possuem alergia à proteína do leite, e são celíacas, então elas precisam ser vistas também. E vai ser muito difícil atender essas necessidades somente com alimentos in natura, né? Muito provavelmente vai precisar termos a disponibilidade desses alimentos estocáveis, como, por exemplo, um alimento sem lactose, uma preparação que não seja somente à base de trigo para um celíaco. A redução gradual de ultraprocessados, ela pode ser iniciada com a oferta de alimentos industrializados e embalados, com exceção de alimentos com alto teor de açúcar livre, sódio, gordura saturada e presença de gordura trans, que tanto nós já vimos aí na apresentação de representantes do Ministério, que causam mal à saúde, sim. Eles realmente fazem parte desse aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Já identificados pela advertência lupa na rotulagem frontal das embalagens, de acordo com a regulamentação já existente da Anvisa. Ou seja, não é preciso cair por terra todas as regulamentações, uma vez que os alimentos ultraprocessados, eles utilizam aditivos, corantes, aromatizantes, coadjuvantes de produção, todos eles são permitidos pela Anvisa dentro dos seus limites de uso, né? Então, a redução gradual, 60 segundos. Utilizando alimentos que sejam embalados, industrializados, estocáveis, é uma disponibilidade viável, mas não poderíamos, vamos dizer, abrir mão dessa legitimidade e não ofertar e deixar de ofertar, mais precisamente, alimentos que sejam altos nesses teores, que já estão sendo identificados na rotulagem pela legislação atual da Anvisa. Essa solução é mais inteligente, assim a gente entende, porque protege sem destruir a funcionalidade da cantina. Uma escola não pode ser obrigada a trocar o ultraprocessado por um vazio alimentar. Nós precisamos ter opções para essas crianças. Não basta dizer o que sai, é preciso dizer com clareza o que entra no lugar. E eu gostaria de agradecer, eu sou sócia fundadora da Sociedade Brasileira, da SBRED, sou engenheira de alimentos de formação, com uma carreira de mais de 30 anos na indústria de alimentos. Então, muito obrigada, estou aqui representando o nosso presidente, e neste assunto de tanto interesse e tanto discutido pelo mundo todo nesse mesmo momento. Muito obrigada. Obrigada pela participação, senhora Ana Maria. As suas considerações nos ajudam a raciocinar sobre esse tema. Só queria fazer uma consideração. É muito difícil encontrarmos, não estou dizendo que não existem, mas é bem difícil encontrar produtos que têm uma larga tempo de validade, um largo tempo de validade, e que podem ser ensacados, enfim, por um bom tempo, não é? Para que também a cantina não compre esse produto e logo depois tenha que não possa utilizá-lo pelo tempo de validade. Então, com certeza, iriam comprar com o tempo de validade longo. E é difícil encontrar esses produtos que não tenham produtos ultraprocessados neles. Então, é por isso que nós colocamos bem claro para que sejam alimentos saudáveis, senão a gente vai estar aqui andando em círculo e sem chegar no nosso objetivo, que é a alimentação totalmente saudável. E você que colocou que as necessidades das nossas crianças e adolescentes
de terem situações de necessidades alimentares especiais. Isso é uma realidade. Pacientes com intolerância à lactose, como você colocou, alergia à proteína ao leite de vaca, também crianças que têm doença celíaca, mas aí a cantina ela tem que se adequar para poder produzir esses alimentos. E isso, no início, vai ter algum grau de dificuldade, sim, porque toda mudança requer um pouco de tempo, mas as cantinas têm essa condição de poder se adaptar. Depois elas vão se adaptar de uma forma que, se fizer o inverso, elas vão ter dificuldade. Então, isso depende de todo mundo se conscientizar, de ter esse grau de conscientização e a gente poder avançar nesse tema de alimentação saudável, para que a gente evite que nossas crianças tenham essas doenças que você também colocou nos slides: obesidade, cardiopatia e outros tipos de doenças cardiovasculares, inclusive até câncer, porque o meu próximo projeto de lei que a gente irá discutir, eu sou a autora, é sobre a correlação de alimentos ultraprocessados com doenças oncológicas, certo? E uma delas é o aumento do câncer coloretal nos nossos jovens, pelo consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. Mas aí é para outra ocasião, não é sobre essa audiência pública. E colocando que, estou até adiantando que nesse projeto de lei a gente vai discutir, obviamente, terão discussões também, como estamos tendo agora, para a gente poder avançar nessa questão do rótulo sobre os ultraprocessados. Agora, com a palavra, a senhora Márcia Terra, que é nutricionista e secretária-geral da Sociedade Brasileira de Nutrição e Alimentação. A senhora Márcia, a senhora tem 5 minutos para a sua explanação. Bom dia, senadora. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e ajudar no aprimoramento desse PL. Eu sou nutricionista, especialista em assuntos regulatórios científicos e também sou da ANAD, que é a Associação Nacional de Atenção ao Diabético, e trabalhamos muito com os adoçantes. Bom, para cumprir o tempo, vou falar apenas de alguns pontos preocupantes desse PL e eu já falo sobre a definição dele de alimento ultraprocessado. E aqui nós estamos falando de uma definição legal. E essa definição não é a mesma da classificação nova, ela difere. E quando as pessoas, eu estou vendo aqui, estou prestando atenção em todo o debate, quando as pessoas falam em alimentos ultraprocessados, elas imediatamente pensam em salgadinho de pacote, confeito, refrigerante, suco de caixinha. Elas relacionam os tais ultraprocessados com alimentos altos em calorias, em açúcar, em sódio, em gordura, mas pelas definições existentes, uma infinidade de alimentos nutritivos e essenciais é considerado ultraprocessado, e não apenas fórmulas infantis ou dietas enterais, como a senhora citou, porque basta um aditivo para ser considerado um alimento ultraprocessado. Uma crítica comum aos aditivos, que estão presentes nos ultraprocessados, que é o marcador, do ultraprocessado, é que eles não têm valor nutricional, mas por definição eles não podem ter. A presença de aditivos no alimento não torna esse alimento menos seguro, mas sim mais seguro. E as pesquisas mostram que todos os aditivos estão em muito mais baixo valor de segurança do que eles estão consumindo. As pesquisas mostram que o consumo de todos os aditivos está muito abaixo dos valores de segurança de cada um. Segundo a Anvisa, aditivo alimentar é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos sem o propósito de nutrir, com o objetivo de modificar características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a fabricação, processamento, embalagem, armazenamento ou transporte. Todos os aditivos usados no Brasil são aprovados como seguros para toda a população, desde crianças até a idade avançada. Temos de falar, sim, em alimentos pobres em nutrientes importantes e ricos em nutrientes críticos, como açúcar, sódio e gordura saturada. E, por isso, os alimentos devem ser avaliados pelo seu perfil nutricional e não pelo nível de processamento. A senadora associou os alimentos ultraprocessados à obesidade.
E as pesquisas oficiais do governo brasileiro mostram que o consumo de ultraprocessados no Brasil não chega a 20% da dieta total, mas a obesidade vem crescendo ano a ano. Inclusive, o consumo de refrigerante vem caindo também há mais de 15 anos, e isso não mudou nada. Por quê? Porque a obesidade é uma doença multifatorial. O comportamento humano mudou completamente. Hoje, na vida moderna, a inatividade atinge desde crianças, na mais tenra idade, até idosos, e isso é extremamente preocupante. E nós sabemos que esse comportamento se deve ao uso de telas de todos os tipos, celular, tablet, computador, e além disso, nós temos que falar de outros problemas, como a ausência de espaços públicos para a prática de atividade física, a falta de quadras poliesportivas nas escolas, a violência urbana e muitos outros fatores que impactam a qualidade de vida e o sedentarismo. E eu digo aqui firmemente, não existe alimento bom ou ruim, existe uma alimentação que pode ser saudável ou não. Não existe alimento saudável, existe alimento mais nutritivo e alimento menos nutritivo. Não existe alimento de verdade nem alimento de mentira, e alimento é alimento. Alimento nenhum causa doença, nenhum alimento em si causa doença, apenas se ele estiver estragado. Alimento também não vicia e não pode ser comparado em absoluto com tabaco, que é uma droga e não tem limite mínimo de consumo. Mesmo os nutrientes sobre os quais devemos ter atenção no seu consumo, como sódio, açúcar e gordura... 60 segundos! Nós morreríamos porque o problema é o excesso deles. E eu registro aqui que todos os estudos que foram citados aí, inclusive os do Lancet, eles são todos observacionais e com muitos vieses e fatores de confusão. Eles têm baixa e muita baixa evidência, todos eles, inclusive um RCT que foi feito com esses alimentos. Uma observação que o PL fala sobre petróleo e carvão na definição, só para dizer que esses substratos, eles são usados, por exemplo, no paracetamol, na vitamina B6. Então, o que vale não é que é a origem daquilo, mas a quantidade e a extração do que aquilo é feito, né? Outra coisa, no artigo 5º, o artigo obriga a cantina a atender às necessidades alimentares especiais de crianças, como a senhora falou. Só que todos os alimentos... 60 segundos! Seriam considerados ultraprocessados pela própria definição do PL. Então, como é que ficam as crianças com diabetes celíacas? A senhora disse, não, a cantina vai fazer produto para celíaco. Não pode, porque existe contaminação cruzada. Nenhuma cantina pode fazer isso, é proibido. Então, eu não sei como que a cantina vai proteger essas crianças. E eu também gostaria de saber qual é a definição de lanche saudável citada no PL. Para encerrar, eu digo que a ciência, felizmente, ela não dá marcha ré. Nós precisamos pensar assim, em inovação e em tecnologia de alimentos. Eu sou contra a contaminação e intoxicação alimentar, sou contra a fome e sou a favor da sustentabilidade. Nós temos que lembrar que nós somos um país continental e não vamos alimentar mais de 200 milhões de pessoas sem alimentos embalados. Somos um país que ainda não tem água nem esgoto para todo mundo. Precisamos de segurança de alimentos e não precisamos de mais casos de botulismo como que aconteceu aí mesmo em Brasília. Eu sou a favor de alimentos mais baratos, mais nutritivos, mais saborosos, mais práticos e mais convenientes para todos. Eu sei que meu tempo já acabou. Só mais uma observação. Eu tenho um lugar de fala como nutricionista especialista em assuntos regulatórios científicos, como mãe e como paciente em remissão de câncer. Durante o meu tratamento, eu ficava 4 horas na quimioterapia e eu recebia um lanche. E esse lanche era composto por uma bisnaguinha com presunto e queijo, um suco de caixinha e um bombom ou uma barra de cereais. Todos eles alimentos industrializados considerados ultraprocessados. Mas era o que eu precisava, porque eu precisava de alimentos seguros, sem risco de contaminação. Eu não podia tomar um suco natural e nem fazer um lanche natural que alguém tivesse manipulado, não. Então é por isso que eu me preocupo com esse PL e principalmente com essa definição de lanche saudável. Eu agradeço a oportunidade, como a própria senadora disse, né? Numa democracia nós temos que ouvir quem discorda de nós. Obrigada, senadora, e parabéns pelo trabalho. Obrigada pela participação, doutora Márcia Terra. E aqui eu quero colocar algumas pessoas que, pelo E-Cidadania, por meio do E-Cidadania,
nós recebemos algumas manifestações de cidadãos que gostaria de compartilhar. A Priscila, do Distrito Federal, o Éder, de Minas Gerais, o Luiz, do Amazonas, a Bruna, do Mato Grosso do Sul, a Simone, do Paraná, o Rodrigo, do Espírito Santo, a Vera, de São Paulo, o Fábio, de São Paulo, a Juliana, de Santa Catarina, e o Wilson, do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer a participação de vocês através do E-Cidadania. Os oradores irão responder as perguntas que vocês fizeram e nós iremos devolver para vocês as respostas através dos e-mails de vocês. Então, os nossos oradores irão responder e vocês terão nos seus e-mails respectivamente, a resposta de cada um de vocês. Muito grata pela participação. E aqui eu quero colocar que nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Boa tarde, você acompanhou a atividade legislativa do Senado na manhã de hoje. Agora nós vamos aos destaques. Já chegou ao Congresso Nacional a medida provisória que promete acabar com a taxação das blusinhas. A oposição promete incluir benefícios para a indústria nacional. Atendendo a um apelo dos empresários brasileiros e de olho na arrecadação, o governo federal decidiu cobrar em 2024 o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. Quase 2 anos depois, o Ministério da Fazenda anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas e a redução para 30% do tributo cobrado para remessas de até $3 mil. A oposição criticou o momento da edição da medida provisória. Era importante ter eleição todo mês, porque esse governo está fazendo matéria eleitoreira, né? Então está aproveitando o baixo índice de pesquisa dele e jogando questões populares, né? Questão populista, vamos dizer assim, que é o caso desse projeto. Mas haverá com certeza muito debate aqui. Em defesa da MP, o governo explicou que a taxação prejudicou um público específico e não significou aumento de arrecadação. Os 3 anos foram 3 anos de ajuste e de arrecadação. Porém, o presidente viu, ouviu, sentiu, através da sua equipe, o clamor popular de quem quer continuar comprando sem pagar a taxa. E são justamente aqueles consumidores, né, que vê naquele espaço um espaço de compra mais acessível. Então, a volta, né, ou a suspensão da taxa, ela vai nessa direção. Ao sinalizarem voto favorável, partidos da oposição avisaram que vão tentar estender a isenção para a indústria nacional. É bom para o consumidor, avança. Agora, a preocupação com o nosso setor varejista deve existir. Eu defendo, inclusive, que deve haver uma equiparação dessas condições para as compras internacionais, também para as compras nacionais. As empresas que produzem aqui, o varejo que produz aqui, que usa mão de obra brasileira, que gera emprego aqui, que gera oportunidades aqui. Então, quem sabe a gente pode fazer uma emenda na medida provisória para que a mesma condição que está sendo dada para as compras internacionais seja dada também às empresas nacionais, às empresas brasileiras. Mas o líder do governo já descartou compensações aos empresários brasileiros. Em geral, a oposição chama sempre esse governo de um governo gastador e se dizem super responsáveis fiscalmente. No entanto, é uma bomba atrás da outra, proposta por ele mesmo. Agora, quando está se discutindo a 6x1, já querem compensação para os empresários. Agora que a gente tira da blusinha, querem compensação para empresário. Então é uma coisa meio estranha. Porque, na verdade, toda vez que se fala em benefício, se fala em corte de tributo, ou seja, sacrificando o dinheiro público que pode ser destinado para segurança,
como foi feito agora com o Brasil contra o crime organizado, ou para educação ou saúde. Então, apesar da isenção do governo federal, as compras em sites internacionais vão continuar sendo taxadas. Isso porque os estados não devem abrir mão da cobrança do ICMS, que varia de 17% a 20%. Por outro lado, o fim da chamada taxa das blusinhas poderá ajudar os Correios com o aumento das encomendas. E às 15h de hoje está prevista a sessão solene do Congresso para celebrar os 217 anos da Polícia Militar do Distrito Federal. A instituição foi criada antes da independência do país, meses após a chegada da família real portuguesa ao Brasil. E esse foi o nosso boletim. Daqui a pouquinho, às 13h30, tem o Senado Notícias ao vivo com mais notícias para você. Até daqui a pouco. O que muda com o aumento da pena para roubos e furtos de celulares? Como proteger o seu aparelho e os seus dados? E por que esse tipo de crime é tão comum? O especialista em segurança pública Leonardo Santana e o especialista em cibersegurança Marcelo Nage respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. São passageiros do voo 727, com destino a Sonífera Ilha. Apertem os cintos e boa viagem. O contexto era esse. Nos anos 70, era a música de rádio, por excelência. Isso invadiu os anos 80, mas já com o rock nacional. Antes não era rock, era quando surgiu essa sigla, MPB, que é um horror falar isso, que nós temos MPB no Brasil. MPB é música popular brasileira, isso não define um estilo. Tinha sempre uma certa briga do que podia ser um pouquinho mais de rock, um pouquinho mais de MPB, sempre tinha alguma coisa assim. Mas o problema é que era uma dominação total de gravadora. Dominação no sentido, a gravadora chegava na rádio, indicava qual é a música que tem que tocar. Pois é, e nós ouvimos, para começar o Blue Moon de hoje, a primeira faixa... Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Nós não podemos negar que com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital.
Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para leitura impressa e é preciso uma educação para leitura digital. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você conseguiria dizer se há alguma coisa que a sua antena sintonize em termos de uma nova música ou de alguma coisa forte que esteja pulsando na música brasileira hoje? E se existe essa coisa pulsando nova, e ela existe mesmo, ela está sem dúvida nos grupos novos de São Paulo. Quem cala consente, eu não calo, não vou morrer nas mãos, não tira. Quem cala consente, eu desacato, não vou morrer nas mãos de um rato. Me lembro uma vez, numa tarde, quando ela falou, que o meu QI era baixo, que eu não tinha estudo, ela me desprezou, prezou. Lembro também nessa tarde que ela reforçou, forçou. Tremer! Eu digo que com tudo isso eu fique legal. Você é independente, Tremer? Você não se esqueça. E eu você, Rumo? Eu fico louco. E você, Rico Bernabé? Falo o que me vem na cabeça. No TV Senado Live de hoje, nós recebemos 2 especialistas em imposto de renda. Como a lei protege as crianças também no ambiente dos jogos. Nós recebemos uma pergunta da Anne de São Paulo. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos já podem fazer campanha de arrecadação prévia de recursos por financiamento coletivo. Mas atenção, nessa fase não é permitido pedir voto. Também devem ser respeitadas as regras da propaganda eleitoral na internet. A alma é o princípio inteligente que anima o corpo e usa os sentidos físicos como agentes na exploração do mundo exterior ou material. Boto Fé, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No Brasil, nós mulheres ainda somos minoria na política. Em 2024, apenas 34% das candidaturas eram femininas. Das pessoas eleitas, só 18% eram mulheres. Barreiras estruturais, desigualdade no acesso a recursos e, muitas vezes, a violência política de gênero ainda afastam candidatas dos espaços de poder. Para enfrentar esse cenário, o Senado lançou o Guia da Candidata, um material que orienta mulheres em todas as etapas da disputa eleitoral. E para conversar com a gente sobre esse guia e sobre informação, direitos e caminhos para fortalecer a presença feminina na política, contamos com a presença neste Cidadania de Raquel Andrade dos Santos, ela que é coordenadora da Procuradoria da Mulher aqui do Senado. Raquel, seja muito bem-vinda.
Hoje vai ser uma conversa de Raquel para Raquel. E esse guia, que é um guia que inclusive está aqui na minha mão, é um exemplar, ele foi lançado pela Procuradoria da Mulher. E minha primeira pergunta vem de uma frase que está aqui na introdução do guia, que ele diz que a existência de um guia específico para mulheres se justifica porque a política não é neutra. Vamos começar por isso? Isso mesmo. A ideia desse guia é justamente oferecer esse direcionamento estratégico com informação de qualidade, né? O Senado, por meio da Procuradoria Especial da Mulher, se posiciona a favor de uma candidatura não só legítima, mas com qualidade técnica de todas as mulheres do Brasil quando lança o guia, quando dissemina esse tipo de informação. Então, a intenção nossa, né, da senadora Augusta Brito, que é a Procuradora Especial da Mulher, foi fazer com que as mulheres saibam que podem contar com o Senado Federal por meio desse guia como ponto de partida para suas candidaturas esse ano. Esse guia, ele foi feito por mulheres. Isso. E qual é a diferença que isso faz na elaboração de um material como esse, por exemplo? Primeiro, a perspectiva de gênero, né? Para nós, eu já tive a oportunidade de ser candidata no meu estado, e para nós, todo o caminho, a trilha, né, de uma pré-candidatura, candidatura, até o dia D, como a gente costuma chamar, e depois prestação de contas, tudo é diferente para nós, né? Não é à toa que o ordenamento jurídico brasileiro precisou estabelecer políticas de reserva de candidaturas, direcionar recursos para candidaturas femininas, porque existe uma distinção por razões históricas, culturais, por conta desse machismo estrutural que existe também na política, que impede que a gente dispute em condições de equidade, né? Então, a ideia realmente é fazer com que esse olhar, né, nosso das técnicas, né, o guia foi elaborado por toda a equipe técnica da Procuradoria Especial da Mulher sob nossa liderança, que as mulheres saibam que existe aí também um viés que não vai estar na legislação apartada, né, que ali há um direcionamento. Então, por exemplo, a gente fez um modelo de planejamento de campanha, uma minuta, e colocou no guia, porque as mulheres são lançadas às candidaturas sem praticamente nenhum preparo do ponto de vista estratégico, né? Então, isso é aplicar a perspectiva de gênero, né, nesse sentido. E falando um pouquinho mais sobre o conteúdo, porque eu li o guia inteiro e ele é muito didático e traz um passo a passo, realmente, né, do início da campanha, da pré-campanha, da formação de equipe de campanha, até após a eleição. Eu vi também que aqui dentro tem um material muito bacana, não sei se a câmera consegue pegar agora, mas existe um planner, que foi esse planejamento que você falou, né, do que as candidatas têm que fazer, qual é a mensagem principal que ela tem que passar, qual é a base política, né, quem pode apoiá-la, como ela vai organizar o financiamento, a prestação de contas. Então, eu queria saber, para a gente poder entrar um pouquinho agora nesse conteúdo, como é que ele foi pensado, né? E de que forma as pessoas vão poder se instruir melhor por meio desse guia. Isso. O guia, ele foi pensado por nós, por toda a equipe, pela senadora Augusta, no sentido de, antes de mais nada, ser didático, acessível e dispor de linguagem simples, né, para que ele possa atender o maior número de candidaturas possível, né? A gente já tinha feito na Procuradoria Especial da Mulher, já havia uma publicação chamada Cartilha da Vereadora, mas a gente queria algo mais amplo para que atendesse, por exemplo, o pleito desse ano de 2026, né? E a ideia de início é primeiro que as mulheres, né, com toda a sua diversidade, se sentissem acolhidas ao folhear as primeiras páginas desse guia. Então, você vai ver logo no começo que a gente fala de mulheres trans, de mulheres indígenas, de mulheres de povos e comunidades tradicionais, mulheres do campo, né, da zona rural. Por quê? Porque esse conteúdo ele é um ponto de partida.
né? Ele, na prática, na realidade de uma pré-campanha, de uma campanha, a lei, né, as normativas, elas se concretizam em realidades absurdamente distintas, por exemplo, de uma mulher que é candidata a deputada em São Paulo, no Rio, de uma mulher que é candidata a deputada no Nordeste ou num estado do Norte, que inclusive tem altos níveis de violência contra a mulher, e isso reflete também nas candidaturas femininas. Então, esse primeiro momento foi um momento de acolhimento didático mesmo, isso aqui é para você, não importa como que você hoje se expressa enquanto mulher. Uma mulher de religião de matriz africana, é uma mulher de uma etnia quilombola, né? Então, a gente teve esse cuidado, a senadora teve esse cuidado, e ao decorrer do material, né, das informações, que a gente não utilizasse de muito tecnicismo, né, o tal do juridiquês, para não afastar as candidatas da leitura. Então, é uma leitura que tem fluidez, né, ela flui muito bem, então essa também foi uma prioridade, né? E, como disse, a questão estratégica, né? Essas perguntas, elas foram pensadas por nós, pela nossa equipe, com muito cuidado, né, com esse olhar, né? O fato de ser uma senadora também a pensar o conteúdo. Senadora Augusta Brito já foi prefeita 2 vezes, já foi deputada 2 vezes, já foi secretária de Estado. Então, ela trouxe essa experiência com todas essas eleições que teve a oportunidade de participar, para pensar essas perguntas, né, e induzir a reflexão dessas mulheres em relação ao que a gente chama de identidade política, que é algo que não é ensinado para as mulheres, principalmente as de primeira candidatura, que é a primeira vez, tudo é novo. Porque as informações técnicas, Raquel, o partido tem advogado, tem escritório, tem contador, tem contadora, mas no campo estratégico, no bom popular, é cada uma por si, né? Cada uma que encontre ali soluções para poder montar uma identidade de campanha. Então, foi um primeiro passo. Claro que é muito introdutório, mas a gente queria fazer essa provocação. E aproveitando falar em primeiro passo, para as mulheres que estão nos assistindo agora, que têm esse anseio, essa inclinação para a política, né, que tem essa vontade de ocupar algum cargo político e que pode disputar as eleições daqui a pouquinho, né, em outubro de 2026, qual é o primeiro passo? Por onde elas começam? Olha, eu vou abrir mão da fala mais técnica, né, de registro, de regularidade documental. Tudo isso vocês vão encontrar no guia, tá? Para fazer uma provocação que, pelo menos na minha época, ninguém fez, né? Eu não tive essa oportunidade de ter, e eu acho que a maioria das mulheres candidatas no Brasil também, de não ter essa reflexão provocada. Primeira pergunta, o primeiro passo é: você está disposta a pagar o preço de uma candidatura feminina e feminista, se for o caso, uma candidatura posicionada, por exemplo, a lutar por direitos humanos, direitos das mulheres, por determinada categoria profissional, a depender de determinado território, né, a depender da sua identidade política, junto com a sua família, junto com os seus amigos. Você está disposta, né, a arcar com as consequências em relação à pausa que você vai precisar fazer no seu trabalho para se dedicar à campanha ou nos seus estudos, ao esforço no campo da saúde mental e até mesmo da saúde física, que uma campanha eleitoral, geralmente com pouquíssimo recurso, exige. Eu acho que a primeira pergunta é esta. Por quê? Porque a representatividade feminina é o pilar da democracia. Nós precisamos incentivar as mulheres a serem candidatas, né, a terem a sua liderança transformada em candidatura. Mas nós precisamos apoiar, ser rede de apoio, oferecer condições objetivas. E nós, não são só os partidos, somos nós enquanto sociedade. Todo mundo, com certeza, alguma mulher que está me ouvindo, que já foi candidata ou que quer ser candidata,
já deve ter ouvido, olha, vai, você precisa ser a candidata, registre, eu voto em você, etc. Mas existem outras etapas, né, que antecedem ao voto. E quem paga o preço é a candidata, é a família da candidata, né? No meu caso, eu fui candidata, o meu filho tinha 6 meses, estava amamentando ainda, né, amamentação exclusiva, que a mãe sabe. E eu perdi momentos da transição alimentar do meu filho, os primeiros passos, eu não estava presente, né? Porque uma campanha eleitoral orgânica, que é aquela de mulheres que não têm muitos recursos, que não estão com a campanha ganha, como a gente fala, né? Já sai sabendo que vai ser eleito por razões diversas, ela é extremamente exaustiva, né? Por que eu faço essa provocação? Porque os sacrifícios individuais que mulheres Brasil afora estão fazendo para sustentar a participação da mulher na política estão sendo da responsabilidade, em sua maioria, só dessas mulheres. Elas mal têm rede de apoio. Nós temos mulheres fazendo campanha grávidas, fazendo campanha no puerpério. Nós temos mulheres que não têm muita formação, muito estudo, mas que têm muita coragem e resolveram encarar, né? E falta esse apoio coletivo mesmo. Então, incentivar a representatividade feminina, motivar as mulheres do Brasil a serem candidatas, não pode ficar no campo da superficialidade. A responsabilidade não pode ser só individual daquela mulher. A gente precisa construir redes de apoio a essas candidaturas e trabalhar em conjunto para essas condições objetivas, né? Aí você me pergunta, você seria candidata novamente, né? Não, eu não seria candidata novamente e falo isso sem medo de promover nenhum tipo de desestímulo, mas porque no meu caso, individualmente, a campanha ela foi tão desassistida, como é a campanha da maioria dessas mulheres, que eu prefiro atuar para incentivar as mulheres na política, contribuindo de outra forma. Eu faço formações para as mulheres no campo, no interior, eu faço um planejamento de maneira voluntária, eu estou ali contribuindo. E que é uma forma que também tem lacuna, que você identificou isso na prática. Isso, mas é muito alto o preço da representatividade se a gente deixa só na responsabilidade da candidata. Esse é o objetivo do guia, compartilhar essa responsabilidade. Então, por óbvio, o preço pago pela mulher que vai sair candidata é infinitamente maior do que o do homem. Isso, por si só, justifica apenas 30% das mulheres saírem candidatas. Tem outros fatores que contribuem. Por que a gente tem tão pouca representação na entrada? Não estou falando nem das que foram eleitas ou não, que aí a gente cai para 18% nas últimas eleições, né? De todas as pessoas que foram candidatas, apenas 18% dos eleitos e das eleitas, né, foram mulheres. Então, o que é que justifica esses 30%? É justamente esse alto preço? Sem dúvida. A perspectiva de gênero, essa análise, ela traz condições, como você colocou, que as mulheres já sabem que vão vivenciar antes, inclusive, de registrarem as suas candidaturas, porque elas já são lideranças nas suas áreas. Ninguém se candidata do nada, né? É muito difícil mulheres que pleiteiam mandato não terem uma trajetória de luta sindical, de associativa, de território, líderes comunitárias, lideranças indígenas, quilombolas, servidoras públicas que querem fazer mais, né? Então, liderar já traz um alto preço para as mulheres, porque se sujeitam a violências que os homens não estão, que não afetam os homens. Mas o que acontece? A candidatura, ela potencializa tudo. Então,
a disputa política para as mulheres ela é tão violenta, ela é tão desleal, que existem candidaturas que já são limadas antes do registro, que as mulheres não chegam nem a registrar, porque já são imediatamente impedidas por várias formas de violências políticas, né? E eu sou mãe, né? Eu já atendi como advogadas diversas mulheres. Olha, Raquel, eu fui ameaçada, né? Existem regiões no nosso país, no Nordeste, no interior, em que a cultura do coronelismo, por exemplo, é muito forte. Então, você imagina uma mulher lá no Agreste Pernambucano, uma mulher lá na Caatinga cearense, que já tem uma liderança, se apresenta como candidata com chances de ser eleita, né? Então, vai ter voz, vai ter mandato, vai ter estrutura. E isso amedronta as estruturas, as pessoas que estão ali em estruturas onde as mulheres que têm esse perfil não podem ingressar, porque elas desmontam essas estruturas. Mulheres que a gente tem várias pesquisas da eficiência de mulher fazendo gestão, inclusive de mandato, né? Os mandatos com altíssima produtividade legislativa, com altíssima efetividade. Mulheres que estão transformando a realidade de políticas públicas para mulheres com seus mandatos por meio da intervenção legislativa. Então, a disputa começa antes da disputa começar, né? Esse paradoxo é importante, porque se a gente não encarar a realidade, a gente não vai resolver o problema. Então, nós temos mulheres que, olha, minha família foi ameaçada, meu filho foi ameaçado. Entre a proteção familiar e uma disputa de mandato, eu não vou abrir mão da segurança da minha família, né? Essas interferências que o crime organizado no Brasil, infelizmente, tem apresentado na composição de mandatos e candidaturas, na política como um todo, isso vai afetar as mulheres de maneira massacrante, né? Porque, principalmente as mulheres que querem se candidatar pela primeira vez, existe ali quase uma romantização, né, de quem nunca teve uma experiência partidária, de como é uma candidatura, né, de como é estar no mandato. Então, é importante que haja também um choque de realidade para as pessoas que falam da representatividade feminina e aumente a responsabilidade de apoiá-la, né? Uma outra questão que a gente precisa trazer para essa conversa, para esse debate sobre candidaturas femininas, infelizmente, é a questão das candidaturas laranjas, né? Isso. A lei já prevê cotas de gênero, um mínimo de 30% para cada gênero, mas, obviamente, isso a candidatura masculina já preenche, né, naturalmente. O esforço é para que mais mulheres consigam se candidatar. Mas tem um dado do Tribunal Superior Eleitoral que, nas últimas eleições, a maior quantidade de ações eleitorais após as eleições foi justamente por fraude nas candidaturas. E como enfrentar isso, como se solucionar isso, como diminuir esse impacto? Esse impacto. Sabe, essa pergunta é fantástica. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, porque se você, um olhar mais cuidadoso, né, a análise em profundidade que a gente chama, sobre esse tema e as repercussões dessas fraudes eleitorais, nos permite concluir, verificar que uma medida que foi adotada para incluir mulheres na política, para incentivar que as mulheres tivessem direito garantido na composição dessas chapas, dessas coligações, enfim, é utilizado não só para impedir que mulheres legítimas, né, estejam nessas candidaturas, mas também existe uma vitimização partidária das mulheres que são coagidas a integrar essas fraudes eleitorais. Ou seja, de todo jeito a gente é vítima. De qualquer prisma que você analisar a violência política de gênero, de todas as formas a gente se fragiliza. Porque
Para além da questão individual, de análise criminal, de conduta de A ou B, C ou D, quem são essas mulheres? Vamos fazer análise de perfil. Quem são essas mulheres que são... Que se envolvem nessas fraudes eleitorais? São mulheres paupérrimas, são mulheres pobres, da periferia, são mulheres semi-analfabetas, que não têm conhecimento político nenhum, que em alguns casos que nem sabiam que os seus nomes estavam vinculados a determinada chapa, né, só para cumprir a cota, ou mulheres que são coagidas financeiramente para se submeter a algum tipo de situação como essa. Não estou vitimizando todas, não, porque cada caso é um caso. Mas se a gente faz uma análise, né, mulheres humildes, né, que foram ali ludibriadas também nesse processo. Então, o problema é estrutural. Porque se essas mulheres humildes, se essas mulheres da periferia, se essas mulheres sem conhecimento técnico nenhum do que é uma fraude eleitoral, tivessem estrutura para concorrer de verdade, elas concorreriam, mesmo para tirar 100, 200 votos, entendeu? Então, sempre existe uma forma de culpabilizar, né? É uma coisa que eu tenho percebido, e a gente não enxerga realmente as raízes desse problema, que são muito mais profundas, né? Eu acho, assim... Não é só uma opinião pessoal, mas eu falo, inclusive, como pesquisadora. Os partidos são, hoje, os maiores operadores estratégicos no que diz respeito a essa ideia, né, de representação feminina na política, de cumprimento de lei de cotas, de destinação de recursos. Ali é o núcleo, é onde as decisões são tomadas. Então, os partidos, e aí existem fóruns de mulheres de partido, estaduais, nacionais, que já estão atuando para mudar essa realidade, os partidos são os maiores inimigos ou os maiores aliados no que diz respeito a esse tipo de problemática. Então, eu acho que a gente precisa direcionar também as ações nesse sentido. Raquel, a violência política de gênero, ela não acontece só antes da candidatura, durante a candidatura, mas até após a eleição, após a mulher tomar posse no cargo para o qual foi eleita. E pensando nisso, eu não queria deixar de falar, porque a gente já está se encaminhando para o final, sobre o trabalho da Procuradoria com o Zap delas, porque o guia da candidata é um complemento a esse trabalho. Então, eu queria que você pudesse concluir claro, falando sobre a importância desse instrumento na Procuradoria. Bom, o Zap delas é uma ferramenta de atendimento a mulheres em situação de violência política de gênero. A gente faz o atendimento por meio de chamada de vídeo, tem um formulário que se preenche com os dados, as informações do caso. A gente promove a orientação jurídica, a análise do caso, né, no que diz respeito a se houve ou não violência política de gênero, e ao monitoramento de casos que já estão em andamento, né, perante órgãos da Justiça Eleitoral e autoridades competentes. Então, peço que se divulgue aqui o número, que entre em contato. No site da Procuradoria da Mulher do Senado Federal, nós temos o guia disponibilizado em PDF, hein? Tem um arquivo, qualquer pessoa pode baixar, e lá tem toda a descrição do serviço, do Zap, bem como o número de telefone. Eu vou só dar um reforço, porque o nosso número está na tela, mas possa alguém que esteja só ouvindo e não vendo. Então, o número do Zap é o 619-8309-0025. Raquel, para a gente finalizar mesmo, qual a mensagem, o que é que você quer dizer agora de forma central e rápida, por gentileza, para as mulheres que querem se candidatar? Claro. O que é que você tem de mensagem para deixar para elas? Olha, sem mulheres na política não há democracia. É uma responsabilidade muito grande sustentar a democracia de um país. Então, essa responsabilidade precisa ser compartilhada. Se você quer ser candidata, decida isso coletivamente. Procure uma rede de apoio, procure o Senado Federal, procure o Poder Público em todos os serviços de orientação, como o guia. Use todas as ferramentas possíveis, mas
saiba que as mulheres na política, elas têm um papel de remodelar o Estado brasileiro. Não é só porque é um mandato de vereadora no município pequeno que não gera um impacto. Então, procure, dentro da sua realidade, reunir pessoas que apoiem o compartilhamento dessa responsabilidade e o fortalecimento da democracia. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua contribuição à causa. E o programa Cidadania Mulher fica por aqui. Para assistir novamente esse e muitos outros programas, acesse o nosso site senado.leg.br/TV e também o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O que muda com o aumento da pena para roubos e furtos de celulares? Como proteger o seu aparelho e os seus dados? E por que esse tipo de crime é tão comum? O especialista em segurança pública, Leonardo Santana, e o especialista em cibersegurança, Marcelo Nage, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. É uma ideia, uma forma também de dar a dimensão, né? A abrangência que a música popular tem e do tamanho também, do lugar que isso ocupa na minha vida, né? Vontade de não ser, ando tão à flor da pele, que a minha pele tem o fogo do juízo final. Quer dizer, eu fui um grande ouvinte do rádio quando menino, num tempo em que o rádio tocava todo tipo de música, né? Na mesma estação, né? Não tinha essa história de segmentação e tal. Então, isso foi muito saudável para mim, porque eu cresci com essa ideia de que era possível tudo, era possível gostar de vários gêneros, de vários ritmos. Ando tão à flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Ando tão à flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final. Particularmente para mim, eu consegui levar a TV Senado a Pari Cachoeira, quase 5.000 quilômetros de distância de Brasília, para uma audiência da CPI das Ondas, ou seja, isso ao vivo. Isso é extremamente importante. O Brasil tomava conhecimento do que nós estávamos fazendo na CPI das Ondas a distante 5.000 quilômetros. E o que a gente espera, cada vez mais a TV Senado faça o que está fazendo, se modernize, isso ela está fazendo, e acompanhe o trabalho de cada um senador, de cada uma senadora, indistintamente. Aqui os senadores são tratados iguais pela TV Senado. Isso é muito importante. Claro, a divulgação que a gente anda fazendo por aqui. Extremamente importante. Portanto, 30 anos é motivo de parabenização. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, né, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, né, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, né? E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, né? Isso é tão bom, né? A gente poder mostrar paisagens diferentes, né? E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV.
Senado discute medida provisória que muda salário de professores. Muda a forma de calcular Comissão de Educação debate projeto que proíbe alimentos ultraprocessados em escolas. E comissão para atualizar o Código Civil debate direito empresarial. Veja também a agenda das atividades da tarde aqui no Senado. Boa tarde, agora são 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias está no ar. A medida provisória que prevê uma nova fórmula de correção do piso salarial dos professores foi debatida em audiência pública. O texto precisa ser aprovado pelo Congresso até o dia 6 de junho para não perder a validade. A medida provisória muda a forma de calcular o piso salarial dos professores. A nova regra passa a garantir correção pelo INPC, ou seja, a inflação, mais aumento real, que leva em conta a contribuição de estados, municípios e Distrito Federal ao Fundeb nos 5 anos anteriores. Na prática, pela regra, o piso salarial nacional dos professores da educação básica aumenta 5,4%. Com isso, o valor este ano passa de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, considerando jornada de 40 horas semanais. A fórmula, ela procura trazer essas duas dimensões que eu citei aqui, proteção do poder de compra do professor e previsão de ganho real. Mas ela também combina uma demanda dos gestores públicos locais, que é super legítima, que é ter algum grau de previsibilidade e planejamento para conceber suas folhas de pagamento nos entes subnacionais. Representantes dos trabalhadores defenderam a nova regra prevista na MP. O que está em xeque, em debate aqui hoje, vai para além de um debate pela valorização profissional. O que nós estamos dialogando, discutindo aqui é um projeto de país, porque pensar a valorização dos trabalhadores da educação é valorizar a educação pública. O representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação apontou que não adianta ter uma política de piso superestimada se não for sustentável. Ele garante o processo de valorização do profissional de educação, que está lá no nosso Plano Municipal de Educação. Ele permite caminhar com ganhos reais, mas numa casa que a gente tenha condição de fazer a garantia com ganhos reais, porque é inadmissível o fato de que os professores tenham ainda hoje a menor média salarial dentre os profissionais com curso superior. Já o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski, fez duras críticas à medida provisória. A educação é o professor, sim. O professor tem que ter boa remuneração. Mas olha os indicadores nesses 13 anos do Fundeb e do piso, quando você pega, eu estou num município aqui falando dessa hora, e que tem professor ganhando 30, 40 mil reais. Ah, mas da onde? É provado, é só olhar o site da cidade de Porto Alegre e todo o Brasil vão ver qual é o IDEB de Porto Alegre no Rio Grande do Sul e no Brasil. Essa medida provisória 134, que se não me engano esse é o número dela, é muito claro. Ela reconhece a ilegitimidade e ilegalidade daquilo que politicamente foi construído atrás de voto. E agora, de novo, estão atrás de voto. Não é uma medida simplesmente demagógica de aumento, mas nós estamos dizendo as fontes da receita. O representante da Frente Nacional dos Prefeitos sugeriu mudanças e apontou que a nova regra pode gerar impacto nas contas municipais. Os impactos recaem de maneira mais intensa sobre os municípios subfinanciados e possuem menor receita corrente por habitante e a capacidade de absorção de aumentos repentinos em despesas obrigatórias de continuidade. O que a gente quer é uma assistência, tá? Tem até uma proposta de emenda, que eu vou ler se tempo der, uma assistência financeira complementar da União aos municípios com menor receita per capita e muito comprometimento do Fundeb. Em relação a essa medida provisória, ela não é, e eu acho que a gente tem que afastar essa leitura dessa audiência pública, ela não é uma política de governo.
Ela é uma política de Estado. Por isso que ela não foi imposta pelo MEC. Ela foi construída e discutida com os entes federados e com a representação dos trabalhadores. Essa audiência foi realizada na comissão mista, que tem deputados e senadores que analisam a medida provisória. Eles querem ver se ela é urgente e relevante. Se aprovada na comissão, a proposta vai seguir para o plenário da Câmara dos Deputados. Especialistas debateram na manhã de hoje o projeto de lei que propõe proibir o comércio e a propaganda de alimentos industrializados nas escolas. O objetivo é melhorar a qualidade da alimentação escolar. A Organização Mundial de Saúde tem recomendações de que as crianças precisam ser protegidas das propagandas de alimentos considerados não saudáveis. A representante do Ministério da Saúde afirmou que o tema é prioridade nos cuidados com crianças e adolescentes no SUS e defendeu a importância do projeto de lei. Essa proposta legislativa é um instrumento que é bastante importante para a promoção da saúde, para a promoção da alimentação adequada e saudável, tanto de crianças quanto de adolescentes, na medida em que determina que essas cantinas escolares ofereçam opções, então, de lanches saudáveis, que venham a contribuir com a saúde desses escolares, que valorizem a cultura alimentar local e que derivem de práticas que sejam ambientalmente sustentáveis. O PL 4.501 de 2020 determina que as cantinas escolares ofereçam diariamente, no mínimo, 3 opções de lanches saudáveis e proíbe a comercialização e propaganda de alimentos ultraprocessados em ambiente escolar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária apresentou dados preocupantes de crianças de 5 a 10 anos com excesso de peso. Quase 30% delas enfrentam o problema no Brasil. Entre os adolescentes, esse número pode chegar a 50% até 2035. A gente sabe que existem nutrientes que estão relacionados diretamente com as doenças crônicas não transmissíveis. Esses são consensos científicos há muito tempo da Organização Mundial da Saúde, em que açúcares adicionados, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio estão relacionadas à prevalência e incidência desse tipo de doença. A senadora doutora Eudócia, que é médica e presidiu a audiência, apresentou estudos sobre os riscos do alto consumo de alimentos industrializados e defendeu o uso das fórmulas infantis. As fórmulas infantis e alimentação parenteral possuem composição funcional e terapêutica, com esses itens que também compõem os alimentos ultraprocessados. Mas é de uma forma funcional e terapêutica, de uma forma mínima, a concentração desses produtos. Enquanto que refrigerantes, salgadinhos, que vêm naqueles saquinhos, e embutidos, por exemplo, eu peguei 3 itens só, apenas, utilizam aditivos para finalidade sensorial e comercial. Isso é um agravante. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos alertou para exageros nas críticas a alguns grupos de alimentos e questionou a classificação dos alimentos considerados ultraprocessados. A classificação dos alimentos chamados ultraprocessados parte de uma visão equivocada sobre o processamento de alimentos. Foi construída por pessoas que não entendem de processamento de alimentos e sem diálogo com a ciência dos alimentos, e resultou em um sistema amplo, subjetivo e confuso, para dizer o mínimo. Essa classificação, criada por não especialistas, coloca no mesmo grupo, por exemplo, um whey protein, que tem cerca de 90% de proteína, e uma bala de goma. Proibir a comercialização de qualquer alimento processado pela indústria, além de restringir o acesso a produtos seguros e de qualidade, também vai gerar impactos significativos para escolas e municípios. A medida levará em aproximadamente 13% o custo da merenda escolar, enquanto o impacto anual para os municípios, considerando as condições de armazenagem, de energia e de logística, é estimado em quase 7 bilhões de reais. E olha só, a Comissão para a Reforma do Código Civil realizou mais uma audiência pública na manhã de hoje.
Foi a terceira audiência pública realizada com juristas, advogados e representantes da sociedade para debater o direito das coisas e o direito empresarial. Estas são as partes do Código Civil que tratam da propriedade, do crédito e que buscam organizar as relações privadas e o mercado de capitais. As preocupações que a gente traz aqui, todas essas discussões, elas precisam ser efetivamente aprofundadas em relação a essas mudanças que estão sendo propostas, para que a gente não tenha, na realidade, um impacto em relação à previsibilidade desses contratos, a previsibilidade do futuro dessas operações e das relações não só comerciais, mas também empresariais, que fazem parte, na realidade, desses financiamentos via mercado de capitais e que a gente consiga manter essa segurança jurídica. O texto em análise trata do dia a dia da vida dos cidadãos brasileiros. Essa casa não delibera sobre um código técnico dirigido a especialistas, delibera sobre a lei que governa o casamento, o contrato, a herança, a propriedade, a relação com o vizinho, o tecido mais elementar da vida em sociedade. Quando nós falamos em propriedade material e imaterial, nós lembramos daqueles grandes latifundiários, mas quando a gente fala em propriedade, nós falamos em proteção no aspecto mais básico do nosso nome próprio, nós falamos das nossas contas bancárias, ou seja, no momento que nós deixamos o Estado avançar sobre o direito de propriedade, nós temos uma preocupação social sobre diversos outros aspectos da propriedade como um todo. Portanto, é um pilar democrático importantíssimo, talvez um dos 3 pilares mais importantes constitucionais no Estado Democrático de Direito, é a proteção da propriedade. O conselheiro da OAB chamou a atenção para os entraves legais que dificultam a vinda de empresas estrangeiras para o Brasil. Nós temos uma dificuldade muito grande, pretende se instalar no Brasil. E nós passamos uma sinalização já na legislação atual de que as empresas estrangeiras não são bem-vindas no nosso país, né? Isso eu acho que é uma coisa que realmente tem que ter muito cuidado. A ideia que tem que haver uma sede no Brasil, a experiência mostra que nem sempre é assim. Isso não acontece na vida prática, isso não é importante, isso vai gerar, de fato, uma grande limitação para o Brasil, um entrave. E muitas empresas, hoje em dia, imagina, tem negócio exterior, não tem nada no Brasil, a gente consegue fazer negócio. Eu acho que essa limitação, ela não é positiva para a economia, para o comércio do Brasil. É um ponto que eu acho ele muito fechado hoje no Brasil, né? Nós precisamos discutir isso para que, enfim, que essa modificação que será feita, que deve ser feita, realmente pense num Brasil mais aberto, né? E não pode ficar na mão só da política resolver quem vem e quem não vem. Então, eu compartilho com certeza, da sua visão sobre isso. Mas vamos discutir. E olha só, já chegou ao Congresso Nacional a medida provisória que acaba com a chamada taxa das blusinhas. A oposição vai tentar incluir na MP benefícios para a indústria nacional. Atendendo a um apelo dos empresários brasileiros e de olho na arrecadação, o governo federal decidiu cobrar em 2024 o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. Quase 2 anos depois, o Ministério da Fazenda anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas e a redução para 30% do tributo cobrado para remessas de até $3 mil. A oposição criticou o momento da edição da medida provisória. Era importante ter eleição todo mês, porque esse governo está fazendo matéria eleitoreira, né? Então está aproveitando o baixo índice de pesquisa dele e jogando questões populares, né? Questão populista, vamos dizer assim, que é o caso desse projeto. Mas haverá, com certeza, muito debate aqui. Em defesa da MP, o governo explicou que a taxação prejudicou um público específico e não significou aumento de arrecadação. Os 3 anos foram 3 anos de ajuste e de arrecadação. Porém, o presidente viu, ouviu, sentiu, através da sua equipe, o clamor popular
de quem quer continuar comprando sem pagar a taxa. E são justamente aqueles consumidores, né, que vê naquele espaço um espaço de compra mais acessível. Então, a volta, né, ou a suspensão da taxa, ela vai nessa direção. Ao sinalizarem voto favorável, partidos da oposição avisaram que vão tentar estender a isenção para a indústria nacional. É bom para o consumidor, avança. Agora, a preocupação com o nosso setor varejista deve existir. Eu defendo, inclusive, que deve haver uma equiparação dessas condições para as compras internacionais, também para as compras nacionais. As empresas que produzem aqui, o varejo que produz aqui, que usa mão de obra brasileira, que gera emprego aqui, que gera oportunidades aqui. Então, quem sabe a gente pode fazer uma emenda na medida provisória para que a mesma condição que está sendo dada para as compras internacionais seja dada também às empresas nacionais, às empresas brasileiras. Mas o líder do governo já descartou compensações aos empresários brasileiros. Em geral, a oposição chama sempre esse governo de um governo gastador e se dizem super responsáveis fiscalmente. No entanto, é uma bomba atrás da outra proposta por ele mesmo. Agora, quando está se discutindo a 6x1, já querem compensação para os empresários. Agora que a gente tira da blusinha, querem compensação para empresário. Então é uma coisa meio estranha, porque, na verdade, toda vez que se fala em benefício, se fala em corte de tributo, ou seja, sacrificando o dinheiro público que pode ser destinado para a segurança, como foi feito agora com o Brasil contra o crime organizado, ou para a educação ou saúde. Então, apesar da isenção do governo federal, as compras em sites internacionais vão continuar sendo taxadas. Isso porque os estados não devem abrir mão da cobrança do ICMS, que varia de 17% a 20%. Por outro lado, o fim da chamada taxa das blusinhas poderá ajudar os Correios com o aumento das encomendas. E às 15h está prevista uma sessão solene do Congresso para comemorar os 217 anos da Polícia Militar do Distrito Federal. A instituição foi criada antes da independência do país, meses após a chegada da família real portuguesa ao Brasil. E ontem, no plenário, os senadores aprovaram novas regras para a atuação dos conselheiros dos direitos da criança e do adolescente. O objetivo é aumentar a transparência e a fiscalização dos conselhos que tratam desse tema. O projeto segue para a sanção presidencial. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira projeto que cria novas regras para integrantes dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, tanto em âmbito nacional como estaduais e municipais. O texto adiciona ao Estatuto da Criança e do Adolescente os deveres fundamentais dos integrantes dos conselhos, entre eles, promover a defesa dos direitos das crianças e adolescentes e prestar contas dos atos para reforçar a transparência das ações. Quem descumprir as normas pode perder a função em processo administrativo ou por decisão judicial. O projeto também determina a divulgação em relatório semestral de informações sobre projetos aprovados, o total de recursos recebidos por projeto e a avaliação dos resultados. E olha só, fundamental, pautas que reforçam o enfrentamento à violência contra a mulher devem ter destaque no programa de rádio A Voz do Brasil. Aprovado pelo plenário do Senado, o projeto segue para a sanção presidencial. Nesta quarta-feira, os senadores aprovaram a divulgação de serviços de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher no programa A Voz do Brasil. Pela proposta, o programa deverá reservar 1 minuto para divulgar esses assuntos, no tempo reservado à Câmara dos Deputados. A Voz do Brasil é o programa oficial de informações dos 3 poderes, transmitido de segunda a sexta-feira pelas emissoras de rádio, entre 19 e 22 horas. Trazer para esse programa que o Brasil inteiro ama, a canais de atendimento sobre violência contra a mulher, é um passo tão importante, presidente, na proteção e na defesa da mulher. Então, eu só quero celebrar e que agora a gente possa falar com todos, nos lugares mais longe do Brasil, onde às vezes a gente não consegue ir, a Voz do Brasil chega. E foi aprovada ainda a criação de um novo plano de carreira para a área de ciência e tecnologia na administração federal.
Um dos objetivos é aumentar o número de instituições integrantes da carreira e fortalecer a categoria. O projeto volta para a Câmara dos Deputados após mudanças feitas pelos senadores. O plenário aprovou o novo plano de carreiras para a área de ciência e tecnologia da administração federal direta, das autarquias e das fundações federais. O texto inclui instituições na lista de órgãos da administração pública federal integrantes da área de ciência e tecnologia. Serão parte da carreira os servidores do Instituto Nacional de Cardiologia, do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, além de 6 hospitais federais no Rio de Janeiro. O projeto, com as devidas alterações promovidas na emenda que apresentamos, é meritório e merece prosperar, uma vez que concorre para o fortalecimento da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. E olha só, a Comissão de Assuntos Econômicos discutiu nessa quarta o projeto de lei que autoriza o uso dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a criação de uma linha especial de financiamento. Os recursos serão destinados a produtores rurais afetados por eventos climáticos. O projeto autoriza a utilização das receitas correntes e do superávit financeiro do Fundo Social do Pré-Sal, como uma linha especial de financiamento em apoio aos produtores rurais que tenham sofrido prejuízos devido a eventos climáticos extremos. O PL busca oferecer, sem dúvida, suporte financeiro a produtores rurais atingidos por eventos climáticos severos, com vistas a preservar a capacidade produtiva, proteger empregos e sustentar cadeias produtivas estratégicas do agronegócio. Nós precisamos resolver realmente a situação do endividamento do nosso país. A princípio, se pensava só na situação do Rio Grande do Sul e parte de alguns estados aí, o Mato Grosso do Sul, algumas regiões no Nordeste. Mas nós já sabemos que isso afetou a maioria dos estados brasileiros. Não é um pedido de não pagamento de dívida, não é isso, não é perdão de dívida, é o alongamento das dívidas com juros que sejam possíveis para pagar, porque não adianta dar dinheiro, os bancos têm dinheiro, mas dinheiro a 20% não paga a nossa atividade. A proposta prevê até 30 bilhões de reais para renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por secas, enchentes e geadas. E prevê também juros reduzidos e prazo de até 10 anos para o pagamento das dívidas contraídas pelos produtores. Temos uma proposta que se sustenta, que justifica para a sociedade essa parte, né, que se refere à questão do Fundo Social, é para mitigar o clima. Está lá escrito. Quando a riqueza do petróleo foi criada e esse fundo, um dos itens foi para quando tiver impacto econômico e social, que é o caso, por isso nós defendemos com tanta garra. Após a leitura do relatório e discussão da matéria, um pedido de vista coletiva adiou a análise para a próxima semana. Um hábito que deve começar cedo, 10 a 15 minutinhos por dia. E de preferência, que seja divertido. Eu estou falando da leitura. Você lê para o seu filho? O livro faz parte do seu dia a dia? O programa em discussão, que vai ao ar hoje, logo após a edição da noite do Senado Notícias, traz estudantes e especialistas falando sobre o tema. Em 2026, 60 anos da portaria que regulamentou a profissão de bibliotecário. Os números de leitura e compra de livros no país variam. Em 2024, pesquisa apontava uma redução de 6 milhões e 700 mil leitores. Em 2025, se comparado a 2024, a compra de livros cresceu 18%. Resultado, 3 milhões de novos consumidores no período. A gente tem certos preconceitos, no sentido, não no sentido negativo, de algumas coisas que estão a priori postas a partir da nossa experiência, minha e a sua, por exemplo, da nossa faixa etária. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? Não sei. A gente lê diferente. Nós não podemos negar que com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. Os países que saíram na frente, informatizando o ensino,
levando tecnologia para o ensino, já estão voltando atrás. Já estão recuando e levando para a sala de aula de volta o livro. Por quê? Entender o que para as crianças a continuarem com o livro físico. As crianças realmente estão perdendo o hábito de leitura. E quando se perde o hábito de leitura, automaticamente não se escreve bem. É preciso uma educação para a leitura impressa e é preciso uma educação para a leitura digital. Nesse sentido, eu entendo que as escolas que estão, por exemplo, preocupadas em proibir o celular. Tudo bem, que proíbam o celular em sala de aula, as escolas de ensino básico, mas é necessário que o aluno tenha contato com a cultura digital dentro da sua sala de aula, para que ele possa estabelecer pesquisas. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações ao vivo sobre as notícias do Senado. Acompanhe nosso site senado.leg.br e também as nossas redes sociais. Até já! Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Nós não podemos negar que com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para a leitura impressa e é preciso uma educação para a leitura digital. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O instrumento que vamos falar no Concertos em Geral é um dos mais famosos e com grande participação na formação orquestral. Tocado sozinho, encanta as plateias do mundo todo. Estamos falando do violino. É um instrumento que a gente pode chamar que é das cordas friccionadas, da família das cordas friccionadas. Eles são produzidos com a fricção da crina, né, do arco, né, que é feito de crina de cavalo, né, esses cabelinhos, né, são várias crinas de cavalo, e em fricção com o arco, né, com as cordas, ele produz o som. Ele produz o som nessa caixa acústica, né? O que muda com o aumento da pena para roubos e furtos de celulares? Como proteger o seu aparelho e os seus dados? E por que esse tipo de crime é tão comum? O especialista em segurança pública Leonardo Santana e o especialista em cibersegurança Marcelo Nage respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Neste mês, a TV Senado exibe documentários que retratam o mundo do trabalho e suas muitas transformações. Hasta la aparición del proceso de globalización, el trabajo ha sido el elemento central de estructuración de las sociedades modernas, de la modernidad. Mostra Senadoc. Toda sexta, a partir das 9h, aqui na TV Senado. Exportação de animais vivos submete os bichos a sofrimento extremo. A prática contraria a legislação brasileira. São Paulo debate a humanização da saúde pública por meio da terapia do riso. Aprovada a criação da primeira Universidade Federal Autônoma Indígena. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais:
PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. A alma é o princípio inteligente que anima o corpo e usa os sentidos físicos como agentes na exploração do mundo exterior ou material. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A linha de transmissão Manaus-Boa Vista completou o mapa energético do Brasil com a integração de Roraima, o último estado da federação que ainda estava isolado. Para isso foram investidos mais de 3 bilhões de reais em aproximadamente 725 quilômetros de extensão. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa situação, além de agricultura, educação, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Bem-vindo, senador. Pois não, eu quero agradecer ao Sérgio e à TV Senado por esse programa, a participação nesse programa, que ele é fundamental para nós abrirmos a discussão, mas, acima de tudo, levarmos informação para a população do meu estado de Roraima e para a população brasileira. Senador, depois de anos de obra, finalmente o linhão de Tucuruí foi concluído e conectou Roraima ao Sistema Interligado Nacional. A gente tem mais informações aqui na tela a respeito. Então, Roraima 100% integrado ao Sistema Nacional, redução do uso de termoelétricas que poluíam muito mais, a energia agora estável para atrair novos negócios e expectativa de tarifas também mais competitivas. Como atrair essas indústrias? O que fazer para atrair essas indústrias que antes temiam a insegurança energética no estado? Olha, primeiro eu gostaria de dizer que a interligação de Roraima ao Sistema Interligado Nacional, sim, foi um momento de glória para a população de Roraima, porque há décadas nós esperávamos essa interligação ao Sistema Nacional. Roraima era o único estado da federação que não estava interligado ao sistema. Portanto, hoje nós temos segurança energética garantida com o linhão de Tucuruí, que foi desenvolvido pelo governo anterior e agora no governo do presidente Lula, foi determinado através do PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, 3 bilhões de reais para execução
execução dessa obra, que foi feita em tempo recorde. Seu cronograma físico era de 24 meses, 2 anos, e houve uma redução de aproximadamente 3 meses, o que, na verdade, trouxe um grande alento e uma grande expectativa para a população do nosso estado, né, do estado de Roraima. E eu diria que essas situações que foram, na verdade, levantadas em relação à chegada de uma linha de transmissão, trazendo ali o insumo mais precioso, que é a energia para o desenvolvimento, né? Nós tivemos, na verdade, primeiro a alegria de começar diminuindo a queima de combustíveis fósseis, do óleo diesel. Segundo, a expectativa de que as empresas começarão, sim, agora, com segurança, ocupar os parques industriais do nosso estado, na capital e no interior, fortalecendo a economia. E terceiro, que é uma expectativa muito grande da população, é diminuir o custo da energia, o que não está acontecendo, que é uma das críticas que nós estamos fazendo ainda e tratando com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, exatamente a equalização dos preços da energia, porque será mais um estímulo para desenvolver o estado mais setentrional do Brasil, que é Roraima, né? Nós somos o estado mais ao norte, praticamente 2/3 no hemisfério norte do país. É o estado que está geopoliticamente muito bem localizado, porque nós temos 2 países que fazem fronteira com o nosso país, e especialmente com Roraima. São 2.000 quilômetros de fronteira. Roraima tem 2.000 quilômetros de fronteira, né? Ao nordeste, com a República Cooperativa da Guiana, com a Guiana, ex-Guiana Inglesa, e ao noroeste, com a República Bolivariana da Venezuela. Portanto, 2 países estrategicamente bem posicionados, porque a Venezuela detém a maior reserva de petróleo do planeta. São 303 bilhões de barris de petróleo, maior que a Arábia Saudita, diga-se de passagem, né, que são 295 bilhões. A Venezuela são 303 bilhões de barris. Portanto, em termos de energia, geração de energia, energia do petróleo especialmente, é extremamente bem localizado o nosso estado. Do lado da Guiana, nós estamos vivendo um momento de boom, até porque a Guiana, que era um país paupérrimo, com apenas 850 mil habitantes, que faz também 1.000 quilômetros de fronteira com o nosso estado, descobriu petróleo na sua bacia offshore. E o que acontece? A Guiana hoje é a nova Dubai, né? Já são mais de 15 bilhões de barris de petróleo descobertos na Guiana e em exploração, o que está começando a interferir muito positivamente a economia do nosso estado de Roraima, né? Então, é importante porque praticamente a Guiana, em termos de insumos e praticamente tudo que eles precisam, eles dependem de outros países, seja dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa e mais necessariamente aqui de nós, dali vizinhos, né, do Brasil, enfim. Portanto, há uma expectativa muito grande. E lógico que o nosso estado tem um potencial enorme também de desenvolvimento. Afinal de contas, são 222 mil quilômetros quadrados, né? E isso aí nos dá um grande alento, porque pela localização geopolítica que nós temos, o estado de Roraima é um estado extremamente de potencialidade inquestionável, né, de desenvolvimento, né? Portanto, a energia que chegou até o estado agora, repetindo, interligado ao sistema interligado nacional, hoje ela dá segurança energética e vai promover certamente grandes investimentos na área industrial para que nós possamos dar o grande salto de desenvolvimento que Roraima precisava com a energia segura. O senhor mencionou o petróleo e o país vizinho Guiana, né? Na região da bacia do Tacutu foi descoberto indício de petróleo, baixa profundidade, 17 metros. Porém, essa é uma região sensível do ponto de vista ambiental. Qual que é a opinião do senhor
sobre a exploração de petróleo nessa região? Olha, a questão ambiental, ela tem que ser tratada com muito cuidado. E a população de Roraima assim entende também. Não que a questão ambiental vá impedir o desenvolvimento. Afinal de contas, onde tem o ser humano, tem que haver desenvolvimento, né? E nós entendemos que aquela bacia do Tacutu, que está sendo minudentemente estudada pela Petrobras, pela Universidade Federal de Roraima, através do Departamento de Geologia, né, tem indícios fortíssimos de petróleo e gás, né? Então, isso aí para nós é um grande alento, porque, só para ter uma ideia, o gás que se consome nas energias termoelétricas hoje, ele vem a mais de 1.300 quilômetros de distância, né, de uma reserva de Azulão, no estado do Amazonas. E com a ocorrência de gás identificada e explorada ali na bacia do Tacutu, nós estamos a menos de 150 quilômetros. É uma distância 10 vezes menor, né? Portanto, tenho certeza que esses estudos que estão sendo desenvolvidos, como já disse, pela Universidade Federal de Roraima e pela Petrobras, vai fazer com que nós possamos, através das agências, Agência Nacional de Petróleo, ANP, possa iniciar um trabalho de identificação e leilão dos blocos, né, para que as empresas que tenham interesse participem e comecem a fazer as suas pesquisas e certamente a exploração, porque ali embaixo, no subsolo, certamente tem petróleo e gás em abundância. Portanto, é mais um motivo, né, dessa euforia da população de Roraima, né, em função da energia agora segura com o Leão de Tucuruí e também com agora na perspectiva da ocorrência de petróleo e gás e da exploração econômica para fortalecer e dar o grande salto de desenvolvimento que o estado de Roraima precisa. Senador, nas suas redes sociais, o senhor vem divulgando o apoio a produtores rurais por meio de tratores, maquinário, implementos agrícolas. Quão importante tem sido esse fortalecimento da agricultura familiar de Roraima? Olha, gente, veja, é importante entender que o setor primário e especialmente a agricultura familiar, que é dela que provém mais de 75% do alimento que vai à nossa mesa, a mesa de todos os brasileiros. Mais de 75% do alimento que vai até as nossas mesas vem da agricultura familiar, da pequena agricultura. E lógico, eu sou engenheiro agrônomo, tenho experiência exatamente na convivência com o homem do campo, já fui 2 vezes secretário de Agricultura do Estado e conheço com a minudência de detalhes a distribuição geográfica do nosso Estado. E tenho, ao longo desse mandato, já se vão mais 7 anos de mandato de senador da República, tenho investido muito através das minhas emendas parlamentares, através de incentivo nas prefeituras, no governo do Estado, né, para que a agricultura seja cada vez mais fortalecida, dando melhores condições de desenvolvimento para a família do produtor rural. E aí já são mais de 800 equipamentos, vou repetir, já são mais de 800 equipamentos entregues às associações, às cooperativas, aos sindicatos, né, às prefeituras municipais também, para promoverem uma verdadeira revolução no setor primário de Roraima. Afinal de contas, são mais de 32 mil pequenos produtores rurais no nosso estado que precisam da mão forte, da mão amiga, da mão determinada do estado de Roraima e do estado brasileiro. E eu, obviamente, como senador, representante do meu estado de Roraima, eu tenho feito isso com uma precisão cirúrgica e com uma vontade indomável, porque entendo que normalmente os pequenos projetos são os menos atendidos pelo Estado. Quando eu digo Estado, eu falo pelos municípios, pelo Estado, mesmo o Estado de Roraima,
pelo governo federal, e essa nossa visão, né, e esse nosso conhecimento, ele leva a um fortalecimento enorme dessa atividade, e tenho certeza absoluta que nesses últimos 4 anos especialmente tem tido um choque de gestão e de desenvolvimento do setor primário, também graças às ações que eu tenho desenvolvido ao longo desse mandato de senador da República. São mais de 80 tratores com arados, com grades, com carretas, colheitadeiras, plantadeiras, são mais de 100 caminhões pequenos, 3/4, para atender na comercialização das produções, né? São implementos de toda a ordem ligado ao setor primário, porque é uma forma de você estimular e garantir exatamente o desenvolvimento e o grande salto, né, de mudança para o pequeno produtor rural. Tem muita coisa mesmo para ser feita ainda, mas esse start, essa partida, né, essa iniciativa, nós, na verdade, tivemos a oportunidade de iniciar, como já disse, há 4 anos atrás. E cada dia mais, graças a Deus, a gente está implementando esse segmento, porque obviamente, é importante que essas mais de 32 mil famílias de pequenos produtores rurais possam, através dessas ações de transversalidade, cooperativas, sindicatos, associações, parcerias, possa realmente tornar esse segmento extremamente desenvolvido e dando melhores condições de vida àqueles que colocam o alimento na nossa mesa, né? E para esse alimento chegar até a nossa mesa, é preciso escoar essa produção. E o senhor destaca também a sua participação no fortalecimento da malha viária do Estado. Estou falando aqui de pavimentação, ruas, estradas. Qual a avaliação que o senhor faz da malha viária de Roraima hoje? Olha, eu diria que a malha viária do nosso estado, ela tem alguma precariedade, principalmente entre as estradas vicinais, né? Porque, vejam, um estado como Roraima é um número que às vezes até assiste ao telespectador e às pessoas que não conhecem a nossa realidade. Roraima deve ter em torno de 13 a 14 mil quilômetros, vou repetir, 13 a 14 mil quilômetros de estradas vicinais nos mais de 60 assentamentos rurais que nós temos. Veja bem, 13 a 14 mil quilômetros de estradas vicinais. E imagine o custo de instalação, manutenção, acompanhamento, fiscalização, controle de toda essa malha viária rural, especialmente. Mas, graças a Deus, através das minhas emendas, através da minha experiência, através da minha observação, né, e através dos recursos que eu tenho carimbado nos orçamentos da União, né, para o nosso estado, nós temos muitas estradas tronco vicinais já asfaltadas, muitas estradas dessas asfaltadas, uma malha viária expressiva também recuperada, outras com aberturas feitas, porque é ali que mora o produtor rural e que precisa de 2 coisas que são fundamentais: a energia, que já tem, e a estrada de qualidade. Volto a dizer, tem muita coisa para ser feita ainda, principalmente agora, estamos no período de inverno começando e as deficiências ainda são enormes. Acho que o governo, inclusive do estado, deveria investir mais ainda do que já investe, porque investe sim, mas nessa parceria com a bancada federal especialmente e com os recursos estaduais, nós poderíamos ter essa malha de recuperação e manutenção muito mais avançada. Portanto, eu diria que os recursos que nós temos trazido tem ajudado muito o nosso estado, né? Se você vê no entorno, por exemplo, para dar apenas essa indicação, né, da nossa capital, a maioria das estradas asfaltadas são emendas do senador Chico Rodrigues, né? Da nossa capital, praticamente 80% da área asfaltada urbana em Boa Vista são recursos do senador Chico Rodrigues, porque aquilo asfalto é conforto, é segurança, é embelezamento da nossa cidade também, assim também como de outros dos municípios. Nós somos 15 municípios em Roraima, né? A capital, Boa Vista e mais 14 municípios que têm realmente
em todos eles, a ação do senador Chico Rodrigues, porque nós entendemos que o mandato é um guarda-chuva, onde você tem que abrigar os interesses de todo o Estado, independente de um grupo político A ou grupo político B. Afinal de contas, as pessoas moram nos municípios e elas precisam, de uma forma geral, serem atendidas. E isso eu tenho feito de uma forma muito determinada, porque sei realmente as necessidades que o Estado de Roraima precisa e do meu trabalho, obviamente, como seu representante, o senador de Roraima. E falando dessa parceria dos recursos federais com ações do governo estadual, o governo entregou em janeiro a primeira etapa da iluminação pública do trecho urbano da rodovia estadual 205, fruto de uma emenda do seu mandato de aproximadamente 9 milhões de reais. Como que isso tem influenciado na redução dos acidentes, redução da criminalidade na região e também no desenvolvimento do Estado? Veja, eu entendo, e eu fui governador, eu tenho um pouco mais de experiência, porque eu fui governador do Estado e sei a importância do nosso Estado e, desse caso que você se referiu, especialmente da nossa capital. As entradas principais da nossa capital, todas elas, como dizemos no Norte, elas viviam no truvo, elas viviam no escuro, né? Perigo de trafegabilidade, insegurança dos pedestres, inclusive, também. A plástica da cidade era comprometida, porque você entrava na capital vindo, por exemplo, pela BR-174, vindo do Amazonas, passando na direção da Venezuela. Você entrava na cidade 9 quilômetros no escuro e nós iluminamos a BR-174 com emenda do senador Chico Rodrigues. Essa que você se referiu, a RR-205, também uma artéria importante na nossa capital. Ela está quase toda iluminada, deve concluir agora no próximo mês, né, a iluminação, mas já tem, 60% iluminada. Também uma artéria de trafegabilidade muito grande, iluminada com a emenda do senador Chico Rodrigues, com a minha visão em perspectiva, a BR-401, que vai para a Guiana Inglesa, ex-Guiana Inglesa, hoje República Cooperativa da Guiana, até o município do Bonfim. Ela vai também, está sendo iluminada e estou, obviamente, dando a minha parcela de contribuição para que a população, na verdade, primeiro, se sinta bem representada, eu que já estou no 9º mandato parlamentar, e depois que também se sinta segura pela representatividade que nós temos e os investimentos que são alocados no sentido de levar mais e melhor para o nosso Estado. Senador, segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025, Roraima enfrenta alguns problemas, principalmente do ponto de vista da infraestrutura escolar. Eu estou falando aqui de número de banheiros e de água potável em algumas unidades educacionais. O Senado, aqui em março, aprovou o Plano Nacional da Educação. De que forma esse plano pode contribuir com a melhoria da educação em Roraima? Olha, veja bem, o PNAE, Plano Nacional da Educação, aprovado no Senado, ele é fundamental para o Brasil, para que se possa ter, na verdade, instrumentos que possam dar um grande salto no ensino brasileiro. Né? Porque nós sabemos que os países que, obviamente, incentivaram a educação desde a sua base, né, até os bancos universitários, eles explodiram de desenvolvimento. Nós temos, olhando pelo retrovisor do tempo, o caso do pós-guerra do Japão, por exemplo, o próprio desenvolvimento de alguns países, né, como, por exemplo, o Vietnã, que deu um grande salto depois da guerra, também com os Estados Unidos, de desenvolvimento, e hoje é uma grande potência de desenvolvimento, porque partiram do princípio de que a educação é a partida para tudo, né? Então, nós precisamos, e o nosso Estado, Roraima especialmente, nós temos muitas deficiências ainda. Eu diria que o ensino básico na nossa capital, ele tem uma qualidade diferenciada no país. Ele foi muito bem cuidado, está sendo muito bem cuidado e tenho certeza que se destaca no país. Mas nós temos as questões municipais em alguns municípios e principalmente nas comunidades indígenas, que
nós entendemos que a FUNAI não tem um envolvimento intrínseco com o desenvolvimento das comunidades indígenas. Há uma cobrança enorme, mas oferece muito pouco para que possa, na verdade, melhorar o desempenho. E olha que Roraima tem aproximadamente 100 mil indígenas. A população de Roraima são 850 mil habitantes e tem aproximadamente 100 mil indígenas em 9 etnias. Portanto, era necessário que a FUNAI, que o governo federal se preocupasse mais, porque você vai pelo interior, eu que conheço com uma palma da mão essas comunidades, você vê que há situações muito tristes, né? Escolas ainda cobertas de palha, piso de chão batido, né? Não tem infraestrutura praticamente nenhuma, há uma precariedade enorme, né? Para você poder ter a criança na escola, a criança indígena ou não, e com condições de ensino, com conforto, é necessário sim, é um dos segmentos que nós consideramos como muito sensível no nosso estado, é a questão educacional. Portanto, o governo tem que ter os olhos mais abertos. Eu acho que o Plano Nacional de Educação, o PNE, aprovado, ele fará certamente essa diferença. E nós vamos estar ativos sempre aqui, curiosos, mas acima de tudo, intervindo também no sentido de que esses investimentos eles possam chegar para nós prepararmos um país para o grande salto do futuro. Para mim, o país começa agora, não foi ontem o que passou. Não adianta olhar pelo retrovisor do tempo, fazer críticas, etc. Tem que, na verdade, acionar a partir desse momento, porque o que ficou para trás foram os erros cometidos. O que vem pela frente é o sonho, é o futuro, é a esperança. Senador, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da Assembleia Legislativa de Roraima. Olá, meu nome é Daniele Moura, sou repórter da TV Assembleia de Roraima. Senador, a PEC 47 do enquadramento dos servidores do ex-território teve importantes avanços neste mês de março, com o início da tramitação na Câmara dos Deputados. O senhor teve um papel nessa articulação, inclusive na votação da proposta no Senado. Qual a sua expectativa? O senhor acredita que ainda este ano é possível trazer boas notícias para Roraima? Olha, Daniele, você trata de um tema que nós acompanhamos desde a minha época de deputado federal. Eu fui 20 anos deputado federal, uma questão muito difícil de entender os governos anteriores, a importância do enquadramento dos servidores dos ex-territórios, do Amapá, de Rondônia e do meu estado de Roraima. Foi uma luta enorme de todos os parlamentares, uns mais, outros menos, mas todos envolvidos com essa questão do enquadramento. Por quê? Porque ali trabalharam brasileiros de todas as origens que ocuparam a Amazônia e esses 3 estados especificamente como verdadeiros sentinelas da pátria. Estão ali mantendo a sua presença, prestando o seu serviço, seja na educação, seja na segurança, seja na saúde, seja na área administrativa, seja na área de infraestrutura. Esses servidores que você olha para trás e lembra de muitos deles ainda, estão até hoje ainda aguardando que esse processo finalmente seja concluído. E para nossa alegria, o atual presidente da Câmara dos Deputados, ele tomou uma iniciativa corajosa, justa, através de acordos com o presidente Davi Alcolumbre, né, para que pudesse criar uma comissão especial para concluir os estudos da PEC 47, que é, na verdade, o grande sonho dos servidores dos ex-territórios. No Senado, já foi aprovado os 3 senadores de Roraima, senador Chico Rodrigues, senador Messias de Jesus, senador Dr. Irã, nós ajudamos a aprovar por unanimidade, juntamente com a bancada do Amapá e a bancada de Rondônia, né? Ou seja, todos os senadores votaram favoravelmente a PEC 47. No ano passado, houve um certo retraimento, né, da continuidade dessa aprovação quando voltou para a Câmara dos Deputados. No entanto, os nossos deputados federais, também preocupados, eles ajudaram, conversaram com o presidente e
até o momento atual, o que nós temos desenhado é exatamente essa comissão criada para estudar a questão dos servidores dos ex-territórios na PEC 47 e temos a esperança que este ano de 2026 ainda eles sejam contemplados, né? Porque, obviamente, eles prestaram serviço ao Brasil, gente. Eles têm, na verdade, na sua bagagem, toda uma memória do seu trabalho, seja o trabalho mais simples e humilde para manter a máquina do território, os antigos territórios, até aqueles mais qualificados. Então, é justo que a Câmara dos Deputados possa, e nós entendemos que assim deverá ser aprovado também, e aí vai para a sanção do presidente, e eles passarão de uma forma justa a serem considerados e enquadrados como servidores civis da União, civis e militares, porque ali também estão os das polícias civis, polícia militar. Então, nós temos a maior esperança, né, que este ano de 2026, este sonho seja alentado pela realidade do seu enquadramento. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço e quero dar um grande abraço para toda a população do Brasil, mas especialmente para a minha querida população de Roraima. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Até o próximo. Obrigado, senador. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Nós não podemos negar que com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para leitura impressa e é preciso uma educação para leitura digital. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Ele é um dos mais respeitados cientistas do clima do país e acaba de levar a ciência brasileira para um dos centros mais influentes do mundo. O climatologista Carlos Nobre foi convidado para integrar o conselho ligado ao Vaticano, onde vai contribuir com estudos sobre as mudanças climáticas. Em meio aos alertas da ONU sobre o avanço do aquecimento global, ele fala sobre os riscos, os desafios e o papel do Brasil nesse cenário. Seu Carlos, muito obrigada aqui por participar do Cidadania. Paula, eu agradeço cidadania e ecologia, uma grande satisfação. Professor, conta pra gente como é que foi esse convite, receber esse convite do Vaticano e a importância de integrar um conselho para falar de ciência, de clima, dentro de uma representação de uma entidade importante para o mundo, como é o Vaticano. Eu fiquei muito satisfeito semana passada, quando o Vaticano, segunda-feira da semana passada, 30 de março, divulgou um documento mostrando que o Papa Leão XIV tinha criado esse Conselho de Desenvolvimento Humano Integral, com 11 nomes de
vários países, 2 nomes da América do Sul, um do Brasil, um do Peru, um do México e outros países também. E desse grupo de 11 pessoas, eu sou um cientista da área climática, ambiental, Amazônia, e isso foi muito bom, porque mostra que, sem dúvida, esse conselho vai orientar o Papa da emergência climática que nós estamos vivendo, né? Como você já mencionou, a ONU deixou claro que nós nunca tínhamos atingido um aquecimento global no nível que nós atingimos agora nos últimos anos, principalmente 2023, 2024, 2025, continua nesses primeiros meses. É muito sério, é muito grave. Então, é importante que esse Conselho de Desenvolvimento Humano Integral é muito importante levar para o desenvolvimento humano também a integralidade do risco que nós estamos colocando o planeta nessa emergência climática. E sendo o Brasil também protagonista por ter uma parte grande da floresta amazônica, como é representar o Brasil e a importância de ter o Brasil representado no Vaticano? Eu me senti muito honrado e certamente uma das razões que o Papa me selecionou foi: eu sou um cientista que há 43 anos trabalho com a Amazônia, fui o primeiro cientista em 1990, 91, publiquei 2 belos artigos científicos dizendo que se o desmatamento crescesse muito na Amazônia, a gente perderia a Amazônia. Isso foi 36 anos atrás. Agora a Amazônia está na beira do ponto de não retorno, nós corremos um enorme risco. Então eu achei interessante o Papa ter me convidado, porque, lógico, um dos assuntos que eu quero trazer muito nos debates é o risco que a Amazônia está passando. Não é só a Amazônia, é o planeta inteiro, mas particularmente o risco que a Amazônia está passando. E é até simbolicamente muito interessante, porque o antecessor, Papa Francisco, foi o primeiro, lá atrás, em 2019, outubro, que fez o Sínodo da Amazônia. E eu fui convidado, foi muito bom, foram 3 dias de excelentes discussões com o Papa Francisco, tinham vários líderes indígenas, vários cientistas também. Então, vamos dizer assim, eu estou achando muito importante, porque também, como eu falei, nós estamos vivendo a maior emergência climática que a humanidade, já enfrentou. Então, é muito bom que o Papa queira esse conselho fornecer todas as informações, e ele tem um enorme prestígio global, não é só entre os religiosos católicos, ele tem um papel muito importante de discutir com inúmeros líderes mundiais o risco que o planeta está correndo. Pois é, uma afirmação que o senhor já defende há muitos anos é sobre esse ponto de não retorno, que é no caso da floresta amazônica não conseguir mais se restaurar, ser restaurada. Em que ponto nós estamos hoje, próximos a esse ponto de não retorno, mas em que ponto a gente hoje pode se considerar muito perto? O que falta acontecer e se a gente tem a possibilidade ainda de recuperar e de frear para não chegar a esse ponto de não retorno? Olha, muitos estudos que eu participei e liderei, isso de muitas décadas, né? E nós já fazíamos projeções. Se o desmatamento da Amazônia passasse de 20%, na faixa aí 20% a 25%, e, junto com isso, o aquecimento global atingisse 2 graus de aquecimento, passaria do ponto de não retorno da Amazônia. Não daria mais para preservar, salvar a Amazônia. Por que nós estamos dizendo que nós estamos muito próximos? Porque o desmatamento já chegou a 17% e 18% em toda a Amazônia, 22% na Amazônia brasileira, e, infelizmente, como esse relatório da ONU também foi muito preciso, nós estamos já chegando a 1,5 graus de aquecimento, permanentemente chegaremos até 2030, e se nós não reduzirmos
as emissões dos gases de efeito estufa, 75% das emissões vêm ainda da queima dos combustíveis fósseis, nós podemos atingir 2 graus de aquecimento lá para 2040, antes de 2045. Então, esse é o risco, né? Nós podemos passar do ponto de não retorno em 15 anos, ou no máximo 20 anos, e todo o sul da Amazônia, do Atlântico até a Amazônia boliviana, ali tem 2,3 milhões de quilômetros quadrados, ali a floresta já está se autodegradando, a mortalidade de árvores aumentou, e um lugar ali no sudeste da Amazônia, sul do Pará e norte de Mato Grosso, esse é o único local que a floresta amazônica, a floresta já virou fonte de gás carbônico. Ela já está degradando, perdendo. No mundo inteiro, os biomas removem uma enorme quantidade. Por exemplo, por muitas décadas, os biomas removem cerca de 1/3 de todo o gás carbônico que nós jogamos. Por exemplo, na década de 90, a Amazônia estava removendo mais de 1 bilhão de toneladas do gás carbônico. Chegou, em alguns anos, a remover 2 bilhões. Agora não. Já diminuiu muito essa capacidade da Amazônia e, como eu falei, ali o sudeste, alta mortalidade de árvores e toda a estação seca ali no sul da Amazônia, do Atlântico até a Bolívia, ela já está 4 a 5 semanas mais longa em 45 anos. Está ficando uma semana mais longa a estação seca a cada década. Então, se a gente continuar com o aquecimento global e com o desmatamento, a estação seca vai atingir em 2, 3 décadas no máximo 6 meses. 6 meses é o clima do Cerrado, biologicamente a savana tropical. Então, é isso, né? Nós estamos na beira do ponto de retorno da Amazônia, então nós temos enorme responsabilidade. É possível salvar a Amazônia? Sim. Nós temos esses 2 desafios. O primeiro é zerar o desmatamento, a degradação, o fogo completamente. Na COP30, a presidência da COP levou um daqueles mapas do caminho, zerar todos os desmatamentos no mundo inteiro até 2030 e aí passar a grande escala de regeneração dos biomas, das florestas e fazer uma grande restauração da área desmatada da Amazônia, replantar a floresta amazônica. Então, esse é obrigatório e lógico, como eu falei, a temperatura global atingindo 2 graus de aquecimento, também a Amazônia corre um enorme risco de passar do ponto de retorno. Então, além de salvar a Amazônia ali localmente, nós, os países amazônicos, nós temos que batalhar muito para não deixar o aquecimento global atingir 2 graus. Agora, essa sinalização do Vaticano de convidá-lo é uma demonstração, na sua avaliação, é uma demonstração de que há uma preocupação cada vez maior, né, mundialmente, ou na sua avaliação ainda os países maiores poluidores ainda não estão tendo noção de que a gente está numa situação emergencial e que precisa tomar medidas mais drásticas? Olha, eu julgo que um dos razões que o Vaticano me convidou para esse conselho tem a ver muito com a Amazônia, né? É uma preocupação mundial perdermos a Amazônia e de todos os biomas de florestas tropicais aqui na América do Sul, na América Central, na África Equatorial, no Sudeste Asiático, a Amazônia é que mais perto está do ponto de não retorno. Então, eu tenho certeza que esse foi um dos objetivos de me convidar para esse conselho e, é claro, olhando mais a emergência climática global. Então, realmente, é muito importante agora começarmos a combater essa emergência climática. Idealmente, nós deveríamos zerar a emissão dos gases de efeito estufa, idealmente até 2040, e não mais que 2045. Então, eu acho que esse conselho vai levar
para o Papa as informações todas importantíssimas para combater essa super emergência climática. Professor, a gente teve uma oscilação na questão do desmatamento, nos índices de desmatamento da floresta amazônica. Em 2019, 2020, um aumento do desmatamento. Nos anos de 2023, 2024 e 2025, uma diminuição. O que essa oscilação, na sua avaliação, representa em termos de prejuízo também para que a gente dê andamento às nossas NDCs, que são as nossas contribuições que a gente tem que fazer, que nós tivemos compromisso mundial para a gente diminuir as emissões e diminuir o desmatamento? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil levou na COP30 em Belém, primeira COP numa floresta tropical, as metas, né, as metas de redução das emissões, as metas voluntárias de cada país, em inglês é NDC. E o Brasil, já antes da COP, lá na COP29 também, lá em novembro de 2024, o Brasil já levou aquela meta de reduzir em aproximadamente 50% as emissões do Brasil até 2035, em relação às emissões de 2019. E, infelizmente, muitos países na COP30 não concordaram com isso e não foi aprovado assim, uma super rápida redução das emissões, nem o mapa do caminho de zerar logo os combustíveis fósseis e o mapa do caminho de zerar os desmatamentos e fazer grande regeneração dos biomas. Mas essa foi a meta do Brasil e é muito importante, e o Brasil pode. Por quê? No Brasil, cerca de 70% das emissões não vem de combustíveis fósseis. 40% a 45% é desmatamento e 22% a 25% é agropecuária. E como você falou, felizmente, não só o Brasil, mas todos os países amazônicos começaram a reduzir muito o desmatamento a partir de 2023. E o Brasil e outros países, se a gente comparar 2025 com 2022, a gente já está chegando a 60% de redução dos desmatamentos em toda a Amazônia e também esse número muito próximo do que o Brasil está conseguindo. Então, nesse ponto, o Brasil e os outros países amazônicos estão indo muito na direção correta. É totalmente factível zerar os desmatamentos até 2030, que essas são as metas que governos têm. E então, esse é um ponto muito importante, mas é lógico, tem riscos, né? Por quê? Porque por mais que a gente reduziu o desmatamento 23, 24, 25, teve uma explosão de incêndios em final de 2023 e 2024, foi o maior número de incêndios dentro da floresta. Não só o incêndio, que infelizmente ainda o fogo, agricultores, pecuaristas ainda usam fogo. Agricultura e pecuária moderna não usam fogo. Mas ainda a maioria aqui no Brasil, os países amazônicos, usam fogo para fazer a regeneração da pastagem, da safra agrícola. Mas 2023 e 2024 bateu o recorde do fogo na floresta. Na floresta. E os dados mostram 95% desses incêndios foram humanos, não foram descargas elétricas gerando fogo na floresta. Então, isso é muito grave. Aparentemente, grande parte dos incêndios foram criminosos e, felizmente, em 2025, no segundo semestre, já mais na estação seca, onde se coloca fogo, diminuiu muito, diminuiu uns 70% o número de incêndios. Então, isso é muito positivo também. Vamos torcer para zerar rapidamente o uso do fogo. Em relação aos países, os países que mais poluidores por combustíveis fósseis, a China tem investido pesadamente em carros elétricos. Na sua avaliação, essa é uma das estratégias? A China tem se preocupado mais com essa questão ou ainda são medidas tímidas?
Olha, é uma questão importante. Eu visitei a China em setembro do ano passado, fiquei 8 dias lá, 5 dias na cidade de Xangai, 3 dias em Beijing. Fiquei muito bem impressionado, com a gigantesca quantidade de árvores dentro das cidades, parques muito grandes, todas as ruas, avenidas têm árvores nos 2 lados, e também é um grande número de veículos elétricos, um grande número. E, por exemplo, na China é proibido ter motocicleta que não seja elétrica. Tem uns 140 milhões de motocicletas e todas são elétricas. E uma das razões que a China fez isso, já começou há mais de 20 anos, foi porque até a expectativa de vida de moradores, por exemplo, de Beijing, estava diminuindo, porque a poluição do ar que vem da queima dos combustíveis fósseis estava causando um enorme risco na saúde humana. Então, a China foi numa direção rápida de diminuir muito a queima de combustíveis fósseis. É o país que mais produz, tem mais de 850 mil ônibus elétricos, que eu falei, 140 milhões de motocicletas elétricas e também um grande número de carros elétricos. A China é o maior produtor de painéis solares, ela fez o preço cair muito nos últimos anos. Também energia do vento, eólica, é o maior exportador dessas formas renováveis, painéis solares e também a energia eólica. Então, nesse ponto, a China está indo, ainda que ela é o país que mais emite. Em 2024 e 2025, as emissões não aumentaram, equilibrou, mas ela precisa reduzir demais. E aí o que chamou muita atenção foi que, quando eu estive lá em setembro, eu dei várias palestras, dei 6 palestras, eu sempre falava a importância da China, na COP30 em Belém, assumir a liderança. Por quê? Por muitas décadas, a China é o país que mais emite. Historicamente, os Estados Unidos, de 1850 até o presente, 25% das emissões dos gases de efeito estufa foram os Estados Unidos. Mas há várias décadas, a China é o principal. A China já emite cerca de 23% das emissões globais. Então, todos nós aguardávamos que a China viesse para a COP30 com uma grande liderança, porque os Estados Unidos não apareceram, saíram do Acordo de Paris. As emissões nos Estados Unidos, no ano passado, aumentaram 2,5%. Um presidente negacionista que defende o aumento do uso dos combustíveis fósseis. Então, nós esperávamos que a China fosse vir e fosse aceitar aquele desafio que a presidência da COP colocou, todos os países reduzirem, por exemplo, 50% das emissões até 2035. Qual a decepção? A China falou que vai reduzir 10% suas emissões até 2035. Isso é muito grave. Então, nós temos que realmente pôr uma pressão muito grande em todos esses países e reduzir muito rapidamente aquilo que eu falei. Tem que zerar as emissões de gás de efeito estufa, idealmente até 2040 e não mais que 2045. E, lógico, China é o primeiro emissor, Índia é o segundo, Estados Unidos o terceiro. Então, esses países têm também que colaborar. Vamos torcer muito para que os Estados Unidos não continuem nessa linha. E paralelo, professor, a essas questões, a essa pressão que deve ser feita em cima dos países mais poluidores, o Brasil vem assistindo aí a uma série de catástrofes climáticas, né? A gente teve recentemente em Recife, Pernambuco, a gente teve no Rio Grande do Sul, tudo consequência da questão climática. Na sua avaliação, o que os governos, né, estaduais, municipais, precisam fazer, trabalhar nas cidades para que haja uma preocupação com relação a isso e diminua os impactos disso na vida das pessoas, né? Cidades sustentáveis, qual tipo de atividade preventiva
e como eles deveriam trabalhar para poder evitar, já que a gente está diante aí de uma situação que globalmente precisa ser feita a várias mãos, né? Mas enquanto isso, enquanto a gente vive essa realidade e os países ainda brigam por quem vai emitir menos, como a gente deve trabalhar e se preparar para essas situações que estão acontecendo aí cada vez mais frequentes? Por mais de 30 anos, nós já estávamos alertando o planeta, infelizmente não levaram muito a sério o que a ciência dizia, que quando a gente chegasse a 1,5 graus de aquecimento, todos os eventos extremos, as ondas de calor, as chuvas excessivas, as secas, o incêndio florestal, os vendavais, as ressacas, tudo aumentaria demais. Exatamente o que está acontecendo agora nesses últimos anos, quando a temperatura chegou nesse nível. E aí a pergunta que nós fazemos, as populações estão adaptadas a esses eventos extremos? Não, não estão. Como você mencionou, esses vários eventos. As chuvas excessivas levaram um grande número de mortes. O Brasil, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, já fez estudos, um de 2018, baseado na antiga, no IBGE de 2010. Ali o CEMADEM mostrou que o Brasil tem uns 8 milhões de pessoas, de 825 municípios, que tem 92 milhões de habitantes. 8 milhões vivem em áreas de risco de chuvas excessivas, em costas que podem deslizar, beira dos rios que inundam. E desses 8 milhões, 2 milhões de brasileiros moram em áreas que não podiam continuar a morar. Por exemplo, a gente viu naquele evento no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, dezenas de milhares de casas foram destruídas na beira dos rios, nas encostas. Então, é isso, nós não estamos adaptados, nós temos que adaptar muito toda a população brasileira a esses eventos. E, lógico, o que eu tenho chamado muita atenção é que a gente fala muito, até a imprensa cobre muito esses eventos de chuvas extremas. Mas o que mais leva à morte no mundo são as ondas de calor. A ciência está mostrando, nos últimos anos, está chegando a 500 mil mortes por ano, devido ao recorde de ondas de calor, e principalmente idosas e idosos. E esse número já está chegando, passando de 10 mil mortes por ano no Brasil. Então, aí, como você mencionou bem, cidades. O que acontece? A onda de calor ela vem pelo aquecimento global que está acontecendo no mundo. Mas aí, quando você está numa cidade, infelizmente, as cidades brasileiras, elas tiraram a maior parte da vegetação. Quando você vai num bairro de uma cidade brasileira, completamente sem vegetação, praticamente sem vegetação, e você compara com a temperatura de um bairro cheio de vegetação, a diferença de temperatura máxima no verão é de 5 a 11 graus. Pode ter 11 graus muito mais quente nesse lugar sem vegetação. Isso são as ondas de calor. Então, um desafio que nós temos aqui no Brasil é o que a gente até chama esponja verde urbana. Esponja no sentido que quando a gente restaura a vegetação em ampla escala, aí quando chove muito, a água cai, entra no solo ali com a árvore, ela fica ali, ela não sai correndo e vai para o riacho, para o rio, para o lago. Então diminui as inundações também. Quando você tem bastante vegetação, você baixa muito a temperatura máxima e cidades chinesas, e a cidade mais verde do mundo é Singapura, quase todas as residências e os prédios plantam plantas no telhado, nos prédios, até nas sacadas. Quando você faz isso, grande parte da energia que vem do sol é utilizado para transpirar a água da planta. Ela não aquece. Isso tem o nome telhado verde.
No Brasil, não. Praticamente, nós não temos quase nada disso. Então, esse vem o desafio. A gente deseja uma boa sorte e que esse espaço seja de reverberação dessa mensagem tão importante. Eu agradeço muito, professor, a sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade, Paula. Muitíssimo obrigado. Bom, eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa já está disponível no senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Nós não podemos negar que, com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para a leitura impressa e é preciso uma educação para a leitura digital. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O instrumento que vamos falar no Concertos em Geral é um dos mais famosos e com grande participação na formação orquestral. Tocado sozinho, encanta as plateias do mundo todo. Estamos falando do violino. Um instrumento que a gente pode chamar que é das cordas friccionadas, da família das cordas friccionadas. Eles são produzidos com a fricção da crina, né, do arco, né, que é feito de crina de cavalo, né, esses cabelinhos, né, são várias crinas de cavalo. E em fricção com o arco, né, com as cordas, ele produz o som. Ele produz o som nessa caixa acústica, né? O que muda com o aumento da pena para roubos e furtos de celulares? Como proteger o seu aparelho e os seus dados? E por que esse tipo de crime é tão comum? O especialista em segurança pública Leonardo Santana e o especialista em cibersegurança Marcelo Nage respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Cidadania. Em instantes terá início a sessão solene do Congresso Nacional para... Olá, boa tarde. Você estava acompanhando a nossa programação. Passamos a transmitir em instantes a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a comemorar os 217 anos da Polícia Militar do Distrito Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal começa a história no século XIX, com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Após ser rebatizada algumas vezes, a Polícia Militar foi transferida do Rio de Janeiro para a nova capital da República, aqui, Brasília, e foi instalada aqui na capital em 1966, com profissionais vindos da PM do Rio de Janeiro, oficiais do Exército Brasileiro e também algumas pessoas remanejadas de outras instituições da segurança pública, em virtude da reorganização do Distrito Federal. Nesses anos todos de existência, a Polícia Militar do Distrito Federal dedica-se à segurança pública em toda a região, atuando no Distrito Federal como um todo. Então, essa sessão solene de hoje aqui do Congresso Nacional, mais realizada aqui no plenário do Senado, teve o requerimento solicitado pelo senador Isalci, que está ali na mesa e vai presidir a sessão. O plenário está bastante cheio, com muitos convidados, muitas pessoas da Polícia Militar do Distrito Federal que vieram aqui prestigiar essa sessão solene, inclusive com a banda da Polícia Militar que está ali na galeria, que deve tocar, deve fazer uma introdução à sessão solene, e essa sessão deve começar em instantes. O senador já está ali na mesa pronto para abrir a sessão e, como eu falei, está bastante cheio aqui, praticamente tomado o plenário aqui de pessoas da Polícia Militar. Como vocês podem ver,
todos ocupando aqui as cadeiras dos senadores, porque hoje, como é uma sessão solene, todas as cadeiras podem ser ocupadas pelos visitantes e pelos convidados da sessão. Aqui. As galerias também, algumas pessoas na galeria e o senador aguardando, então, para começar a sessão. Aqui, como eu falei, é uma sessão solene do Congresso Nacional, mas ela vai ser realizada aqui no plenário do Senado Federal e ela se destina à comemoração dos 217 anos da Polícia Militar do Distrito Federal. Polícia Militar que começou no Rio de Janeiro, que era a sede da República, com a chegada da corte portuguesa para o Rio de Janeiro e foi transferida aqui, então, para Brasília em 1966. 1966, com profissionais vindos da PM, do Rio de Janeiro, oficiais do Exército e também outras pessoas de outras instituições da segurança pública. Nesses anos todos de existência, a Polícia Militar do Distrito Federal dedica-se à segurança pública aqui da região do Distrito Federal, abrangendo todas as regiões aqui. Então, essa vai ser uma sessão solene do Congresso Nacional e plenário cheio. Estamos aguardando apenas o senador Isalci dar início à sessão. Bastante cheio, muitas pessoas da polícia e também a banda aqui da Polícia Militar. Lá, acho que a gente consegue mostrar, lá em cima na galeria, a banda da Polícia Militar aguardando então o início da sessão para começar a tocar. Plenário lotado, os oficiais, ali a banda lá em cima, que deve executar o hino nacional, como em todas as sessões solenes, e aguardando lá para começar, e o plenário lotado de convidados do senador Isalci, da Polícia Militar do Distrito Federal. Nós voltamos em instantes, então, assim que a sessão for iniciada pelo senador Isalci, o que deve ser nos próximos minutos. Até já. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Nós não podemos negar que, com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para a leitura impressa e é preciso uma educação para a leitura digital. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O instrumento que vamos falar no Concertos em Geral é um dos mais famosos e com grande participação na formação orquestral. Tocado sozinho, encanta as plateias do mundo todo. Estamos falando do violino. É um instrumento que a gente pode chamar que é das cordas friccionadas, da família das cordas friccionadas. Eles são produzidos com a fricção da crina, né, do arco, né, que é feito de crina de cavalo, né, esses cabelinhos, né, são várias crinas de cavalo, e em fricção com o arco, né, com as cordas, ele produz o som. Ele produz o som nessa caixa acústica, né? O que muda com o aumento da pena para roubos e furtos de celulares? Como proteger o seu aparelho e os seus dados? E por que esse tipo de...
Estamos ao vivo aqui do plenário do Senado Federal. Deve começar agora a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a comemorar os 217 anos da Polícia Militar do Distrito Federal. A sessão vai começar com a banda da Polícia Militar tocando o hino nacional e vai terminar também com a banda tocando a canção da PM. Essa sessão foi requisitada pelo senador Isalci e tem muitos convidados. O plenário está lotado aqui de pessoas da Polícia Militar e outros convidados que estão aqui nas cadeiras dos senadores, como vocês podem ver. É uma sessão do Congresso, mas ela vai ser realizada aqui no plenário do Senado Federal. O senador já está aqui na mesa, tocando a campainha de início da sessão, que deve começar em mais alguns instantes. Os convidados já estão aqui sentados há algum tempo, aguardando o início da sessão. E a banda também já a postos para tocar o hino nacional e começar a sessão. A Polícia Militar do Distrito Federal teve início no século XIX, com a chegada da Corte de Portugal para o Brasil, e foi transferida aqui para o Distrito Federal em 1966. E desde então atua em todas as regiões aqui do Distrito Federal, promovendo a segurança. Senador Isalci, começou a sessão, acompanhe. Destinada a comemorar os 217 anos da Polícia Militar do Distrito Federal. A presente sessão foi convocada pelo presidente do Congresso Nacional em atendimento ao requerimento número 9 de 2026, de minha autoria, da senadora Damares, do senador Humberto Costa e do deputado federal Alberto Fraga. Convido para compor a mesa dessa Em Brasília, 3 horas e 9 minutos, começando neste momento no plenário do Senado, sessão solene do Congresso Nacional para comemorar os 217 anos da Polícia Militar do Distrito Federal. Na presidência desta sessão está o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Vamos ao som do plenário. Senador Isalci Lucas começa a compor a mesa de honra desta sessão solene que comemora o aniversário da Polícia Militar do Distrito Federal. Também o senhor comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Rômulo Flávio Mendonça Palhares. Agora em Brasília, 3 horas e 10 minutos. Você acompanha ao vivo pela Rádio e TV Senado a sessão solene do Congresso Nacional. Comandante. Fala, meu comandante, tudo bem? Pode sentar aqui, volta aqui. Puxa aí. Convido também o senhor subcomandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel André Luiz Caldas. E aí, meu líder, tudo bem, né? Neste momento, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, convida autoridades para comporem a mesa de honra desta sessão solene. O senador Isalci Lucas é o presidente da sessão e requerente desta sessão. Do Distrito Federal, Coronel Juvenildo dos Santos Carneiro. Em Brasília, 3 horas e 11 minutos. Rádio Senado e TV Senado em transmissão conjunta para acompanhar sessão solene do Congresso Nacional. Todos para a imposição de respeito entoarmos o hino nacional, executado pela Banda de Música da Polícia Militar do Distrito Federal, regida pelo Major Roberto Gilson Cardoso de Oliveira.
Convido todos agora para ouvir a canção da Polícia Militar do Distrito Federal, tocada pela banda de música também da Polícia Militar do DF. Agora em Brasília, 3h17. Quero aqui cumprimentar o nosso secretário de Segurança Pública, Alexandre Rabelo Paturi, também o nosso comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Rômulo Flávio Mendonça Palhares, o subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel André Luiz Caldas, o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Juvenil dos Santos Carneiro, cumprimentar a todos aqui, os oficiais, praças, os convidados, servidores dessa casa. Uma farda é mais que uma simples roupa. Quando alguém veste uma farda, não está apenas mudando sua aparência, está assinando um contrato com a sociedade, um contrato que representa a ordem, a lei, a promessa de que mesmo quando tudo desaba, existe alguém de pé para proteger o que importa. A farda não é uma roupa, é um símbolo. Para o pai que vê o policial e respira mais leve porque sabe que a rua está segura, para a mãe
que dorme um pouco melhor, sabendo que há alguém mais nas madrugadas, cuidando da sua comunidade, para a criança que vê naquele oficial um exemplo e uma fonte de inspiração, para o cidadão que liga para o 190 desesperado e sente alívio ao ouvir a sirene, porque sabe que aquele som carrega esperança. A farda representa algo que está acima do indivíduo, que a veste, representa a responsabilidade de estar onde poucos têm coragem de estar. Representa a decisão de colocar a vida em risco para que outras vidas possam existir em paz. E quando essa farda chega, seja em uma rua dominada pelo crime, em uma enchente que está destruindo casas, ou em tragédia onde o caos reina, essa farda não chega sozinha. Ela chega com 217 anos de história. São mais de 2 séculos de homens e mulheres que vestem a farda não por vaidade, não por conveniência, mas por vocação. Uma vocação dura, exigente, silenciosa, porque ser policial militar é aceitar agir onde quase ninguém teria coragem de estar. É sair de casa sem a garantia da volta. É correr na direção do perigo enquanto todos os outros correm para longe. É transformar coragem em rotina. Hoje, essa sessão solene não homenageia apenas uma corporação, homenageia um compromisso histórico com a proteção da sociedade brasileira, em especial a sociedade do Distrito Federal. A Polícia Militar sempre esteve presente nos momentos mais difíceis da nossa história. Esteve nas ruas quando o medo tentou dominar cidades inteiras. Esteve nas enchentes, nas tragédias, nos desastres, nas crises sociais. Esteve onde o Estado precisava estar e muitas vezes esteve sozinha. Porque quando alguém liga para o 190, não está procurando apenas palavras, está procurando socorro. E quem atende esse chamado é o policial militar. O Brasil inteiro conhece essa cena. A viatura chegando de madrugada, o policial organizando o trânsito debaixo de chuva, a equipe entrando em uma comunidade dominada pelo crime organizado, o agente que passa o Natal longe da família para garantir a segurança da família de outros. E talvez exista algo profundamente injusto nisso tudo. A sociedade se acostuma com essa coragem como se fosse normal. Alguém arriscar a própria vida todos os dias por pessoas que sequer conhece. Mas não é normal, é extraordinário. Por trás da farda existe um ser humano, existe um pai, uma mãe, um filho, uma esposa esperando em casa. Existe alguém que também sente medo, cansaço, angústia, mas que ainda assim escolhe cumprir o dever, e o dever de um policial militar nunca foi pequeno. A Polícia Militar não combate apenas o crime, combate o caos, combate o medo, combate a sensação de abandono que destrói comunidades inteiras quando o Estado desaparece. Onde há presença policial, há ordem, e onde há ordem, há liberdade, porque sem segurança pública, nenhum outro direito consegue sobreviver plenamente. Não existe liberdade para estudar quando o crime domina as escolas. Não existe liberdade para empreender quando o comerciante vive ameaçado. Não existe liberdade para uma mãe deixar o filho brincar na rua quando o medo se torna rotina. A Polícia Militar sustenta muitas vezes em silêncio aquilo que o permite a sociedade continuar funcionando. E isso tem um preço. O Brasil ainda perde policiais demais, perdem homens e mulheres assassinados no cumprimento do dever, perde profissionais que enfrentam armamento de guerra, facções cada vez mais organizadas e uma criminalidade que já não respeita fronteiras estaduais. Enquanto o crime se organiza nacionalmente, o Estado precisa responder com união, com inteligência e valorização das forças de segurança. Valorizar a Polícia Militar não significa apenas fazer homenagens em datas solenes,
Significa garantir equipamento, treinamento, inteligência, apoio psicológico, salário digno e respaldo institucional. Significa entender que quem protege a sociedade também precisa ser protegido por ela. E é preciso dizer algo com clareza: nenhum país sério combate o crime enfraquecendo a sua polícia. Nenhuma democracia se fortalece tratando os seus agentes de segurança como adversários. A crítica justa é legítima, o aperfeiçoamento das instituições é necessário, mas o enfraquecimento sistemático da autoridade policial interessa apenas a criminalidade. O policial militar brasileiro merece respeito, respeito pelo risco que assume, respeito pela disciplina que carrega, respeito pela vida que entrega ao serviço público. Nesses 217 anos, a Polícia Militar ajudou a escrever a própria história da ordem pública do Brasil e continua escrevendo todos os dias, nas ruas, nas madrugadas, nas ocorrências silenciosas que nunca viraram manchete, mas que evitam tragédias que jamais saberemos que aconteceriam. Hoje, homenageamos aqueles que continuam de pé, mas também lembramos daqueles que tombaram usando a farda, porque quando um policial militar morre em serviço, não é apenas uma família que perde alguém, é o Brasil que perde um dos seus guardiões. Que essa sessão sirva não apenas como homenagem, mas como reconhecimento verdadeiro, reconhecimento a homens e mulheres que dedicam suas vidas à proteção da sociedade brasileira. A todos os policiais militares do Brasil, tanto da ativa quanto da reserva, de uma forma especial os nossos militares aqui do Distrito Federal, a nossa gratidão, nosso respeito, nossa homenagem, e que Deus proteja cada homem e cada mulher que, ao vestir essa farda, escolhe diariamente colocar a própria vida entre o cidadão de bem e o crime. Parabéns aos policiais militares. Convido também para compor aqui a mesa o nosso querido ministro do Tribunal de Contas da União, meu amigo Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União no biênio 2013-2014. Cadê o pessoal? Em Brasília, 3 horas e 26 minutos, você acompanha ao vivo pela Rádio e TV Senado, sessão solene do Congresso Nacional, para celebrar os 217 anos da Polícia Militar do Distrito Federal. Senhoras e senhores embaixadores, encarregados de negócios e representantes do corpo diplomático dos seguintes países: Argentina, China, Cuba, Guatemala, República Democrática do Congo. Registrar aqui a presença também do seu secretário executivo de Relações Institucionais da Secretaria de Segurança Pública, Mauro Oliveira, o senhor conselheiro de Segurança da União Europeia do Brasil, Carlos Alexandre Castro. E neste momento eu convido todos para assistirmos ao vídeo preparado especialmente para essa sessão solene. Nossa história não começou no asfalto de Brasília. Ela começou em 13 de maio de 1809, com a missão real de guardar uma nação. Hoje, com a tecnologia como nossa aliada, cruzamos o céu e monitoramos todo o Distrito Federal com inteligência e precisão. 24 horas por dia no enfrentamento à criminalidade e proteção da sociedade. Mas também estendemos as mãos e oferecemos apoio a todos que precisam de nós. A nossa essência não mudou. Evoluem as fardas e as máquinas, mas a nossa maior riqueza são as pessoas por trás do uniforme e o nosso juramento de servir e proteger, que permanece inabalável. Polícia Militar do Distrito Federal. 217 anos, patrimônio de Brasília.
Convido para fazer uso da palavra o senhor ministro Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas no biênio 2013-2014. Em Brasília 3h28, você acompanha ao vivo pela Rádio e TV Senado, sessão solene do Congresso Nacional, que tem na presidência o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Querida senadora Damares. Muito feliz de estar aqui no momento importante de celebração de toda essa história que culminou com a vinda da família imperial para o Brasil, que transformou praticamente a nação brasileira, meu caro presidente. E eu fico feliz de poder participar dessa celebração, presidente Isalci Lucas, que requereu essa sessão solene em homenagem à nossa briosa Polícia Militar. E eu queria transmitir ao senhor e ao secretário de Segurança, Alexandre Rabelo, ao coronel Rômulo Flávio Mendonça Palhares e também ao coronel André Luiz Caldas, e o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Juvenildo dos Santos Carneiro. Enfim, nessas pessoas, eu cumprimento a todos os que fazem parte dessa capacidade de segurança, 10 mil pessoas que trabalham, apesar de termos uma capacidade para 18 mil pessoas. Mas eu tenho falado, meu estimado Isalci, e você é testemunha disso, e a senadora Damares, que acaba de chegar, que o Brasil precisa de governança. Tenho feito palestras sobre isso aqui no Distrito Federal. Os desafios de Brasília, o sonho que era Brasília. Para 500 mil pessoas, temos mais de 3 milhões de pessoas. E isso é evidente, é transparente, é claro para todos nós de que faltou, sem querer acusar A, B ou C, governança no longo dessa história, nesses 60 e poucos anos de Brasília. Dá para ver claramente que a 8 quilômetros aqui, onde estamos, o centro do poder, nós temos falha no saneamento, falha na própria segurança, onde o crime organizado que domina em algumas regiões. E o entorno de Brasília se transformou num modelo similar ao que acontece em Rio de Janeiro, São Paulo. Por falta de governança, não estou falando do governo atual ou de algum governo, foram quase todos os governos que praticamente não implantaram a governança. O que eu quero dizer com governança? Os militares têm disciplina. Governança vai além da disciplina, tem que ter capacidade de monitorar e avaliar o tempo todo. E fazer governança de pessoas, mas não somente dos militares, que por conta de si só são disciplinados, são organizados, mas as decisões que são tomadas no campo político muitas vezes deixam a desejar. Tem uma complacência, por exemplo, eu fiz uma auditoria sobre o entorno de Brasília, percorri ainda no governador do Hollenberg todo o entorno de Brasília e verifiquei que as invasões são aceitas de forma complacente. Consequência disso, se instala o crime organizado e a consequência é que nós estamos diante de uma situação similar ao que acontece no Rio de Janeiro, onde os crimes praticamente comandam em detrimento da estrutura do Estado. E o senador Isalci Lucas e a senadora Damares, recentemente falei com a senadora Damares, com a senadora Isalci, já vem falando há muito tempo. Nós propusemos uma governança. No início desses últimos governos, tentamos implantar a governança. Eu me coloquei à disposição, fiz mais de 8, 10 palestras, mas depois se desistiu. Quando se falou em transparência, pararam de
estabelecer que, sem citar nomes, quem conhece os fatos sabe o que aconteceu aqui em Brasília. E, infelizmente, foi criada uma Secretaria de Governança lá atrás e acabou não perdurando a Secretaria de Governança e o projeto de governança para Brasília, que tem que ser um modelo para Brasília, tem que ser um modelo para o Brasil. Eu tenho analisado os brasileiros. Hoje de manhã fiz uma palestra para 500 convidados da Popex, estavam os militares, estavam toda a estrutura do Distrito Federal e mostrei as mazelas. Não vou mostrar aqui, porque é um momento de celebração. Mas quando se celebra 217 anos, o tempo passa e nós não temos capacidade organizacional de trabalhar em conjunto para ter transparência, ter avaliação de risco, ter capacidade de um governo com integridade. E se nós estabelecermos isso, nós vamos transformar a Brasília. Brasília foi feita para 500 mil pessoas, tem mais de 3 milhões no seu entorno, mas está numa situação cada vez mais degradante no quesito, especialmente, de atendimento das pessoas, em vários setores. Eu tenho todos os números. Ontem ainda fizemos uma auditoria sobre toda a situação da saúde de Brasília. Eu tenho todos os números. Vou passar para a senhora, senadora Damares. Impressionante. Tem situações na saúde aqui em Brasília que tem fila para 5 anos para ser atendimento em determinadas áreas. Não podemos aceitar isso. Eu sei que a vice-governadora atual está se empenhando, tentando fazer, mas isso acaba dificultando o trabalho de quem faz a segurança, que são os senhores. Porque se não tem uma boa estrutura da saúde, mais doenças, e se não tem uma estrutura adequada para o conjunto da administração pública, a gente celebra 217 anos com uma série de erros que estamos cometendo por falha de organização do próprio Estado. Isso não acontece somente em Brasília, no Brasil. Mas só que aqui é a capital, aqui que tinha que ser o exemplo e o modelo de um plano piloto que fosse igual nos entornos de Brasília. Então, vou dar os números, eu tenho todos os números de Brasília, para celebrarmos e aproveitarmos a celebração dos 17 anos para a gente encontrar um caminho para o futuro de Brasília. No plano piloto, 8,9 mortes para cada 100 mil pessoas. No entorno de Brasília, 45, 46. Ou seja, o fato de nós não organizarmos o entorno de Brasília leva a Brasília a uma situação de bom modelo no plano piloto e de péssimo modelo no seu entorno. Eu tenho todos os números. A gente faz auditoria no Tribunal de Contas da União. Então, eu queria aproveitar, estimado Isalci e senadora Damares, a senhora que tem me procurado e falado sobre sistemas, que nós temos que aproveitar nesse momento para exaltar a nossa polícia militar, mas, ao mesmo tempo, dizer que o conjunto do Estado tem que trabalhar de forma transversal, porque, se não tem uma boa segurança, acaba afetando e transformando as pessoas numa situação dramática, como temos hoje do próprio femicídio aqui em Brasília, de forma muito clara e transparente. Então, eu queria enaltecer aos nossos comandantes aqui, ao secretário de Segurança, Alexandre, ao coronel Rômulo e, especialmente, o coronel André Luiz Caldas e o coronel Juvenildo, que o Tribunal de Contas da União está à disposição para mostrar essas auditorias chamadas operacionais, onde a gente vê eficiência, eficácia e efetividade, para implantar regras de governança. Está vindo aí um próximo governo, vamos ter eleição esse ano. Eu sei que a vice-governadora está tomando todas as medidas, mas não foi implantada a governança. Está aqui no Senado para ser aprovado na reta final uma lei de governança. Então, nós temos que começar por Brasília. Aqui tem que ser um modelo para o país. Que os 500 mil pessoas que foram projetadas tenham um transporte mais razoável. São 2 milhões de automóveis que temos aqui. E não terminamos ainda o transporte coletivo de forma razoável. O metrô e a estrutura de transporte coletivo deixa a desejar. Isso afeta quem? Afeta a segurança, afeta todos os demais setores, afeta a segurança, afeta a saúde e afeta a própria economia. E por que eu falo isso? Cobrando e mostrando, porque a União repassa 25 bilhões
para o Distrito Federal, e que é para a segurança, e que é para a educação, e que é para a saúde. E cabe a mim, como agente público, cobrar de quem está usando esses 25 bilhões. Eu sou ministro do Tribunal de Contas da União e sou independente para cobrar e mostrar que esse recurso tem que ser bem aplicado. Tem que ter eficiência, tem que ter eficácia, tem que ter transparência desse recurso. Então, eu estou aqui para enaltecer a Polícia Militar e quero fortalecer a Polícia Militar, mas não pode faltar recursos para a Polícia Militar, como não pode faltar dinheiro para a saúde, porque 25 bi sai dos cofres da União e cabe a nós, do Tribunal de Contas, fiscalizar. Então, eu estou aqui para ajudar os senhores, para trazer as ferramentas do que há mais de moderno de governança. Juntamente com o senador Jalci e com a senadora Damares, nós trabalharmos em conjunto. Conte com o meu apoio, conte com o apoio do Tribunal de Contas, não somente do ministro Nares, mas do presidente Vital e de todos os ministros que são eleitos e são independentes para agir e trabalhar. Então, vamos celebrar esse momento de 217 anos, vindo com a família imperial de Dom João VI, chegando aqui e transformando. Para falar porque essa minha veemência e esse meu amor aqui por Brasília. Eu não sei se você sabe, eu sou lá das Missões, fronteira com a Argentina, que pertencia à Espanha, as Missões. 7 povos das Missões, que pertenciam à Espanha. Lá, Lúcio Costa foi fazer um museu a mando do Getúlio Vargas, em 1937, e lá ele construiu o Museu das Missões, e lá ele se inspirou depois para fazer a capital. A esplanada dos ministérios lembra o formato da primeira redução jesuítica mais importante das missões. A cruz missioneira que eu lembro, que está aqui no meu peito, lembra o quê? Lembra a construção de Brasília, que não é de um avião, mas é de uma cruz que veio lá das missões, que inspirou Lúcio Costa. Então, nós estamos conectados com a história de Brasília e com uma inspiração que Lúcio Costa usou lá das missões para construir Brasília, que aqui fosse um modelo. Queremos que esse modelo continue acontecendo. Muita gente já se doou e fez um trabalho maravilhoso. E certamente muitas vidas dos policiais militares já foi entregue para uma melhor segurança, para defender o cidadão. Mas para melhorar isso, temos que ter uma boa governança, buscar eficiência, eficácia, direcionar através do líder, através do governança, avaliar e monitorar tudo o que acontece para estabelecer a nossa comunidade de Brasília como um modelo e exemplo para o país. Para finalizar, eu queria deixar registrado aqui uma enaltação, especialmente a Polícia Feminina, que nós podemos, nesse momento, reconhecer as mulheres que também se doaram e fazem, e a senadora Damares, que defende as mulheres com muita veemência, podem certamente deixar registrado que, além do trabalho dos nossos militares, dos homens e as mulheres, que Brasília seja um modelo e um exemplo também na Polícia Feminina, que é, sem sombra de dúvida, uma das partes mais importantes para a gente valorizar as mulheres. Estou vendo aqui algumas mulheres fardadas e que também merecem o nosso reconhecimento, o nosso elogio, e contem com o Tribunal de Contas da União para a gente implantar uma governança. Jalci, eu já te falei muitas vezes, senadora, eu gostaria que possamos começar uma nova gestão ano que vem com a governança que começou e depois parou. Inclusive, a minha filha foi secretária lá uns meses, depois foi demitida grávida com 6 meses. Lamentei muito, porque o meu sonho era que aqui fosse um modelo para o Brasil. E, infelizmente, o entorno de Brasília não é. E nós não podemos aceitar e não podemos ficar calados. Temos que dizer que podemos mudar. A história depende de cada um de nós agir, tomar atitude. E o senhor é o líder aqui, a senadora Damares. Contem comigo. O Tribunal de Contas está à disposição para a gente implantar uma governança que seja modelo
sonhado lá atrás por Lúcio Costa e por Oscar Niemeyer, por JK, e que esse modelo não seja a desesperança. Por isso que eu escrevi o segundo livro, Da Governança à Esperança. Quando tem governança, tem transparência, tem integridade, tem avaliação, tem monitoramento, se entrega resultado. Quando não tem governança, não se entrega resultado. E quando não tem disciplina, a gente não consegue dar um bom modelo e um bom exemplo para a sociedade. Aqui tem que ser um modelo exemplar para o Brasil. Um abraço a todos, felizes 217 anos. Convido também para fazer uso da palavra a nossa querida senadora Damares Alves. Agora em Brasília, 3 horas e 43 minutos, você acompanha ao vivo, pela rádio e TV Senado, a sessão solene do Congresso Nacional, que comemora os 217 anos da Polícia Militar do Distrito Federal. Registrar também a presença da nossa querida senadora Leila Barros. Boa tarde, presidente. Eu quero cumprimentar a mesa, ministro Nardes, alegria vê-lo aqui conosco em nossa casa. Todas as vezes que o senhor vem a essa casa, o senhor nos desafia, nos enche de alegria. O secretário Paturi, meu secretário querido. Se o Brasil não sabe o que é um secretário de segurança, vem aqui no DF que a gente te apresenta um grande secretário. E essa semana, Paturi, estou com a sua equipe, que nós estamos chegando dia 25, que é o dia no Distrito Federal da Criança Desaparecida. E nós estamos em campanha, estamos andando pelo DF, porque nessa data a gente quer um grande evento no DF. E aí, senhores militares, senhores policiais, o DF encontra 98% das pessoas desaparecidas. E tem gente que pergunta assim, mas senadora, a senhora está preocupada? Só são 2%? Nós temos estado que encontram menos de 10%. Aí o seu coordenador disse assim para mim, nós temos que estar sim preocupados, senadora, porque a gente encontra a criança desaparecida, 98%. Mas aquela criança que ficou 2 horas desaparecida, o que aconteceu com ela em 2 horas? Imagina, Leila, se for uma menina que ficou desaparecida 2 horas e nessas 2 horas ela foi estuprada por alguém cheio de doença sexualmente transmissível. Acabou a vida dessa menina. Então, eu tenho uma Secretaria de Segurança que tem a sensibilidade de não se conformar, não é em busca de encontrar, é não se conformar que ninguém desapareça no DF. Parabéns, secretário Paturi, Coronel Rômulo, que grata alegria foi conhecer o Coronel Rômulo, Coronel André Luiz, seja bem-vindo aqui, Coronel Juvenildo, todos vocês, as meninas que estão no plenário, desculpa os meninos, mas eu vou falar com as meninas que estão no plenário, sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu estou vendo ali a nossa deputada Júlia Luci, obrigada por estar com a gente hoje, Júlia. A Cris Nardes também está aqui, o pai falou, mas a Cris Nardes também está aqui, Coronel Solange, todos vocês. O Senado hoje para fazer uma justa homenagem à Polícia Militar. Aí a minha assessoria trouxe um discurso assim lindo, a senhora tem que ler, especialmente que a senhora está falando muita coisa na tribuna, e a senhora está apanhando muito pelo que a senhora fala. Mas não tem como eu ler um discurso para falar da minha Polícia Militar. Tem que ser do coração. E eu vou gastar muito pouco tempo, tão somente, para, neste momento, dizer a vocês, policiais militares do meu Distrito Federal, obrigada. Tudo que a gente falar aqui na tribuna ainda é muito pouco. Obrigada pela entrega. Obrigado pelo que vocês são. Vocês são o nosso orgulho. Vocês pensam que eu, Leila Exalci, não andamos de nariz empinado aqui dentro do Senado, quando é para falar de polícia militar? Vocês pensam que a gente não tem orgulho de, numa reunião com todos os senadores, levantar o nariz e dizer a nossa PM é a melhor do mundo? Vocês nos enchem de alegria. E eu quero que vocês, policiais militares do Distrito Federal, saibam que vocês têm uma bancada aqui no Senado, que, independente de nossa posição política, nós estamos à disposição de vocês 24 horas, porque é nosso dever. E, além de ser o nosso dever, é o nosso coração, o orgulho que é servir vocês aqui no Senado Federal.
obrigada por tudo que vocês fazem. E aonde tem um policial militar, quem já se encontrou comigo sabe, eu paro tudo para dar um abraço. Mesmo aquele que não gosta de mim, eu abraço. Tem que ganhar um abraço da senadora, porque todos os nossos gestos de abraço, todos os nossos discursos ainda são pouco para dizer o quanto somos gratos por tudo que vocês estão fazendo pelo nosso Distrito Federal. Eu sei que às vezes vocês voltam para casa triste, não conseguimos hoje dar conta de tudo que a gente queria. Daqui a pouco eu vou ali para o meu gabinete, Leila, receber a mãe do Isaac, aquele menininho na Asa Sul que foi assassinado por causa de um celular. Eu estou acompanhando a família do Rodrigo Castanheira. Eu trabalho com as vítimas de violência, é um trabalho que eu faço há mais de 30 anos. Eu cuido de algumas crianças, pessoalmente, que foram estupradas, que vocês ajudaram a salvar. Vocês botaram o bandido na cadeia. Eu cuido das famílias de vítimas e sei que ainda não temos no DF o índice de violência que a gente tanto queria, Paturi, que era 0. Mas eu sei que não é falta de compromisso, trabalho e empenho da nossa gloriosa Polícia Militar. Sei que vocês fazem muito além das atribuições e do que é cobrado. Conheço a família PM do meu Distrito Federal. Que Deus os abençoe. E que venham mais 127, 127. Eu já fiquei aqui pensando, a festa dos 130 anos, como é que vai ser? Nós vamos ter que parar o Brasil, fazer uma festa para o Brasil entender que a melhor polícia militar do mundo, desculpa, ainda bem que não tem ninguém no outro estado aqui hoje, né? A melhor polícia militar do mundo está no Distrito Federal. Deus os abençoe e que Deus blinde cada um de vocês. E que o Senhor Deus blinde e proteja a família de cada um de vocês. Pronto, já falei, acho que eu não falei nenhuma polêmica, só que a nossa PM é a melhor do mundo, né? Que Deus abençoe, que honra representá-los aqui no Senado Federal. E continue contando com cada um desses 3 senadores. Que Deus os abençoe. Obrigada, presidente. Convido também para fazer uso da palavra a nossa querida senadora Leila Barros. Tudo bem. Boa tarde a todas e a todos. Eu cumprimento de forma muito especial o nosso presidente requerente dessa sessão, senador Exalci Lucas, o ministro do Tribunal de Contas da União, o senhor Augusto Nardes, sempre presente aqui na nossa casa. O senhor secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Rabelo Paturi, seja muito bem-vindo, secretário. O senhor comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Rômulo Flávio Mendonça Palhares. O senhor subcomandante-geral da Polícia Militar do DF, o coronel André Luiz Caldas. E o senhor chefe de Estado-Maior da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Juvenildo dos Santos Carneiro. E, bom, diferentemente da Damares, que adora o improviso, eu não vou me atentar muito, até porque esse meu discurso, a minha assessoria, claro, me ajudou, mas ele vem muito da minha alma, por tudo que eu participei desses últimos anos com relação as vitórias, né, que a PMDF e as forças de segurança do Distrito Federal tiveram e, de certa forma, nós da bancada aqui do Distrito Federal, nós tivemos uma atuação muito firme junto ao governo federal. Então, senhor presidente dessa sessão, senador Exalci Lucas, senhoras e senhores parlamentares, excelentíssimo comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, secretário de Segurança, oficiais, praças, integrantes da corporação, autoridades civis e militares aqui presentes, familiares, veteranos, pensionistas e toda a gloriosa família policial militar do DF. É uma grande honra participar dessa sessão solene do Congresso Nacional em homenagem aos 217 anos da nossa Polícia Militar do Distrito Federal. Uma instituição histórica, respeitada e essencial
para Brasília e para o nosso país. Hoje, essa casa, ela presta um reconhecimento a homens e mulheres que dedicam suas vidas à proteção da nossa sociedade, à preservação da ordem pública e à segurança da nossa capital. E faço questão de iniciar saudando toda a corporação, os oficiais, os praças, os soldados, os policiais que estão diariamente nas ruas, os profissionais das unidades especializadas, os veteranos, os pensionistas e também as famílias policiais militares que compartilham, que as famílias são muito partícipes de todo esse processo, que compartilham os desafios e os sacrifícios dessa missão tão importante. Celebrar os 217 anos da PMDF é celebrar uma instituição cuja história se confunde com a própria história do nosso país. A origem da corporação remonta a 1809, quando Dom João VI criou a Divisão Militar da Guarda Real da Polícia do Rio de Janeiro, primeiro núcleo da atual Polícia Militar do Distrito Federal. Décadas depois, com a transferência da capital para Brasília, a corporação também veio para o Distrito Federal, trazendo a sua tradição, a disciplina e seu compromisso com o serviço público. Desde então, a PMDF tornou-se parte fundamental da vida do povo brasiliense. É a instituição que protege nossas cidades, nossas famílias, nossas escolas, nossos espaços públicos e também a capital da República, os três poderes, as instituições democráticas do país e as representações diplomáticas. A população do Distrito Federal conhece o valor da sua polícia militar. Sabe quem está presente nos momentos mais difíceis. Sabe quem atua diariamente no combate à criminalidade. Sabe quem patrulha as cidades durante a madrugada, nos finais de semana, nos feriados, muitas vezes abrindo mão do convívio familiar para proteger as famílias do nosso DF. Por isso, eu tenho muito orgulho de defender a PMDF, não só eu, mas eu reforço as falas da minha colega Damares Alves, que, independente dos campos, do campo de atuação de cada um de nós senadores aqui, quando se fala dos interesses do Distrito Federal, quando se fala dos interesses das forças de segurança do Distrito Federal, estamos sempre agindo realmente em parceria, em grande sororidade. Porque defender a segurança pública é defender cidadania, tranquilidade e dignidade para a nossa população. E o nosso mandato tem atuado firmemente na valorização da corporação. As conquistas recentes começaram ainda, lembrando, senador Exalci, em 2023, senadora Damares, que nós aprovamos a Lei 14.751, a lei orgânica das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Uma reivindicação histórica que aguardava aprovação havia décadas. Naquele período também articulamos, junto com o governo federal, a primeira fase do reajuste salarial, que foi 18,8%. Já em 2024, avançamos na criação dos fóruns permanentes, e tive praticamente em todos eles, nos fóruns de negociação do governo federal, o governo do Distrito Federal e a PMDF, fortalecendo o diálogo institucional e reduzindo as burocracias para tratar das pautas da categoria. E, recentemente, garantimos, além do reajuste médio de 24,32%, a atualização do auxílio moradia aos policiais militares. Somando os avanços conquistados nesse período, nós alcançamos cerca de 48% de recomposição para os policiais militares do Distrito Federal. E faço questão de registrar que essa conquista, foram construídas a várias mãos. Por isso, eu quero agradecer ao governo federal, na figura do presidente Lula, a ministra da Gestão, a Esté Duê, que é a ministra da Gestão e Inovação, e toda a sua equipe. Quero também parabenizar o comando da PM do Distrito Federal, a Secretaria de Segurança, à época, a todos os envolvidos naquele momento. Eu acho que o fórum foi um fórum de muito debate, o secretário estava presente também. Foi um momento de muito debate em que houve muita civilidade. Eu acho que nós avançamos muito pela capacidade de todos que estavam acompanhando aqueles fóruns, da gente poder debater
né, da forma que é necessária para lutar pelos interesses da corporação. Esses avanços eles só foram possíveis porque houve responsabilidade institucional, diálogo permanente e compreensão da importância da PMDF não só para Brasília, mas para o nosso país e para as instituições que aqui estão. Também quero reconhecer o papel das entidades representativas da corporação e de todos que contribuíram para a construção dessas vitórias. Mas sabemos que ainda existem desafios, eles sempre existirão, né, Damares Dalci? A gente faz uma lei, mas a gente sabe que daqui a pouco nós vamos ter que revisitá-la, né? Vitórias são conquistadas, teremos que revisitá-las, atualizá-las, e é isso que a gente tem feito diariamente. Precisamos continuar avançando na valorização salarial da corporação, precisamos garantir melhores condições de trabalho, estrutura, equipamentos e atenção à saúde física e principalmente mental de todos os policiais militares, a gente tem acompanhado. Porque não existe segurança pública forte sem o policial valorizado. E não existe valorização verdadeira sem reconhecimento institucional permanente. Eu quero também deixar minha homenagem aos policiais militares que perderam suas vidas em serviço, homens e mulheres que fizeram o sacrifício máximo em defesa da nossa sociedade, a nossa eterna gratidão e também a seus familiares. Da mesma forma, minha homenagem às famílias policiais militares que convivem diariamente com as tensões que vivemos atualmente e os riscos da profissão que vocês exercem. Senhoras e senhores, a PMDF chega aos seus 217 anos como uma das instituições, isso é muito claro para todos nós, mais respeitadas do nosso país. Uma corporação que honra diariamente seu lema de ser muito mais que segurança, e eu concordo plenamente com isso. A Polícia Militar do Distrito Federal é um orgulho e um grande patrimônio do povo brasiliense. Por isso, eu quero deixar aqui os meus sinceros parabéns a toda a família policial militar do Distrito Federal, parabéns pela sua história construída, parabéns pelo compromisso diário com Brasília, parabéns pela coragem, pela disciplina e dedicação ao serviço público e reafirmo, o nosso mandato seguirá ao lado da PMDF, trabalhando pela valorização, pelo reconhecimento e pela dignidade de todos os integrantes da corporação. Sigamos juntos. Brasília merece a dedicação de cada homem e mulher que veste essa farda. Em nome do Senado Federal e da nossa bancada, o meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado, senhor presidente. Convido também para fazer uso da palavra o senhor secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Rabelo Paturi. Em Brasília, 4h01, você acompanha ao vivo pela Rádio TV Senado, sessão solene do Congresso Nacional, em homenagem ao aniversário da Polícia Militar do Distrito Federal. Senador Isalci, muito obrigado pela oportunidade. Sabe que, às vezes, senadora Damares, eu até penso em fazer um discurso, mas quando eu ouço as palavras dos que me antecedem, eu vejo até que isso é desnecessário, porque eu trocaria todo o curso da história. E ouvindo o hino, e eu penso o seguinte: ainda mesmo que a morte nos caiba, saberemos com honra morrer. Qual é o preço da nossa vida? Alguém acha que o preço da nossa vida é o salário que a gente recebe no final do mês? Não. O preço da nossa vida é a paz da sociedade, a sensação de que fazemos efetivamente diferença. E aí eu vi os índices ditos, inclusive, pelo ministro Nardes. O ministro Nardes talvez não lembre, mas em 2017 e 2018, eu sou delegado da Polícia Federal, só não estou com a farda da PM aqui porque seria crime militar, mas meu coração é da PM. E na viagem que a gente fez lá para Foz do Iguaçu para tratar de governança sobre imigração, à época. E eu vi um número, senadora Damares, que o ministro Nardes falou, de 8,7. Isso é um pedido que eu faço, inclusive, para o TCU, para avaliar esses índices. E eu vou dizer por quê. Aqui em Brasília, a gente sabe o nome e sobrenome de cada pessoa que morreu. Aqui em Brasília não tem morte a esclarecer. E esses índices, muitas vezes,
eles terminam sendo adotados de uma maneira não uniforme, o que prejudica uma cidade como Brasília. E sabe por quê, senador Exaussi? Porque Brasília está em primeiro lugar. Porque aqui nós tivemos, conforme publicação do Ministério da Justiça, 42 homicídios em 3 meses para uma população de 3 milhões, fora a população pendular de 500 mil que vai e volta do entorno todos os dias. Isso quer dizer que a gente chegou a 5,6, senadora Damares, um índice europeu. Como eu disse, nós temos o nome e sobrenome e zero, absolutamente zero mortes a esclarecer. O que isso quer dizer? Nós estamos em primeiro. E quem conseguiu isso? A PM. Quem conseguiu isso? A Civil. Quem conseguiu isso? A equipe do Coronel Palhares. E a gente disse, senadora, à governadora Celina, que a gente vai se agarrar nesse primeiro lugar, nem que seja a última coisa que a gente faça. Porque isso faz de Brasília uma cidade segura para o turismo, isso faz de Brasília uma cidade segura para o comércio. Mas a gente tem que avaliar, como diz Walter Whitman, um norte-americano, que às vezes as pessoas são muito mais julgadoras do que curiosas. Porque se elas fossem curiosas, elas iriam saber que nós somos a polícia menos letal do país. Se elas fossem curiosas, elas saberiam que Brasília está em primeiro lugar, que reduziu 96% de roubo coletivo, que reduziu 85% de roubo a transeunte, que muitas vezes as pessoas falam que a Brasília de antigamente era mais segura. Isso não é verdade. Os números provam isso. E aí, senadora, eu ouvi a senhora dizendo que somos o local que mais encontra. Isso é verdade. Mas um repórter uma vez perguntou, senador Exaussi, que bom que vocês encontram 98%, 99%. E eu disse, senadora Damares, não há nada a comemorar, porque 1% não foi encontrado. Fale isso para a mãe que perdeu o filho, que você não encontrou o filho dela, que você encontrou 99% e ela deve ficar feliz por isso. A gente não se conforma, a gente não quer. Quando fala que nossos índices são os menores do país, quem é que vai comemorar 42 homicídios? A gente não queria nenhum. Quem é que vai comemorar um feminicídio? Apesar de sermos a unidade da federação que mais se empenha, que mais se preocupa com isso. Coronel Palhares, inclusive, inaugurou a Sala Lilás, a primeira do país no aeroporto. A primeira que se preocupa, que diz aqui em Brasília nós nos preocupamos com as mulheres. Lá na Secretaria de Segurança Pública, o Mauro, que é o secretário executivo de Relações Institucionais, senador, acabou de me dizer que será publicada amanhã mais 2 subsecretárias na Secretaria de Segurança Pública, porque lá a gente instituiu uma portaria. Infelizmente, tivemos que instituir uma portaria de gênero para dizer que pelo menos 30% das chefias serão de mulheres. Por quê? Porque se deixar a própria sorte, as coisas não funcionam. Da mesma maneira, mulheres extremamente preparadas na PM. Aliás, a PM é extremamente preparada. E é por isso, meus amigos, que eu digo, nesses 217 anos, eu tenho orgulho da melhor polícia militar do Distrito Federal. Que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe a todos nós. Convido agora também para fazermos da palavra o nosso comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Rômulo Flávio Mendonça Palhares. Em Brasília, 4h06. Excelentíssimo senhor senador Exaussi Lucas, que preside essa sessão solene aqui no Senado. Inicio aqui meu cumprimento, senador, agradecendo por essa honrosa sessão em homenagem à nossa bicentenária Polícia Militar do Distrito Federal. Eu cumprimento também a senadora Damares, a nossa querida senadora Damares, a nossa querida senadora Leila. Muito obrigado também, senadora. Excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. Excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do DF, doutor Paturi, Alexandre Rabelo Paturi, um amigo da Polícia Militar,
que sempre nos honra com sua presença nos eventos alusivos à nossa corporação. Nosso subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel André Caldas, nosso chefe de Estado-Maior, Coronel Juvenildo dos Santos Carneiro, todos os comandantes, chefes, diretores aqui presentes, oficiais, praças, aqueles que nos assistem, que participam dessa sessão, as delegações internacionais aqui presentes nessa sessão solene. Temos aqui encarregados de negócios do Corpo Diplomático da Argentina, China, Cuba, Guatemala e a República Democrática do Congo. Obrigado pela presença de cada um dos senhores também. Uma honra para todos nós tê-los aqui, nesse momento, nessa data solene e tão especial. Cumprimento também a nossa querida banda de música, sempre engrandecendo os eventos de nossa corporação e reafirmando nossos valores e tradições militares. Muito obrigado também pela presença dos senhores, né, por nos presentearem, né, com música de qualidade. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Hoje é um dia de celebração. Celebrar a história de uma polícia militar bicentenária, fundada em 13 de maio de 1809 por Dom João VI, uma polícia militar que vem desde o Brasil Império ao Brasil República, que veio do antigo estado da Guanabara, a nossa capital da República, para a atual capital da República, Brasília. O nosso contingente, senador Damares, veio para Brasília a pé, quando Brasília foi fundada. Não sei se todos têm essa informação, mas foi um contingente policial militar que veio em marcha, caminhando do Rio de Janeiro até a nossa capital. E temos orgulho de nossa história recente, ela se confundir com a história da nossa capital. Uma capital a qual nós servimos com muito orgulho, muita satisfação e muita dedicação. Falar da nossa história, senhores, é falar de homens e mulheres que nos antecederam. Celebrar essa data também é uma oportunidade de renovar o compromisso com aqueles que nos antecederam, honrando o legado por eles deixados, mas também renovar o nosso compromisso com a nossa sociedade, com a nossa capital. Repito, a capital da República e a capital de todos os brasileiros. A nossa Polícia Militar, na nossa Constituição, a ela foi dedicado, né, um papel especial. Não por outra razão, ministro, que nós somos organizados e mantidos pela União. Aqui cuidamos dos poderes da capital, mas também dos poderes da República, das mais de 200 representações internacionais que possuímos aqui nessa capital. Uma Polícia Militar, secretário, como o senhor bem mencionou, comprometida com a defesa e a promoção dos direitos humanos. Somos, sim, a polícia menos letal. Apreendemos, em média, 1.500 armas de fogo por ano. Falamos, senadora Leila, de 1.500 confrontos em potencial. Mas a capacidade técnica do nosso policial militar, o comprometimento dele com os direitos humanos, permite com que essas apreensões sejam realizadas, em sua grande maioria, sem um confronto letal, ou sem necessariamente que passemos por um confronto letal. Uma corporação que atende 1.800.000 chamadas pelo canal 190, que é o número de atendimento a todo e qualquer cidadão, a toda e qualquer pessoa, independentemente de classe, origem social ou qualquer coisa que possa definir um ser humano. É uma instituição 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, disponível para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Dito que é uma corporação comprometida com os direitos humanos, na sua defesa, mas também na promoção. Atendemos, senador Exalci, em média, quase 500 mil de pessoas com nossos mais variados programas sociais. E isso evidencia, senhoras e senhores, em larga medida, o quanto que a nossa Polícia Militar ela é conectada com a nossa sociedade, o quanto que ela é comprometida com o cidadão brasiliense. São programas sociais que envolvem escolinhas de artes marciais, de futebol, Provide, Proerd, o Provide que tanto nos orgulha na medida em que todas as mulheres vítimas de violências domésticas que buscaram a proteção do Estado aqui no DF, secretário Paturi, nenhuma delas foi revitimizada. O orgulho é saber que a nossa rede de proteção, quando ativada, quando acionada, ela funciona. Mas não nos orgulhamos, obviamente,
de termos aqui em Brasília ainda registro de feminicídio. E esse é um dos compromissos do nosso comando. Compromisso com cada policial militar que faz parte dessa honrosa corporação, compromisso no enfrentamento e o combate ao crime organizado, de maneira que em Brasília jamais tenhamos território dominado pelo crime organizado. Aqui, as nossas viaturas, senador Damares, elas circulam livremente por qualquer lugar do Distrito Federal. E não permitiremos que seja diferente disso. Compromisso com a defesa de nossas mulheres no enfrentamento à violência contra a mulher. Foi mencionado que inauguramos uma sala de lives no aeroporto de Brasília. O aeroporto de Brasília são 50 mil pessoas por dia, em média, que circulam naquele espaço. 16 milhões por ano de pessoas, em média, que circulam no aeroporto internacional de Brasília. É um espaço dedicado a receber, a acolher, a ouvir por policiais militares especializados nessa escuta humanizada, seja para receber denúncias, para tirar dúvidas e dar os encaminhamentos que sejam necessários. Senhoras e senhores, é um orgulho fazer parte dessa corporação. É um orgulho fazer parte de uma instituição bicentenária feita por homens e mulheres do mais elevado valor. A cada um dos senhores que faz dessa nossa Polícia Militar uma grande instituição, tenho a convicção do sincero agradecimento e da sincera gratidão deste comandante. E mais do que isso, tenho a convicção que a nossa sociedade brasiliense, da qual nós fazemos parte, ela também se orgulha do trabalho que é feito por cada um dos senhores. Então, fica aqui externado a nossa gratidão, o nosso sentimento de dever com a nossa sociedade, com a nossa comunidade, né? E no ensejo, no dia, parabéns à nossa Polícia Militar, que possamos celebrar muitos e muitos anos pela nossa frente, honrando, volto a dizer, os que nos antecederam, né, fortalecendo e ampliando as nossas ações de segurança, de modo que a nossa capital da República, ela continue sendo cada vez mais um lugar mais seguro, onde as pessoas possam viver, trabalhar, caminhar com tranquilidade e plena confiança na sua Polícia Militar. Muito obrigado, senhoras e senhores. Polícia Militar do Distrito Federal, muito mais segurança, orgulho de ser policial militar. Agora em Brasília, 4 horas e 15 minutos. Você acompanha ao vivo sessão solene do Congresso Nacional. Acompanharem um segundo vídeo especialmente preparado para essa sessão. Às vezes fico pensando como seria viver sem realizar um grande sonho. Olhar para trás e não ter do que se orgulhar. Como não fazer sentido tudo o que você fez e viveu. Como seria se a vida não te permitisse saber que você nasceu para servir e proteger? Voltando no tempo, podemos ver uma história já escrita. Escrita com sangue por homens que foram heróis. Heróis na luta do bem contra o mal. O tempo avança, mas os heróis permanecem. Permanecem olhando por nós, cuidando, trazendo harmonia, proporcionando a paz. Há quem diga que não existem super-heróis, mas eles existem e estão entre nós, zelando por você. Eles são de todas as cores e crenças e estão em todos os lugares. Seja na terra, na água, no ar. E o objetivo sempre será te proteger. E ainda que grande seja o perigo, eles estão sempre prontos, com coragem, determinação, ainda que venha a tempestade. Eles estarão preparados para vencer. E se for preciso, vencer a morte. Eles estarão dispostos a correr o risco.
Afinal, são heróis. Ao rever a história, hoje, é possível ver que o sonho fez sentido e que tudo que foi vivido valeu a pena. É possível pensar em um futuro de esperança sem esquecer as memórias ao lado do que realmente importa. E as lutas e os desafios sempre acompanham os heróis. E isso nos fortalece, nos faz ser quem somos. Nós somos a Polícia Militar do Distrito Federal. Orgulho de ser policial militar. Pois não, senadora Damares. Não pode deixar de falar. Além da gente ter a melhor polícia do mundo, a melhor banda, tem a melhor comunicação do mundo. Olha que vídeo, presidente. Eu preciso que a gente faça aqui agora uma homenagem a todos da comunicação da Polícia Militar do Distrito Federal. Incrível! Parabéns, incrível! Coronel André Caldas é o responsável por esse vídeo aí, tá? Pois eu faço o Pix para o senhor. Tá bom. Gente, primeiro, dizer da minha alegria, né, minha satisfação de estar presidindo essa sessão, ainda com a presença aqui da nossa querida Leila e Damares. Essa bancada realmente está acima, né? Quando se fala em DF, nós estamos acima de qualquer coisa. E estamos sempre juntos, né, nessa luta. O ministro Nardes, que eu fui deputado com ele, né, sempre foi realmente uma pessoa dedicada realmente à gestão, né, à governança. A gente vem conversando já há muito tempo, né? Acho que o último que fez um planejamento estratégico para o Brasil foi JK. De lá para cá, infelizmente, a gente não tem um projeto de nação, a gente não tem um planejamento, né, que realmente coloque as políticas públicas, né, como prioridades, que a gente possa ter política de Estado e não de governo, né? A gente tem muita política de governo, cada governo que entra acaba com tudo e começa novamente. Mas eu não poderia deixar, não só pela presença da Damares, da Leila aqui, mas de falar um pouquinho sobre a questão do Fundo Constitucional. O ministro Nardes colocou que 25 milhões foi em 2025. Esse ano, 2026, são 28,4 bilhões. E esse Fundo Constitucional, ele foi construído em 2002. Lembrando que quem paga e sempre pagou as despesas da capital foi a União. Seja em Salvador, seja no Rio de Janeiro, seja em Brasília, no início da inauguração, sempre todas as despesas eram pagas pela União. A partir, então, de 2002, foi criado o fundo. Quanto é que se investia naquela época de educação, saúde e segurança? 2 bilhões e 900. E aí vem sendo corrigido, de acordo com a lei aprovada, pela Receita Corrente Líquida. Então, o Fundo Constitucional já está no orçamento. Independente se vai convocar concurso, se vai ter reajuste ou não vai, o dinheiro está lá no GDF. Por isso que a gente fica eu particularmente fiquei indignado, porque durante vários anos, no governo Hollenberg, primeiro governo do governador Ibanez, praticamente não foi dado aumento nenhum para a segurança pública. A gente conseguiu aqui uma merrecazinha na briga mesmo, não é? E depois agora essa atualização. Mas por que isso? Para lembrar vocês, aqui estou com a Constituição é de 88. O que diz a Constituição no artigo 21, inciso 14? O artigo 21 diz o seguinte: compete à União, inciso 14, organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução dos serviços públicos por meio do fundo próprio. A lei fala em saúde e educação. Só que em 88 nós não tínhamos aqui governador eleito. Quem indicava o governador do DF era a União. Por isso essa redação.
Por quê? Porque quem indicava era a União. Então, compete à União fazer isso. Só que a partir de 90, teve eleição, nós tivemos governador eleito. E todos os governadores de todos os estados têm autonomia para fazer concurso, para dar reajuste, independente de autorização de quem quer que seja. Então, nós precisamos corrigir essa distorção. Nós temos que atualizar isso aqui. Por isso que eu apresentei uma PEC, viu, Leila e Damares, a PEC número 1, fizemos aqui várias audiências, onde a gente está mudando essa redação do artigo 21. Compete à União transferir os recursos para o GDF para manter e organizar a Polícia Civil, a Polícia Militar, etc. Manter exatamente o mesmo texto. Estive recentemente com o governo federal, que concordou, eu tinha colocado na PEC, consolidando a receita corrente líquida na PEC. Me pediram, né, para... Não queremos botar reajuste em emenda constitucional. Então, tira o reajuste e parece que vai dar certo. O senador Rogério Carvalho é o relator na CCJ. Já conversei com o presidente para a gente poder votar ainda, não é, nesse semestre, essa emenda constitucional. Então, peço aqui, eu sei que vocês sempre deram e vão continuar dando apoio para que a gente possa ter autonomia aqui do DF. A Leila falou aqui sobre o fórum de discussão, de negociação. Cara, o dinheiro já estava lá. Agora, a iniciativa sempre tem que ser do Executivo. Então, tem que corrigir isso, para que qualquer que seja o governador ou a governadora, ela possa ter autonomia. E não simplesmente, vou dar o aumento. Aí, daqui 1 ano, 2 anos, a coisa acontece. Não. Propôs o aumento, imediatamente tem que dar, porque é competência do governo e tal. Então, essa emenda constitucional é importante, é bom vocês tomarem conhecimento para que a gente possa defender realmente esse fundo constitucional. Me preocupou muito a situação de Brasília hoje, do BRB, da gestão que está aí, né? Quebraram um banco. O melhor negócio do mundo é banco. O segundo melhor negócio do mundo é banco. E o terceiro é banco. E quebraram o nosso banco. E nós vamos sofrer as consequências aqui no Congresso. Porque nós já tivemos por 2 anos, 2023, 2024, uma tentativa de reduzir o nosso fundo, a correção do nosso fundo. Graças ao empenho da bancada, aqui, principalmente do Senado, que reverteu a posição da Câmara, nós conseguimos reverter isso. Mas a gente não pode correr o risco de ter que pedir ao governo federal manda para o Congresso, chega aqui no Congresso, vários estados começam a questionar a questão do fundo constitucional. Né, Júlia? Seja bem-vinda aqui. Então, é uma luta que nós temos que defender, mas não podia deixar de aproveitar essa oportunidade para esclarecer para vocês o que é a PEC 01 de 2025. Depois vocês podem conhecer um pouco mais. Mas, olha, quero imensamente agradecer aqui a presença de cada um de vocês, né? E cumprida, então, essa finalidade dessa sessão do Congresso Nacional, essa é uma sessão do Congresso Nacional, agradeço a todos e declaro, então, encerrado essa sessão solene. Muito obrigado. Agora em Brasília, 4h26, está em... Os 217 anos da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Essa sessão foi um requerimento, um pedido de sessão feito pelo senador Isalci e participaram também as senadoras Damares e Leila aqui do DF. A sessão terminou agora, teve a presença da banda aqui da Polícia Militar, que tocou o hino nacional e também a canção da PM, e muitos convidados aqui dos senadores participaram aqui dessa sessão em homenagem aos 217 anos da Polícia Militar do Distrito Federal. E hoje, mais cedo pela manhã, foi debatida numa audiência pública a medida provisória que prevê uma nova fórmula de correção do piso salarial dos professores. Veja. A medida provisória muda a forma de calcular o piso salarial dos professores. A nova regra passa a garantir correção pelo INPC, ou seja, a inflação, mais aumento real, que leva em conta a contribuição de estados, municípios e Distrito Federal ao Fundeb nos 5 anos anteriores. Na prática, pela regra, o piso salarial nacional dos professores da educação básica aumenta 5,4%.
Com isso, o valor este ano passa de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, considerando jornada de 40 horas semanais. A fórmula, ela procura trazer essas duas dimensões que eu citei aqui, proteção do poder de compra do professor e previsão de ganho real. Mas ela também combina uma demanda dos gestores públicos locais, que é super legítima, que é ter algum grau de previsibilidade e planejamento para conceber as suas folhas de pagamento nos entes subnacionais. Representantes dos trabalhadores defenderam a nova regra prevista na MP. O que está em xeque, em debate aqui hoje, vai para além de um debate pela valorização profissional. O que nós estamos dialogando, discutindo aqui é um projeto de país, porque pensar a valorização dos trabalhadores da educação é valorizar a educação pública. O representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação apontou que não adianta ter uma política de piso superestimada se não for sustentável. Ele garante o processo de valorização do profissional de educação, que está lá no nosso Plano Municipal de Educação. Ele permite caminhar com ganhos reais, mas numa casa que a gente tenha condição de fazer a garantia com ganhos reais, porque é inadmissível o fato de que os professores tenham ainda hoje a menor média salarial dentre os profissionais com curso superior. Já o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski, fez duras críticas à medida provisória. A educação é o professor, sim. O professor tem que ter boa remuneração. Mas olha os indicadores nesses 13 anos do Fundeb e do piso, quando você pega, eu estou num município aqui falando dessa hora, e que tem professor ganhando 30, 40 mil reais. Ah, mas da onde? É provado, é só olhar o site da cidade de Porto Alegre e todo o Brasil vão ver qual é o IDEB de Porto Alegre no Rio Grande do Sul e no Brasil. Essa medida provisória 134, que se não me engano esse é o número dela, é muito claro. Ela reconhece a ilegitimidade e ilegalidade daquilo que politicamente foi construído atrás de voto. E agora, de novo, estão atrás de voto. Não é uma medida simplesmente demagógica de aumento, mas nós estamos dizendo as fontes da receita. O representante da Frente Nacional dos Prefeitos sugeriu mudanças e apontou que a nova regra pode gerar impacto nas contas municipais. Os impactos recaem de maneira mais intensa sobre os municípios subfinanciados e possuem menor receita corrente por habitante e a capacidade de absorção de aumentos repentinos em despesas obrigatórias de continuidade. O que a gente quer é uma assistência, tá? Tem até uma proposta de emenda, que eu vou ler se tempo der, uma assistência financeira complementar da União aos municípios com menor receita per capita e muito comprometimento do Fundeb. Em relação a essa medida provisória, ela não é, e eu acho que a gente tem que afastar essa leitura dessa audiência pública, ela não é uma política de governo, ela é uma política de Estado. Por isso que ela não foi imposta pelo MEC, ela foi construída e discutida com os entes federados e com a representação dos trabalhadores. A audiência pública foi feita pela Comissão de Deputados e Senadores, que analisa se a medida provisória é urgente, se ela é relevante e se a comissão aprovar, então, o texto da medida provisória, ela segue para a Câmara dos Deputados antes de ser analisada aqui pelo Senado Federal. E ainda hoje, pela manhã, especialistas debateram o projeto de lei que propõe proibir o comércio e a propaganda de alimentos industrializados nas escolas. O objetivo é melhorar a qualidade da alimentação escolar. Veja. A Organização Mundial de Saúde tem recomendações de que as crianças precisam ser protegidas das propagandas de alimentos considerados não saudáveis. A representante do Ministério da Saúde afirmou que o tema é prioridade nos cuidados com crianças e adolescentes no SUS e defendeu a importância do projeto de lei. Essa proposta legislativa é um instrumento que é bastante importante para a promoção da saúde, para a promoção da alimentação adequada e saudável, tanto de crianças quanto de adolescentes,
na medida em que determina que essas cantinas escolares ofereçam opções, então, de lanches saudáveis, que venham a contribuir com a saúde desses escolares, que valorizem a cultura alimentar local e que derivem de práticas que sejam ambientalmente sustentáveis. O PL 4.501 de 2020 determina que as cantinas escolares ofereçam diariamente, no mínimo, 3 opções de lanches saudáveis e proíbe a comercialização e propaganda de alimentos ultraprocessados em ambiente escolar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária apresentou dados preocupantes de crianças de 5 a 10 anos com excesso de peso. Quase 30% delas enfrentam o problema no Brasil. Entre os adolescentes, esse número pode chegar a 50% até 2035. A gente sabe que existem nutrientes que estão relacionados diretamente com as doenças crônicas não transmissíveis. Esses são consensos científicos há muito tempo da Organização Mundial da Saúde, em que açúcares adicionados, gorduras saturadas, gorduras e trans e sódio estão relacionadas à prevalência e incidência desse tipo de doença. A senadora doutora Eudócia, que é médica e presidiu a audiência, apresentou estudos sobre os riscos do alto consumo de alimentos industrializados e defendeu o uso das fórmulas infantis. As fórmulas infantis e alimentação parenteral possuem composição funcional e terapêutica, com esses itens que também compõem os alimentos ultraprocessados. Mas é de uma forma funcional e terapêutica, de uma forma mínima, a concentração desses produtos. Enquanto que refrigerantes, salgadinhos, que vêm naqueles saquinhos, e embutidos, por exemplo, eu peguei 3 itens só apenas, utilizam aditivos para finalidade sensorial e comercial. Isso é o agravante. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos alertou para exageros nas críticas a alguns grupos de alimentos e questionou a classificação dos alimentos considerados ultraprocessados. A classificação dos alimentos chamados ultraprocessados parte de uma visão equivocada sobre o processamento de alimentos. Foi construída por pessoas que não entendem de processamento de alimentos e sem diálogo com a ciência dos alimentos, e resultou em um sistema amplo, subjetivo e confuso, para dizer o mínimo. Essa classificação, criada por não especialistas, coloca no mesmo grupo, por exemplo, um whey protein, que tem cerca de 90% de proteína, e uma bala de goma. Proibir a comercialização de qualquer alimento processado pela indústria, além de restringir o acesso a produtos seguros e de qualidade, também vai gerar impactos significativos para escolas e municípios. A medida levará em aproximadamente 13% o custo da merenda escolar, enquanto o impacto anual para os municípios, considerando as condições de armazenagem, de energia e de logística, é estimado em quase 7 bilhões de reais. E eu continuo aqui no plenário do Senado Federal falando um pouco para vocês das notícias de hoje, o que aconteceu hoje aqui no Senado, e terminou agora há pouco a sessão solene do Congresso Nacional, que foi realizada aqui no plenário do Senado em homenagem aos 217 anos da Polícia Militar do Distrito Federal, como nós mostramos e você acompanhou na nossa transmissão. O plenário ainda tem alguns convidados, principalmente do senador Exaussi, que está aqui atrás de mim dando uma entrevista, que foi quem fez o requerimento para a realização da sessão, e tem alguns convidados aqui, senador aqui atrás de mim, tem alguns convidados aqui da Polícia Militar ainda aqui no plenário, mas a sessão foi encerrada agora há pouco. Vamos falar mais um pouquinho do que aconteceu aqui no Senado pela manhã. A Comissão para a Reforma do Código Civil realizou mais uma audiência pública. Acompanhe. Foi a terceira audiência pública realizada com juristas, advogados e representantes da sociedade para debater o direito das coisas e o direito empresarial. Estas são as partes do Código Civil que tratam da propriedade, do crédito e que buscam organizar as relações privadas e o mercado de capitais. As preocupações que a gente traz aqui, todas essas discussões, elas precisam ser efetivamente aprofundadas em relação
são essas mudanças que estão sendo propostas, para que a gente não tenha, na realidade, um impacto em relação à previsibilidade desses contratos, a previsibilidade do futuro dessas operações e das relações não só comerciais, mas também empresariais, que fazem parte, na realidade, desses financiamentos via mercado de capitais, e que a gente consiga manter essa segurança jurídica. O texto em análise trata do dia a dia da vida dos cidadãos brasileiros. Essa casa não delibera sobre um código técnico dirigido a especialistas, delibera sobre a lei que governa o casamento, o contrato, a herança, a propriedade, a relação com o vizinho, o tecido mais elementar da vida em sociedade. Quando nós falamos em propriedade material e imaterial, nós lembramos daqueles grandes latifundiários, mas quando a gente fala em propriedade, nós falamos em proteção no aspecto mais básico do nosso nome próprio, nós falamos das nossas contas bancárias, ou seja, no momento que nós deixamos o Estado avançar sobre o direito de propriedade, nós temos uma preocupação social sobre diversos outros aspectos da propriedade como um todo. Portanto, é um pilar democrático importantíssimo, talvez um dos 3 pilares mais importantes constitucionais no Estado Democrático de Direito, é a proteção da propriedade. O conselheiro da OAB chamou a atenção para os entraves legais que dificultam a vinda de empresas estrangeiras para o Brasil. Nós temos uma dificuldade muito grande quando uma empresa estrangeira pretende se instalar no Brasil. E nós passamos uma sinalização já na legislação atual de que as empresas estrangeiras não são bem-vindas no nosso país, né? Isso eu acho que é uma coisa que realmente tem que ter muito cuidado. A ideia que tem que haver uma sede no Brasil, a experiência mostra que nem sempre é assim. Isso não acontece na vida prática, isso não é importante, isso vai gerar, de fato, uma grande limitação para o Brasil, um entrave. E muitas empresas, hoje em dia, imagina, tem negócio exterior, não tem nada no Brasil, a gente consegue fazer negócio. Eu acho que essa limitação, ela não é positiva para a economia, para o comércio do Brasil. É um ponto que eu acho ele muito fechado hoje no Brasil, né? Nós precisamos discutir isso para que, enfim, que essa modificação que será feita, que deve ser feita, realmente pense num Brasil mais aberto, né? E não pode ficar na mão só da política resolver quem vem e quem não vem. Então, eu compartilho com certeza, da sua visão sobre isso. Mas vamos discutir. Aqui ao Congresso Nacional, a medida provisória que acaba com a chamada taxa das blusinhas. A oposição vai tentar incluir no texto da MP benefícios para a indústria nacional. Atendendo a um apelo dos empresários brasileiros e de olho na arrecadação, o governo federal decidiu cobrar em 2024 o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. Quase 2 anos depois, o Ministério da Fazenda anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas e a redução para 30% do tributo cobrado para remessas de até $3 mil. A oposição criticou o momento da edição da medida provisória. Era importante ter eleição todo mês, porque esse governo está fazendo matéria eleitoreira, né? Então está aproveitando o baixo índice de pesquisa dele e jogando questões populares, né? Questão populista, vamos dizer assim, que é o caso desse projeto. Mas haverá, com certeza, muito debate aqui. Em defesa da MP, o governo explicou que a taxação prejudicou um público específico e não significou aumento de arrecadação. Os 3 anos foram 3 anos de ajuste e de arrecadação. Porém, o presidente viu, ouviu, sentiu, através da sua equipe, o clamor popular de quem quer continuar comprando sem pagar a taxa. E são justamente aqueles consumidores, né, que vê naquele espaço um espaço de compra mais acessível. Então, a volta, né, ou a suspensão da taxa, ela vai nessa direção. Ao sinalizarem voto favorável, partidos da oposição avisaram que vão tentar estender a isenção para a indústria nacional. É bom para o consumidor, avança. Agora, a preocupação com o nosso setor
setor varejista deve existir. Eu defendo, inclusive, que deve haver uma equiparação dessas condições para as compras internacionais, também para as compras nacionais. As empresas que produzem aqui, o varejo que produz aqui, que usa mão de obra brasileira, que gera emprego aqui, que gera oportunidades aqui. Então, quem sabe a gente pode fazer uma emenda na medida provisória para que a mesma condição que está sendo dada para as compras internacionais seja dada também às empresas nacionais, às empresas brasileiras. Mas o líder do governo já descartou compensações aos empresários brasileiros. Em geral, a oposição chama sempre esse governo de um governo gastador e se dizem super responsáveis fiscalmente. No entanto, é uma bomba atrás da outra, proposta por ele mesmo. Agora, quando está se discutindo a 6x1, já querem compensação para os empresários. Agora que a gente tira da blusinha, querem compensação para empresário. Então é uma coisa meio estranha, porque, na verdade, toda vez que se fala em benefício, se fala em corte de tributo, ou seja, sacrificando o dinheiro público que pode ser destinado para a segurança, como foi feito agora com o Brasil contra o crime organizado, ou para a educação ou saúde. Então, apesar da isenção do governo federal, as compras em sites internacionais vão continuar sendo taxadas. Isso porque os estados não devem abrir mão da cobrança do ICMS, que varia de 17% a 20%. Por outro lado, o fim da chamada taxa das blusinhas poderá ajudar os Correios com o aumento das encomendas. Nós voltamos a qualquer momento, ao vivo, com outras notícias aqui do Senado Federal. Você também pode acompanhar as informações aqui do Senado e rever essas reportagens pela nossa página na internet, senado.leg.br/TV. E daqui a pouco, às 19h30, no nosso jornal Senado Notícias. Até já! Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Nós não podemos negar que, com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para leitura impressa e é preciso uma educação para leitura digital. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O instrumento que vamos falar no Concertos em Geral é um dos mais famosos e com grande participação na formação orquestral. Tocado sozinho, encanta as plateias do mundo todo. Estamos falando do violino. É um instrumento que a gente pode chamar que é das cordas friccionadas, da família das cordas friccionadas. Eles são produzidos com a fricção da crina, né, do arco, né, que é feito de crina de cavalo, né, esses cabelinhos, né. São várias crinas de cavalo e em fricção com o arco, né, com as cordas, ele produz o som. Ele produz o som nessa caixa acústica, né? O que muda com o aumento da pena para roubos e furtos de celulares? Como proteger o seu aparelho e os seus dados? E por que esse tipo de crime é tão comum? O especialista em segurança pública Leonardo Santana e o especialista em cibersegurança Marcelo Nage respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Neste mês, a TV Senado exibe documentários que retratam o mundo do trabalho e suas muitas transformações. Hasta la aparición del proceso de globalización, el trabajo ha sido el elemento central de estructuración de las sociedades modernas, de la modernidad. Mostra Senadoc. Toda sexta, a partir das 9h, aqui na TV Senado. Exportação de animais vivos
submete os bichos a sofrimento extremo. A prática contraria a legislação brasileira. São Paulo debate a humanização da saúde pública por meio da terapia do riso. Aprovada a criação da primeira Universidade Federal Autônoma Indígena. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A falta de mão de obra qualificada e os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho foram temas de debate aqui no Senado. A Frente Parlamentar em Favor da Educação Profissional e Tecnológica ouviu por 3 dias especialistas que alertaram que o Brasil pode perder competitividade se não aproximar o ensino profissional das reais demandas das empresas e também das novas tecnologias. Aqui conosco no estúdio está o senador astronauta Marcos Pontes, que é do PL de São Paulo e é também o presidente dessa frente parlamentar. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez no programa Argumento. Eu queria que o senhor começasse já contando para a gente, existe um apagão de mão de obra qualificada aqui no Brasil? Existe. Aliás, obrigado por dar essa oportunidade de falar sobre esse tema, que é um tema importante, é um tema que ele tem consequências sérias para o país, tanto negativas, se nós não tomarmos as providências que precisam ser tomadas, quanto positivas, inclusive e principalmente no sentido social. A minha vida é um exemplo disso aí, porque eu nasci na periferia, meu pai era servente de serviços gerais, tipo faxineiro, e a maneira como eu achei para sair daquele ambiente, de sair de perto da possibilidade de crime, etc., foi através de curso profissionalizante, que eu comecei com 14 anos no Senai, um curso profissionalizante como eletricista, de manhã. À tarde eu trabalhava como eletricista aprendiz na Rede Ferroviária Federal, ganhava meio salário mínimo, com aquele meio salário mínimo eu pagava o curso noturno no Liceu Noroeste, que era uma escola que tinha com curso de profissionalizante também de eletrônica, era pago, e eu mesmo pagava. Mas eu ficava, saía às 6 da manhã, voltava às 6 da tarde, ia para o colégio, voltava depois quase meia-noite. Então, não tinha chance de eu ser cooptado, vamos dizer assim, pela criminalidade. Eu garanto para você, se a gente aumentar o nosso número de jovens do ensino técnico e tecnológico, do ensino profissionalizante tecnológico, do valor que a gente tem, é lógico que varia um pouco dependendo do estado, etc., mas em média é muito baixo no Brasil, entre 11% e 14% em média. Se a gente conseguir chegar no nível próximo da OCDE, é um pouco acima de 40%, eu garanto que em uns 10 anos nós reduzimos completamente os índices de criminalidade, droga e etc. Você tira, vamos dizer assim, os vetores que vão se transformar nos bandidos depois. Você transforma em cidadãos produtivos para o país, que vão ser felizes, ter suas famílias, ter sucesso na vida. Então, o ensino profissionalizante ele é muito mais do que o objetivo só do lado corporativo, do lado executivo, do lado das empresas, mas muito também do lado social. E como viabilizar isso, senador? Esse é um trabalho que tem que ser feito de uma forma, aliás, foi uma das coisas que nós discutimos, né, durante 3 dias, aí, discussões com temas um pouco distintos cada dia, logicamente, e com convidados diferentes, mas ficou muito claro uma coisa. Primeiro, que isso não é uma tarefa a ser feita só por um vetor, por exemplo, só o executivo, o governo federal. Não. Não é só o legislativo, não. Não são só os estados e os municípios, tem que ser um conjunto em parceria com as empresas. Um dos problemas que é muito claro em se ver é a participação maior necessária das empresas dentro das escolas e as escolas recepcionarem melhor as empresas. As empresas sabem qual é a necessidade e as escolas elas têm que ouvir as empresas, por isso que quando você fala do Sistema S, ele tem dentro das suas devidas áreas, né, na área de comércio, por exemplo, na área do Senai, você fala o Senai, o Senac, o Senat, também na área de transporte, o Senar, na área de agricultura, eles têm conselhos, a estrutura já faz esse trabalho naturalmente, as empresas influenciando o currículo, influenciando inclusive quais seriam os equipamentos necessários para que aqueles alunos se transformem em profissionais já no nível necessário com um update, vamos chamar assim, com a melhor tecnologia, aquela que está sendo usada naquele momento. E isso também, por isso que tem que ser algo
regionalmente distribuído, depende da vocação local. Então, você pega ali a região de Santa Catarina, tem uma região que é muito focada ali em software, na área de tecnologia de informação e comunicação. Então, você tem que formar profissionais para aquelas empresas dentro desse contexto. Se você for para uma região um pouco mais para o, vamos usar Santa Catarina de exemplo, mais para o lado de Chapecó, você vai ver que é outra parte, a questão de alimentação, né? Se você for para São Paulo, na área de Franca, ali, você vai ter mais sapatos. Ou seja, tem que pegar a vocação local para formar esses jovens, né, nessa vocação, dentro daquela vocação, das necessidades e a participação das empresas. E desculpa falar bastante, mas eu não vejo só dando palpite no que tem que ser o currículo, mas ajudando com monitores, ajudando que esses jovens possam passar um tempo dentro das empresas também, a contratação de jovens do seu setor, né, para trabalharem ali. E as empresas, geralmente, o que acontece? Elas vão... É mais fácil contratar um jovem para a área administrativa, para ser auxiliar de escritório, não tem experiência ainda, mas a gente precisa de um número maior, um percentual maior. Eu vi os números lá esses dias, é um percentual maior nas áreas de STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática, trazer esses jovens da tecnologia para dentro das empresas. Eu garanto que as empresas também vão ter um ganho muito grande em ter esses profissionais. E à medida que a tecnologia evolui, com inteligência artificial, por exemplo, você vai precisar cada vez mais de profissionais treinados, competentes nessas áreas, né? E às vezes fala, mas e o curso superior? Não, o curso superior, ele perde bastante com relação ao curso técnico. Por que eu digo isso aí? Porque você não precisa ser um engenheiro. A empresa precisa de 100 técnicos, 2 engenheiros. E um técnico bom tem muito mais valor ali dentro do que um próprio. Eu estou falando, eu sou engenheiro, eu estou falando isso. É importante nós percebemos os exemplos internacionais. Você vê países que têm um sucesso muito grande na área de tecnologia, a gente fala de Alemanha, Coreia do Sul, alguns países nórdicos ali, eles fazem exatamente isso. Eles dão um valor muito grande ao técnico, tem um percentual muito alto de formação de técnicos e as empresas participam diretamente nesse ecossistema. Então, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. A inteligência artificial, depois desses 3 dias de debate, é possível imaginar que ela está eliminando as profissões ou que ela está transformando essas profissões, está transformando o mercado de trabalho? E como preparar os jovens para essa nova realidade, senador? A inteligência artificial, ela transforma. Agora, é importante que aí vem uma parte nossa aqui, é importante que nós, que cuidamos de legislação relativa a isso, por exemplo, tem o 2338, que está lá na Câmara, né, o PL 2338, que trata da regulação do uso de inteligência artificial, tem que se ter uma consciência de que uma lei como essa pode representar um atraso muito grande para o país ou uma vantagem muito grande para o país, dependendo da quantidade de restrições e de como que ela é tratada do ponto de vista cultural. Eu diria assim, cultural é da seguinte forma: você tem que ter uma cultura no país de apoio à iniciativa privada, de apoio ao empreendedorismo. Se você não fizer isso, quando você trata de tecnologias como essa, as empresas que estão aqui, elas vão migrar para outros países, ou as empresas que estão fora nunca virão para o país, e o país vai ficar muito atrasado se você coloca um monte de restrições, como a gente tem na lei agora. Então, precisa melhorar essa lei bastante. Esse é um ponto importante. Outra coisa é como que a gente vai tratar do uso de inteligência artificial dentro da própria educação, que é aí um outro viés aí que precisa ser tratado com muito carinho. Isso não afeta só a formação profissional, afeta a educação como um todo. Eu tenho estudado isso, estudado profundamente isso, diga-se de passagem, dos efeitos, dos riscos e das vantagens da inteligência artificial. Agora, o que nós estamos fazendo aqui com essa frente é montar um plano de trabalho, uma proposta que vai aí para as várias áreas, né? Aqui no Legislativo, no Executivo, nos vários níveis e para várias áreas, né? Setores também, e de forma que isso aí pode servir como um plano ou uma política que tem que ser de Estado. Esse é o ponto que a gente tem que chegar. Porque não adianta nada, a gente prepara toda uma coisa e você vê numa maneira como a gente trata, ainda mais com tanta polarização, muda um governo, muda completamente as coisas. E você perde tempo, dinheiro, energia, né? Não pode ser dessa forma. Tem certos assuntos, né? E educação certamente é um desses, assim como desenvolvimento de ciência e tecnologia, que tem que ter
uma política de Estado. Não importa quem é o governo que está de plantão lá, na linguagem militar, que está de serviço lá, não importa que partido seja, que ideologia seja, vai cumprir o plano. Então, isso aí é uma coisa que daria um adianto muito grande para o nosso país, em você ter a continuidade de esforços dentro de política de Estado. E isso ficou muito claro também nas apresentações que nós tivemos. Senador, só para a gente finalizar, qual vai ser o resultado desses 3 debates? O senhor pretende apresentar algum projeto, sugestões legislativas, enfim, para concentrar tudo que o senhor ouviu nesses 3 dias? Nós captamos algumas necessidades ali de trabalho com algumas das legislações que estão em tramitação, por exemplo, a Lei do Bem é uma delas, o próprio Marco Legal de Ciência e Tecnologia é outra, a Lei das TICs. Então aí a gente precisa modificar algumas outras leis, que eu não vou lembrar de cabeça o número, que nós anotamos ali já para um trabalho imediato. Mas além disso, para não ficar alguma coisa só tática e ter uma coisa estratégica dentro, nós temos também esse relatório que vai ser feito em muitas mãos de todos os participantes que vieram. E esse relatório não pode ser um relatório para ficar engavetado. Não serve para nada relatório engavetado. Ele precisa se transformar num plano de ação. Então, o diagnóstico que nós estamos fazendo agora, esse diagnóstico vai se transformar num plano. Esse plano vai incluir, logicamente, quais são os recursos que a gente tem, as ferramentas necessárias, assim por diante. E, a partir daí, ações a serem tomadas nos diversos atores. Como eu falei, legislativo aqui, executivo federal, executivo estadual, executivo municipal, empresas, associações, tem várias associações setoriais também, no setor produtivo, e todo mundo trabalhando em conjunto. E a partir de uma diretriz, né, que se torne futuramente, e espero que o mais rápido possível, um plano de Estado, uma política de Estado, como eu falei no início, eu garanto que em 10, 15 anos, talvez, aumentando para uma meta aí, no mínimo de 40% dos jovens do ensino médio no curso técnico também, principalmente os jovens em situação vulnerável social, eu garanto que a gente reduz problemas seríssimos que a gente tem de segurança pública e outras coisas do tipo. Senador, obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, sucesso aí nessa batalha aí da Frente Parlamentar em favor da educação profissional e tecnológica. Obrigado pelo apoio, obrigado aí a todos que estão nos acompanhando, apoio o ensino profissional e tecnológico. Obrigada, senador, e eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que é federal, e o imposto sobre bens e serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O fim da escala 6x1, quando a pessoa tem apenas um dia de folga por semana, pode estar próximo. O assunto está em debate no Congresso Nacional, no setor produtivo, no governo e entre os trabalhadores e trabalhadoras de todo o país. De um lado, o governo defende o fim imediato da escala 6x1 para garantir 2 dias de folga remunerados por semana.
Entre os argumentos está a melhoria da saúde e da qualidade de vida dos trabalhadores. Do outro lado, a indústria e o empresariado entendem que a redução da jornada de trabalho vai gerar mais custos, inflação e informalidade no mercado de trabalho. A queda ou aumento de produtividade divide opiniões. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho, órgão que reúne trabalhadores, empresas e governos, mostra que não há consenso e que há resultados positivos e negativos sobre a relação entre a redução da jornada de trabalho e a produtividade. O Senado Live, que começa agora, recebe o secretário executivo do Ministério do Trabalho, o senhor Chico Macena, e o representante da Confederação Nacional da Indústria, o senhor Pablo Rolim Carneiro. Eles vão responder ao vivo as perguntas enviadas por vocês que acompanham o Senado Live pela TV Senado e pelas nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no TikTok, no YouTube, no Facebook, no X e no Quai. E a jornalista Cibele Nunes está com vocês nas nossas redes sociais para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Fique com a gente. Bom dia, Cibele. Bom dia, senhor Pablo Rolim. Bom dia, senhor Chico Macena. Muito obrigado pela presença de vocês em nosso programa. E o debate está quente sobre esse assunto, o final da escala 6x1. O tema está aqui no Congresso Nacional, existe proposta de emenda à Constituição, existe projeto de lei enviado pelo governo. E eu vou começar trazendo aqui os argumentos da Confederação Nacional da Indústria e do governo e pedir que cada um dos senhores comente. A Confederação Nacional da Indústria apresentou uma carta ao Congresso Nacional, posicionando-se de forma contrária a essa mudança agora na jornada de trabalho. E o mote dessa campanha, desse posicionamento da Confederação Nacional da Indústria é que o Brasil precisa de mais competitividade e não de menos custos. Já o governo lançou uma campanha pelo fim da escala 6x1, apresentou o projeto de lei 1838 de 2026, propondo o fim da escala 6x1 sem transição imediatamente. O argumento do governo vai na questão da qualidade de vida e afirma que o tempo não é um benefício, é um direito dos trabalhadores. Eu quero deixar agora 2 minutos para que cada um dos senhores comente esses dois lados e apresentem o posicionamento em relação ao possível fim da escala 6x1. Eu vou começar pela ordem aqui que está na nossa tela. Vou começar pelo senhor Pablo Rolim. Senhor Pablo, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, Marcelo. Um bom dia a todos. Acho que você resumiu bem alguns dos principais pontos, Marcelo, mas lembrando aqui, a CNI, a quem eu represento, ela não é contra a discussão, ela acha que a discussão é importante, a gente deve aprofundar essa discussão, trazendo elementos para avaliar aí um equilíbrio entre a necessidade e a competitividade, a necessidade do trabalhador, a necessidade das indústrias do Brasil, a busca por produtividade e melhores condições de vida. E com isso temos também buscado fazer diversos estudos para avaliar esses impactos para a economia brasileira, para o setor industrial, e temos manifestado preocupação em relação ao avanço dessa discussão, justamente porque os impactos são grandes. A grande pergunta a ser feita é possível reduzir essa escala por imposição legal, né? Que no caso aí a gente seria uma lei determinando a redução da escala, mas mantendo empregos, produtividade, competitividade e sem pressão inflacionária? Se for possível, como é o equilíbrio disso? Eu acho que essa é a grande questão e nós temos visto que muito ainda precisa ser respondido, muito precisa ser estudado. Não é um momento adequado para isso, porque a gente precisa continuar num exame profundo para avaliar todos esses impactos e as alternativas possíveis e viáveis, pensando em Brasil, pensando nos seus trabalhadores e pensando também no setor empresarial. Bom, senhor Chico Macena, o senhor tem a palavra agora, posicionamento do governo em relação a esse assunto.
Pablo, prazer estar falando com vocês, Marcelo, com todos os ouvintes aí, com todos os internautas que também estão acompanhando. O governo tem claro, né, o seu posicionamento a partir da medida que encaminhou. Nós acreditamos que o fim da jornada 6x1 é uma medida que sim vai garantir uma qualidade de vida melhor para os trabalhadores, vai garantir uma qualidade de vida no trabalho também de outra envergadura, que vai melhorar o ambiente de trabalho. E nós acreditamos, inclusive, que uma medida, ao exemplo do que aconteceu em outros países do mundo, e mesmo da história, de 88 para cá, quando houve a redução de 48 para 44 horas semanais, haverá sim um aumento de produtividade, haverá, né, uma diminuição até de alguns custos que as empresas têm hoje. E aqui eu quero colocar algumas questões. Primeiro, um terço apenas dos trabalhadores estão na escala 6x1. 2/3 estão na escala 5x2. Já é uma realidade, né, da atividade econômica brasileira, não é algo novo. Segundo, nós temos índices apurados em todos os estudos de absenteísmo, índices de doenças no trabalho, né, de problemas de falta para poder atender necessidades, inclusive no dia de útil dessas pessoas, que todos esses custos serão eliminados. Inclusive, fizemos esse levantamento por setor da economia. A nossa avaliação é que haverá um custo, sim, um custo médio de 4,7% na massa salarial. A gente apurou isso a partir do E-Social, que é a base de dados da folha de pagamento de todas as empresas. Então, não são pesquisas que foram feitas por amostragem, sim, não uma base de dados real que as empresas nos encaminham, e nós achamos que é uma realidade, uma possibilidade desses custos serem absorvidos. Bom, nós vamos dar sequência agora com a Cibele Nunes, trazendo a primeira participação dos internautas pelas redes sociais. Cibele, o que você traz para nós? Nós vamos mostrar uma enquete para os nossos convidados. Nós perguntamos ao longo dessa semana nas redes sociais qual o maior benefício da redução da jornada de trabalho, na opinião dos nossos internautas. 65% das pessoas acham que são melhorias de saúde e da produtividade mesmo. E 35% das pessoas acham que é sobrar mais tempo para lazer e para investir em qualificação. Eu vou trazer uma pergunta para o Pablo, do Eduardo de Rondônia. Ele quer saber o seguinte: Pablo, quais são os argumentos e estudos que a gente tem hoje para comprovar que é necessária a manutenção da escala 6x1, mesmo com os impactos na saúde do trabalhador? Oi, Cibele, obrigado ao Eduardo, né, que fez a pergunta. Isso. Eduardo, eu acho que assim, o Brasil tem se debruçado sobre o tema. Há estudos de todos os setores do próprio governo, o IPEA já soltou estudos também, o Ministério do Trabalho soltou estudos, e a CNI tem se debruçado constantemente sobre o tema, justamente para avaliar esses impactos que o secretário, inclusive, mencionou aqui agora, que para a gente aqui da CNI não são pequenos. Eu acho que aí vale trazer um primeiro dado a esse respeito, que é justamente o porquê a nossa preocupação. Segundo estimativas que fizemos aqui, estimativas também com base em dados oficiais, dados do próprio Ministério do Trabalho, como bem falou o secretário, da RAIS, ali do E-Social, a nossa estimativa é que para a economia como um todo, o impacto é de quase de até 267 bilhões de reais de um dia para o outro, a partir do momento que foi implantada essa medida. Não são impactos pequenos. São impactos proporcionais aí na economia de cerca de entre 4,7% e 7% dos custos atuais com folha salarial no Brasil. É um impacto bastante relevante. E trazendo aí um outro elemento, isso daí a gente está falando da economia como um todo, todos os setores examinados. Mas se a gente desse em alguns setores, e aí eu vou falar da indústria em si, o impacto é até maior. A gente está falando aí do impacto potencial de até 11% da folha salarial.
e outros estudos de setores da indústria também, por exemplo, da CEBIC, da área de construção, apontam mais ou menos a mesma coisa, da área de alimentação, a mesma coisa, cerca de 10% de um dia para o outro. É por isso que temos essa preocupação e sabemos que a repercussão econômica pode trazer outros impactos, inclusive também na qualidade de vida. Então, por isso a gente tem essa preocupação, a gente acha que pode elevar custos para o consumidor final, elevar custos de forma geral na economia, impactos no próprio produto interno bruto brasileiro, que nos trazem essa preocupação. Senhor Chico Marceno, o senhor gostaria de comentar a pergunta do Eduardo e a fala também do senhor Pablo Rolim? Sim, nós temos alguns estudos que acabam, pelo menos, colocando a gente para pensar sobre esses dados que a Fundação Getúlio Vargas, que é um dos estudos que o Pablo levantou, tem outro estudo da Fundação Getúlio Vargas que aponta resultados para os setores da economia bem menores que esse. Como eu disse, são 39%, um terço apenas, 33% que atuam na escala 6 por 1 apenas, só são esses trabalhadores. E o que a gente verifica é assim, que na verdade tem uma série de custos também que serão eliminados, que não são computados nesses estudos e que as experiências concretas já demonstraram. Eu vou dar algum exemplo. Afastamento por doença no trabalho. Empresas que implementaram isso, zeraram, né, em um mês, né, as doenças. Estou falando de experiências pilotos agora, por exemplo, uma grande rede atacadista, zerou a quantidade de afastamento médico. Nós temos uma situação no país que é importante, eu discuto isso muito com o setor CNI, com o setor de RH, nós temos um turnover absurdo na indústria. Nós temos um turnover absurdo no comércio. São mais de 20 milhões de trabalhadores que rodam para poder gerar 1 milhão e 600 milhões de trabalhadores com saldo positivo. Imagine você treinar o tempo todo esse trabalhador e quando ele está apto para poder trabalhar, ele é demitido. Ou ele pede demissão. Uma das causas da demissão, do pedido de demissão, é justamente porque jovens não querem trabalhar na jornada 6 por 1. É porque existe um estresse no trabalho hoje. Porque doenças psicossociais estão avançando no mundo do trabalho. Tudo isso é custo para a empresa, tudo isso é custo para o país. Então, nós também estamos trabalhando nessa perspectiva e nós achamos que vai aumentar a produtividade e vai sim ser possível absorver um custo que venha, né, de um possível acréscimo de mão de obra que a gente acha que é muito residual para poder garantir a jornada 5x2 e o fundamental, nós vamos ter uma qualidade de trabalho muito melhor do que a gente tem hoje. Aqui nós estamos falando de um ponto crucial, que é justamente a geração de empregos, a informalidade ou não no mercado de trabalho. E esse foi um dos pontos que trouxe muitas perguntas dos nossos internautas. Eu vou citar aqui, foram várias pessoas que mandaram perguntas, a Bianca de São Paulo, o Pedro da Bahia, Vanessa do Distrito Federal, Marcela de Goiás, Luiz também de Goiás, Raíssa do Mato Grosso, Renan do Distrito Federal, Gabriel de São Paulo, todos perguntaram sobre isso. Eu vou trazer uma, não dá para ler todas as perguntas, mas eu vou ler aqui a pergunta da Bianca. Ela pergunta: a redução da jornada de trabalho sem redução salarial pode gerar novos postos de trabalho ou aumentar a informalidade, né? E o Luiz aqui de Goiás, ele perguntou também como evitar a informalidade e menos empregos formais com essa mudança. Mais uma vez, eu vou passar primeiro a palavra para o senhor Pablo Rolim e depois para o senhor Chico Marcena sobre essas perguntas dos nossos internautas. Obrigado, Marcelo. Acho que a gente tem diversos pontos aí importantes de serem mencionados. É lógico que todos queremos aumento de emprego, mais tempo de qualidade de vida, maiores salários. Agora temos que ver o ambiente econômico, o ambiente de trabalho como um todo. E essa pergunta sobre empregos é uma pergunta muito importante. A experiência, de forma geral, internacional, não aponta que uma redução de jornada por lei, tá? Eu acho que essa é uma diferença importante a ser feita. Uma redução de jornada por lei, ela traz diretamente
empregos. E alguns países mostram isso. Em alguns países, por exemplo, como a França, que é muito mencionada, né, como um caso, para que os setores econômicos continuassem operando de uma forma competitiva, o governo da França teve que repassar subsídios gigantescos na realidade deles. Não é o que queremos aqui. Mas, então, dentro dessa ótica, hoje a gente vive aí, pensando em empregos, a gente vive no que se chama de pleno emprego. Mas as indústrias do Brasil, de forma geral, já mencionam, cerca de 1 a cada 4 indústrias, já menciona em pesquisas que fazemos, que uma das maiores dificuldades para o seu desenvolvimento é justamente a dificuldade de encontrar trabalhador qualificado para operar. Se você reduz aí essa jornada, você está obrigatoriamente, para manter o mesmo nível de produtividade, ter que repor aí o número de trabalhadores ou de horas extras. Não vemos com um cenário fácil de ser reposto. E por isso a gente tem apontado aí uma perspectiva, uma estimativa de queda no PIB possível, porque o mais provável que temos visto é que, tiradas todas essas variáveis, que sim devem ser consideradas, o mais provável é que tenhamos impacto na economia brasileira de queda do PIB de cerca de 77 bilhões de reais. E isso representa empregos também, né? Isso daí, estudos que fizemos aqui, que eu acho que vale a pena mencionar, Marcelo. Em relação à própria ocupação, eu acho que assim, a gente tem alguns estudos aqui que são importantes, com base em dados públicos também, que a gente vê que, por exemplo, na indústria, quase 50% da indústria opera com 44 horas semanais. Outros setores não operam desse jeito. A indústria provavelmente vai ser muito impactada, muito mais impactada do que outros setores. Então, por isso, eu acho que a gente precisa examinar com cuidado. Dificilmente, lógico, queremos ter a expectativa de que tudo vai melhorar, mas dentro de um exame mais cuidadoso, a gente tem dúvidas da geração de empregos, do ganho de produtividade e de todos esses outros aspectos para uma medida como essa. É diferente de uma medida negociada, é diferente de uma medida em que as empresas, na sua realidade, avaliam a possibilidade, como foi citado pelo secretário. A imposição legal é algo que pode trazer consequências bastante preocupantes. Senhor Chico Macena, agora eu vou passar a palavra para o senhor, seguindo com essa preocupação das pessoas, né, sobre o mercado de trabalho, informalidade, que também é uma preocupação do governo. Primeiro, nós não achamos que vai aumentar a informalidade ou aumentar o número de desemprego. O próprio Pablo aqui colocou, hoje tem uma demanda do mercado por mão de obra muito intensa, que não é ocupada por alguns problemas estruturais. Nós temos problemas de qualificação, de qualidade da ocupação, de habilidades que não se adaptaram a uma nova realidade em alguns setores produtivos. E nós temos também o fator da escala 6x1. Nós fizemos um feirão do emprego aqui recentemente e tinha uma grande atacadista do varejo que entrevistou 123 pessoas. Eu estou falando que eu conversei com o recrutador. Eu perguntei para ele quantas vagas tinha, 33, quantas ocupou, 16. Eu falei, era um problema de quê? De salário, da qualificação das pessoas? Porque ele falou, não, olha, o que aconteceu? A maioria, o salário se enquadrava à expectativa, a qualificação também, mas as pessoas não queriam trabalhar no 6x1. Então, essa é uma realidade também que nós temos que lidar daqui para frente. Nós precisamos trabalhar o mercado do trabalho com aumento de produtividade, né, e incorporando também novas tecnologias, uma digitalização do setor empresarial e dos trabalhadores que não existe hoje na proporção que deveria. E nós estamos trabalhando isso, inclusive, com a CNI, com a CNC, com todos os agentes do mercado econômico brasileiro. Porque o fundamental daqui, né, é nós entendermos que estes custos podem ser absorvidos aonde for implementado
na verdade, aumentou o PIB, mesmo a experiência de 88, que a gente em 88 estava com PIB negativo, a partir das 44 horas, aumentou-se o PIB significativamente nos 3 anos seguintes. Sabemos também, não temos ilusão, que isso são movimentos que envolvem outros movimentos da economia, né? Mas é muito difícil e é prematuro, e eu diria que não daria para afirmar que isso teria um impacto no PIB brasileiro. Vai aumentar consumo, vai aumentar a produtividade, na nossa opinião, e nós temos certeza que vai ser um ponto positivo, inclusive, para o desenvolvimento econômico. E nós vamos seguindo agora com as redes sociais. Mais uma vez, você, Cibele Nunes, o que traz para a gente? Vou trazer a pergunta do Felipe, do Rio de Janeiro, para o secretário, que foi a dúvida de muitas pessoas também. Secretário, as pessoas querem saber qual é a proposta da 5x2 em alternativa 6x1. Será uma proposta com 44 horas semanais e compensação de algumas horas no sábado, ou uma proposta de 40 horas semanais? O que o governo está colocando como opção? Olha, o governo está colocando como opção 40 horas semanais, 5x2, 5 dias trabalhados, 2 dias de descanso, sem redução dos salários. É esta a proposta do governo encaminhada para o Congresso Nacional, e a gente tem percebido também que isso tem sido o tema, né, principal que tem sido discutido nas audiências públicas, na Câmara, e aquilo que a gente tem acompanhado também no Senado Federal. O governo não trabalha aqui uma perspectiva de compensação dessas 4 horas semanais, né, de alguma forma. O que nós achamos é que tem setores da economia e setores da produção que têm algumas especificidades. Tem setores da economia, por exemplo, que precisam trabalhar sábado e domingo. O setor da saúde é um exemplo muito claro disso. Nós temos pequenos e micros que dependem do sábado, é onde tem o maior volume de venda de negócios que fazem. Se pegar a pedicure, o lojista do bairro, a gente vai verificar que isso acontece. Nós temos setores que trabalham embarcados, 10 dias da semana embarcado, 12 dias da semana embarcados. Nós temos jornada 12x36. Então, o que nós achamos? Que a PEC, ou um projeto de lei, estabelece 40 horas, 2 dias de descanso, e as especificidades que acontece em alguns setores da economia é remetido para a negociação coletiva, os acordos e convenções coletivas, que já é uma prática muito corriqueira hoje, né, na economia, na indústria, principalmente na indústria. A indústria é que tem mais tradição, junto com o setor bancário, de realizar essas negociações, e eu acho que a partir daí a gente avança. Porque tudo isso que a gente está discutindo não é uma novidade. Essa matéria está colocada desde 2006 em debate no Congresso Nacional. Senhor Pablo, o que o senhor gostaria que comentasse agora a fala do senhor Chico Macena e completasse também a resposta do nosso internauta? Perfeito. Marcelo, acho que o secretário citou um ponto muito importante. Negociação coletiva. Atualmente, eu acho que a gente precisa entender algumas variáveis nessa discussão. E 2 foram mencionadas aqui agora. Tem 2 discussões que caminham juntas. Uma, a redução do que se chama de duração do trabalho normal, que tem sido chamado de jornada semanal, que é de 44 horas para 40 horas. E a outra são as escalas de trabalho, permitindo aí, ou proibindo a utilização da escala 6x1, que é uma escala tradicionalmente usada no Brasil, especialmente em setores de trabalho contínuo, setores essenciais, como um todo. O secretário bem mencionou, a indústria muitas vezes é um dos setores que mais faz negociação coletiva. E essa negociação coletiva, se a gente fez recentemente uma pesquisa no próprio sistema mediador do Ministério do Trabalho, cerca de 30% dos acordos e convenções coletivas firmados no período de um ano tem cláusulas sobre o que se chama redução ou prorrogação da jornada, coisas iguais, coisas que caminham no mesmo pacote, ou seja, já há acordo. Por quê? Porque isso já é uma alternativa dada pela Constituição.
os setores que já foram possíveis se adaptar ao longo da história, eles já foram se adaptando e fazendo essas adequações como foi feito em todo o mundo. A maior parte dos exemplos citados de países em que houve redução da jornada, essa redução da jornada acaba sendo uma redução de jornada na prática. O que eu quero dizer com isso? A negociação coletiva ou algumas outras práticas das empresas, elas vão ao longo do tempo, com ganhos de produtividade que ocorrem ao longo do tempo, fazendo essa adequação. Não é por menos que, por exemplo, a Alemanha tem um regime legal, ainda legal, ou seja, está garantindo a lei de 48 horas semanais, mas na prática a jornada é menor do que 40 horas. Por quê? Porque já houve negociação histórica. O caso do Brasil é um caso também importante de ver. A gente está falando do Brasil que tem uma jornada legal de 44 horas, que está na média do mundo, na média de diversos países, da OCDE, por exemplo. A OCDE tem média de 42 horas e meia, mais ou menos, de jornada legal. Da mesma forma, temos uma jornada média no Brasil de 39 horas semanais. Em setores, elas diferem. Por exemplo, a indústria chega a 42 horas semanais. Como nesses outros países também ocorreu essa negociação, para na prática ela está, na média, também cerca de 38 horas e meia, ou seja, a gente está bem próximo. A grande questão é a imposição legal, passar a régua, tratar todo mundo igual, quando na verdade a gente tem diferenças muito importantes. E os setores que mais competem externamente ou internamente com produtos de fora são justamente aqueles que devem ser mais impactados. Eu agradeço mais uma vez o tempo e a disponibilidade do senhor. Senhor Chico Macena, muito obrigado. Senhor Pablo Rolim, muito obrigado também pela participação. Cibele Nunes, mais uma vez, muito obrigado, como sempre, trazendo as redes sociais para a TV Senado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. O Senado Live acontece todas as sextas-feiras, sempre às 9 horas da manhã. Acompanhe, participe, envie sua sugestão de tema, aquele assunto que você gostaria de ver tratado aqui na TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Nós não podemos negar que, com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que, por conta disso, a gente lê menos? É preciso uma educação para leitura impressa e é preciso uma educação para leitura digital. Em discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Casos de trabalho escravo aumentam no país. Nova lei no Distrito Federal endurece penas para empresas condenadas. Maranhão reconhece na legislação a importância dos protetores de animais. Mãe de adolescente morta por namorado propõe aumento de tempo de internação para menores de idade que cometem crimes graves.
Artistas e trabalhadores de eventos culturais buscam garantia de direitos trabalhistas básicos. A gente trabalha jornadas duplas e triplas e as pessoas trabalham no palco, às vezes tem que dormir embaixo do palco para cuidar de equipamento, não tem horário para comer. Tem muita coisa acontecendo nas casas de leis do país que você precisa saber. A gente te conta aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. A violência extrema explode no campo. Assassinatos e casos de trabalho escravo aumentam no país. Essas são manchetes do noticiário recente sobre problemas antigos. Aqui no Distrito Federal, onde mais de 500 pessoas foram resgatadas nos últimos 6 anos, uma nova lei endureceu penas para quem submete pessoas a trabalho análogo à escravidão. O choro ainda carrega lembranças difíceis de apagar. Aos 9 anos de idade, Dona Delice deixou o sertão da Bahia com a família em busca de uma vida melhor. Mas o que encontrou foi uma rotina marcada pela exploração em uma fazenda no interior de Goiás. Um galpão grande, que não tinha cama, não tinha colchão, não tinha nada. E aí a gente tinha que ficar dividido, todo mundo um pedacinho para cada. Uma família dormia naquele espaço, outra família dormia naquele outro espaço, mas automaticamente todo mundo junto. No chão. No chão. Ela conta que na fazenda de algodão faltava quase tudo: cama, comida e dignidade. O trabalho era pesado até para os adultos, ainda mais para uma criança. Ia trabalhar no campo. 4 horas da manhã, o caminhão saía com todo mundo em cima, criança, adulto. E aí, então, menino de 5 anos já ia trabalhar. Meu irmão trabalhou, essa minha irmã não, porque ela era um bebê. Mas de 5 anos para frente, todo mundo ia para a lida. Todo mundo ia para a lavoura catar algodão. Histórias como essa não ficaram apenas no passado. O trabalho escravo contemporâneo continua sendo um desafio no país, como explica esta procuradora do trabalho no DF. A tendência é que em áreas de isolamento ou de afastamento geográfico exista mesmo um recrudescimento, um aumento do número de casos e uma piora na gravidade das situações. Mas no entorno urbano, em diversas outras áreas como restaurantes, na construção civil e mesmo nas residências, nos casos de trabalho escravo doméstico, tem havido resgates também. Fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego resgataram 503 trabalhadores em situação análoga à escravidão no Distrito Federal e no entorno nos últimos 6 anos. Essa condição é caracterizada quando o empregado vive de forma degradante, enfrenta jornadas exaustivas ou tem a liberdade de locomoção restringida pelo empregador. O ano com maior número de resgates foi 2021, com 140 pessoas impactadas. Os dados contabilizam as ações realizadas entre 2019 e 2024 no Distrito Federal e entorno. No Distrito Federal, uma nova legislação pretende endurecer o combate a esse tipo de crime. A manutenção de trabalhadores em condição análoga à escravidão vai acarretar a cassação da inscrição da empresa no cadastro de contribuintes do ICMS, além da exclusão de programas de benefícios fiscais. A lei foi sancionada em dezembro de 2025. A partir de agora, além de terem cassadas a inscrição no cadastro, as empresas condenadas ficarão impedidas de exercer atividades no mesmo ramo por até 10 anos. A lei é uma proposta de autoria do deputado Robério Negreiros. É incrível, né, que em pleno século XXI, a gente ter que elaborar projetos para virarem lei que envolva a questão do trabalho escravo. E as pessoas acham assim, nós estamos na capital,
já tivemos denúncias e inclusive batidas do próprio Ministério Público, da polícia, em relação a casos análogos à escravidão. A gente teve um caso agora recente de grande proporção em São Paulo, envolvendo um grande grupo, né, empresarial na área de vestuário. É interessante uma legislação dessa bem severa, mas que é muito importante nos tempos atuais, que infelizmente ainda há muita desrespeito à questão dos direitos humanos, porque falar em trabalho escravo, que se remonta desde a época da Lei Áurea, que se aboliu isso, infelizmente ainda há gente que desrespeita essa condição do ser humano em relação ao trabalho, ao labor. Denúncias de trabalho escravo podem ser feitas de forma anônima aos órgãos de fiscalização trabalhista. O Disque 100, Disque Direitos Humanos, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. É gratuito e permite o anonimato. Também é possível denunciar pelo sistema IP, plataforma digital do Ministério do Trabalho e Previdência. O Ministério Público do Trabalho recebe denúncias diretamente pelo site institucional. Há ainda o aplicativo Pardal do MPT, disponível para Android e iOS. Suspeitas podem ser denunciadas. Afinal, quem bate o martelo, quem vai dizer se a situação configura ou não trabalho escravo contemporâneo ou trabalho análogo ao escravo, são os órgãos de fiscalização, mas suspeitas podem e devem ser denunciadas. Quanto mais elementos possam ser juntados, melhor. E a gente reforça isso, porque às vezes acontece uma denúncia grave, mas que ela não consegue ser investigada por falta de endereço, por falta de identificação correta de quem é a pessoa, empregadora, física ou jurídica. Então, quanto mais detalhes a pessoa que vai denunciar tenha, a gente pede que coloque tudo lá nas denúncias. Para quem viveu na pele uma das violações mais extremas dos direitos humanos, cada passo no combate à exploração representa a esperança de que ninguém mais precise reviver histórias como a de Dona Delice. Porque hoje tudo que a gente faz na nossa vida, eu e meus irmãos, meus pais, a gente faz com amor, a gente faz com prazer, porque a gente sabe que a gente faz com liberdade. A gente não é forçada a nada na nossa vida. No Maranhão, leis garantem os direitos dos animais e reconhecem a importância dos protetores. Estudantes do Rio Grande do Sul participam do projeto Caixa da Memória. Notícias das casas de leis do país. O prédio do Memorial foi a primeira sede do Poder Legislativo aqui no estado. E nessas paredes cercadas por história, os estudantes são convidados a refletir sobre as decisões e transformações da trajetória política gaúcha. A Luísa é estudante de História e uma das estagiárias da Divisão de Acervo, Memória e Pesquisa do Memorial do Legislativo. Ela foi uma das responsáveis por tornar o projeto realidade. A gente foi desafiado pelo Memorial a pensar alguma questão em educação patrimonial para poder estar acessando de outra forma os estudantes, o público no geral. E aí, naquele acúmulo que a gente tinha com outras experiências, até com o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, a gente quis pegar um pouco dessas ideias que já tinha em outros lugares, que funcionava muito bem com educação patrimonial e trazer aqui para o prédio. Essa história é contada a partir de objetos, registros e documentos históricos. A ideia é que os estudantes assumam o papel de historiadores e, a partir de vestígios do passado, compreendam processos que se desenvolveram ao longo do tempo. Nesse piloto, o tema trazido foi a história da edificação. O casarão é o prédio administrativo preservado mais antigo de Porto Alegre, concluído em 1790. E a partir da trajetória de mudanças na construção, é possível contar a história política do Rio Grande do Sul. Os estudantes convidados recebem uma caixa contendo documentos e eles repetem o trabalho de um historiador, que pega os vestígios da história para construir um sentido. Então, eles recebem fotos, textos, documentos históricos e, a partir deles, eles vão trabalhando para construir o sentido, para compreender o que hoje a gente tem como um fato histórico.
A inauguração do projeto acontece durante a programação do aniversário de 191 anos da Assembleia Legislativa e contou com a presença do presidente do Parlamento Gaúcho. Trazer a juventude para interessar o conhecimento, a arte, tudo, a política, isso vai nos dar alegria, porque acreditamos que esses jovens serão as lideranças de amanhã. A ideia do projeto é trazer a memória para as novas gerações, para que ela não seja destruída ou esquecida. Quanto para mostrar outras potencialidades que tem a educação patrimonial, tanto para a formação cidadã, para a compreensão do papel do legislativo e principalmente a compreensão do papel que é a salvaguarda desses documentos. Porque às vezes a gente só vindo aqui e conhecendo o prédio não entende, e aí a Caixa tem essa proposta de as pessoas poderem entrar em contato com os documentos e aí entenderem a importância que é ter um espaço como o memorial para guardar esses documentos, porque são esses documentos que vão contar, em grande medida, a história de Porto Alegre, a história política, a história do Rio Grande do Sul, no geral. E depois do piloto, o projeto está aberto para inscrições de novas escolas. E as escolas que quiserem entrar em contato podem mandar um e-mail para memorial@l.rs.gov.br ou entrar em contato conosco aqui pelos telefones, enfim. E agora a gente vai abrir as inscrições e criar a agenda do ano. No Maranhão, histórias de abandono de animais ainda são comuns, mas também existem pessoas que transformam essa realidade todos os dias. São os protetores independentes que dedicam tempo, recursos e afeto para salvar vidas. Sem apoio fixo, muitos atuam por conta própria, acolhendo animais em abrigos. Uma rotina marcada por desafios como superlotação e custos elevados com alimentação e tratamento. A nossa missão é cuidar e entregar esses animais para que eles tenham uma vida melhor. E quando isso não acontece, acontece o que a gente faz aqui na Praça dos Gatos. A gente ameniza o sofrimento desses animais, porque infelizmente muitos desses animais já tiveram uma família. Aí tem a dor física que esse animal ele tem, e tem também que as pessoas não conseguem entender, mas o animal tem a dor emocional, entendeu? Tem um maus-trato que a gente chama o maus-trato psicológico do animal. Além do resgate, o trabalho inclui recuperação e encaminhamento para a adoção responsável, uma etapa fundamental para garantir um novo começo aos animais. Para fortalecer esse trabalho, existem leis estaduais que garantem proteção aos animais e também reconhecem a importância dos protetores. Algumas dessas medidas ajudam a combater maus-tratos e incentivam políticas públicas voltadas à causa animal. No estado, uma série de leis e projetos combatem maus-tratos, incentivam espaços pet-friendly e reconhecem iniciativas de cuidado coletivo. A Lei nº 10.169/2014 proíbe maus-tratos e abandono. A Lei 11.466/2021 cria o selo Pet Friendly. Além disso, ainda existem políticas de proteção aos animais comunitários e programa de valorização de protetores. A legislação prevê punições para quem comete violência contra animais e também cria mecanismos de inclusão, como o selo Pet Friendly, que identifica locais que permitem a entrada de pets. Mais do que leis, a causa animal depende do engajamento coletivo. Adotar, denunciar maus-tratos e contribuir com doações são formas de apoiar quem está na linha de frente dessa missão. Cuidar dos animais é também um compromisso com a sociedade. E para muitos protetores, salvar vidas é mais do que um trabalho, é um propósito. O protetor animal, ele nasce com essa missão. Como muitos nascem com missão de cuidar de crianças, de idosos, de pessoas com deficiência, então assim é o protetor. A gente tem um olhar diferenciado para esses animais, a gente consegue sentir a dor daquele animal, a gente consegue sentir que aquele animal está precisando de ser tirado de uma situação de risco, ou um animal que está realmente debilitado, então a gente olha eles com um olhar totalmente diferente. Já parou para pensar nas condições de trabalho dos artistas ou do pessoal que fica nos bastidores da produção de teatro ou cinema? Olha, eles frequentemente trabalham longas horas e em condições nada confortáveis, viu? A Câmara dos Deputados está discutindo a criação de um estatuto dos trabalhadores da cultura, para garantir para eles
direitos básicos, como os que já existem para os demais trabalhadores. No show de música ou no espetáculo de dança, tem artistas no palco e muita gente que trabalha nos bastidores. A preocupação da Comissão de Cultura da Câmara é proteger esses trabalhadores que ninguém vê e também os que recebem os aplausos nos eventos culturais. A produtora cultural Ale Capone afirmou que é preciso criar regras para garantir o mínimo de proteção trabalhista na cultura. Então, a gente trabalha jornadas duplas e triplas e as pessoas trabalham no palco, às vezes tem que dormir embaixo do palco para cuidar de equipamento, não tem horário para comer, não tem... Então, sabe, está na hora das pessoas olharem para esse trabalho, que ele também precisa de dignidade, precisa de uma carga horária justa, né? Porque quando você está dentro de um evento, você não tem como sair para comprar comida. Uma água, às vezes, custa R$15. Então, se você não cuida desses trabalhadores, quem vai cuidar? A ideia é criar o Estatuto dos Trabalhadores da Cultura, como explicou o pesquisador do IPEA, Frederico Barbosa. A gente elaborou alguns dispositivos de proteção de renda e de perda de trabalho. Mas a gente também previu outros dispositivos relacionados ao uso de inteligência artificial, não é? A segurança do trabalho. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a cultura é fundamental para o desenvolvimento do país. Por isso, quem faz a cultura precisa de proteção. Nós precisamos dar visibilidade a trabalhadores e trabalhadoras na cultura que compõe a economia criativa, que tem um impacto tão positivo no PIB e que significa possibilitar que esse país vivencie a sua dimensão, diversidade e riqueza cultural. Cláudia Leitão, do Ministério da Cultura, lembrou que é preciso até atualizar as leis para reconhecer os diferentes trabalhos e artes. Imagine que coisa absurda que um artista de cidades, um artista urbano, quando ele vai procurar uma CNAE, que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, para ele ser pago, ele entra como pintor de parede. Você imagina como o novo trabalho está na frente das CNAEs, está na frente das ocupações? É como se a gente corresse atrás de um novo mundo. O mundo que está aí, que é o mundo da cultura, da ciência e tecnologia, dos avanços imensos, das flexibilidades, das relações também de trabalho, da inteligência artificial. São tantos os desafios que a gente precisa correr. Se a gente se mantiver com uma mentalidade do século XX, a gente vai pensar que trabalho é trabalho, cultura é cultura. Não, não. É tudo junto. Uma ideia legislativa apresentada pela mãe de um adolescente que foi assassinada pelo namorado pode virar lei. Ela propõe aumentar o tempo de internação para menores de idade que cometam crimes graves. A sugestão já recebeu mais de 20 mil apoios no portal E-Cidadania e, por isso, vai ser analisada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Priscila Magrin perdeu a filha Nicole, de 15 anos, vítima de feminicídio em um crime ocorrido em julho do ano passado. A adolescente foi morta pelo então namorado e pela ex-companheira dele, ambos menores de idade. Segundo as investigações, o caso foi marcado por extrema violência e por sinais de frieza por parte dos envolvidos. Mas, por serem menores de 18 anos, eles não respondem como adultos. O caso é tratado com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a aplicação de medidas socioeducativas. Entre elas está a internação, que pode chegar a no máximo 3 anos. Desses perfis de meliantes, eles voltam a cometer esse tipo de delito, de crime, porque o perfil deles é extremamente perigosos, então eles não vão parar por ali. Se eles são soltos na sociedade novamente, eles voltam a cometer esse tipo de barbárie, como o que aconteceu com minha filha. A mãe da vítima apresentou uma ideia legislativa ao Senado Federal que já conta com o apoio de mais de 20 mil pessoas. O texto sugere mudanças na legislação para permitir punições mais rígidas em casos considerados de extrema gravidade, incluindo a possibilidade de internação por tempo indeterminado quando os autores forem classificados como de alta periculosidade, mesmo que eles tenham menos de 18 anos.
A sugestão prevê também regras mais duras para crimes de ódio na internet, com a responsabilização de usuários e também de plataformas digitais, inclusive empresas estrangeiras que atuam no país. A questão da internet também, porque começou ali dentro de grupos extremistas, eles foram incentivados, além de já terem aquele tipo de perfil, eles foram incentivados, motivados por esses grupos. Então, se houver uma punição aí dentro da internet, tanto para esses indivíduos, como para esses grupos, como para as plataformas que permitem que esses crimes aconteçam, evitaria. As ideias legislativas no portal E-Cidadania, elas ficam abertas por 4 meses para conseguir apoios. Se ela conseguir 20 mil apoios dentro desses 4 meses, ela se torna uma sugestão legislativa, que foi o que aconteceu com essa. E aí, essa sugestão vai para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, e nessa comissão, se eles aprovarem a sugestão, vira um projeto de lei. O Senado já está preocupado com crimes violentos praticados por adolescentes. No início de março, ao ouvir a juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, a questionou sobre a necessidade de mudanças na lei para crimes dessa natureza. Antecipo para a senhora que aqui no Senado aprovamos um projeto que ampliava o tempo de internação para essas figuras específicas e segregava essas figuras com garantia de investimento em infraestrutura, mas entender com a senhora se esse é um caminho adequado para seguir com relação ao adolescente que é autor de ato infracional violento. Eu compartilho da visão de que, em algumas situações, e especificamente nos atos infracionais análogos a homicídio, latrocínio e estupro, esse prazo é muito reduzido. Nós temos um caso no Rio de Janeiro de um adolescente que matou os pais há 2 anos atrás. Eu sentenciei esse adolescente, 16 anos, matou o pai e a mãe com marteladas na cabeça. E depois ele estuprou o cadáver da mãe, violou o cadáver da mãe e depois ateou fogo aos corpos. E ele ficou 1 ano e meio na internação apenas. O psiquiatra que fez o laudo dele disse para mim, ele é o pior tipo de psicopata e quando ele for solto ele vai matar novamente. Nas comemorações dos 20 anos do Parlamento Brasil, a gente está reexibindo matérias antigas das nossas parceiras. Você vai ver agora uma reportagem da TV Assembleia do Piauí, a TV Alep, sobre a Cachoeira do Urubu, um importante ponto turístico do estado. A apresentação do Parlamento Brasil na época era da nossa colega Luciana Rodrigues. Um retrato da contradição. Em meio aos transtornos provocados pelo início do período chuvoso de 2008 no Nordeste, um dos pontos turísticos mais belos do Piauí, a Cachoeira do Urubu, localizada no município de Esperantina, ficou ainda mais bonita com o aumento do volume da água. A reportagem da TV Assembleia do Piauí foi lá conferir e trouxe belas imagens. A ave que voa mais alto empresta o nome à cachoeira no Rio Longá, entre os municípios de Batalha e Esperantina. A estrada de 20 quilômetros entre Esperantina e a cachoeira foi asfaltada. Agora, no período chuvoso, o Rio Longá tem um elevado volume d'água. Transformado em sereno caudal, cuja lâmina se esfacela em gotas e espumas ao despencar do rochedo de aproximadamente 10 metros de altura. O fenômeno encanta os olhos e aguça a cobiça dos pescadores. A água, suavemente ou com fúria, lava as pedras e o Longá segue adiante. O que a cachoeira divide neste período chuvoso, a passarela une, permitindo ir de Batalha a Esperantina ou de Esperantina a Batalha em alguns passos. Em Batalha, no braço do Longá, tem uma passarela, menor que a de Esperantina. A beleza do local, nos 2 municípios, no entanto, não é respeitada por pescadores e banhistas. O professor José Luiz cuida do lugar há 15 anos e observa que há um lento desenvolvimento da consciência ambiental entre os visitantes. As lembranças, em vez de fotografia, eu queria levar pedaço, queria levar pássaro, queria levar árvore, queria levar pedra.
e sujar, deixar muita sujeira. Hoje melhorou muito. O Rio Longá, cheio, tranquilo, descamba em espumas, gotas e sons até junho, na Cachoeira do Urubu. Como será que anda a Cachoeira do Urubu agora, quase 20 anos depois? A TV Alep atualiza pra gente. Na região norte do Piauí, a cerca de 18 quilômetros do centro de Esperantina, a Cachoeira do Urubu segue como um dos principais cartões postais do estado e agora com novidades que reforçam ainda mais o potencial turístico da área. O Parque Ecológico, que abriga a queda d'água de até 12 metros de altura, tem recebido melhorias na estrutura para garantir mais segurança e conforto aos visitantes. A passarela, que antes era de madeira, agora é de ferro, o que garante mais estabilidade e segurança ao longo dos cerca de 400 metros sobre o Rio Longá. Outra mudança é a organização dos espaços destinados a bares e restaurantes que oferecem pratos típicos da região. Durante o período chuvoso, entre janeiro e maio, o volume de água aumenta e transforma a paisagem em um fenômeno fascinante. Nossa equipe voltou ao atrativo e registrou, assim como na matéria da TV Alep de 20 anos atrás, o espetáculo das águas do Longá, que continua encantando e atraindo turistas de diferentes regiões do estado e também de fora do Piauí. Nossa, que imagens bacanas que a equipe do repórter Bruno Paes trouxe pra gente, hein? Valeu, viu? E a gente fica por aqui. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo da TV Senado, tem tudo na internet. Semana que vem a gente volta, pessoal. Tchau. Nós não podemos negar que com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para a leitura impressa e é preciso uma educação para a leitura digital. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Neste mês, a TV Senado exibe documentários que retratam o mundo do trabalho e suas muitas transformações. Hasta la aparición del proceso de globalización, el trabajo ha sido el elemento central de estructuración de las sociedades modernas, de la modernidad. Mostra Senadoc. Toda sexta, a partir das 20h, aqui na TV Senado. O que muda com o aumento da pena para roubos e furtos de celulares? Como proteger o seu aparelho e os seus dados? E por que esse tipo de crime é tão comum? O especialista em segurança pública Leonardo Santana e o especialista em cibersegurança Marcelo Nage respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h.
A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindos! Está no ar o Ecosenado. Você vai ver nesta edição como os municípios brasileiros vêm se adaptando às mudanças climáticas. A gente tem apostado de que trabalhar com estratégias que se voltem mais para as infraestruturas naturais são mais, digamos assim, sustentáveis ao longo do tempo. Embrapa pesquisa forma de fornecer nutrientes ao solo por meio do pó de rocha. A ideia é fazer uma fertilização que seja equilibrada e que a planta consiga obter esses nutrientes usando processos tanto de manejo lá no solo, quanto do tipo de fontes que você aplica no solo. E a jovem paraibana, ativista global do Unicef. Eu represento milhões de crianças e adolescentes que passam por vulnerabilidade, que passam por situações climáticas. Para mim, foi o marco da minha história. E poder chegar nesse espaço e dizer o que a gente realmente precisa para políticos, para pessoas que estão no poder, é muito importante. E ver que eu consigo fazer diferença para a minha comunidade. A gente tem visto que as mudanças do clima estão deixando as chuvas, os ventos, as altas temperaturas cada vez mais fortes em todo o planeta. E por isso são cada vez maiores também os desastres naturais. Aqui no Brasil, somente uma pequena parte das cidades segue estratégias para reduzir os impactos. Até pouco tempo, eventos extremos no país eram tratados como tragédias pontuais. Hoje, eles deixaram de ser exceção. Do sul ao norte, do campo às áreas urbanas, os sinais são claros: o clima mudou. E agora o desafio é ajustar as cidades a essa realidade. O Atlas Digital de Desastres no Brasil, divulgado no ano passado, trouxe alguns dados que assustam. Em 2 décadas, o número de pessoas afetadas por esses eventos aumentou em 20 vezes. Só de 2015 a 2024, 1.600.000 moradias foram danificadas e mais de 290.000 destruídas. Quase 70% delas só na região Nordeste e cerca de 85% dos 5.570 municípios foram atingidos. Em março, o governo federal lançou o Plano Clima, debatido em várias audiências públicas no Senado. Na prática, serve para planejar municípios mais resilientes, inclusive a forma de ocupação territorial, com metas de redução de emissão de gases de efeito estufa e adaptação a eventos extremos. Tudo alinhado ao Acordo de Paris. A forma como os municípios pensam o seu crescimento, né, o seu ordenamento territorial, tem tudo a ver com o tema da adaptação das cidades à mudança do clima. A gente costuma dizer que a gente está fazendo assim, a adaptação junto com a melhoria da infraestrutura básica. Enquanto alguns países já fizeram as suas infraestruturas, as cidades já estão bastante urbanizadas, já têm infraestrutura básica, já têm saneamento básico, eles estão precisando trabalhar só a lente do que é a adaptação de fato, ou seja, só a transformação que está sendo decorrente em função da mudança do clima. Então, secas extremas, as enchentes, as enxurradas. No caso do Brasil, o problema ainda é mais agudo, porque a gente não tem, né, em muitos casos, uma infraestrutura básica instalada e a gente tem a necessidade de lidar com uma nova realidade climática, que está sendo imposta, né, por um contexto global. As soluções de adaptação no Brasil dependem muito do tipo de vulnerabilidade de cada região, que varia bastante.
Em alguns casos, trabalhar com a questão das secas, né, a escassez, por exemplo, a Amazônia, né, nos últimos anos vem sofrendo com a questão da baixa dos rios, né, das secas. Então a gente precisa pensar o que aquilo afeta. Afeta inclusive o sistema de mobilidade. As pessoas deixam de conseguir sair das suas casas porque antes elas acessavam com os rios. Secas. No nordeste do Brasil, socialmente a mais vulnerável. Mas também podemos ter secas no sudeste do Brasil, como aconteceu a crise hídrica em São Paulo em 2014 e 2015. Se você pensa, por exemplo, em deslizamento de terra, todas as regiões serranas, São Paulo, Rio, Santa Catarina, são áreas que já mostraram vulnerabilidade e continuam sendo vulnerabilidade. Então depende da região. Todo o Brasil é vulnerável, dependendo a que desastre que você está se refiriendo. No es una receita. El plano de adaptación de Santos, por ejemplo, es totalmente diferente al plano de adaptación de Petrolina. Climas diferentes, vulnerabilidades diferentes. No ano passado, a gente fez um mapeamento de iniciativas voluntário, né, que as instituições mandaram para o Ministério da Cidade. A gente mapeou cerca de 280 iniciativas em todo o Brasil, tanto que são voltadas para a adaptação, ou seja, para lidar com essas consequências, quanto para a mitigação, para reduzir, né, as emissões. O pessoal da Secretaria Nacional de Periferias está inovando numa estratégia que é as soluções baseadas na natureza nas periferias. Então, ao invés de eu concretar totalmente um morro, uma contenção de uma encosta, né, e usar só infraestrutura cinza, que a gente chama aquele concreto, é pensar também algumas estratégias verdes associadas, né? Isso ajuda a aumentar a permeabilidade do solo. Claro, isso não é solução para todos os casos do país, acho que depende muito do grau de risco, né, e da característica do solo daquela região, mas de uma maneira geral a gente tem apostado de que trabalhar com estratégias que se voltem mais para as infraestruturas naturais são mais, digamos assim, sustentáveis ao longo do tempo. O Parque Linear Via Verde, na catarinense Jaraguá do Sul, é um exemplo desse tipo de estratégia. Ele foi projetado com uma área para conter chuvas intensas. Ela funciona como se fosse um bolsão, um pulmão, né, para que uma água, uma cheia, se extravase para dentro dele, né, permitindo que essa água seja retida daquele local e não avance de forma acelerada para a parte mais amontante, né, a mais ajusante, né, daquele ponto. E também, ao estar seco, ao estar limpo, ele trabalha com um equipamento público de lazer, né, de convívio, de uma experiência com pessoas, uma experiência social. E ele tem essa dupla finalidade, uma função ambiental e uma função social também. Outro desafio é antecipar alguns cenários para pensar em infraestrutura a longo prazo. O Ministério da Ciência e Tecnologia nos ajuda com a plataforma Adapta Brasil a identificar cenários, né, em que as cidades precisam, né, aquelas cidades que vão mais sofrer, por exemplo, com escassez hídrica nos próximos 30 anos. A gente precisa pensar como lidar hoje para que essas cidades estejam, digamos, alinhadas com essa questão de que daqui a 30 anos elas vão sofrer, né, de maneira mais acentuada o tema da escassez hídrica. Às vezes até uma cidade que hoje não estava no mapa de risco pode vir a estar. E por falar em tecnologia, o país conta com um sistema de monitoramento de riscos de desastres que se comunica com a Defesa Civil. Mas o coordenador de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM revela que muitas vezes os alertas que chegam à população são somente da previsão do tempo. Nós temos uma previsão meteorológica, diz que vai chover ou não chove, ponto, acabou. Isso pode ser emitido pelo INEMET, qualquer empresa de meteorologia. Mas se eu digo que vai ter chuva intensa, eu não posso assumir, vai ter inundação, vai ter risco de deslizamento de terra. Por quê? Porque a previsão meteorológica é só da chuva e não é do impacto. Então, o CEMADEM entra para essa parte de impacto. Infelizmente, muitas dessas alertas que eu também recebo não incluem as alertas do CEMADEM. Porque dizem, por exemplo, procura lugar seguro. E as pessoas perguntam, bom, onde que é o lugar seguro? Como que eu vou para o lugar seguro? E isso não aparece no alerta. Então, falta muito ainda para chegar a esse nível de refinamento das alertas e as aplicações para salvar a população. Marengo defende investimento maior em prevenção. Mas aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo não se fala muito de prevenção, se fala mais de recuperação. Está colocando um exemplo que eu coloco para os meus estudantes. Tem médicos que querem curar paciente. Tem outros médicos
quando o paciente morre, fazem a autópsia para saber por que morreu. Não? Então, o que nós queremos é investimento mais em prevenção e proteção. Quando os minérios das plantas estão equilibrados, os ataques de pragas e doenças na lavoura diminuem. Uma alternativa sustentável que melhora a eficiência dos nutrientes no solo é a técnica da rochagem, estudada a fundo pela Embrapa. Veja na reportagem de Antônia Márcia Vale. Nós estamos aqui no campo experimental da Embrapa Cerrados, na cidade de Planaltina, no Distrito Federal, onde se desenvolve uma pesquisa para a nutrição das plantas a partir do pó de rocha, a rochagem. Essa nutrição, chamada trofobiose, é que prevê o equilíbrio entre os nutrientes NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, que é exatamente o que garante que a planta esteja bem nutrida e que dê bons frutos. Esse processo de nutrição é feito aqui com o uso de pó de rochas, não só o calcário, que já é utilizado, mas também outras rochas produzidas na região e que a gente já sabe que podem ser expandidos para toda a produção brasileira. A gente vai conversar com o professor Éder Martins, que é doutor em Geologia pela Universidade de Brasília, e aqui na Embrapa Cerrados ele coordena há muitos anos estudos sobre a fertilidade dos solos, especialmente os solos do Cerrado. Professor Éder, o que é exatamente esse trabalho de trofobiose, essa teoria da trofobiose com a qual o senhor trabalha? Não, a trofobiose é um conceito que foi definido na década de 1960 por Francis Chaboussoux, lá na França, quando ele percebeu que o uso excessivo de alguns nutrientes, especialmente o nitrogênio, causa desequilíbrio nas plantas e isso aumenta o ataque de pragas e doenças. Então, qual é o conceito que ele colocou lá naquela época? Se eu tiver uma planta totalmente equilibrada nutricionalmente, não vai ter ataque de pragas e doenças. Então, a ideia é fazer uma fertilização que seja equilibrada e que a planta consiga obter esses nutrientes usando processos tanto de manejo lá no solo, quanto do tipo de fontes que você aplica no solo. Agora, a realidade climática, né, e também de solo do Cerrado, né, a gente está aqui no trópico, para a pesquisa que era feita na França, que é uma região subtropical, né, é bem diferente. Né? Não, como é que se adapta diferente. aqui? O que acontece é que no ambiente clima temperado, né, existe uma grande uso de nitrogênio. Então, o nitrogênio sintético, que é obtido da atmosfera, mas é feito de forma sintética, ele tem um uso extremamente elevado, comparado com fósforo e potássio, que são os outros nutrientes essenciais que se usam em grande quantidade na agricultura. E o uso excessivo do nitrogênio que foi observado pelo Chaboussoux. No caso brasileiro, em condições tropicais, nós temos naturalmente uma região que todo o tempo tem atividade biológica, porque o ambiente tropical nunca tem um período de frio como tem no ambiente temperado. Então aqui a questão dos insetos é natural aqui tem em grande quantidade. Então, novamente, usa esse conceito da trofobiose e aí a gente tem hoje várias estratégias. Nós temos hoje um conceito, né, no tipo de agricultura em que a gente faz um manejo onde a gente promove melhorias do solo, onde a gente diminui compactação, a gente usa fontes, não só as fontes solúveis, mas também fontes de baixa solubilidade, como são rochas regionais, com o objetivo de aumentar a resiliência dessas plantas frente à questão climática, quando tem eventos de seca prolongada durante um período de produção, a questão da própria ataque de pragas e doenças. Então a gente diminui isso aí, o objetivo desse tipo de pesquisa
é a gente melhorar o sistema para ele ficar mais resiliente frente a essas mudanças que a gente tem visto ultimamente, especialmente as climáticas. E isso também pode fazer com que se use menos agrotóxicos nas plantas, no plantio brasileiro, principalmente a soja? Exatamente. O Brasil é um grande consumidor desses agrotóxicos, né, desses agroquímicos para o manejo das culturas. Ele está aí entre os maiores consumidores do mundo. Então, a ideia de fazer esses manejos, a gente usar processos biológicos para diminuir a gente tem hoje a lei dos bioinsumos, né, que foi recentemente regulamentada. Teve a lei, depois foi regulamentada, então a gente tem os bioinsumos, temos essas fontes regionais de rochas, em que um dos principais atributos dessas rochas é o silício. O silício que entra na planta, ele aumenta a resistência dessas plantas contra pragas e doenças. Vocês usam também um outro produto que é a base disso, que é o pó de rocha, que é uma pesquisa que o senhor desenvolveu também. Sim. Como é que se juntam as duas coisas, a trofobiose e o uso do pó de rocha como esse nutriente? Porque essas fontes dos pós de rocha silicáticos, né? Porque a gente usa calcário, que é um pó de rocha, só que ele é calcário e ele é usado para corrigir a acidez do solo e fornecer cálcio e magnésio. Os remineralizadores, que são as rochas derivadas de rochas silicáticas, eles são multinutrientes, eles contribuem para o manejo da fertilidade e eles aumentam a resiliência das plantas justamente pela entrada do silício. O silício é um elemento importante. E a outra coisa que acontece é formar minerais novos no solo. Então, a questão do equilíbrio de nutrientes é uma das coisas básicas da trofobiose. Então, é por isso que os remineralizadores e essas rochas silicáticas moídas têm esse papel. Agora, isso foi uma técnica desenvolvida, começou a ser desenvolvida para produções orgânicas, né, para pequenas produções. A gente está aqui no meio de experimentos de soja. Essas experiências, essa técnica, ela pode ser replicada em grandes plantações como a gente tem aqui no Cerrado? Sim. A principal questão que é importante é que existe uma confusão. O objetivo dessas fontes não é substituir fertilizantes. É a primeira coisa que a gente tem que deixar claro. E o que a gente tem que olhar para essas fontes? A primeira coisa que é importante, elas são regionais, estão perto da área agrícola. E o uso delas é para a gente melhorar a eficiência de uso de nutrientes, aumentar a resiliência do sistema e economizar com o uso de agroquímicos e até com fertilizantes, eventualmente, quando você faz um manejo de longo prazo, você diminui o uso dessas fontes NPK. E também você traz mais de perto, né? Você tem a economia aí com transporte, tudo isso. Porque nós somos dependentes. O Brasil, ele importa 85% dessas fontes NPK. E sendo que o potássio, que é o nutriente que a gente mais usa na agricultura de grande porte, a gente importa 96%. Então o Brasil ele tem uma dependência muito grande dessas fontes justamente para a produção de commodities. Então o conceito é buscar soluções locais e regionais. Então usando processos biológicos e usando essas fontes minerais que são regionais. A gente consegue substituir, existe aí um horizonte de conseguirmos substituir esses nutrientes importados pelo processo da rochagem feito todo no Brasil? Não, a gente não consegue substituir. Agora, eventualmente o tipo de sistema produtivo, como você comentou, os sistemas agroecológicos, os sistemas orgânicos, o pessoal utiliza e substitui completamente, usando biofertilizantes e usando essas fontes minerais. Elas, do ponto de vista na produção de commodities, elas entram como complementares e com o objetivo de aumentar a trofobiose, quer dizer, aumentar o equilíbrio nutricional dessas plantas. A gente já tem essa técnica sendo difundida na agricultura brasileira? Sim, nós temos uma legislação, uma regulamentação muito bem elaborada no Brasil. Foi o primeiro país a fazer isso. Isso foi em 2013 a Lei 2.890 e em 2016 a Instrução Normativa número 5 no MAPA,
que regulamentou esses insumos. E hoje a gente já tem 10 milhões de toneladas que já foram consumidas, de 2016 até hoje, né? Até hoje. Então ela ainda é uma cadeia emergente e a gente já tem mais de 100 produtos registrados no mapa. Quem quiser aplicar isso já na sua produção, seja ela agroecológica, seja ela grande produção, pode buscar essas informações e esses contatos onde? A Embrapa fornece algum tipo de assessoria, digamos assim? Sim, pode buscar a informação com a Embrapa, especialmente a Embrapa Cerrados e a Embrapa Clima Temperado, são os 2 centros que são referência nesse tema, Embrapa Territorial também. Pode buscar essa informação que a gente vai ter o prazer de dar essa informação o melhor possível para quem demandar. Professor Éder, muito obrigada pela sua participação aqui no Ecosenado. Eu que agradeço. Confira destaques do que aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Eventos de calor extremo estão ameaçando a alimentação e a saúde de mais de 1 bilhão de pessoas. O alerta é do relatório Calor Extremo e Agricultura, da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, e da OMM, Organização Meteorológica Mundial. Entre outubro de 2023 e maio de 2024, as temperaturas ultrapassaram 30 graus em mais de 60% dos dias, reduzindo em 10% a safra de soja em relação às expectativas iniciais. O setor pecuário também ficou sob pressão severa. Na região centro-oeste, os suínos, animais muito sensíveis ao calor, enfrentaram essas condições 20 ou mais dias a cada mês. Outra pesquisa da FAO, desta vez em parceria com a Organização Internacional do Trabalho e com o Instituto Florestal Tunen, mostrou que as florestas são casa e trabalho para 42 milhões de pessoas no mundo. Destas, 25% são mulheres. A Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Educação do Senado discutiram em uma audiência pública a situação atual de conservação e uso sustentável da caatinga. O encontro aconteceu no Dia do Bioma, em 28 de abril. A importância da caatinga e a preocupação com o desmatamento foram alguns dos pontos centrais do debate. Você vai conhecer agora a estudante Maria Isabel Liberato, que luta por justiça ambiental. Descendente de quilombolas, ela foi empossada ativista global do Unicef e ajuda a pensar em soluções para os problemas causados pelas mudanças climáticas, especialmente nas regiões mais vulneráveis. Meu nome é Maria Isabel, eu tenho 17 anos, sou de Picuí, na Paraíba. Meu interesse pelas causas ambientais começam bem antes de quem eu sou hoje. Eu nunca tinha visto água encanada até os meus 12 anos de idade. O meu município ele passa por uma crise hídrica desde que eu nasci. Eu vivi em um mundo onde era normal ter que buscar em outras cidades água de carro-pipa. E se você não tivesse dinheiro para pagar um carro-pipa, você ficaria sem água. Ter que pedir água para o vizinho, não ter água encanada, não ter acesso a nada que se relacionasse diretamente com água. Às vezes até mesmo a saneamento básico. Com os meus 12 anos de idade, eu vivi a única chuva que dentro da minha vida inteira encheu o manancial que a gente tem no meu município. A gente começou a ter água 2 vezes no mês. Isso pra mim foi uma mudança radical de, poxa, meu Deus, como a minha vida mudou. Porque ter água nas torneiras é totalmente diferente. E eu sabia que tudo isso ia acabar. Essa água, infelizmente, acabou. Eu comecei a entender que eu podia ser solução dos problemas que a gente tinha. Então, com 14 anos, eu entro pro NUCA, que é o Núcleo de Cidadania de Adolescentes, e lá dentro foi onde eu realmente comecei a entender a crise que eu passava e tudo começou a ter nome e a ter solução. Comecei a trabalhar diretamente com as comunidades que estavam à minha volta. Minha comunidade quilombola, comunidades periféricas, comunidades que não tinham acesso à água, não tinham acesso a saneamento básico, e comecei a pensar soluções que podiam ser viáveis para aqueles espaços. Comecei a entrar em espaços para poder procurar políticas públicas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, mas não só isso, para pessoas que viviam em vulnerabilidade climática e emergência climática. E aí eu comecei a entrar em um elenco de coisas, do CPA Conanda, do CONAPET, em vários espaços de relevância nacional. E em 2025 eu fui nomeada ativista global do Unicef. Para mim isso foi talvez o ápice da minha história, sabe? Saber que eu tô em
em um espaço como o Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas, pelas infâncias e adolescências que passam por vulnerabilidade, que passam por situações climáticas, para mim, foi o marco da minha história. E poder chegar nesse espaço e dizer o que a gente realmente precisa para políticos, para pessoas que estão no poder, é muito importante. E ver que eu consigo fazer diferença para a minha comunidade, para as pessoas que estão à minha volta e para muitas outras crianças e adolescentes, para mim, é a coisa que mais me gratifica. Minha participação na COP30 ela foi muito importante. Eu conversei com muitas pessoas, eu conversei com políticos, com pessoas de ministérios. Eu estive ali em todo o tempo procurando políticas públicas e procurando levar a voz de crianças e adolescentes em um espaço que é feito para adultos, que não é feito para nós. Poder ser ouvida, poder levar a voz de várias pessoas. Em meio a tudo isso, pessoas de comunidades tradicionais, pessoas que passam por vulnerabilidade, crianças e adolescentes, foi muito importante e é muito importante que a gente continue cultivando esses espaços, porque a gente tem uma diversidade muito grande de pessoas e a gente tem uma diversidade muito grande de problemas para serem enfrentados. Hoje o meu trabalho é dentro da minha comunidade, é conversando com políticos, é fazendo com que o advocacy realmente exista, fazendo com que a água realmente possa ser reutilizada e que essas pessoas possam fazer bom proveito daquilo que elas têm diante do seu meio ambiente. Muito obrigada. O Ecocenado de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Vamos relembrar mais uma reportagem especial que marcou os 20 anos de história deste programa. Até a próxima. Tchau, tchau. Baía da Traição é um caso raro no Brasil porque é uma reserva indígena que fica no litoral. Então você passa pela praia e chega um momento que tem um portão, uma barreira, né, que marca ali o início da nação potiguara, que são os potiguaras, que é a etnia que vive lá, entendeu? Então tivemos contato com eles, acompanhamos cerimônias. A velha xamã faz o ritual da pagelança. Ela cura e protege com os eflúvios da amescla, madeira coberta de resinas e com o aroma do alecrim. A gente foi fazer matéria no mangue também. Em Tupi-Guarani, potiguara significa comedor de camarão. E realmente, este é um povo intimamente ligado à pesca. Na aldeia Três Rios, eles se dedicam à cata do caranguejo. Outra atividade fundamental para a sobrevivência dos potiguaras é o comércio de ostras. Nas raízes do manguezal, elas crescem em ambiente natural, mas também são cultivadas nas estacas fincadas no fundo do rio Mamanguape. A gente pegou um favo de mel que o cara trouxe pra gente direto do mangue, assim, as abelhas estavam fazendo lá. Foi bem legal, assim. Essa viagem foi boa também. O que muda com o aumento da pena para roubos e furtos de celulares? Como proteger o seu aparelho e os seus dados? E por que esse tipo de crime é tão comum? O especialista em segurança pública, Leonardo Santana, e o especialista em cibersegurança, Marcelo Nage, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã.
A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Vejam só, aquilo que representa lucro para a indústria de alimentos pode provocar doenças e redução de expectativa na vida das pessoas. Estamos falando dos ultraprocessados, que vêm aumentando cada vez mais a participação na nossa dieta de cada dia. Para falar desse tema e comentar o projeto de lei contra o fornecimento de ultraprocessados nas escolas, Cidadania recebe a socióloga Paula Jones, da organização ACT Promoção da Saúde. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Paula, eu queria que você falasse da sua organização e como tem sido a sua atuação nessa questão dos ultraprocessados. Tá. A ACT Promoção da Saúde, a antiga Aliança de Controle do Tabagismo, trabalha na agenda dos fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, que é o que mais mata no Brasil e no mundo. E a gente trabalha a partir do conceito da prevenção 360 graus, ou seja, a gente precisa criar um ambiente favorável a escolhas saudáveis nos 5 principais fatores de risco para as doenças crônicas, que são eles o tabagismo, a questão do consumo do álcool, a questão da alimentação, poluição do ar e a questão da inatividade física. Então, assim, esse conceito de prevenção 360 para que a gente tenha menos doenças crônicas, que esses são os principais fatores de risco. Ultraprocessados é alimento. É alimentação. O que são ultraprocessados? Exatamente. Aí, ultraprocessados é um dos conceitos chaves no campo da incidência para uma alimentação mais saudável, o acesso a uma alimentação mais saudável para a população como um todo. Os ultraprocessados, né, que é uma nomenclatura que nasce no Brasil a partir da classificação nova, são preparações industriais com excesso de nutrientes críticos, excesso de aditivos, de compostos químicos e coisas adicionadas ao produto para melhorar a palatabilidade, o tempo de prateleira. Digamos assim, fica mais cheiroso, mais gostoso, é aquela mais coisa, atraente. você consegue ter uma coisa sabor morango que não tem morango, ou seja, são coisas que perdem a matriz alimentar original, mas que fingem ser aquele alimento que eles já deixaram de ser, né? São pedaços, assim, né, da matriz alimentar original e com muito poucos nutrientes, né? E a gente já tem uma evidência muito robusta, um conjunto de evidências muito robusta de que os ultraprocessados estão diretamente associados ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. A gente pode dar o destaque aqui a diabetes, né, hipertensão, entre outras. A obesidade. A obesidade. E justamente você pensar, ok, por que os ultraprocessados estão ganhando mais espaço na alimentação da população brasileira, né? No Brasil, a gente precisa muito proteger o nosso velho arroz com feijão, né? A nossa comida, né? Na comida, preparações culinárias. E se observou que a gente estava comprando menos ingredientes culinários e passando a consumir mais esses produtos prontos para consumo, que vem no pacotinho, né? São também as bebidas açucaradas, são os refrigerantes, salgadinhos, guloseimas, refrescos, etc. Existe um princípio que diz a cozinha de casa não entra, ou entra pelo menos muito menos, ultraprocessados, né? Na cozinha, por exemplo, se você tem um produto com vários ingredientes que você nem reconhece dentro da sua cozinha, isso já é um indicador que aquilo é um ultraprocessado, se você lê o rótulo daquele produto, a lista de ingredientes dele, né? Então, isso é um indicador de que, olha, né, tem várias coisas aqui que eu sequer consigo pronunciar ou reconheço o nome ou não tenho aquilo como ingrediente culinário para preparar um alimento. E isso vai acontecendo de uma forma, vai entrando na nossa dieta sem que a gente tenha percebido. E dá cada vez mais frequente, né? Se encontra muito mais. De um percentual de 10%, que era na década de 80, hoje já 20% dos nossos alimentos são ultraprocessados.
Entre os adolescentes e crianças, esse número é mais assustador, porque chega quase em torno de 30%. Ou seja, o que preocupa é essa tendência de migração da dieta, né? Como eu falei antes, você passar a comprar menos ingredientes culinários, fazer menos preparações em casa, e de você ter esse aumento mais expressivo entre o grupo de crianças e jovens. Por isso que é tão importante a gente regular os ultraprocessados para que a gente iniba o acesso, né? Ou iniba, ou consiga colocar um freio nessa tendência e que a gente, simultaneamente, em paralelo, a gente consiga ampliar o acesso à alimentação adequada e saudável. Mas estamos brigando aí contra uma indústria muito forte, que é a indústria alimentícia, né? Eu diria que são várias indústrias, né? Assim, tem uma gama grande de indústrias de ultraprocessados. E aí, falando um pouco assim de onde viemos enquanto, né, ACT, a gente começa todo o nosso trabalho de regulação a partir da experiência do tabaco, que é um produto que precisa ser regulado, e pelo fato dele ser regulado, a gente conseguiu diminuir a incidência do tabagismo no Brasil. Tem dados preocupantes recentes, porque a gente não atualiza a política de preço imposto há algum tempo, mas o fato é que a gente conseguiu ter uma política de muito sucesso. E o que a gente busca para os ultraprocessados é um parecido nesse sentido, porque vamos combinar que ultraprocessados são supérfluos, são produtos supérfluos, que eles não agregam valor, que eles são excessivamente baratos, que eles são os que têm publicidade desses produtos em todos os ambientes. E o resultado é que vivemos em sociedades, digamos, na América do Norte, por exemplo, aqui também temos uma sociedade de obesos, subnutridos. Exato. Porque o valor nutritivo é muito pouco. A gente vai já voltar a essa questão do cigarro, porque ele envolve um ponto que é chave nessa questão, que é a publicidade, né? Exato. E foi uma luta muito grande, mas as crianças ajudaram. Pai, não fuma, né? Foi mais ou menos como a questão do cinto, do cinto de segurança. Papai, coloca o cinto. Então, mas para você chegar nesse ponto, você vai estar brigando com um poder muito forte, que é o poder das indústrias de produtos alimentícios. Bom, as doenças que podem ser causadas, talvez nas crianças nem se note assim com tanto. Bom, já se nota um aumento de diabetes, aumento de peso. Bom, é aliado a um outro problema que também é uma outra frente de trabalho de vocês, que é o combate ao sedentarismo, né? Enfim, e hoje os confortos da vida, da vida, temos atração para tudo que é lado. Tempo de tela, por exemplo, né? Foi, por exemplo, né, já até fazendo, se me permite, fazendo um gancho com a lei que está tramitando no Senado hoje, é muito importante você regular o ambiente. Por exemplo, essa questão das crianças com tela, aparelhos em geral, a proibição do celular em escola foi fundamental. Sim, por que a gente ainda não conseguiu proibir os ultraprocessados nas escolas, na mesma medida que a gente reconheceu que a escola tem que ser um espaço de proteção à criança, não pode ser um espaço em que exponha as crianças a mais um fator de risco para doenças crônicas. E no caso dos ultraprocessados, não tem dúvida que ele é um fator de risco muito importante. Você mencionou um projeto do Senado, nós temos um outro aqui, que é o 4501 de 2020, que é do senador Jacques Wagner, que ele disciplina, ele cria obstáculos, proíbe a comercialização e o fornecimento de ultraprocessados no âmbito escolar. E ele sugere que isso seja feito em etapas, que a propaganda dentro das escolas seja divulgue, que não pode, enfim, que não deve se consumir esse tipo de alimento, que sejam fornecidas refeições, merendas alternativas com produtos naturais. Agora, isso é uma luta também muito grande, porque o ultraprocessado é mais barato. Para o gestor escolar, se ele for deixar de comprar, eu estou bancando o advogado do diabo aqui, mas é uma coisa meio óbvia, né? Se deixar de comprar um pacote de biscoito para comprar banana, mamão ou uma fruta da região, vai gastar mais dinheiro. A gente precisa garantir acesso aos alimentos mais saudáveis, né? Como eu coloquei, o ambiente escolar ele é fundamental. E é importante lembrar que no Brasil a gente tem as escolas públicas, as escolas privadas, e que esse projeto de lei, eu acho que ele também visa equalizar esses dois ambientes. Porque a escola pública no Brasil hoje,
a partir do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, ela protege mais as crianças no quesito alimentação, porque tem uma série de regulamentos que impedem, né, que os ultraprocessados façam parte da merenda escolar. Isso é muito bom, né? As crianças muitas vezes têm uma refeição públicas, né? nas escolas públicas. Nas privadas é mais difícil, porque a relação com os pais, porque aquela relação comercial. E a relação comercial, as cantinas têm um monte de porcaria para vender, quer dizer, não pode colocar, assim, aí se coloca muito a responsabilidade exclusivamente nos pais. Essa responsabilidade, ela é da sociedade, ela é uma responsabilidade coletiva, né? Aí reforçando que a escola precisa garantir um ambiente saudável para as crianças que ali frequentam. Então, assim, eu acho que, para mim, esse projeto de lei ele é quase civilizatório. Não é possível que a gente ainda, em 2026, ainda ofereça esse tipo de alimento, sabendo o que a gente sabe com base nas melhores evidências científicas em relação ao impacto dos ultraprocessados na saúde e sabendo que o público jovem é o que hoje mais consome ultraprocessados em relação ao público em geral no Brasil, né? Então, assim, é para ontem, né? Assim. Agora, a sedução do ultraprocessado, ela começa de uma forma assim, quase que meio disfarçada, em cima da propaganda para as crianças, né? Eu lembro, assim, já faz algumas décadas, os mais antigos devem lembrar que, eu não vou citar o nome do produto, assim, existe aquele iogurtinho que valia por um bifinho, né? Que coisa mais sedutora, exatamente. Né? Mas é uma mentira, né? Aí, já existe uma regulação nesse sentido da propaganda? Olha, existem algumas regulações, assim, se você olhar para o CONANDA, existe uma série, o próprio Código de Defesa do Consumidor, né, que ele veda a publicidade enganosa, mas, assim, especificamente que fale sobre isso, a gente ainda precisa avançar muito, porque, de fato, esse é um grande desafio. E já se está discutindo você ter uma regulação do marketing, da publicidade, não só no ambiente, né, no tradicional, das mídias tradicionais, mas principalmente também o marketing digital, que o grande desafio é isso, porque nos locais, né, nos espaços visuais onde as crianças estão mais presentes, você tem uma quantidade de publicidade absurda desses alimentos que não devem ser oferecidos. E também, vamos pensar assim, tem uma série de políticas públicas que são super eficientes se a gente conseguir avançar com elas. Você pode olhar também para o ambiente onde esses alimentos são vendidos, que muitas vezes eles estão abaixo da linha dos olhos das crianças, justamente os piores, ou às vezes tem o personagem infantil, né, o personagem do do desenho animado da criança naquele pior produto, enfim. E a descrição dos ultraprocessados, os edulcorantes, conservantes e fluidificantes, emulsificantes, melhor dizendo, está em letras muito pequenas. Está então, na lista de ingredientes. Os pais não têm, quer dizer, não haveria um jeito de colocar, por exemplo, uma tarja preta em tamanho maior para chamar a atenção dos pais. Olha, isso aqui é ultraprocessado. Essa pode ser uma política pública importante, inclusive a gente já tem a rotulagem nutricional frontal da Anvisa, que pode ter vários aprimoramentos justamente nesse sentido, porque hoje ela tem lista de ingredientes e ela fala só de 3 nutrientes críticos, sequer fala como você já tem experiência em outros países, por exemplo, no México, contém edulcorante, porque aí dando um pouco de contexto, né? Sim, o Chile, na região da América Latina, que está mais avançada nessas políticas de rotulagem, foi o primeiro país a adotar esse selo de advertência falando dos nutrientes críticos. Não falaram de edulcorantes. O que aconteceu? A indústria, para se adaptar, reduziu o açúcar para conseguir tirar aquele selo do alto em açúcar e fez uma combinação entre açúcar e edulcorantes. Edulcorantes não são recomendados para criança. Então, ela encontrou uma brecha, né, para conseguir tirar um selo. No caso do México, quando você já insere, já tem caso no México, da Argentina, tem outros países que inserem essa informação. Quando você insere essa informação sobre contém edulcorantes, é mais uma informação correta que você dá para o consumidor com mais clareza, porque aqueles nomes que estão na lista de ingredientes, muitas vezes a gente não sabe identificar o que daquilo ali, né, é um edulcorante, né? E aqui no Brasil, nós já conseguimos algum avanço nesse tipo, na legislação, que disciplina a propaganda, ou que postura as indústrias alimentícias que se sentem
prejudicadas do ponto de vista financeiro, elas têm adotado? Você tem algum caso que possa informar? Ela tem de serem contrárias a qualquer regulação e se utilizar da narrativa de que não precisa regular, porque a gente já tem o CONAR, que é o Conselho, né, de Autorregulação Publicitária, que todas as pesquisas isentas sobre o impacto disso em relação à publicidade de produtos nocivos é que não funciona. A autorregulação, lamentavelmente, não funciona. Né? Então, assim, a gente precisa de ter uma regulação, né, do Estado em relação a essas empresas que queiram melhorar suas práticas, não tenho absolutamente nada contra isso, mas usar essa justificativa, já tem uma autorregulação, então não precisa regular, isso não é efetivo do ponto de vista dos impactos na saúde pública. A gente precisa, sim, avançar com legislação nesse sentido. Mesmo porque, embora eu vou contra-argumentar meu próprio ponto de vista, se para o diretor da escola ele economiza comprando um biscoito, que é mais barato do que a fruta, lá no futuro a saúde pública que está levando o prejuízo. Vai pagar a conta. Aí, você me permite, já que a gente entrou na questão de preço, que esse é um dos temas que a gente tem mais se debruçado nos últimos anos, é toda a discussão da reforma tributária, o imposto seletivo. Que bom que entraram as bebidas açucaradas no mesmo rol que tabaco e álcool, né, e betes e outros produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. E é muito importante que, através da política de preço e imposto, a gente consiga ajustar de alguma maneira esses preços, que são artificialmente baixos, porque a conta no SUS lá na frente não é paga, né? Só referente a refrigerante. É difícil até de fazer. Né? Se a gente pegar a conta só dos refrigerantes, a gente tem uma conta de aproximadamente 6 bilhões, tá? Entre a conta que a gente paga da saúde e o que se recebem de incentivos, benefícios fiscais por conta de uma situação particular do Brasil na Zona Franca de Manaus. Mas o fato é que você precisa, a reforma está sendo boa, é boa nesse sentido, porque isentou os alimentos saudáveis, né, de impostos e colocou imposto seletivo nas bebidas açucaradas, e tem aqueles outros que são ruins que vão ficar na alíquota de referência. Então, é uma coisa que potencialmente pode ajudar a melhorar essa situação, mas a gente precisa de outras políticas públicas que melhorem o acesso. E nas escolas é um pouco um mito dizer que é muito mais caro você comprar comida de verdade, porque você tem uma série de mecanismos e políticas. Por exemplo, você pode comprar circuitos mais curtos, você pode gerar empregos assim, em outros circuitos de produção. Pequenos produtores, fazer compras diretas, isso barateia. Então, existem mecanismos que fazem que, no final, isso não fica mais caro, fica mais saudável para as crianças e fica mais barato para todos nós, porque a conta do SUS lá na frente que todo mundo paga, né? Eu estava estudando para fazer a entrevista com você e vi uma experiência relatada pela BBC no King's College de Londres, de duas irmãs gêmeas da mesma idade, duas moças jovens, em 18 anos de idade, e que para elas foi fornecida a mesma quantidade de fibras, calorias, proteínas, mesma quantidade idêntica, só que uma era ultraprocessada e outra não. A Amy, que comeu, durante 2 semanas, a Amy comeu, se alimentou dos ultraprocessados e engordou 1 quilo. E a Nancy, ela emagreceu 1 quilo. Esses ensaios são incríveis, e a gente tem outras experiências. Tem o estudo do Kevin Hall, que acho que foi o primeiro que fez 2 grupos controles, que observou exatamente os mesmos resultados, que corroboram o que a gente já sabia pelas pesquisas epidemiológicas, né? Assim, pelas pesquisas mais populacionais que a gente já tinha. Então, assim, mas ali comprova ali na prática, realmente faz muita diferença o que você come, e faz diferença rápido. Os resultados, eles aparecem rapidamente, né, se você mudar a sua alimentação. E o ambiente é fundamental para isso. É por isso que a gente defende políticas públicas em 4 áreas fundamentais. Uma é questão de preço e acesso. Aquilo que é ruim tem que ser mais caro, o que é bom tem que ser mais barato e acessível. Outra é questão de informação adequada para o consumidor. A gente já tem uma rotulagem nutricional que pode ser aprimorada, e existem formas de fazer isso. Outra é a questão da restrição de marketing, incluindo o ambiente digital, né? E o outro preço, a outra é a questão do ambiente, por exemplo, ambiente escolar, ambiente hospitalar, outros ambientes institucionais. Existe portaria do Ministério da Saúde que veda a venda de ultraprocessado nos prédios do Ministério. Isso é uma política super importante. Mas quem
é punido? Quem até agora tem essa grande indústria, quando ele infringe algum artigo da lei, quem está encarregado? A gente sabe quem está aqui, são as autoridades de saúde, a Anvisa e o Ministério da Saúde. Nós não temos aquela figura do cirurgião geral, do Surgeon General, que tem nos Estados Unidos, que é como se fosse o Papa nas questões de saúde popular. Mas quem está encarregado de punir, e as punições efetivamente têm acontecido aqui no Brasil? Ainda não, né? Porque eu acho que a gente ainda nem alcançou todo esse arcabouço regulatório que a gente precisa avançar no Brasil, embora a gente, de alguma maneira, né, esteja conseguindo pelo menos avançar no debate público em relação a isso. Mas você tem experiência de outros países que estão começando a processar essas indústrias de ultraprocessados, assim como existe um histórico de processos contra a indústria do tabaco, né? Alguns exitosos que resultaram em acordos bilionários, né, para o sistema público, no caso dos Estados Unidos, no caso do Brasil também tem uma ação correndo em relação à recuperação de custos de saúde por conta das doenças tabaco relacionadas. Então, mas é uma luta difícil história, é uma luta super difícil, ela demora muitos anos. Está comprovadamente científico, já é difícil, imagina para você comprovar que é o ultraprocessado. Mesmo porque existem ultraprocessados em várias gradações, né? Não é que, não estou querendo com isso aliviar o lado do ultraprocessado, mas alguns, até assisti uma palestra em que o palestrante dizia, olha, se você comer um biscoito hoje, um outro dia, tudo bem, mas isso fazer parte da sua dieta comum é muito difícil. E o que costuma acontecer, que eu acho que é um pouco deliberado por parte da indústria para tentar entrar um pouco nesse discurso, nessa narrativa um pouco diversionista, não, nem todo ultraprocessado é igual. Não é essa a questão. Certo. Você tem que comparar o pão ultraprocessado com o pão não ultraprocessado. O não ultraprocessado, ele sempre vai ser melhor. Ok, que aquele pode ser melhor do que o... Melhor do ponto de vista da saúde, mas nem sempre é o mais gostoso, o mais cheiroso, o mais atraente. Mas assim, né? Sempre a versão não ultraprocessada de qualquer produto, ela vai ser a mais adequada para a saúde e ela pode sim ser muito palatável, se preparada de uma forma, né, da forma adequada, tal. Existem várias técnicas, né, culinárias para você deixar os alimentos muito gostosos. Uma sugestão sem estragá-los do ponto de vista ultraprocessados para a nossa dieta diária. De não ultraprocessados? Assim, no caso do Brasil, gente... cozinha brasileira? Olha só, o nosso arroz com feijão, né? Uma couvezinha, uma saladinha, eventualmente um pedaço de carne para quem come ou não, um ovo... Isso não é caro? Não. A alimentação, quando você cozinha em casa, se você comprar 1 quilo de arroz, feijão, se você comprar, a gente está deixando de comer isso para comer. A gente está diminuindo da vida moderna, né? A gente está diminuindo o nosso consumo, mas no Brasil você tem uma série de possibilidades e equipamentos que possibilitam esse consumo, mesmo quando você se alimenta fora de casa. Os restaurantes, aquilo você tem lá as opções saudáveis, né? Quer dizer, eu acho que existe eu acho que existe uma necessidade também da gente valorizar a nossa cultura alimentar local, a nossa cultura alimentar regional, e o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele preconiza isso, né? Ele tem toda uma parte sobre os alimentos regionais, então você tem que respeitar a cultura regional, procurar, né, comer os alimentos ali pela sazonalidade dos alimentos. Você não vai ter aquele legume, aquela verdura, aquela fruta o ano inteiro, você procurar comer os que estão na estação. Então tem uma série de práticas que a gente pode melhorar, sim, mas a questão é que a gente está sempre assim se confrontando com aquele marketing em todos os lugares desses outros alimentos que não deveriam compor a base da nossa dieta, né? Uma coisa é eu comer um chocolate de vez em quando, outra coisa é aquilo fazer parte da minha rotina diária. E também o papel dos pais. Os pais precisam estar presentes na vida dos filhos. Muitas vezes a gente vê o pai colocando nas mãos do celular na mão da criança para entreter, e dessa forma fica também bem mais fácil. Eu quero um docinho, ou dar lá um chocolate. Menino, fica aí, eu vou te dar um regalo aqui. E é uma concorrência desleal, né? Porque os pais também estão sob todo tipo de pressão. E um exemplo, né, que eu já mencionei, aquela questão do ponto de venda, é uma cena que eu já vi, né, já testemunhei. Você está lá no final do dia, pegou a criança na escola, né, seja lá quem for, está cansado, está naquela fila,
Aquilo é um verdadeiro corredor polonês de coisas que não fazem bem à saúde. Aí tá a criança lá, eu quero isso, eu quero aquilo, não sei o quê, e o pai que tem a responsabilidade de dizer não. Não seria essa responsabilidade nossa do ponto de vista de você melhorar o ambiente e deixar só as coisas saudáveis naquele campo de visão das crianças? Poderia ser uma política pública, ou seja, a gente pode ser muito criativo com políticas públicas que podem ser muito efetivas e, obviamente, a proibição da publicidade é uma delas. A gente não vê, lamentavelmente, publicidade de coisas saudáveis, né? Você já viu um brócolis dançando na TV com a couve? Nunca via, né? Paula Jones, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço, muito obrigado. Obrigada. Esta entrevista e nossos programas, todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Nós não podemos negar que, com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para a leitura impressa e é preciso uma educação para a leitura digital. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O instrumento que vamos falar no Concertos em Geral é um dos mais famosos e com grande participação na formação orquestral. Tocado sozinho, encanta as plateias do mundo todo. Estamos falando do violino. É um instrumento que a gente pode chamar que é das cordas friccionadas, da família das cordas friccionadas. Eles são produzidos com a fricção da crina, né, do arco, né, que é feito de crina de cavalo, né, esses cabelinhos, né, são várias crinas de cavalo. E em fricção com o arco, né, com as cordas, ele produz o som. Ele produz o som nessa caixa acústica, né? O que muda com o aumento da pena para roubos e furtos de celulares? Como proteger o seu aparelho e os seus dados? E por que esse tipo de crime é tão comum? O especialista em segurança pública, Leonardo Santana, e o especialista em cibersegurança, Marcelo Nagy, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Neste mês, a TV Senado exibe documentários que retratam o mundo do trabalho e suas muitas transformações. Hasta la aparición del proceso de globalización, el trabajo ha sido el elemento central de estructuración de las sociedades modernas, de la modernidad. Mostra Senadoc. Toda sexta, a partir das 9h, aqui na TV Senado. Exportação de animais vivos submete os bichos a sofrimento extremo. A prática contraria a legislação brasileira. São Paulo debate a humanização da saúde pública por meio da terapia do riso. Aprovada a criação da primeira Universidade Federal Autônoma Indígena. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica.
A alma é o princípio inteligente que anima o corpo e usa os sentidos físicos como agentes na exploração do mundo exterior ou material. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou rio grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A linha de transmissão Manaus-Boa Vista completou o mapa energético do Brasil com a integração de Roraima, o último estado da federação que ainda estava isolado. Para isso foram investidos mais de 3 bilhões de reais em aproximadamente 725 quilômetros de extensão. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa situação, além de agricultura, educação, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Bem-vindo, senador. Pois não, eu quero agradecer ao Sérgio e à TV Senado por esse programa, a participação nesse programa, que ele é fundamental para nós abrirmos a discussão, mas, acima de tudo, levarmos informação para a população do meu estado de Roraima e para a população brasileira. Senador, depois de anos de obra, finalmente o linhão de Tucuruí foi concluído e conectou Roraima ao Sistema Interligado Nacional. A gente tem mais informações aqui na tela a respeito. Então, Roraima 100% integrado ao Sistema Nacional, redução do uso de termoelétricas que poluíam muito mais, a energia agora estável para atrair novos negócios e expectativa de tarifas também mais competitivas. Como atrair essas indústrias? O que fazer para atrair essas indústrias que antes temiam a insegurança energética no Estado? Olha, primeiro eu gostaria de dizer que a interligação de Roraima ao Sistema Interligado Nacional, sim, foi um momento de glória para a população de Roraima, porque há décadas nós esperávamos essa interligação ao Sistema Nacional. Roraima era o único estado da federação que não estava interligado ao sistema. Portanto, hoje nós temos segurança energética garantida com o linhão de Tucuruí, que foi desenvolvido pelo governo anterior e agora no governo do presidente Lula, foi determinado através do PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, 3 bilhões de reais para a execução dessa obra, que foi feita em tempo recorde. Seu cronograma físico era de 24 meses, 2 anos, e houve uma redução de aproximadamente 3 meses, o que, na verdade, trouxe um grande alento e uma grande expectativa para a população do nosso estado, né, do estado de Roraima. E aí eu diria que essas situações que foram, na verdade, levantadas em relação à chegada de uma linha de transmissão, trazendo ali o insumo mais precioso, que é a energia para o desenvolvimento, né? Nós tivemos, na verdade, primeiro a alegria de começar diminuindo a queima de combustíveis fósseis, do óleo diesel. Segundo, a expectativa de que as empresas começarão, sim, agora, com segurança, ocupar os parques industriais do nosso estado, na capital
e no interior, fortalecendo a economia. E terceiro, que é uma expectativa muito grande da população, é diminuir o custo da energia, o que não está acontecendo, que é uma das críticas que nós estamos fazendo ainda e tratando com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, exatamente a equalização dos preços da energia, porque será mais um estímulo para desenvolver o estado mais setentrional do Brasil, que é Roraima. Nós somos o estado mais ao norte, praticamente 2/3 no hemisfério norte do país. É o estado que está geopoliticamente muito bem localizado, porque nós temos 2 países que fazem fronteira com o nosso país, e especialmente com Roraima. São 2.000 quilômetros de fronteira. Roraima tem 2.000 quilômetros de fronteira, né? Ao nordeste, com a República Cooperativa da Guiana, com a Guiana, ex-Guiana Inglesa, e ao noroeste, com a República Bolivariana da Venezuela. Portanto, 2 países estrategicamente bem posicionados, porque a Venezuela detém a maior reserva de petróleo do planeta. São 303 bilhões de barris de petróleo, maior que a Arábia Saudita, diga-se de passagem, né, que são 295 bilhões. A Venezuela são 303 bilhões de barris. Portanto, em termos de energia, geração de energia do petróleo especialmente, é extremamente bem localizado o nosso estado. Do lado da Guiana, nós estamos vivendo um momento de boom, até porque a Guiana, que era um país paupérrimo, com apenas 850 mil habitantes, que faz também 1.000 quilômetros de fronteira com o nosso estado, descobriu petróleo na sua bacia offshore. E o que acontece? A Guiana hoje é a nova Dubai, né? Já são mais de 15 bilhões de barris de petróleo descobertos na Guiana e em exploração, o que está começando a interferir muito positivamente a economia do nosso estado de Roraima, né? Então, é importante porque praticamente a Guiana, em termos de insumos e praticamente tudo que eles precisam, eles dependem de outros países, seja dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa e mais necessariamente aqui de nós, dali vizinhos, né, do Brasil, enfim. Portanto, há uma expectativa muito grande. E lógico que o nosso estado tem um potencial enorme também de desenvolvimento. Afinal de contas, são 222 mil quilômetros quadrados, né? E isso aí nos dá um grande alento, porque pela localização geopolítica que nós temos, o estado de Roraima é um estado extremamente de potencialidade inquestionável, né, de desenvolvimento, né? Portanto, a energia que chegou até o estado agora, repetindo, interligado ao sistema interligado nacional, hoje ela dá segurança energética e vai promover certamente grandes investimentos na área industrial para que nós possamos dar o grande salto de desenvolvimento que Roraima precisava com a energia segura. O senhor mencionou o petróleo e o país vizinho Guiana, né? Na região da bacia do Tacutu foi descoberto indício de petróleo, baixa profundidade, 17 metros. Porém, essa é uma região sensível do ponto de vista ambiental. Qual que é a opinião do senhor sobre a exploração de petróleo nessa região? Olha, a questão ambiental ela tem que ser tratada com muito cuidado e a população de Roraima assim entende também. Não que a questão ambiental vá impedir o desenvolvimento, afinal de contas, onde tem o ser humano, tem que haver desenvolvimento, né? E nós entendemos que aquela bacia do Tacutu, que está sendo minudentemente estudada pela Petrobras, pela Universidade Federal de Roraima, através do Departamento de Geologia, né, tem indícios fortíssimos de petróleo e gás, né? Então, isso aí para nós é um grande alento, porque, só para ter uma ideia, o gás que se consome nas energias termoelétricas hoje, ele vem a mais de 1.300 quilômetros de distância, né, de uma reserva de Azulão, no estado do Amazonas. E com a ocorrência de gás identificada e explorada ali na bacia do Tacutu, nós estamos a menos de 150 quilômetros. É uma distância 10 vezes menor, né? Portanto, tenho certeza que esses estudos que estão sendo
desenvolvidos, como já disse, pela Universidade Federal de Roraima e pela Petrobras, vai fazer com que nós possamos, através das agências, Agência Nacional de Petróleo, ANP, possa iniciar um trabalho de identificação e leilão dos blocos, né, para que as empresas que tenham interesse participem e comecem a fazer as suas pesquisas e certamente a exploração, porque ali embaixo, no subsolo, certamente tem petróleo e gás em abundância. Portanto, é mais um motivo, né, dessa euforia da população de Roraima, né, em função da energia agora segura com o Leão de Tucuruí e também com agora na perspectiva da ocorrência de petróleo e gás e da exploração econômica para fortalecer e dar o grande salto de desenvolvimento que o estado de Roraima precisa. Senador, nas suas redes sociais, o senhor vem divulgando o apoio a produtores rurais por meio de tratores, maquinário, implementos agrícolas. Quão importante tem sido esse fortalecimento da agricultura familiar de Roraima? Olha, gente, veja, é importante entender que o setor primário e especialmente a agricultura familiar, que é dela que provém mais de 75% do alimento que vai à nossa mesa, a mesa de todos os brasileiros. Mais de 75% do alimento que vai até as nossas mesas vem da agricultura familiar, da pequena agricultura. E lógico, eu sou engenheiro agrônomo, tenho experiência exatamente na convivência com o homem do campo, já fui 2 vezes secretário de Agricultura do Estado e conheço com a minudência de detalhes a distribuição geográfica do nosso Estado. E tenho, ao longo desse mandato, já se vão mais 7 anos de mandato de senador da República, tenho investido muito através das minhas emendas parlamentares, através de incentivo nas prefeituras, no governo do Estado, né, para que a agricultura seja cada vez mais fortalecida, dando melhores condições de desenvolvimento para a família do produtor rural. E aí já são mais de 800 equipamentos, vou repetir, já são mais de 800 equipamentos entregues às associações, às cooperativas, aos sindicatos, né, às prefeituras municipais também, para promoverem uma verdadeira revolução no setor primário de Roraima. Afinal de contas, são mais de 32 mil pequenos produtores rurais no nosso estado que precisam da mão forte, da mão amiga, da mão determinada do estado de Roraima e do estado brasileiro. E eu, obviamente, como senador, representante do meu estado de Roraima, eu tenho feito isso com uma precisão cirúrgica e com uma vontade indomável, porque entendo que normalmente os pequenos projetos são os menos atendidos pelo Estado. Quando eu digo Estado, eu falo pelos municípios, pelo Estado, mesmo o Estado de Roraima, pelo governo federal. E essa nossa visão, né, e esse nosso conhecimento, ele leva a um fortalecimento enorme dessa atividade e tenho certeza absoluta que nesses últimos 4 anos, especialmente, tem tido um choque de gestão e de desenvolvimento do setor primário, também graças às ações que eu tenho desenvolvido ao longo desse mandato de senador da República. São mais de 80 tratores com arados, com grades, com carretas, colheitadeiras, plantadeiras, são mais de 100 caminhões pequenos, 3/4, para atender na comercialização das produções, né? São implementos de toda a ordem ligado ao setor primário, porque é uma forma de você estimular e garantir exatamente o desenvolvimento e o grande salto, né, de mudança para o pequeno produtor rural. Tem muita coisa mesmo para ser feita ainda, mas esse start, essa partida, né, essa iniciativa, nós, na verdade, tivemos a oportunidade de iniciar, como já disse, há 4 anos atrás. E cada dia mais, graças a Deus, a gente está implementando esse segmento, porque obviamente, é importante que essas mais de 32 mil famílias de pequenos produtores rurais possam, através dessas ações de transversalidade,
cooperativas, sindicatos, associações, parcerias, possa realmente tornar esse segmento extremamente desenvolvido e dando melhores condições de vida àqueles que colocam o alimento na nossa mesa, né? E para esse alimento chegar até a nossa mesa, é preciso escoar essa produção. E o senhor destaca também a sua participação no fortalecimento da malha viária do Estado. Estou falando aqui de pavimentação, ruas, estradas. Qual a avaliação que o senhor faz da malha viária de Roraima hoje? Olha, eu diria que a malha viária do nosso estado, ela tem alguma precariedade, principalmente entre as estradas vicinais, né? Porque, vejam, um estado como Roraima é um número que às vezes até assiste ao telespectador e às pessoas que não conhecem a nossa realidade. Roraima deve ter em torno de 13 a 14 mil quilômetros, vou repetir, 13 a 14 mil quilômetros de estradas vicinais nos mais de 60 assentamentos rurais que nós temos. Veja bem, 13 a 14 mil quilômetros de estradas vicinais. E imagine o custo de instalação, manutenção, acompanhamento, fiscalização, controle de toda essa malha viária rural, especialmente. Mas, graças a Deus, através das minhas emendas, através da minha experiência, através da minha observação, né, e através dos recursos que eu tenho carimbado nos orçamentos da União, né, para o nosso estado, nós temos muitas estradas tronco vicinais já asfaltadas, muitas estradas dessas asfaltadas, uma malha viária expressiva também recuperada, outras com aberturas feitas, porque é ali que mora o produtor rural e que precisa de duas coisas que são fundamentais: a energia, que já tem, e a estrada de qualidade. Volto a dizer, tem muita coisa para ser feita ainda, principalmente agora, estamos no período de inverno começando e as deficiências ainda são enormes. Acho que o governo, inclusive do Estado, deveria investir mais ainda do que já investe, porque investe sim, mas nessa parceria com a bancada federal especialmente e com os recursos estaduais, nós poderíamos ter essa malha de recuperação e manutenção muito mais avançada. Portanto, eu diria que os recursos que nós temos trazido têm ajudado muito o nosso Estado, né? Se você vê no entorno, por exemplo, para dar apenas essa indicação, né, da nossa capital, a maioria das estradas asfaltadas são emendas do senador Chico Rodrigues, né? Da nossa capital, praticamente 80% da área asfaltada urbana em Boa Vista são recursos do senador Chico Rodrigues, porque aquilo asfalto é conforto, é segurança, é embelezamento da nossa cidade também, assim também como de outros dos municípios. Nós somos 15 municípios em Roraima, né? A capital, Boa Vista, e mais 14 municípios que têm realmente, em todos eles, a ação do senador Chico Rodrigues, porque nós entendemos que o mandato é um guarda-chuva, onde você tem que abrigar os interesses de todo o Estado, independente de um grupo político A ou grupo político B. Afinal de contas, as pessoas moram nos municípios e elas precisam, de uma forma geral, serem atendidas. E isso eu tenho feito muito, de uma forma muito determinada, porque sei realmente as necessidades que o Estado de Roraima precisa e do meu trabalho, obviamente, como seu representante, o senador de Roraima. E falando dessa parceria dos recursos federais com ações do governo estadual, o governo entregou em janeiro a primeira etapa da iluminação pública do trecho urbano da rodovia estadual 205, fruto de uma emenda do seu mandato de aproximadamente 9 milhões de reais. Como que isso tem influenciado na redução dos acidentes, redução da criminalidade na região e também no desenvolvimento do Estado? Veja, eu entendo, e eu fui governador, eu tenho um pouco mais de experiência, porque eu fui governador do Estado e sei a importância do nosso Estado e desse caso que você se referiu, especialmente da nossa capital. As entradas principais da nossa capital,
todas elas, como dizemos no norte, elas viviam no truvo, elas viviam no escuro, né? Perigo de trafegabilidade, insegurança dos pedestres, inclusive, também a plástica da cidade era comprometida, porque você entrava na capital vindo, por exemplo, pela BR-174, vindo do Amazonas, passando na direção da Venezuela, você entrava na cidade 9 quilômetros no escuro e nós iluminamos a BR-174 com emenda do senador Chico Rodrigues, essa que você se referiu, a RR-205, também uma artéria importante na nossa capital, ela está quase toda iluminada, deve concluir agora no próximo mês, né, a iluminação, mas já tem, sei lá, 60% iluminada, também uma artéria de trafegabilidade muito grande, iluminada com a emenda do senador Chico Rodrigues, com a minha visão em perspectiva, a BR-401, que vai para a Guiana Inglesa, ex-Guiana Inglesa, hoje República Cooperativa da Guiana, até o município do Bonfim, ela vai também, está sendo iluminada e estou, obviamente, dando a minha parcela de contribuição para que a população, na verdade, primeiro, se sinta bem representada, eu que já estou no 9º mandato parlamentar, e depois que também se sinta segura pela representatividade que nós temos e os investimentos que são alocados no sentido de levar mais e melhor para o nosso Estado. Senador, segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025, Roraima enfrenta alguns problemas, principalmente do ponto de vista da infraestrutura escolar. Eu estou falando aqui de número de banheiros e de água potável em algumas unidades educacionais. O Senado aqui em março aprovou o Plano Nacional da Educação. De que forma esse plano pode contribuir com a melhoria da educação em Roraima? Olha, veja bem, o PNAE, Plano Nacional da Educação, aprovado no Senado, ele é fundamental para o Brasil, para que se possa ter, na verdade, instrumentos que possam dar um grande salto no ensino brasileiro. Né? Porque nós sabemos que os países que, obviamente, incentivaram a educação desde a sua base, né, até os bancos universitários, eles explodiram de desenvolvimento. Nós temos, olhando pelo retrovisor do tempo, o caso do pós-guerra do Japão, por exemplo, o próprio desenvolvimento de alguns países, né, como, por exemplo, o Vietnã, que deu um grande salto depois da guerra, também com os Estados Unidos, de desenvolvimento, e hoje é uma grande potência de desenvolvimento, porque partiram do princípio de que a educação é a partida para tudo, né? Então, nós precisamos, e o nosso Estado, Roraima especialmente, nós temos muitas deficiências ainda. Eu diria que o ensino básico na nossa capital, ele tem uma qualidade diferenciada no país. Ele foi muito bem cuidado, está sendo muito bem cuidado e tenho certeza que se destaca no país. Mas nós temos as questões municipais em alguns municípios e principalmente nas comunidades indígenas, que nós entendemos que a FUNAI não tem um envolvimento intrínseco com o desenvolvimento das comunidades indígenas. Há uma cobrança enorme, mas oferece muito pouco para que possa, na verdade, melhorar o desempenho. E olha que Roraima tem aproximadamente 100 mil indígenas. A população de Roraima são 850 mil habitantes e tem aproximadamente 100 mil indígenas em 9 etnias. Portanto, era necessário que a FUNAI, que o governo federal se preocupasse mais, porque você vai pelo interior, eu que conheço com uma palma da mão essas comunidades, você vê que há situações muito tristes, né? Escolas ainda cobertas de palha, piso de chão batido, né? Não tem infraestrutura praticamente nenhuma, há uma precariedade enorme, né, para você poder ter a criança na escola, a criança indígena ou não, e com condições de ensino, com conforto. É necessário, sim, é um dos segmentos que nós consideramos como muito sensível no nosso Estado, é a questão educacional. Portanto, o governo tem que ter os olhos mais abertos. Eu acho que o Plano Nacional de Educação, o PNE, aprovado, ele fará certamente essa diferença. E nós vamos estar ativos sempre aqui, curiosos, mas, acima de tudo, intervindo também no sentido de que esses investimentos
eles possam chegar para nós prepararmos um país para o grande salto do futuro. Para mim, o país começa agora, não foi ontem o que passou. Não adianta olhar pelo retrovisor do tempo, fazer críticas, etc. Tem que, na verdade, acionar a partir desse momento, porque o que ficou para trás foram os erros cometidos. O que vem pela frente é o sonho, é o futuro, é a esperança. Senador, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da Assembleia Legislativa de Roraima. Olá, meu nome é Daniele Moura, sou repórter da TV Assembleia de Roraima. Senador, a PEC 47 do enquadramento dos servidores do ex-território teve importantes avanços neste mês de março, com o início da tramitação na Câmara dos Deputados. O senhor teve um papel nessa articulação, inclusive na votação da proposta no Senado. Qual a sua expectativa? O senhor acredita que ainda este ano é possível trazer boas notícias para Roraima? Olha, Daniele, você trata de um tema que nós acompanhamos desde a minha época de deputado federal. Eu fui 20 anos deputado federal, uma questão muito difícil de entender os governos anteriores, a importância do enquadramento dos servidores dos ex-territórios, do Amapá, de Rondônia e do meu estado de Roraima. Foi uma luta enorme de todos os parlamentares, uns mais, outros menos, mas todos envolvidos com essa questão do enquadramento. Por quê? Porque ali trabalharam brasileiros de todas as origens que ocuparam a Amazônia e esses 3 estados especificamente como verdadeiros sentinelas da pátria. Estão ali mantendo a sua presença, prestando o seu serviço, seja na educação, seja na segurança, seja na saúde, seja na área administrativa, seja na área de infraestrutura. Esses servidores que você olha para trás e lembra de muitos deles ainda, estão até hoje ainda aguardando que esse processo finalmente seja concluído. E para nossa alegria, o atual presidente da Câmara dos Deputados, ele tomou uma iniciativa corajosa, justa, através de acordos com o presidente Davi Alcolumbre, né, para que pudesse criar uma comissão especial para concluir os estudos da PEC 47, que é, na verdade, o grande sonho dos servidores dos ex-territórios. No Senado, já foi aprovado os 3 senadores de Roraima, senador Chico Rodrigues, senador Messias de Jesus, senador Dr. Irã, nós ajudamos a aprovar por unanimidade, juntamente com a bancada do Amapá e a bancada de Rondônia, né? Ou seja, todos os senadores votaram favoravelmente a PEC 47. No ano passado, houve um certo retraimento, né, da continuidade dessa aprovação quando voltou para a Câmara dos Deputados. No entanto, os nossos deputados federais, também preocupados, eles ajudaram, conversaram com o presidente e até o momento atual, o que nós temos desenhado é exatamente essa comissão criada para estudar a questão dos servidores dos ex-territórios na PEC 47 e temos a esperança que este ano de 2026 ainda eles sejam contemplados, né? Porque, obviamente, eles prestaram serviço ao Brasil, gente. Eles têm, na verdade, na sua bagagem, toda uma memória do seu trabalho, seja o trabalho mais simples e humilde para manter a máquina do território, os antigos territórios, até aqueles mais qualificados. Então, é justo que a Câmara dos Deputados possa, e nós entendemos que assim deverá ser aprovado também, e aí vai para a sanção do presidente, e eles passarão de uma forma justa a serem considerados e enquadrados como servidores civis da União, civis e militares, porque ali também estão os das polícias civis, polícia militar. Então, nós temos a maior esperança, né, que este ano de 2026, este sonho seja alentado pela realidade do seu enquadramento. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço e quero dar um grande abraço para toda a população do Brasil, mas especialmente para a minha querida população de Roraima. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Até o próximo. Obrigado, senador.
nós não podemos negar que com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para a leitura impressa e é preciso uma educação para a leitura digital. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu posso estar, às vezes, deprimida com o teste, mas basta pegar, abrir a caixa da flauta. Eu nunca abri a caixa com desprazer. Basta abrir a caixa, pegar e tirar um som, que já entro no outro mundo, já passo. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. A MP que acaba com a taxa das blusinhas já está no Congresso Nacional. O Senado aprova novas regras para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Aprovado o projeto que torna crime o exercício ilegal da medicina veterinária. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. Já está no Congresso Nacional a medida provisória que acaba com a chamada taxa das blusinhas. A oposição vai tentar incluir na MP benefícios para a indústria nacional. Atendendo a um apelo dos empresários brasileiros e de olho na arrecadação, o governo federal decidiu cobrar em 2024 o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. Quase 2 anos depois, o Ministério da Fazenda anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas e a redução para 30% do tributo cobrado para remessas de até $3.000. A oposição criticou o momento da edição da medida provisória. Era importante ter eleição todo mês, porque esse governo está fazendo matéria eleitoreira, né? Então está aproveitando o baixo índice de pesquisa dele e jogando questões populares, né? Questão populista, vamos dizer assim, que é o caso desse projeto. Mas haverá com certeza muito debate aqui. Em defesa da MP, o governo explicou que a taxação prejudicou um público específico e não significou aumento de arrecadação. Os 3 anos foram 3 anos de ajuste e de arrecadação. Porém, o presidente viu, ouviu, sentiu, através da sua equipe, o clamor popular de quem quer continuar comprando sem pagar a taxa. E são justamente aqueles consumidores, né, que vê naquele espaço um espaço de compra mais acessível. Então, a volta, né, ou a suspensão da taxa, ela vai nessa direção. Ao sinalizarem voto favorável, partidos da oposição avisaram que vão tentar estender a isenção para a indústria nacional. É bom para o consumidor, avança. Agora, a preocupação com o nosso setor
setor varejista deve existir. Eu defendo, inclusive, que deve haver uma equiparação dessas condições para as compras internacionais, também para as compras nacionais. As empresas que produzem aqui, o varejo que produz aqui, que usa mão de obra brasileira, que gera emprego aqui, que gera oportunidades aqui. Então, quem sabe a gente pode fazer uma emenda na medida provisória para que a mesma condição que está sendo dada para as compras internacionais seja dada também às empresas nacionais, às empresas brasileiras. Mas o líder do governo já descartou compensações aos empresários brasileiros. A oposição chama sempre esse governo de um governo gastador e se dizem super responsáveis fiscalmente. No entanto, é uma bomba atrás da outra proposta por ele mesmo. Agora, quando está se discutindo a 6x1, já querem compensação para os empresários. Agora que a gente tira da blusinha, querem compensação para empresário. Então é uma coisa meio estranha, porque, na verdade, toda vez que se fala em benefício, se fala em corte de tributo, ou seja, sacrificando o dinheiro público que pode ser destinado para a segurança, como foi feito agora com o Brasil contra o crime organizado, ou para a educação ou saúde. Então, apesar da isenção do governo federal, as compras em sites internacionais vão continuar sendo taxadas. Isso porque os estados não devem abrir mão da cobrança do ICMS, que varia de 17% a 20%. Por outro lado, o fim da chamada taxa das blusinhas poderá ajudar os Correios com o aumento das encomendas. Pautas que reforçam o enfrentamento à violência contra a mulher devem ter destaque no programa de rádio A Voz do Brasil. O projeto aprovado pelo plenário do Senado seguiu para a sanção presidencial. Nesta quarta-feira, os senadores aprovaram a divulgação de serviços de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher no programa A Voz do Brasil. Pela proposta, o programa deverá reservar 1 minuto para divulgar esses assuntos, no tempo reservado à Câmara dos Deputados. A Voz do Brasil é o programa oficial de informações dos 3 poderes, transmitido de segunda a sexta-feira pelas emissoras de rádio, entre 19 e 22 horas. Trazer para esse programa que o Brasil inteiro ama, canais de atendimento sobre violência contra a mulher, é um passo tão importante, presidente, na proteção e na defesa da mulher. Então, eu só quero celebrar e que agora a gente possa falar com todos, nos lugares mais longe do Brasil, onde às vezes a gente não consegue ir, a Voz do Brasil chega. As vítimas de violência doméstica vão ter um prazo maior para fazer a denúncia. É o que determina projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, as vítimas de violência doméstica têm até 6 meses para fazer queixa ou representação contra o agressor. Depois disso, elas perdem o direito de denunciar. O projeto que veio da Câmara muda o Código Penal, a Lei Maria da Penha e o Código de Processo Penal para aumentar esse prazo para 1 ano. A intenção é dar à vítima mais prazo para tomar uma decisão, já que na maioria dos casos mora com o agressor. O texto vai a plenário em regime de urgência. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida mora com o agressor, tem laços afetivos com ele e muitas vezes depende economicamente dele. Assim, a vítima necessita de um prazo maior de reflexão para exercer o direito de queixa ou representação, a fim de vencer o medo, a vergonha, o trauma e até mesmo o eventual sentimento que ainda nutre sobre o agressor. O plenário aprovou novas regras para a renovação e emissão da Carteira Nacional de Habilitação. Bons condutores serão obrigados a fazer apenas os exames de aptidão física e mental. O texto ainda precisa ser sancionado pelo presidente Lula. Motoristas sem infrações nos últimos 12 meses podem ter a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação. A medida provisória foi aprovada nesta terça-feira pelo plenário do Senado. Os motoristas precisam estar inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores e os exames de aptidão física e mental ainda serão obrigatórios.
O preço desses exames será único e fixado por órgão de trânsito da União. O texto também permite que o condutor escolha entre a CNH física e a digital. O preço único e com teto máximo dos exames e a possibilidade de emitir uma CNH apenas digital devem tornar a carteira mais barata e menos burocrática. Segundo o relator, senador Renan Filho, a medida já mostrou o resultado. Só nos primeiros 4 meses desse ano, 4.800.000 pessoas fizeram o pedido da primeira habilitação. Antes, não chegava a 3 milhões por ano. Só em 2026, 6 milhões de brasileiros precisarão renovar a carteira nacional de habilitação. Aquele sujeito que não comete infração, não sofre acidente, não avança sinal, não leva multa por excesso de velocidade, não cria problema para o trânsito, ele vai ter a sua renovação automática. Só vai precisar fazer o exame para que garante a sanidade do cidadão, para que ele continue tendo bom desempenho no trânsito. Nós colocamos esses exames obrigatórios para que de 10 em 10 anos os condutores façam a renovação, porque dos 18 aos 50 anos, como era a ideia inicial, a gente achou que ali poderiam acontecer várias intercorrências na saúde do condutor que inviabilizariam a condução de um veículo e a gente não detectaria isso ao longo de sua vida, colocando em perigo a vida deles e a de outrem. Este é um projeto ganha-ganha. Ganha a primeira habilitação, ganha a renovação da habilitação, ganha a desburocratização, ganha a redução do custo da habilitação, mas ganha também os profissionais médicos que não estarão desempregados, ao contrário, estarão tendo mais emprego, porque a demanda cresce em função de todas as vantagens que essa lei traz. A medida provisória, que tem o objetivo de segurar o preço dos combustíveis, já chegou ao Congresso Nacional. A oposição questiona os gastos de 2 bilhões de reais durante a validade da chamada subvenção. Em resposta à alta dos combustíveis provocada pela guerra dos Estados Unidos contra o Irã, o governo decidiu transferir recursos para produtores e importadores de derivados de petróleo. Segundo a medida provisória, a chamada subvenção será de até 89 centavos por litro da gasolina e de 35 para o diesel. Esses valores, que correspondem à parte dos impostos federais, serão repassados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, pelo prazo de 2 meses. Segundo o governo, a medida provisória deverá neutralizar o aumento no preço dos combustíveis, que deverá ser anunciado nos próximos dias pela Petrobras. Desde o início da guerra no Oriente Médio, em fevereiro, a estatal não repassou para os consumidores as oscilações no valor do barril de petróleo. Com a medida provisória, a subvenção imediata da gasolina será de 45 centavos e a do diesel, já em vigor, será mantida em 35 centavos. Ao justificar a medida provisória, o governo citou o aumento da inflação. É óbvio que combustível impacta na inflação, porque a logística é o dia a dia das pessoas que dependem de um combustível para uma moto, para um carro, seja para o que for, e o presidente Lula está fazendo um esforço, sacrificando inclusive o orçamento, para poder exatamente minimizar a consequência de um superpreço que está acontecendo em função da guerra do Irã. Para a oposição, o alívio aos consumidores não pode representar aumento de gastos. O valor do combustível subindo pressiona a inflação. Então, essa atenção precisa existir. Agora, olhar pela responsabilidade fiscal, pelo equilíbrio financeiro, não é? Pelas situações que não se justifique apenas por medidas eleitoreiras, mas que olhem para uma solução estrutural, não é, do Brasil. Segundo a equipe econômica, o alívio no preço dos combustíveis poderá custar R$1 bilhão por mês, limitado a 2 meses. O dinheiro vai sair do Orçamento Geral da União.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, deve ser ouvido em audiência da Comissão de Assuntos Econômicos na próxima terça-feira. Ele deve falar sobre o escândalo do Banco Master, liquidado no ano passado. O presidente do Banco Central já esteve aqui nesta comissão neste ano e que a sua volta é fundamental para que nós possamos atualizar não só os fatos da investigação com relação à fraude do Master, mas também para cobrar providências do Banco Central com relação ao BRB de Brasília. Pelo visto, o Banco Central está cometendo, com relação ao BRB de Brasília, os mesmos erros que cometeu com relação à liquidação do Banco Master. A liquidação do Master, ela demorou muito. E hoje se sabe que 3 diretores do Banco Central já foram afastados por envolvimentos com o Banco Master. 3 diretores já foram afastados. Então, ao que parece, o presidente Galípolo e sua diretoria está cometendo, com relação ao BRB de Brasília, os mesmos erros que o Banco Central cometeu com relação ao Master. A sabatina do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, indicado para o Conselho Nacional de Justiça, está prevista para ocorrer na próxima quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça. Ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2008, Benedito Gonçalves foi indicado pelo próprio STJ após uma eleição interna para a função de Corregedor Nacional de Justiça no CNJ pelos próximos 2 anos. Aos 72 anos, o carioca Benedito Gonçalves é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em Direito Processual Civil e mestrado pela Universidade Estácio de Sá. Antes da carreira jurídica, foi inspetor escolar, papiloscopista e delegado da Polícia Federal. Se tornou juiz em 1988. Em 2008, foi indicado para o STJ. Benedito Gonçalves também foi ministro do TSE, onde atuou como corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Nesse cargo, em 2023, foi relator da ação que tornou inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. O exercício ilegal da medicina veterinária passa a ser considerado crime. De acordo com o projeto aprovado pelos senadores em plenário, quem se passar por veterinário poderá pegar até 2 anos de detenção. Antes da aprovação em plenário, o texto foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. O artigo 282 do Código Penal já estabelece que o exercício ilegal da profissão de médico, dentista ou farmacêutico deve ser punido com detenção de 6 meses a 2 anos, além de multa, se o crime é praticado para obter lucro. O projeto que veio da Câmara inclui nesse artigo o exercício ilegal da medicina veterinária, ou seja, quem exercer, mesmo de forma gratuita, a profissão sem autorização legal ou além dos limites permitidos. A intenção é dar mais segurança jurídica à aplicação da lei e reforçar a proteção da saúde pública, do bem-estar animal e da segurança sanitária. O exercício ilegal de medicina veterinária pode gerar riscos significativos à saúde pública, especialmente no controle de zoonoses, na inspeção sanitária e no manejo de animais. A ausência de previsão expressa tipo penal pode dificultar a responsabilização de condutas lesivas, razão pela qual a proposição contribuiu para o fortalecimento da proteção jurídica, tanto da condutividade quanto dos animais. O Brasil hoje está livre da febre aftosa pela ação dos veterinários e o que leva às nossas exportações sempre feitas com segurança e com a saúde animal preservada pela ação dos veterinários. Também penas mais duras para maltratos a animais. O projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente também tipifica como crime a negligência no cuidado com os bichos.
A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta apresentada pelo senador Confúcio endurece as penas para maus tratos contra animais e cria um sistema nacional de prevenção e detecção dessas infrações a ser regulamentado pelo governo. De acordo com o texto, as penas para maus tratos passam a variar de 2 a 5 anos de prisão, podendo chegar a até 6 anos em casos que envolvam tortura ou quando houver transmissão das agressões em redes sociais, por exemplo. A pena também é aumentada em caso de morte do animal. O projeto, que será analisado agora pela CCJ, também tipifica como crime a negligência nos cuidados básicos com animais e altera o ECA para incluir, entre os deveres dos pais e responsáveis, a formação ética da criança e do adolescente voltada ao respeito à vida e ao cuidado com os animais. Temos a morte brutal do cão comunitário Orelha como possível resultado de uma sequência de agressões realizadas por menores de idade, que expôs graves lacunas institucionais no combate aos maus tratos contra animais e gerou uma onda de indignação nacional. Os pacientes com dor crônica vão receber mais atenção no SUS. O projeto de lei que estabelece diretrizes básicas para garantir melhor atendimento a esses pacientes foi aprovado pelo plenário. A proposta também institui 5 de julho como o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica, com campanhas anuais que devem ser realizadas pelo poder público. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. E os pacientes do SUS podem receber tratamentos alternativos, como ioga e acupuntura. Esse é o objetivo do projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores aprovaram também projeto que regulamenta as profissões de protesistas e ortesistas ortopédicos. A proposta permite o exercício da profissão por técnicos de nível médio e profissionais com pelo menos 5 anos de experiência comprovada na área. O texto define as atribuições dos responsáveis pela confecção de próteses, órteses, palmilhas e calçados ortopédicos e determina que a atuação deve seguir a prescrição do médico ou do fisioterapeuta. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram também o projeto que cria o selo amigo das práticas integrativas e complementares em saúde. A ideia é reconhecer profissionais da iniciativa privada que oferecem atendimentos gratuitos em áreas como acupuntura, meditação, ioga e fitoterapia. Para receber o selo é preciso cumprir uma série de exigências, como comprovar a qualificação profissional e manter registros regularizados junto aos órgãos de saúde. A medida pode ampliar o acesso às práticas integrativas sem gerar novos custos para o SUS. A instituição do selo poderá contribuir para a qualificação dos serviços prestados pelos terapeutas, uma vez que os critérios para sua concessão e renovação são bastante rigorosos. No mês do Maio Laranja, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, o Senado poderá votar o projeto de lei que torna inafiançável o crime de pedofilia. A proposta, que surgiu de uma ideia legislativa apresentada ao portal E-Cidadania, aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. O Maio Laranja é a campanha nacional de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Tem como data principal o dia 18 de maio, em memória a Aricele Crespo, menina de 8 anos que sofreu abuso sexual e foi assassinada em 1973. Durante este mês, o Senado Federal analisa projetos de lei que combatem tais crimes e tornam mais rígidas suas penas. Que a cada 1 hora, 6 crianças são estupradas no Brasil. Só que menos de 10% são registrados. Então, se está registrado 6 por hora, acreditem, é no mínimo 60 por hora. Essa nação tem que se levantar.
Hoje, apenas estupro de vulnerável é automaticamente inafiançável. Um dos projetos que está no Senado torna inafiançáveis outros crimes com conotação sexual praticados contra crianças ou adolescentes. A proposta surgiu através de uma ideia legislativa apresentada no portal E-Cidadania. A gente estava na Frente Nacional da Pedofilia e a gente recebia muitas denúncias. E quando às vezes a gente conseguia pessoas pegas com materiais, pessoas que eram pegas com vídeos ou com crianças, as pessoas pagavam uma fiança e fugiam, né? E isso dava muito estresse às famílias, às vítimas. A ideia recebeu 55 mil apoios populares, mais que o dobro do necessário para se tornar uma sugestão legislativa. A proposta virou projeto e aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. Na justificativa, o autor cita que o Brasil registrou cerca de 203 mil notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes entre 2015 e 2021. Se houver essa punição mais severa e não houver fiança, essas pessoas não vão se sentir tão confortáveis para poder causar um mal tão grande. Em casos de suspeita ou confirmação de violência, denúncias podem ser feitas pelo Disque 100. O serviço funciona de forma gratuita e anônima 24 horas por dia. O ofício das quebradeiras de coco Babaçu deve ser reconhecido como manifestação cultural. A atividade está diretamente ligada ao manejo sustentável dos babaçuais. O projeto foi aprovado em decisão final pela Comissão de Educação e Cultura. A proposta reconhece o ofício das quebradeiras de coco Babaçu como manifestação da cultura nacional. O ofício das quebradeiras de coco Babaçu constitui prática tradicional de elevado significado cultural, social, econômico e ambiental para as comunidades situadas nos estados do Tocantins, do Maranhão, do Piauí e do Pará. Trata-se de saber fazer transmitido entre gerações, especialmente por mulheres, que envolve a coleta, a quebra e o beneficiamento